Aqui hoje a senadora Augusta Brito, que é procuradora especial da mulher do Senado Federal. Senadora, muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui para a gente conversar e bater um papo e informar, né, sobre as ações que a gente vem fazendo aqui no Senado. Tá joia. Senadora, essa questão da violência, a percepção, ela é muito individual. Então, eu queria começar, para a gente instruir quem está em casa, quando a gente está falando de violência política de gênero, a gente está falando sobre o que exatamente? Bem, é a melhor pergunta, eu acho, né? Até porque foi naturalizado por muito tempo todo tipo de violência, inclusive a violência política de gênero, que há pouco tempo a gente teve que ter uma lei aprovada especificamente para mostrar o que é realmente a violência, né? O que precisa de uma lei para poder provar e mostrar o que é a violência. E aí, a partir daí, né, nós, na sociedade como um todo, especialmente nós mulheres, começamos a entender que a cortada da sua fala no que parecia normal, que outra pessoa ia dar opinião, ou a sua fala desconsiderada quando saía da sua boca e quando era de um homem, ela era considerada, isso não é normal. Começa as percepções de se entender que tudo que está nos excluindo daquele ambiente político, aquele ambiente público, que faz com que desconsidere, né, a nossa participação como mulher, né, efetivamente nesses espaços, é violência política. Então, a partir daí, da criação da lei, a gente começa a dar mais visibilidade e a gente começa a se encontrar nas repetidos tipos de violência, seja na menor cidade do estado do Ceará, passado por uma vereadora, ao Rio Grande do Sul, enfim, a uma deputada, a uma senadora, a uma presidenta, né? Então, em todo o estado do nosso país, em todo ambiente, a gente sofre, né, exatamente essa exclusão do que se diz público, porque sempre, historicamente, foi nos dado o local de ser coadjuvantes, né? Então, no momento que você está fazendo parte daquele processo, que você está ali só ao lado, então você é bem aceita. No momento que você vira protagonista, né, ou do mandato, ou enfim, ou da sua campanha eleitoral, aí você já começa a ser, de certa forma, excluída e empurrada, muitas vezes até desistir, porque não aguenta, né, tanta pressão. O que era antes naturalizado, hoje a gente está entendendo já que não é normal essa exclusão que fazem, né, e todos os motivos que botam, desde descredenciar, né, a competência da mulher, ou de agir sempre na questão da moral da mulher, né, para exatamente fazer com que ela desista daquele ambiente que é pesado. E aí, a partir dessa lei, a gente começa a entender o que é a violência, aí começa a reagir sobre isso. Senadora, a Lei 14.192, né, que, imagina, de 2021, então a gente está falando de algo que sempre existiu, mas que assim, definido em lei, é muito recente até, exatamente, né? E, na prática, a senhora observa que a lei tem sido aplicada e que há uma punição desses agressores? Bem, assim, nova, né? Eu digo uma lei recente. E a gente sempre tem aquele questionamento de fazer com que as leis tramitem aqui, que a gente consiga a aprovação delas. Mas não é tão simples assim, né? A lei foi aprovada, foi sancionada, mas a gente precisa verdadeiramente fazer com que ela seja efetivada, saia do papel. Para isso, a gente tem que conhecer, volta, né, o ponto 1, se reconhecer dentro das violências que a gente sofre no dia a dia e não aceitar mais como normais, né, naturais. Então, denunciar, procurar os canais que estão aí, né, da justiça para poder realmente fazer esse atendimento, fazer denúncia e não continuar naturalizando, né, até para muitas mulheres eu vi relato falando que muitas vezes se percebem na violência e não revidam naquele momento para poder não ser excluída, né, da participação, mesmo que seja ali momentaneamente. Então, é doloroso, mas a gente tem que rebater, a gente tem que estar ali mostrando que nós estamos ocupando os espaços de poder, não como figura decorativa, longe disso, mas sim como pessoas que pensam, mulheres que têm opinião e que têm projetos e que têm capacidade, sobretudo capacidade. Que a primeira coisa quando uma mulher entra na política é questionado, né, se ela tem competência ou não, se ela realmente gosta da vida pública ou não, porque ela não tem nem o direito de gostar, né, porque ela tem que cuidar da vida privada.
Isso fez por muito tempo, se repetindo nessas ações, que as mulheres realmente se sentissem só responsáveis pela vida privada e não podendo participar da pública. Aí eu vejo essa mudança, né, muito forte, especialmente no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo, de mulheres querendo ser candidatas, né? Então, querendo ser candidatas de fato, né? E isso vem de toda essa construção, vem a partir dessa lei, vem a partir da Lei Maria da Penha, enfim, desse empoderamento sobre a importância delas também nos locais de decisão, né? A gente tem que ter mulheres ali para terem seus projetos, para opinarem, para darem sua contribuição. E quando elas ocupam esses espaços, elas realmente mostram a diferença, né? E tem que estar sempre provando. Então, não é tão fácil, não é só ser candidata, não é só ganhar a eleição, porque quando, mesmo sendo candidata, ganhando, ela tem que provar que aquele mandato que ela conseguiu, ela realmente é merecedora e ela fez por onde e a competência é dela. Porque senão, infelizmente, a gente vê também, sempre sendo atribuído a um homem, né? É o pai, é o marido, enfim, né? É o padrinho político e nunca a competência realmente é atribuída de imediato àquela mulher. Mas ela prova, né? Quando ela consegue realmente chegar lá, ela prova, aí sim começa realmente a ter o reconhecimento e a consideração que aquele mandato pode ser feito e ocupado por ela. Senadora, a gente teve uma pesquisa recente do Data Senado, né, que eles fazem todo um histórico, né, desse mapeamento da violência de gênero no Brasil, e a gente tem aí que 1 em cada 10 mulheres já sofreu violência em ambiente digital. Eu acredito até que esse número seja maior, porque talvez a gente não tenha nem percepção que está sendo violentada, né? Quando a gente está falando de violência política, isso ainda fica pior, senadora? Com certeza, com certeza. E aí volta a dizer assim, que a violência, quando ela vem, né, no meio digital, também sobretudo, porque parece que as pessoas se escondem, acham que nunca vão ser descobertas, e é tão mais fácil mandar ou agredir ou ofender as pessoas de forma digital, né? Se vê ali como se fosse uma terra sem lei. E é isso que a gente não pode deixar que realmente seja, que vire essa terra sem lei. Mas sobre nós mulheres, ela sempre vem na agressão em relação à moral da mulher, em descredenciar ela como mulher, né? Sempre vem, muitas vezes, a grande maioria das vezes, com questões que vão ali acabar levando para a questão sexual, para a questão, ela só está ali porque tem um caso com... Sempre descredenciando exatamente a competência da mulher. E para descredenciar a competência da mulher, nos ataques digitais, vem muito em fazer com que ela tenha medo, vem com ameaça, vem muito fortemente assim, eu sei onde você mora, eu sei quem são seus filhos, então se você for falar isso, e sempre em relação à questão da moral da mulher, geralmente não é num projeto que ela está defendendo, não é, enfim, nas questões ideológicas também muitas vezes não é exatamente a questão política em si, mas vem pela questão, os ataques vêm pela questão moral, né? Por não aceitar, pelo machismo estrutural, que uma mulher vai ocupar um espaço público que muitos não aceitam, que acham que tem que ser sempre de homens. Então, aquilo ali, infelizmente, dói muito em muitas pessoas que têm esse machismo estrutural, né, muito fortemente, que vê através das redes sociais, enfim, da forma digital, um lugar seguro, infelizmente, para poder fazer qualquer tipo de ameaça, enfim, que vai excluir a mulher até de participar daquele processo. Porque a gente não tem uma lei específica falando sobre a questão e coordenando essa questão dos ataques digitais, né? Quanto tempo tem que ser dada a resposta pelas plataformas, quanto tempo tem que sair do ar, qual é a resposta que tem que ser dada. Nós temos, assim, várias leis que incluem, né, a questão digital, mas não temos uma lei específica ainda que faça uma regulamentação mais forte, né, e que a gente consiga realmente dar uma resposta à vítima também com a celeridade maior, porque a gente sabe que uma fake news, quando ela é lançada, ela tem um grau de alcance, né? Assim, eu não sei nem quantas vezes maior do que uma notícia verdadeira, do que realmente uma notícia, né? E ela, para ser desfeita,
aí então é quase um dano irreversível, né? E se for numa campanha de uma mulher, porque geralmente agora, nesse período eleitoral, a gente sabe que as mulheres sofrem muito isso, né? De fake news, e infelizmente até de criar, de botar foto da mulher, enfim, de criar junto, né? Com a IA, coisas inverídicas, né? Mas que aí até serem desconstruídas. Passou a campanha, passou a eleição, ela já perdeu, ela já está adoecida mentalmente, ela já tem toda uma estrutura familiar que muitas vezes não tem também um suporte, que se desfaz por conta de ataques, né, que são feitos, que não tem uma resposta tão, eu diria assim, eficiente, né, no combate, e para que a gente possa estar mostrando a verdade. Então, ainda falta assim, algo mais para que a gente possa dar essa segurança realmente, né, como tem que ser feito, para que a gente possa fazer justiça, né? Senadora, a senhora falou aí muito de fake news, né? E tem uma coisa muito importante para quem está em casa entender que desinformação, gente, não é informação errada, fora do contexto que está ali sendo compartilhada. Ela tem uma intencionalidade, ela tem uma intenção de manipular, de prejudicar, né? De confundir as pessoas. Então, diante, senadora, desse fenômeno da desinformação, você falou também sobre o uso de IA, as deepfakes, né? A gente está em ano eleitoral e a gente sabe que esse vai ser um grande desafio para a Justiça Eleitoral e também para as mulheres candidatas, né? Como é que vocês estão pensando em como lidar com isso em ano eleitoral, como conscientizar a mulher candidata, como também fazer com que a Justiça consiga estabelecer um ambiente justo, uma disputa mais justa? Bem, pensando exatamente nesse ano, né, de eleição, um ano mais difícil, mais complicado, que aparece todo tipo de ataque, né, e todos os tipos de ataque que acontecem na política em si, para nós mulheres ele vem com peso dobrado, né, como sempre, infelizmente. Então, a gente lançou na Procuradoria Especial da Mulher o Zap Delas, que é um canal exatamente para que a gente possa estar orientando, acolhendo, fazendo atendimento virtual, presencial também, sobre quais as condutas que têm que ser feitas a partir ou de uma violência que seja cometida, seja ela virtualmente, ou seja ela física, psicológica, qualquer uma delas. Então, a gente faz as orientações, os encaminhamentos, acompanha também aos órgãos competentes, se for preciso registrar denúncia, e também cobra, né, a resposta para que a gente possa dar segurança a essas mulheres que ali estão procurando e pedindo ajuda, para que a gente possa fazer justiça com a ferramenta que é do Senado Federal, que garante o sigilo dessas mulheres que muitas vezes não têm como ir até uma delegacia ou não se sente segura, né, a procurar realmente, mas através do Zap delas, encontra uma facilidade e uma segurança que a gente dá, com certeza, em garantir o sigilo, em procurar realmente informar e acompanhar todo o procedimento que, se for necessário ser feito. Ou então, a gente também está fazendo, né, e agindo com ações educativas, né? Então, estamos fazendo várias palestras em faculdades, em escolas, em ambientes eleitorais, junto aos partidos também, para que a gente possa estar intensificando ainda mais o que é a violência, o que a gente tem que fazer, se assim se perceber dentro dela, como prevenir também, né, que aconteça, e denunciar. Né, que eu acho que se a gente denunciar, a gente com certeza vai evitar que outras mulheres que venham depois de nós tenham que passar, né, por algum tipo de violência que a gente já vem passando diariamente. Eu digo muito que a violência política, ela não é esporádica, né, ela é todo dia, toda hora, a todo momento. Então, a gente tem que ficar alerta sempre para que a gente não se permita passar por elas sem que seja registrado ou combatido ou rebatido da forma que tem que ser feito, né? Para que outras não sofram e para que fique mais leve para quem vem, né? Eu acredito que nós já estamos aqui porque nós tivemos tantas outras que foram abrindo as portas e que as mulheres todo o Brasil, que possam perceber que elas podem estar na vida pública sem se cobrar, porque não estão na vida privada, porque talvez tenha que deixar o filho numa creche ou tenha que deixar o filho aos cuidados do pai, né? Então, que isso não seja uma cobrança nem um peso, mas que isso seja uma união, né? E realmente uma igualdade de oportunidades, e ela se perceba que pode participar de qualquer momento, pode ser uma senadora, pode ser uma governadora, enfim, pode ser uma deputada, sem culpa de estar ocupando esses espaços públicos.
Primeiro porque eles podem ser ocupados por nós mulheres, ninguém está tomando de ninguém, né? Não existe essa competição, não existe essa briga homem e mulher, briga de sexo, muito pelo contrário. E seria tão simples se a gente só se respeitasse, né? Seria tão simples. Eu digo muito que essa palavra era para ser tão, diga assim, tão fácil no nosso dia a dia. Acho que seria fácil para todo mundo, até para os homens, né? Mas, infelizmente, a gente anda buscando aí por ela sempre, né? Sempre, desde do credencial de você estar no mandato porque tem competência, que você pode estar naquele espaço, desde as candidaturas, enfim, até a gente ter esse verdadeiro reconhecimento, né, que não é dado à mulher, né? Ele é realmente sempre conquistado, com muita luta, provado, né, para que todos possam reconhecer realmente a validade da mulher participando, não só da política, né? Todos os espaços que tem aí decisão de poder também. Senadora, esse ano vai ser um ano muito desafiador, assim, né? Porque a gente ainda também não tem muita certeza de como vai ser essa parceria entre a Justiça Eleitoral, as plataformas, e agora ainda mais com a inteligência artificial também, né? Que na hora que você vai lá, gente, você busca algo, né? Você vê que a IA está te respondendo. Então, dependendo de como a IA for direcionada também, porque afinal a IA alucina, a IA ela dá informação, né? Não é uma informação neutra também, né? Então a gente tem esse desafio. E recentemente eu fui a um evento com ministros do Tribunal Superior Eleitoral e eles frisaram muito sobre a questão do silenciamento da candidatura da mulher, que a maior preocupação hoje deles é esse silenciamento. Senadora, quando a gente fala de silenciar, assim, o que a gente está falando? Assim, é de você nem deixar a mulher participar. Eu digo muito que isso é a pior violência. Ela não é visível, né? Então ela é a que mais acontece, porque muitas vezes a gente deixa levar, exatamente porque silencia, porque ela é silenciosa. Ela nem deixa você participar da decisão, você já é excluída. Né? Então, ela já acontece desde o momento que ele exclui de participar de alguma reunião ou de ser chamada para o jantar onde se decide, não estar participando dos bastidores, porque nós sabemos que na política tudo se resolve e se decide nos bastidores. E aí ela não é chamada para aquele momento dos bastidores porque é mulher. E muitas vezes a gente, vai só uma mulher e tanto homem. Né? Então, ela, de certa forma, ali é a violência silenciosa. Né? Ela nem sabe que não foi chamada. Né? Ela não está nem cotada a ser chamada. Por quê? Porque ela é mulher e só vai ter homem. Então, aquele momento onde se decide, que são os bastidores, muitas vezes ele é totalmente excludente. Né? Ele não tem a participação da mulher. Porque para fora é bem fácil botar, né? Como eu digo, aquela figura decorativa. Estamos cumprindo aqui a cota, enfim, mas de fato, para decidir, aonde se decide, ainda é muito excludente. Essa violência silenciosa, ela é a pior na violência política. Porque quando ela vem, infelizmente, né, chega até a física, ela tem uma visibilidade. Né? Então, você pode rebater, você pode denunciar, você pode falar sobre, né? Vamos até dizer assim. E quando ela é a silenciosa, ela vai só lhe matando sem você nem perceber. Né? Você não sabe nem que está sendo excluída do processo. Então, para mim, eu considero a pior. É a pior de todas. Nem é a psicológica, que a gente também sofre muito, nem é realmente a que a gente nem pode participar. Né? É a silenciosa. Senadora, e pegando uma mulher hoje negra que está na periferia, que é LGBTQIA+, o que a senhora falaria hoje para essa mulher que tem vontade de ser candidata, que quer mudar ali a realidade dela? Como é que ela pode se fortalecer para enfrentar e participar? Eu diria assim, é possível, né? É possível. Nada é fácil, né? Sobretudo para a mulher negra, né? Para a mulher LGBTQIA+, enfim, não é fácil. Né? E se não tiver num parâmetro que foi, né, tido como um parâmetro regular, vou dizer nem normal, né? Um parâmetro regular de sociedade, então já tem um outro grau maior ainda, né, de ser excluído, enfim, de não ser nem de ser silenciado. Então,
Não é fácil, mas é possível, né? Existem várias ferramentas que podem ajudar. E a coragem da mulher, né? Eu acredito muito que várias mulheres que estão se botando o seu nome para ser candidata, elas botam muito, não por vaidade própria, sabe? Elas botam muito para que outras mulheres, ajudar outras mulheres a se perceberem pertencentes àquele espaço. Muitas vezes é muito doloroso para aquela mulher que está botando seu nome, mas ela diz assim, não é por mim. Seria tão mais fácil eu ficar realmente na minha zona de conforto, mas não é por mim, né? Então, são por outras que talvez não estão tendo a mesma oportunidade que eu de participar desse processo, são para que elas percebam que podem participar também. Eu digo muito, são por outras mães, né? São por outras mulheres que não se percebem ainda pertencentes à vida pública. Aí faz com que a gente aguente um pouco mais ali e fazer valer o mandato, fazer valer as oportunidades para que outras se reconheçam naquele mandato, né? E não só se reconheçam como se empoderem e digam, eu também posso ser, né? Eu também posso ser candidata, eu também posso ser uma senadora. Enfim, se essa mulher lá do interior do estado do Ceará conseguiu, por que eu não consigo, né? Então, não é fácil. Sobretudo a mulher negra é muito mais difícil, né? Eu não posso falar, eu não posso tomar o lugar de fala porque eu não sou, mas se eu já sinto dor sendo mulher, né, branca, enfim, tendo privilégios, imagine uma mulher negra que tudo foi negado historicamente sempre, né? Então, com certeza o peso é bem maior. Senadora, inclusive lá no guia, né, da candidata, vocês colocam uma frase da Michelle Bachelet que fala assim, quando várias mulheres entram na política, muda a política, né? Qual que é o recado para quem, então, quer começar essa mudança agora em 2026? Primeiro, vamos lá seguir o guia. E aí, nesse guia, vem desde o que é a violência. Há vários exemplos da percepção do que é a violência, sobre também como ser candidata, desde todas as datas que são estabelecidas, a filiação a partido, tem todo um esquema de, primeiro tem que se filiar, tem que seguir realmente os trâmites, tem que depois cobrar, né, aos partidos que estão filiados também a questão dos seus direitos, que estão garantidos na lei, mas a gente tem que sempre estar cobrando, que é direito ao fundo partidário, direito a ter uma candidatura competitiva, né, que é a nossa intenção. Então, seguir o nosso guia, né, procurar se informar da melhor forma que for, procurar um partido, se filiar e enfrentar a campanha, né? Nós vamos ter uma equipe que vai estar, né, totalmente disponível, tanto para informar, como para auxiliar, como até mesmo para acompanhar durante as eleições aí as nossas candidatas que tiverem necessidade de algum auxílio de informação, de questão jurídica também. Então, a gente vai estar tentando dar esse braço aí, esse suporte para que elas passem por uma campanha com, eu diria assim, menos prejuízo, né? Com mais justiça, com mais dignidade e tendo certeza que vão ser candidatas competitivas, né, e que podem aí sim depois representar muito bem, né, a nossa categoria, né, pode representar muito bem a nós mulheres. É nossa ideia de fazer isso através do Senado Federal. A gente tem aqui também, né, uma proposta que já vem dando certo de parcerias com a Delegacia do Senado, com a Comunicação do Senado, com a Ouvidoria do Senado, enfim, deixa eu lembrar aqui com o que mais, com o Observatório também do Senado. Enfim, nós temos aí essa parceria que a gente está integrando várias ações que são feitas aqui, né, através do Senado Federal, também em prol do combate à violência política de gênero, né? Então, sempre cada um tem um grande papel, está fazendo o seu papel. Agora a gente está integrando para que a gente fique mais forte também nessa defesa, né? Tá certo. Senadora, muito obrigada por participar aqui hoje do Cidadania. E obrigada a você pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Fale com a gente se você tiver alguma dúvida. Antes de compartilhar, verifique. Até a próxima.
Hay muchas cosas que se nos son impuestas socialmente, a las mujeres son peores y mayores las cargas sociales que se nos imponen. Y cuando te replanteas algo tan grande, tan impuesto y tan omnipresente como el amor romántico, surgen muchos planteos de qué es lo que realmente querés. Pero me habían hablado un montón de homosexualidad y nunca me habían dicho, pero mirá que es algo que te puede, de lo que vos podés formar parte. Compartimos un montón de puntos, pero los clics de cada quien son los de cada quien y nos unimos en nada, en las ganas de hacer algo con esos clics y de charlarlo y de contar también las partes que nos angustian de eso y tenernos las unas a las otras ha sido genial en este camino. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, 10 de março, e o Senado Notícias está no ar. O aliciamento de crianças e adolescentes pelo crime organizado é o foco da reunião de hoje da CPI do crime organizado.
Os senadores vão ouvir a juíza Vanessa Cavalieri na sessão marcada para as 9 da manhã. Vanessa Cavalieri é juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, com mais de 20 anos de atuação na área e larga experiência em casos com envolvimento de menores infratores. Ela é referência em segurança digital para menores de idade, em casa e nas escolas. O convite para participar da CPI do crime organizado foi apresentado pelo senador Rogério Carvalho. Ele aponta que a experiência da magistrada pode ajudar os senadores a entenderem como os jovens são aliciados por organizações criminosas. A juíza Vanessa Cavalieri deve falar aos senadores sobre o aliciamento de menores em jogos online e redes sociais no ambiente digital, que ela classifica como mais perigoso do que as ruas. A magistrada defende a modernização do Estatuto da Criança e do Adolescente com a responsabilização das plataformas como um dos pontos principais. E a CPI do crime organizado recorreu da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que tornou facultativa a presença do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em depoimento ao colegiado. Para o senador Fabiano Contarato, presidente da CPI, a comissão tem competência constitucional para convocar testemunhas e investigar possíveis conexões entre atividades financeiras suspeitas e a atuação de organizações criminosas. Segundo ele, a convocação de Vorcaro foi aprovada pelo colegiado da CPI e deve ser respeitada. Agora nós vamos conferir a agenda completa de atividades programadas para hoje aqui no Senado. Agora vamos ver aqui no nosso telão. Às 9 horas, a CPI do crime organizado ouve a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Às 10 horas, na Comissão de Educação, pode ser votado o projeto para incentivar o empreendedorismo jovem nas redes públicas de ensino. Na Comissão de Direitos Humanos, audiência pública sobre a situação de pessoas que ocupavam uma área no Pará, posteriormente transformada na Estação Ecológica da Terra do Meio. Já na Comissão de Relações Exteriores, os senadores devem analisar acordos internacionais assinados pelo Brasil, entre eles um com a Tunísia sobre cooperação em ciência, tecnologia e inovação. E às 2h30 da tarde, o Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Mineração em Terras Indígenas faz audiência pública sobre modelos de participação dos povos indígenas nos resultados da lavra dessa atividade. A CPMI do INSS remarcou depoimentos que estavam previstos para ontem. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, anunciou que vai discutir no Supremo Tribunal Federal a concessão de habeas corpus para evitar que os depoentes deixem de comparecer. Os depoimentos previstos para esta segunda-feira na CPMI do INSS foram remarcados. O depoimento do presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, ficou para o dia 23 de março. A presidente do Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, deve ser ouvida na próxima segunda-feira. Um dos motivos alegados para a desistência é de que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, teria anulado todas as votações em bloco da CPMI, inclusive os requerimentos de convocação. No nosso entendimento, a decisão do ministro Dino, que diga-se de passagem, não é clara, é uma decisão que não ficou totalmente com os detalhes esclarecidos, o que gera uma insegurança jurídica muito grande. A nosso ver, a decisão vale apenas para as quebras de sigilo. O próprio Supremo faz votações em bloco, todas as CPMIs fazem votação em bloco. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande e atrapalha. O presidente da CPMI também quer discutir junto ao ministro do STF, André Mendonça, os critérios para a concessão de habeas corpus. Temos uma audiência marcada com o ministro para a próxima quarta-feira, no final da tarde. Vou levar a ele, primeiramente, um diálogo, o nosso respeito institucional entre os poderes, mas os pedidos de revisão dos habeas corpus, das decisões que permitiram que as pessoas não viessem à CPMI. Isso, para nós, é fundamental para que a gente dê sequência. E eu espero, com toda tranquilidade, que ele ouça e que nos ajude a dar um resultado muito mais positivo nessa investigação que interessa a todo o Brasil.
Foi protocolado nesta segunda-feira pelo Partido Novo um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A justificativa seria a suposta relação do ministro com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, foi protocolado nesta segunda-feira pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O motivo seria a suposta relação do ministro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O senador Eduardo Girão repercutiu o assunto no plenário do Senado. Estão todos aqui para dar entrada num pedido novo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por indícios de corrupção, por obstrução de investigação de organizações criminosas, tudo respaldado, que primeira vez que um governador tem a coragem de entrar com pedido de impeachment. O Partido Novo também protocolou uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes. O senador Eduardo Girão também protocolou uma representação no Conselho de Ética para afastamento imediato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O motivo, de acordo com o senador, seria a omissão institucional e abuso da prerrogativa do seu poder de presidente. Nós precisamos fazer um chamamento às pessoas de bem, para de que forma ordeira, pacífica, participe desse processo, reivindicando aos seus parlamentares que se posicionem com relação ao que está acontecendo, porque é um silêncio ensurdecedor e injusto que acontece nessa casa. Eu espero que a partir dessa representação que nós faremos daqui a pouco no Conselho de Ética, outros partidos também entrem nessa. Outros senadores também se manifestem. Ou será que está tudo certo? O senador Alessandro Vieira informou que protocolou nesta segunda-feira um pedido para a abertura de uma CPI para investigar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no caso Master. Ao todo, 35 senadores assinaram o pedido de CPI. Representantes de entidades que defendem os direitos das pessoas com doenças raras foram ouvidas em audiência pública interativa da Comissão de Direitos Humanos. As doenças raras atingem cerca de 15 milhões de brasileiros que, além das limitações decorrentes das patologias, sofrem também com a discriminação e o preconceito. Num depoimento emocionado, a presidente da comissão, senadora Damares Alves, criticou o preconceito e a discriminação contra portadores da síndrome de Prader-Willi, citando um recente caso de bullying numa escola do Ceará. A semana passada, o Brasil se surpreendeu com uma história de um menininho dentro de um banheiro, numa escola no Nordeste, em que os colegas prenderam o coleguinha dentro do banheiro e fizeram ele comer 7 fatias de bolo, num dos mais terríveis atos de bullying que eu já vi. Não queiram assistir às imagens. E os colegas riam, todo mundo riam, o Brasil inteiro acompanhou essas imagens, mas o Brasil não sabia que o menino tinha Prader. Mas vocês pensam que é só o Prader? Fale com as mães que estão aqui. Fale com as famílias que estão aqui. Que além da gente enfrentar todos os dias o desafio para o tratamento, para a inclusão, além da gente enfrentar todos os dias as dores de nossos filhos, de nossos netos, de nossos sobrinhos, a gente também tem que lidar com o preconceito, a discriminação, o bullying e a exclusão. A representante da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras criticou a cobertura deficiente dos centros de referência nas regiões norte e nordeste do país e a falha na liberação de medicamentos pela Anvisa. O que nós precisamos agora, senadora? Isso eu gostaria que a gente levasse isso como encaminhamento, que a gente precisa realmente de celeridade regulatória na Anvisa. A gente precisa ter um fortalecimento da pesquisa clínica no Brasil. A gente precisa ter uma estruturação real dos centros de referência, eles precisam conversar entre si para que as coisas aconteçam. Reconhecimento institucional das associações.
Gente, a gente faz um trabalho gigante. O Estado deveria nos olhar com um diferencial, deveria investir no nosso profissionalismo, porque eu vou ser muito honesta, nós somos profissionais. A gente chega a entender muito mais do que um médico, a gente passa a entender sobre doença rara. Investir no diagnóstico precoce realmente é investimento. Tudo que a gente faz pelo raro precocemente é investimento. Pesquisa clínica, tratamento precoce, tudo isso vai causar um grande impacto financeiro no sistema, porque o sistema não vai se sobrecarregar, porque a gente vai ter um diagnóstico precoce, evitar sequelas, a família toda vai ter uma condição melhor. Uma coisa que é pouco dito, mas que a gente entende muito bem, é que a doença rara não acomete somente o raro, a família fica doente. Ai da causa se não fosse vocês. Eu sei o que eu estou falando. O parlamentar, ele vem e vai embora. Essa turma toda que está aí hoje pode não estar daqui no final do ano. Daqui 7 meses o Brasil pode mudar, pode a metade da Câmara e do Senado não estar mais aqui. Pelo menos o Senado, 2/3 vão à reeleição. Mas as instituições permanecem. O trabalho de vocês precisa ser reconhecido. 8h41. Essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Daqui a pouco nós voltamos com a primeira atividade legislativa do dia, provavelmente a CPI do crime organizado. Enquanto isso, acesse aí as nossas redes sociais, fique com a gente, voltamos já já. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos: mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Dia
acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente,
Né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A situação do Banco Regional de Brasília, o BRB, continua gerando debate político e econômico aqui no Congresso Nacional. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto que autoriza a capitalização do banco por meio da transferência de imóveis do governo local. Aqui conosco no estúdio está o senador Exalci Lucas, que é do PL do Distrito Federal e vai falar conosco sobre esse tema. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, como que o senhor avalia essa decisão, essa aprovação dessa proposta pela Câmara Legislativa aqui do DF? Bem, nós estamos diante aí do maior escândalo financeiro do país, que é o Banco Master, e o maior escândalo financeiro do DF, que é a questão do BRB. Né? Então, a gente vem acompanhando já há algum tempo. Eu tive já no BRB, falando com o ex-presidente, agora com o presidente. Mas, na prática, o que a gente apurou é que houve realmente uma fraude de bilhões e bilhões, porque o BRB investiu bilhões. Eu até perguntei ao presidente como um banco pode investir 12, 14, 16 bilhões sem checar se tem garantia, se tem documento, porque na prática foi isso, né? Só o fundo Tirré vendeu para o Master e o Master não pagou e não recebeu nada por 6 bilhões e 200 e esses 6 bilhões foi vendido para o BRB por 12,200. Então, quer dizer, só aí você vê. Agora, depois que eu perguntei isso, ele me disse que realmente o que eles faziam, eles fatiavam os investimentos, porque até um determinado valor não precisava ter autorização do Conselho
né, das auditorias, etc. Então, eles foram fatiando e virou uma pirâmide financeira. Na prática, o rombo é muito grande. Evidente Qual é o valor do rombo? Qual é o... Olha, no DF, aqui o BRB, vai ser no mínimo de 10 bilhões, pelo que a gente sabe agora, né? Agora, vai depender muito ainda de retirada de recursos, uma série de consequências que estão acontecendo. Uma forma que o presidente encontrou foi encaminhar para a Câmara, né, alguns imóveis do GDF, que na prática é da população de Brasília, para a constituição de um fundo imobiliário, mas dando autorização, se for necessário, à venda e tudo mais. Há uma série de inconsistências no projeto, inclusive tem uma norma técnica da própria Câmara que elenca vários problemas. Primeiro, os imóveis não foram avaliados individualmente. Então, quer dizer, está se aprovando um projeto de 6 bilhões e 600, sem saber exatamente quanto vale cada terreno individualmente. Segundo, você tem terrenos de utilidade pública, como o da CAESB e da SEB, que é a Companhia de Energia e de Água. Então, como você vai vender, né, esses terrenos que é de utilidade pública, né? Você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um valor para empréstimo. Então, o valor desse projeto é superior ao percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem essa irregularidade. Segundo, né, teria que passar pelo Conselho de Administração da Terra Cap os terrenos da Terra Cap. Então, há uma série de irregularidades, né, contrariando a lei orgânica e também a legislação local, que realmente impediria a votação da forma como foi feito. Porque alguns dizem, inclusive, que esses imóveis valem muito mais do que 6, pode valer 20. E aí? Você está passando para o BRB uma carteira de 20 por 6. Então, é evidente que durante a votação teve algumas emendas e tal, mas não sei nem se isso vai resolver, porque o rombo é tão grande, porque a questão financeira não é simplesmente o valor que foi aplicado e perderam. Né? Quando você tem, por exemplo, hoje o ativo do Banco Master no BRB é mais de 20 bilhões. Então, o prejuízo é mais do que 11 bilhões. O banco tem que registrar isso no balanço como provisão de prejuízo. Isso aí compromete um monte de liquidez, credibilidade, uma série de coisas. Então, foi aprovado, 14-10, bem apertado, mas vamos ver se a expectativa do banco é criar o fundo imobiliário, porque o que tem que ser feito agora é integralização em dinheiro, não é imóvel. Né? Então, o Banco Central não vai aceitar imóvel para cobrir esse rombo. Então, eles vão ter que levantar recurso através de um fundo imobiliário, as pessoas vão ter que investir nisso, né, no BRB, para ele poder gerar recurso para integralizar o capital. Então, não sei também se o BRB, porque tem o prazo agora, ele tem que apresentar o balanço agora dia 31 de março. E eu não sei se é um tempo suficiente para criar o fundo e também as pessoas investirem no fundo com essa desconfiança toda que está aí. Se até essa data isso não for viável, não conseguir comprovar, há riscos do BRB ser liquidado e quais seriam os riscos? Se não tiver uma solução para isso, você tem duas opções, ou liquidação ou federalização, né, que o governo federal, em princípio, manifestou que não tem interesse. E é difícil mesmo, como é que você vai pegar uma Caixa Econômica, Banco do Brasil, para comprar uma instituição, né, com um rombo desse tamanho? Então, pode acontecer a liquidação se não for resolvido. Esse projeto que é aprovado ontem é uma tentativa de salvar o banco. E o mais grave, né, durante essa gestão, o BRB passou a ser o operador dos programas sociais. Então, tem mais de 35 programas do GDF que são operados pelo BRB, como, por exemplo, o cartão escolar, né, o Vale Transporte, aquele cartão do transporte, o Na Hora. Então, tem o Farmácia Popular, tudo isso, quem faz a gestão é o BRB. Então, na medida que ele não tem recurso, né, o recurso é insuficiente, não tem caixa, você acaba comprometendo toda uma estrutura do GDF. Então, a coisa é grave, né? A situação é muito grave. Por isso que eu digo, foi o maior escândalo financeiro e político, né, que aconteceu no Distrito Federal. O que a bancada do Distrito Federal aqui no Congresso pode fazer? E, na sua opinião, o que deveria ser feito, além dessa medida da Câmara Legislativa, que o senhor considera, né, talvez não seja ideal? O que, na sua opinião, poderia ser feito e que a bancada do Distrito Federal poderia fazer aqui? A primeira coisa é pressionar, como eu fiz. Eu fiz uma carta para os deputados distritais exigindo, né, que eles cumpram a obrigação deles.
O deputado distrital, ele tem o papel de legislar e fiscalizar. Então, não é uma liberação, uma liberdade, não. É uma obrigação do parlamentar de fiscalizar. Então, primeiro, eles autorizaram a compra do banco. Foi um cheque em branco, né? Votaram, né, a pedido do governador. O governador fez todo um trabalho para isso. E agora vê as consequências. Aí, esses 14 votaram novamente num cheque em branco de novo, porque na medida que você passa esse patrimônio que é do povo de Brasília para um fundo, para o BRB, você está cobrindo realmente um déficit privado. O que a gente tem que observar é que esses gestores, os maus gestores, precisam pagar por isso. Então, quem tem que pagar a conta não é a população do DF, seriam os gestores, inclusive o governador. Acho que ele tem muitos bens que foram adquiridos depois da posse dele, que ele poderia colocar também como garantia. Você tem, por exemplo, o centro administrativo, né, que foi colocado também, mas é uma PPP que foi feita, que está na justiça até hoje, né, que não pode dizer que é um patrimônio do GDF, ainda está judicialmente. Então, tem várias coisas também que foram colocadas que pode comprometer o fundo, das pessoas não quererem investir nesse fundo para salvar o banco. Mas a gente precisa salvar o banco, mas a gente tem que apurar as responsabilidades e tentar realmente cobrar de quem causou tudo isso, porque foi fraude mesmo, teve participação de funcionários do banco, né, que precisa ser responsabilizado, inclusive o próprio governador. O senhor faz parte do grupo da CAI, né, que está acompanhando essas investigações, a Comissão de Assuntos Econômicos, e na audiência que teve com o representante da CVM, né, o senhor foi bastante contundente nas suas perguntas em relação à responsabilização dos gestores, inclusive dos políticos, né, do governador, mas principalmente em relação aos gestores, se a CVM atuou, de que forma que isso foi, a fiscalização disso tudo. Já há alguma resposta em relação a isso, Stanley? Não, já respostas assim, sem a comprovação, sem os documentos. Uma resposta muito subjetiva, porque tem muita coisa sigilosa que, em princípio, não foi informada ainda. Mas a gente quer saber de tudo isso, documentos sigilosos também. Agora, a gente detectou na conversa com o Banco Central e com a CVM de que nós temos um limbo aí de legislação. A gente não sabe, né, não tem uma legislação assim bem definida das responsabilidades. Então, por exemplo, a gente sugeriu, inclusive, que o Banco Central pudesse fiscalizar esses fundos todos. Mas não adianta dar atribuição para o Banco Central se lá não tem pessoal e se eles não têm orçamento. A CVM, que é responsável pela auditoria desses fundos, que não são estruturantes, que são esses fundos que geraram essa corrupção toda, tem duas ou três diretorias abertas há alguns meses, que não tem diretor. Também tem falta de pessoal, tem falta de orçamento. Então, a gente precisa corrigir isso, né, na legislação, no orçamento dessas instituições, para, pelo menos, fazer com que não aconteça mais o que tem acontecido. Senador, e há alguma proposta dentro da CAI, dentro desse grupo de trabalho, para oferecer alternativas, proposições legislativas, projetos de lei e aperfeiçoamentos tanto no Banco Central quanto na CVM para evitar que isso se repita? Sim, exatamente. O papel desse grupo, né, da CAI, dessa comissão da CAI, é exatamente melhorar a legislação, né, e fiscalizar, mas a mudança da legislação é fundamental. Senador, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nas investigações. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nosotros, digamos que nos estamos construyendo dentro de toda esta limitación que existe nuestra propia libertad o nuestra propia liberación. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande.
A outra parte da palavra é Inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império.
A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada sua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento teu suar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. É o que eu sempre falo com os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora, pavimento o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso,
A mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, gente, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque se muito tempo a gente fica nessa coisa de cura, nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira, é ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né,
a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa, então significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto. Nove horas e 20 minutos, você que está acompanhando a TV Senado, neste momento está começando a reunião da CPI do crime organizado, que hoje vai tomar o depoimento da juíza Vanessa Cavalieri. Ela é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da vara da criança, da infância e da adolescência, e presta depoimento hoje à CPI. Vamos acompanhar a reunião. Aprovação da ata, 10ª reunião, realizada no 25 de fevereiro de 2026. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada esta ata, será publicada no Diário do Senado Federal. Convido a tomar... Presidente, eu queria levantar só uma questão de ordem antes de começar a oitiva. Com a palavra, senador Sérgio Moro. Vossa Excelência. Dada a dinâmica dos trabalhos que nós temos aqui verificado, eu formulei um requerimento ontem, 246/2026, e gostaria de pedir que fosse incluído na pauta de amanhã. Sei que já foi publicada, mas tem precedente dessa mesma comissão, que já houve inclusão na pauta anterior, da última reunião deliberativa. Requerimentos também foram apresentados na véspera. É um pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Arlim, fundo de investimento. E na linha investigatória definida também por Vossa Excelência, das conexões com o crime organizado do senhor Daniel Vorcaro e do Banco Master, ela se enquadra exatamente. Então, já que teremos a deliberativa amanhã e ainda temos tempo para fazer essa inclusão, para que ninguém fique surpreendido pelo requerimento, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a possibilidade de incluir. Conversei, inclusive, com o senador Alessandro e com o senador Mourão, ambos concordam com essa inclusão para amanhã. Perfeitamente, senador. Essa presidência acolhe a manifestação de Vossa Excelência e, no momento oportuno, eu vou me manifestar e está mantida a pauta de amanhã com oitiva e deliberação. É claro que isso eu sempre falei que apenas em casos excepcionais é que essa presidência voltará a incluir ou permitirá a inclusão extra-pauta. Pode ficar tranquilo que isso eu vou analisar até amanhã. Existem outros requerimentos, inclusive do próprio relator, que está sendo objeto ainda de análise por essa presidência. Eu peço apenas a compreensão de Vossa Excelência, no sentido que aguarde isso no momento oportuno para que eu faça essa inclusão. Só uma referência, nós estamos vendo, presidente, um movimento de obstrução das investigações dessa comissão, que tanto Vossa Excelência como o senador Alessandro se resignaram, a meu ver, uma interferência indevida do Poder Judiciário sobre a compreensão do alcance das atribuições dessa comissão, e aqui nós temos um requerimento que se insere bem na linha, Vamos investigar o crime organizado e as conexões deles com as pessoas que lavam dinheiro para o crime organizado, que não adianta nada também nós ficarmos aí discutindo operações de submorro, que são importantes ali, porque criminosos estão lá e tem que ter o enfrentamento, infelizmente, mas aqui nós temos uma situação clara de lavagem de dinheiro, e que, de certa maneira, resgata também o papel, nós reafirmamos daí a nossa importância de comissão. Olha, nós temos a responsabilidade de definir o alcance dos da nossa investigação aqui, não é um órgão externo para fazer isso. Então, entendendo a compreensão de Vossa Excelência, eu só insistiria que nós pudéssemos fazer essa inclusão desse requerimento em específico. Perfeitamente, senador. E antes de fazer o convite para que a convidada tome assento à mesa, eu só queria deixar mais uma vez claro a essa comissão o meu comportamento obedecendo os princípios que regem a administração pública. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe. Às vezes que eu tenho que fazer qualquer intervenção
às vezes mais contundente ou mais dura, é para cumprir aqueles mandamentos constitucionais previstos explicitamente no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu acho que essa comissão tem um momento, e pode ter certeza que dessa presidência, Vossa Excelência, como os meus colegas, como depositaram confiança em mim para que eu pudesse presidir, assim o farei, porque eu não canso de dizer que essa comissão tem que prestar um serviço mais de proatividade e subir mais uma vez, deixar de ter uma ação muito contundente na periferia e subir ainda para o andar superior, que é onde que estão, infelizmente, umas condutas que chegam em instituições que são de Estado e que podem contaminar, e que um grande prejudicado nesse tipo de comportamento criminoso, quando envolve participação de instituições no crime ou em condutas de lavagem de dinheiro, é a população que mais sofre, que mais precisa e que precisa de políticas públicas. Eu sempre vou reafirmar isso, e isso transcende a qualquer campo ideológico partidário. Isso é uma convicção que todos nós devemos permear. Aliás, todo servidor público deve permear, porque esse é o munus públicos de um servidor público, que não é diferente para um agente político, que nós temos que cumprir o que determina a Constituição Federal. Convido a tomar assento à mesa a senhora Vanessa Cavalieri, a quem eu agradeço imensamente o comparecimento a esse Senado Federal e vamos aguardar a doutora Vanessa Cavalieri a proceder a... Isso eu passo para a minha equipe, por favor. Mais uma vez, eu quero ressaltar que a oitiva da senhora Vanessa Cavalieri deu-se pelo requerimento 120 de 2025, de autoria do querido senador Rogério Carvalho, a quem aqui eu agradeço e manifesto minha manifestação de apreço e apoio. Com a palavra, a doutora Vanessa Cavalieri, pelo tempo regimental de 20 minutos para sua exposição, claro, havendo necessidade e com as interlocuções e as intervenções dos colegas senadores e senadoras, esse tempo poderá ser expandido. Com a palavra, doutora Vanessa, e bem-vindo ao Senado. Muito obrigada, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer aos excelentíssimos senadores pelo convite para estar aqui. E eu queria começar falando um pouco sobre o meu trabalho, o que eu faço e por que eu estou aqui hoje. Eu trabalho como juíza no estado do Rio de Janeiro há 21 anos e há 11 eu sou a juíza titular da Vara da Infância e Juventude, a única da capital do Rio de Janeiro, responsável pelo processo e julgamento dos adolescentes infratores da segunda maior capital do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo são 6 juízos, são 6 varas da infância fazendo o mesmo trabalho que no Rio, uma única vara é competente. Evidentemente que isso é muito trabalho e há desafios, mas há também uma grande vantagem no fato de eu ser a única juíza responsável por esse tema. Eu tenho um ponto de observação do fenômeno da delinquência juvenil e do envolvimento de jovens no crime muito privilegiado, porque eu tenho todos os dados da capital do Rio de Janeiro, uma cidade com 8 milhões de habitantes, com os problemas de segurança pública que os senhores certamente conhecem tão bem quanto eu. E, ao mesmo tempo que eu tenho esse banco de dados que me permite olhar o fenômeno com distanciamento e perceber que existe algo em comum entre todos os adolescentes que chegam ao sistema de justiça, eu também tenho a oportunidade de conversar com cada um desses adolescentes individualmente, olhando no olho de cada um e escutar as suas histórias nas audiências de apresentação, nos interrogatórios deles. E o que eu percebi ao longo de mais de uma década trabalhando nesse lugar é que existe uma trajetória de vida comum a todos eles. Todos eles passam pelo mesmo percurso que começa muitas vezes ainda dentro da barriga da mãe, até o momento em que eles chegam à vara da infância respondendo por um ato infracional. E é um percurso em que eles são
invisibilizados e a falta de políticas públicas que podem mudar esse cenário. A gente vive hoje no Brasil uma situação que muitas vezes parece não percebida pelos órgãos responsáveis, principalmente pelo Poder Executivo, que muitas vezes tem uma atuação focada na segurança pública, focada no criminoso adulto, quando ele já faz 18 anos e vai para o sistema carcerário, e esquece que a grande maioria das pessoas que hoje estão presas ou estão envolvidas nas organizações criminosas ou que já perderam a vida ainda jovens, antes de chegar aos 30 anos de idade, não começaram a se envolver com o crime quando fizeram 18 anos. Eles começam a se envolver timidamente com a prática delitiva com 11, 12, 13 anos de idade. E, nesse momento, a gente tem uma janela de oportunidade que permite fazer uma intervenção eficaz e mudar essa trajetória. Só que, infelizmente, o poder público não tem olhado para essas oportunidades. É muito mais fácil, infinitamente mais fácil, tirar um menino de 12, 13, 14 anos que está começando a trabalhar como vapor na boca de fumo, vendendo droga no varejo. Não sei se em todo o Brasil se chama assim, mas no Rio de Janeiro, o nome que a organização criminosa, tráfico de drogas, dá para aquele menino que vai vender droga na boca de fumo, no ponto de venda de drogas, é vapor. Então, quando ele começa a trabalhar como vapor, ou como eles chamam radinho, que é quem fica com radiotransmissor, fazendo o controle ali de quem chega, de quem sai, se a polícia entrou, o que precisa de droga para vender, é muito fácil fazer uma intervenção na vida desse menino e tirar ele do tráfico de drogas. Difícil é a gente prender o dono do morro. Difícil é tirar um Marcinho VP, um Fernandinho Beiramar do envolvimento com a facção criminosa. Só que mesmo o Marcinho VP, mesmo o Fernandinho Beiramar, um dia foram meninos de 10, 11, 12 anos que não viram outra possibilidade, outra oportunidade na vida a não ser caminhar através da delinquência. Quem é esse menino? Eu fiz um mapeamento em 2019, porque eu colho todos os dados biopsicossociais de todos os adolescentes que chegam. Quem é esse menino que chega ao sistema de justiça? É um adolescente que nasceu numa família que não teve acesso à política pública, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a política pública número 1 no Brasil e que vem sendo ignorada por todos os setores políticos até agora. Planejamento familiar. É um menino que nasceu numa família que não teve acesso a planejamento familiar. E, infelizmente, eu cheguei à conclusão que o planejamento familiar é o maior tabu da sociedade brasileira. Não interessa nem a direita e nem a esquerda falar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente fala sobre planejamento familiar, alguns setores progressistas escutam porque querem escutar, querem fazer eugenia e proibir os pobres de terem filho. E muitos setores da direita escutam, querem legalizar o aborto, quando o planejamento familiar não é nem proibir pobres de ter filho e muito menos legalização do aborto. Planejamento familiar é garantir a qualquer mulher e a qualquer homem, mas principalmente as mulheres, que acabam sendo quem decide levar a gravidez adiante ou não, o que todas as mulheres nesta sala, inclusive eu, têm direito: escolher se querem ser mães, quando querem ser mães, quantos filhos querem ter. Infelizmente, esse direito no Brasil só é garantido às mulheres privilegiadas. E esse menino nasce numa família onde não houve planejamento familiar. Na grande maioria das vezes, a mãe dele foi uma mãe ainda adolescente. E a gravidez na adolescência é o fator número 1 de abandono escolar por parte das meninas. O Unicef tem um estudo que demonstra que a criança que nasce de uma mãe adolescente, ao chegar na adolescência, tem um risco muito mais alto de se envolver com crimes e ter morte violenta ainda na adolescência. Esse menino está numa família monoparental feminina. Ele não conhece o próprio pai, ou quando conhece, não tem nenhuma convivência. Os homens da família, os pais desses meninos, não participam da vida do filho. Não encontram com ele, não educam e não dão nenhuma assistência, nem emocional e nem material. Esse menino estuda numa escola sem nenhuma qualidade. Essa mulher, ela tem vários filhos. Então, enquanto a média de filhos das famílias brasileiras, medida pelo IBGE, é de 1,6 filhos por família, os adolescentes infratores da cidade do Rio de Janeiro têm, em média, 5 irmãos. São famílias com 6 filhos, de uma mãe
que não tem marido, não tem pai, não tem homem em casa para ajudar a cuidar dos filhos. E também não tem nenhuma rede de apoio. É uma mulher que, porque na maioria das vezes foi mãe adolescente, abandonou a escola e também não tem acesso ao mercado formal de trabalho. Ela trabalha em empregos informais, como empregada doméstica, faxineira, vendedora ambulante e etc. E com quem ficam as crianças quando ela precisa sair para trabalhar, para colocar comida dentro de casa? Muitas vezes ficam sozinhas ou com uma vizinha que cobre ali R$100 para tomar conta das crianças da comunidade. Muitas vezes ficam com os filhos mais velhos, que são outras crianças, que tomam conta dos irmãos. Não há creche suficiente para todas as crianças do Brasil. As que mais precisam não têm acesso à creche. Quando ele vai para a escola, ele recebe uma educação pública de péssima qualidade. Semana passada eu fiz uma audiência em que um professor prestou depoimento, comentou. Ele é responsável pela aceleração, né, pelos alunos que têm defasagem. Ele falou que ele tem alunos no 7º ano que não sabem ler e escrever. Uma das perguntas que eu sempre faço ao adolescente que chega respondendo por ato infracional é se ele está estudando ou não. E caso ele tenha abandonado a escola, eu pergunto em que série ele parou. 78% dos adolescentes infratores largaram a escola, abandonaram a escola no 6º ano. E por que no 6º ano especificamente? Porque até o 5º ano tem aprovação automática. Então, eles são aprovados, mesmo sem saber ler e escrever. Quando ele parou de estudar, no 6º ou no 5º ano, eu pergunto, você sabe ler e escrever? E eles me respondem, eu sei copiar o quadro. Mas você sabe ler o que você copiou? Não, não sei ler. Então, eles não recebem uma educação, não é uma educação de excelência do nível de uma escola bilíngue, particular, internacional. É o básico, eles não sabem ler, escrever e fazer contas de matemática depois de ter permanecido 5, 6 anos na escola. E é claro que esse menino, que não consegue nem entender o que a professora está falando na sala de aula, não vai permanecer na escola até o 3º ano do ensino médio para depois tentar entrar numa faculdade com vaga de cotas de alunos públicos ou de alunos negros. Ele tem uma urgência. A urgência dele é profissionalizar-se, é trabalhar, é ter autonomia financeira, é ganhar dinheiro. E enquanto não há vaga de jovem aprendiz para esse jovem pobre, tem uma empresa onde nunca faltam vagas. Essa empresa é uma organização criminosa chamada de tráfico de drogas. No comando vermelho, sempre há vagas. No 3º comando, sempre há vagas. E esse menino, então, começa a trabalhar. E aí, se ele não abandonou a escola ainda, é um passo. Porque no tráfico de drogas, não tem carteira assinada e não tem direitos trabalhistas. Ele trabalha 12 horas por dia, de 8 da manhã até 8 da noite, ou de 8 da noite até 8 da manhã, de domingo a domingo. Para ganhar, no final da semana, um valor de R$200, é o que ele ganha como radinho, ou R$200 pela carga de drogas que ele vende. Se ele vende uma carga de cocaína, de maconha, de crack, ele ganha R$200. Às vezes leva 2, 3 dias para ganhar R$200. Se os senhores fizerem a conta junto comigo, vossas excelências vão ver que, se ele estivesse trabalhando como jovem aprendiz, ele estaria ganhando a mesma coisa, com uma carga de horário muito menor do que ele ganha no tráfico de drogas. Então, é uma falácia, é uma mentira que a gente escuta repetidamente, dizer que ele vai para o crime porque é sedutor o que ele ganha lá, a vantagem financeira sedutora. Ele não tem referência, ele não tem profissional que ele possa olhar e admirar. O profissional que ele admira é o traficante, dono do morro, dono da boca, que é o homem poderoso dentro da comunidade, com quem todas as mulheres querem sair e que todos admiram. Quando a gente consegue uma vaga em jovem aprendiz para esse menino, por exemplo, no escritório de advocacia, ele diz que o sonho dele é ser advogado. Se a gente consegue colocar ele trabalhando com o CFO de uma empresa, ele quer ir para o mercado financeiro. Ele passa a ter outras referências, né? E aí a gente continua enxugando gelo. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem uma fila de espera de adolescentes que cometeram atos de extrema gravidade, que estão sentenciados com medida socioeducativa de internação por mim e pelos meus colegas juízes auxiliares. E temos mais de 200 adolescentes na fila de espera, porque temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a superlotação no sistema socioeducativo. O Rio de Janeiro tem a situação peculiar de ser o estado da federação com menor número de vagas per capita
3 vagas de internação a cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 82. Então, os adolescentes ficam em casa, quietinhos, comportados, indo para a escola, esperando aparecer a vaga da internação e repetindo as suas passagens pelo tráfico de drogas. No Rio de Janeiro está acontecendo um fenômeno bastante interessante que está se repetindo em todo o Brasil. O número de adolescentes infratores caiu vertiginosamente após a pandemia. O CNJ encomendou um estudo a um instituto de pesquisa que não conseguiu concluir a causa dessa redução. Eu tenho uma hipótese. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, proibiu o roubo de celular nas praias da Zona Sul. Primeiro descumprimento, o adolescente é espancado. Segundo descumprimento, ele é morto. Eu já recebi adolescentes na minha vara que chegaram lá com a mão a ponto de necrosar porque tinham tomado tiro na mão, porque roubaram o celular em Ipanema, no Leblon. Na Barra, não está proibido. Então, o aumento de roubos e furtos celulares na Barra da Tijuca foi enorme. O que está acontecendo? Esses meninos estão sendo mortos pelo tráfico, pela milícia, e as polícias, a polícia militar principalmente, e principalmente no interior, a gente tem esse relato dos juízes do interior, a polícia está parando de apreender adolescentes em flagrante. Por quê? Porque não tem vaga. Mais de 200 adolescentes aguardando vaga de internação provisória. O adolescente ri na cara do policial militar que faz a apreensão. E a consequência disso é que eles ou morrem, muitas vezes antes de chegar aos 18 anos, eu tenho o hábito de, quando o processo está paralisado, aguardando localizar o adolescente, a gente faz uma busca pela certidão de óbito e, frequentemente, eu extingo o processo pelo óbito do adolescente. Ou ele acaba fazendo 18 anos e vai se envolvendo cada vez mais na criminalidade, porque a mensagem que nós, o poder público como um todo, estamos passando para esse adolescente é que o crime compensa. Não há consequência para a prática do crime delitiva. E, por fim, a gente tem o segundo grande problema, que é, depois que esse adolescente cometeu esse erro, cometeu esse deslize, errou e vai ser responsabilizado e merece ser responsabilizado. E só para os senhores entenderem, assim, quem conhece meu trabalho de perto, eu sou uma juíza considerada, e, por exemplo, pela Defensoria Pública, uma juíza linha dura. Eles acham que eu sou muito dura com os adolescentes, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem dizer que eles são vítimas da sociedade. Eu acho que a gente precisa responsabilizar e ensinar eles desde a infância e a adolescência que o que a gente faz tem consequências para que eles possam se tornar adultos funcionais, que vão trabalhar, que vão produzir riqueza para o país, que vão ter uma vida boa, que não vão prejudicar ninguém, porque é bom para eles e é bom para toda a sociedade. Só que o sistema socioeducativo está completamente abandonado. E o sistema socioeducativo no meio aberto, que é a primeira medida que o adolescente pode receber de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o tráfico de drogas é um crime, na maioria das vezes, cometido sem violência ou grave ameaça, a não ser que ele tenha usado arma de fogo, que na maioria das vezes esse menino que está começando a trabalhar ainda não tem arma de fogo. Ele recebe uma medida em meio aberto, cuja competência para executar não é dos Estados-membros, é dos municípios. E a gente vê constantemente os prefeitos, inclusive vários prefeitos do Rio de Janeiro, de todos os partidos políticos e do Brasil inteiro, colocando a segurança pública na conta dos governadores dos estados, que têm, sim, muita responsabilidade. O sistema socioeducativo no meio fechado está completamente abandonado. Mesmo não havendo mais superlotação, os meninos mal saem do alojamento, não fazem uma atividade esportiva lá dentro, muitos não frequentam a escola, saem, quando muito, para fazer a sua refeição e voltar. Porém, não existe na quase totalidade dos municípios do Brasil programas socioeducativos no meio aberto nos municípios. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do SINASE prevêem e que querem que aconteça é que esse adolescente que, por exemplo, cometeu um furto de um celular
ou causou um dano, ou estava andando num carro roubado e aí recebeu ali uma medida por receptação, ou começou a vender drogas na boca de fumo, é que ele receba um plano de vida, um projeto de vida, possa ser elaborado para ele um projeto de vida. Que ele seja, então, recebido no CREAS, que é o órgão que vai executar a medida em meio aberto, e o gestor ali, um mentor, alguém possa conversar com ele o que o pai e a mãe deveriam fazer, o que nós que temos filhos, eu sou mãe de 2 meninas, eu tenho uma filha de 17 e outra de 18, o que eu faço com as minhas filhas? O que o pai delas faz com elas? Conversar sobre o projeto de vida. Qual o seu sonho? Como é que a gente vai fazer para você conseguir atingir seu sonho? Quando a gente pergunta para esse menino qual o sonho dele, o que ele tem vontade de fazer, a maioria não tem nenhum sonho. Quando tem, o sonho é ser jogador de futebol. Claro que famoso e milionário, né? Muitos nem sabem jogar bola, mas querem ser jogador de futebol. Não tem plano B. E o trabalho do meio socioeducativo aberto é fazer esse plano B. É conversar com ele, identificar habilidades, entender quais são os pontos de risco para ele. Ele está trabalhando no tráfico por quê? Porque ele é usuário de drogas e tem uma dívida para pagar, então ele precisa de tratamento de drogadição. Por que ele abandonou a escola? Talvez ele tenha um déficit de aprendizagem não diagnosticado e ele precisa de tratamento. Muitas vezes questões de saúde mental não diagnosticadas. A família está muito vulnerável e ele precisa ajudar com renda. Então, programas de assistência social. Não é difícil fazer esse plano. Mas, infelizmente, isso não acontece. Na prática, esse menino volta e eu pergunto, você cumpriu sua medida anterior? Cumpri. Como é que foi? Eu ia lá assinar um papel. Ele vai no CREAS uma vez por mês, fica meia hora, assina um papel e vai embora para casa. Se assinar papel mudasse a vida de alguém, a gente nem precisava que existisse o CREAS, né? Então, senhores, eu quero me colocar à disposição para poder contribuir com o que eu puder, com a minha experiência e com a minha visão. Mas eu acredito que, para concluir, eu acredito que a gente precisa de algumas políticas públicas capazes de mudar esse cenário no Brasil. Como eu disse, não é difícil a gente fazer uma intervenção precoce, é difícil fazer a intervenção quando ele já está muito envolvido com a criminalidade. E as políticas públicas mais urgentes no Brasil são o planejamento familiar, acessível a todas as pessoas, reforma da educação. Não é possível que a gente continue tendo um único objetivo do estudante brasileiro, que seja chegar à faculdade. Esses meninos não vão chegar à faculdade e não querem chegar à faculdade. A pergunta que eu mais escuto na audiência, quando eu sentencio esse adolescente, é: doutora, a senhora me arruma um jovem aprendiz? E na maioria das vezes eu não consigo, porque as empresas não querem esse adolescente. A gente teve a experiência de uma menina que enviou vários currículos, ela não era infratora, ela era uma menina acolhida, porque ela não tinha família, e ela nunca recebeu nenhum convite, nenhuma resposta para participar de processo seletivo. Então, a desembargadora gestora da comissão mudou o endereço da menina, tirou o bairro onde ela morava, que era o endereço do abrigo, e botou o dela própria, a desembargadora, um endereço num bairro nobre do Rio de Janeiro. No dia seguinte, ela teve 32 convites para participar de processo seletivo em empresas. O mesmo currículo, a mesma menina, a mesma fotografia. A diferença era só o bairro onde ela morava, né? Então, a gente precisa de ter uma reforma da educação para que eles possam se profissionalizar e sair da escola já profissionalizados. De preferência, já começar a trabalhar ainda antes de concluir o ciclo básico de educação. E a efetiva implementação das políticas socioeducativas no Brasil. Senhores, eu sei que esse tema é polêmico, mas eu não posso deixar de falar. E eu já fui juíza criminal antes de ser juíza infracional. E eu tenho absoluta convicção, até por razões científicas, que a redução da maioridade penal não vai ser capaz de mudar esse cenário. Hoje, 2/3 dos adolescentes infratores do Rio de Janeiro têm entre 16 e 18 anos. Então, eu seria a maior interessada em defender isso, porque se um dia, né, eu espero que não aconteça, se reduzirem a maioridade para 16 anos, o meu trabalho vai cair por 2/3. Eu vou ter 1/3 do trabalho que eu tenho hoje. Mas eu não acredito que isso seja capaz de mudar a nossa realidade, principalmente porque a falta de maturidade de um jovem de 16 anos, em comparação com o de 18, com o de 20, com o de 21, é muito evidente. E existem já evidências científicas de que o córtex pré-frontal só vai estar formado lá em torno dos 24 anos. Mas a gente pode fazer uma intervenção precoce e, desde cedo, dar a esse adolescente uma outra referência. Muito obrigada pela atenção.
Obrigado, doutora Vanessa Cavalieri. Concedo a palavra ao relator, senador Alessandro Vieira, para as suas intervenções. Obrigado, senhor presidente. Doutora Vanessa, não é surpresa para mim, que já acompanha seu trabalho há algum tempo, a excelência da apresentação, né? A senhora, muito rapidamente, acho que não gastou 20 minutos, desfez uma série de mitos que permeiam a nossa atividade política e também a atividade da segurança pública, né? Esse mito da repressão na ponta como solução para os nossos problemas, né? Não é. A repressão na ponta precisa acontecer, a gente sabe. Eu sou policial civil há 25 anos. Em algumas circunstâncias, o confronto vai ter que existir, porque retomar o território só se dá pela força, ninguém vai retomar território de bom grado, mas a gente jamais vai estar enfrentando o problema se a gente continuar fazendo o que a gente faz historicamente no Brasil há décadas, que é aumentar penas, aumentar punição para a periferia e não tratar da lavagem de dinheiro, não tratar da corrupção, não tratar da falta de políticas públicas eficientes, não dar consequência para quem não aplica políticas públicas eficientes. A gente jogou fora uma oportunidade grande agora recentemente com o projeto antifacção, porque no projeto antifacção aprovado por unanimidade pelo Senado, existia a previsão de fonte nova de financiamento para o sistema prisional e para o sistema de assistência e internação. Porque isso é muito lógico, é uma lógica absoluta. Se eu não tenho onde colocar o apreendido, qual a expectativa que eu tenho dele se recuperar? Nenhuma. E eu fico alimentando a sociedade com uma ilusão de que se eu superlotar aquela cadeia, se eu usar o método Bukele, que é incompatível com a nossa Constituição, eu sempre faço essa ressalva. É incompatível com a Constituição democrática você ter uma internação, uma condenação, um encarceramento sem processo. É o que se faz lá naquele país. E encarceramento sem processo significa que você pode ser o próximo encarcerado, para quem é admirador da medida. Isso só depende da vontade de quem tem a chave da cadeia. Mas é preciso avançar. Então, um ponto que acho que merece a reflexão e a análise da opinião da senhora, de Vossa Excelência, é com relação às medidas de internação hoje disponíveis. Vamos deixar de lado por alguns instantes o fato de que não temos infraestrutura suficiente. Que o Estado do Rio de Janeiro, que, todo respeito ao governador Cláudio Castro, é um vexame nacional, não é responsabilidade só do governador Cláudio Castro, é responsabilidade de pelo menos uma dúzia de governadores antes dele. A carência de vagas no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro me parece que é superior a 16 mil vagas, alguma coisa dessa monta. E aí você está brincando. Você não está fazendo segurança pública, você não está fazendo trabalho sério. Se você não tem vaga para colocar quem você vai prender, você não está fazendo absolutamente nada. Com relação a prazo de internação para adolescentes que praticam atos infracionais análogos a crimes violentos, homicidas, aqueles já faccionados que estão envolvidos em atos violentos, hoje nosso prazo máximo é de 3 anos. Né? O senador Fabiano Contarato sempre exemplifica um caso do Espírito Santo muito marcante, um adolescente autor de um quádruplo homicídio, não é isso, Fabiano? Dentro da escola. Dentro de uma escola, dezenas de feridos e uma internação por um prazo insuficiente. Então, que alternativas nós teríamos para isso? Eu antecipo para a senhora que aqui no Senado aprovamos um projeto que ampliava o tempo de internação para essas figuras específicas e segregava essas figuras com garantia de investimento em infraestrutura, mas entender com a senhora se esse é um caminho adequado para seguir com relação ao adolescente que é autor de ato infracional violento. Alô? Senador, muito obrigada por essa pergunta. E eu compartilho dessa visão de que o prazo máximo de internação é de 3 anos, embora na maioria das vezes ele seja suficientemente adequado para atender aos objetivos socioeducativos, desde que a unidade tenha os recursos e a estrutura necessária, eu compartilho da visão de que, em algumas situações, e especificamente nos atos infracionais análogos a homicídio, latrocínio e estupro, esse prazo é muito reduzido. Nós temos um caso no Rio de Janeiro de um adolescente que matou os pais há 2 anos atrás. Eu sentenciei esse adolescente, 16 anos, matou o pai e a mãe com marteladas na cabeça. E depois ele estuprou o cadáver da mãe, violou o cadáver da mãe e depois ateou fogo aos corpos. E ele ficou 1 ano e meio na internação apenas. Ele foi liberado e ele tentou matar... Ele era filho adotivo do casal, ele tentou matar a mãe biológica e o irmão. E ele agora está em internação, está sentenciado novamente, julguei esse mês,
pela nova tentativa de homicídio. É um adolescente que tem um laudo psiquiátrico que aponta um indicativo de um futuro transtorno de personalidade antissocial, já tem transtorno de conduta, ou seja, um adolescente que, embora não se possa diagnosticar a psicopatia, ou seja, o transtorno de personalidade antissocial, ainda na adolescência, já se sabe que ele será um psicopata. O psiquiatra que fez o laudo dele disse para mim, ele é o pior tipo de psicopata e quando ele for solto ele vai matar novamente. E a gente não tem uma solução na lei para casos assim. São casos excepcionais, não são frequentes, não são a grande maioria, mas esses casos existem e precisam de uma solução. Eu tenho ficado muito preocupada com esse tema especificamente porque a gente tem visto nos últimos anos, depois da pandemia, principalmente com o aumento dos atos infracionais análogos a crimes digitais e principalmente com o que acontece nas panelas do Discord, um número muito grande de adolescentes que têm chegado com essa avaliação psiquiátrica de transtorno de conduta evoluindo para transtorno de personalidade. E a gente não tem o que fazer. A medida de segurança prevista em lei para o adulto não existe para o adolescente. Não há como manter um adolescente encarcerado ou privado da liberdade ou numa instituição de tratamento psiquiátrico, por mais que haja laudo nesse sentido, só quando ele se tornar adulto e colocar alguém em risco novamente. Então, eu também acho que 3 anos é muito pouco tempo, inclusive eu sou muito fã, se eu posso falar assim, do projeto de lei, que eu nem sei mais como é que está, porque eu não acompanhei o trâmite do senador Sérgio Moro, que aumentava os prazos de internação de acordo com a faixa etária e a gravidade do ato infracional praticado, porque também acho que não podemos tratar um de 12, de 14, da mesma forma que se trata de um de 16 e 17 anos. Então, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Desculpa a depoente, mas eu não poderia deixar de fazer uma manifestação aqui, com todo respeito à senhora. E, por favor, não se sinta em nenhum momento ofendida com minha fala. Eu tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. E eles vieram pela via da adoção. Então, com todo respeito, quando a senhora faz contextualiza um fato que foi pela via da adoção, vinculando a um duplo homicídio de pais, quando a própria... Foi com todo respeito. Não, eu só estou querendo falar porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele proíbe qualquer vinculação à forma de vinculação daquele estado de filiação. E eu fico muito triste, sabe como, doutora Vanessa, quando eu vejo matérias em jornais ou quando falam assim, o adolescente que praticou um homicídio, ele era um filho adotivo. Não, ele era filho. A forma como foi, ela é indiferente. Eu pergunto, quantos filhos pela via biológica praticam homicídio? Nós tivemos casos aí, inclusive de pessoas de classe média. Eu só fiz questão de fazer essa ponderação com todo o respeito e a admiração que eu tenho, e inclusive a explanação da senhora, porque, inclusive, eu quero fazer eu acho que eu já apresentei um projeto de lei proibindo isso, proibindo que os veículos de comunicação veiculem a forma de filiação ali, porque a própria lei já fala que é proibido. É cancelada a certidão de nascimento daquela criança e coloca-se ali os pais que efetivamente são. Nos meus casos, nossos 2 filhos têm 2 pais e que vieram pela via da adoção. Mas não quer dizer que porque ele foi... Eu sei que não foi isso que a senhora quis dizer, obviamente, mas isso, para mim, ela é muito caro, porque quando se vincula um ato infracional, vinculando pela forma da filiação, pode-se colocar lá na ponta aquilo que eu aprovei aqui, que é o prêmio de adoção tardia, porque eu percorri esses abrigos. Cada aniversário que essa criança passa dentro do abrigo diminui a probabilidade dela ser adotada. Então, quando a gente vê manchetes de jornais ou de veículos de comunicação vinculando o ato infracional à forma de filiação, isso só reforça e estigmatiza o preconceito com a via da adoção.
Eu estou falando isso como pai. O meu filho vai fazer 12 anos... E eu aprendo muito com meus filhos. E Mariana, minha filha, fez 7 anos. Então, eu só fiz questão de fazer isso. Por favor, eu sei que a senhora não fez com a intenção ruim, mas eu não posso deixar de me furtar, de falar que eu tenho repulsa quando há vinculação, seja na imprensa, seja em qualquer lugar, pela via da adoção, como se fosse uma vinculação reforçando ou estigmatizando um ato de violência. Isso não é necessariamente o caso. Muito obrigado. Só desculpa, restituo a palavra. Ficar bem claro, de forma alguma, o senhor até me perdoa se foi essa a interpretação que o senhor fez, mas o único motivo de eu ter mencionado que ele era um filho adotivo foi para não ficar sem sentido quando eu digo que ele, depois que saiu, tentou matar a mãe, porque senão os senhores iam pensar, mas ele já não tinha matado a mãe? Porque ele tinha a mãe que ele matou, que era a mãe dele, a mãe que havia adotado, e depois ele voltou para a casa da família biológica e lá ele tentou matar a mãe. Foi só por essa razão, mas eu concordo com o senhor, inclusive em 2024, a gente teve 9 casos de adolescentes que mataram os pais no Brasil. E esse rapaz foi o único que era filho adotivo. E só ele que teve a adoção exposta e nenhum outro caso foi exposto que era filho biológico. Eu concordo com o senhor, eu também acho que não deve ser feito esse estigma, até porque uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Tanto que ele tentou matar a família biológica também. E eu só queria deixar claro que, de forma alguma, eu quis vincular a prática de ato infracional à adoção. Pelo contrário, eu sou uma entusiasta e uma incentivadora da adoção tardia. Retomando aqui, doutora, só para a gente já caminhar para a conclusão da nossa inquirição, os mecanismos de recrutamento pelo crime organizado de adolescentes, infelizmente crianças e adolescentes. Tem esse recrutamento, que a senhora já descreveu, que é um recrutamento na periferia, pela carência de alternativas de remuneração, mas nós temos também o recrutamento para outras modalidades de crime pelo meio digital. Eu queria que a senhora, muito brevemente, tocasse sobre esse tema do recrutamento que nós temos hoje para crimes violentos e para essa cultura violenta que vem sendo cada vez mais consolidada em ambiente digital, em particular uma cultura de violência contra as mulheres. Esse é um drama já retratado inúmeras vezes, o caso do estupro coletivo que foi multinoticiado, se não me engano, na própria cidade do Rio de Janeiro, impacta muito, mas é uma realidade que já vem de algum tempo. Então, eu queria que a senhora mostrasse a sua visão e a sua experiência com relação a esse ambiente digital, os riscos dele, do seu ponto de vista de recrutamento para crime organizado, para ações violentas, inclusive ações violentas em escolas, e para esse contexto de misoginia. Obrigado. Pois não, senador. Nos últimos anos, notadamente, a partir de 2019, ainda de forma tímida, mas principalmente após a pandemia, a gente percebeu que há uma mudança no perfil do adolescente que chega ao Poder Judiciário. Historicamente, era sempre aquele menino que eu falei no início, muito pobre, vulnerável, morador de comunidade, com a família bem desestruturada. Começaram a chegar jovens, meninos e meninas de classe média, classe alta, alunos das melhores escolas particulares do Rio de Janeiro, e isso vem se repetindo em todo o Brasil e, na verdade, em todo o mundo. Em 2023, a gente teve aquela onda de ataques em escola, que certamente Vossas Excelências acompanharam pelas notícias, e eu também acompanhei, até como mãe de 2 meninas, mas também como a juíza que estava ali na ponta, responsável por, quando a polícia fazia a sua parte, investigava, o Ministério Público conseguia identificar e promover as medidas judiciais necessárias, pedia quebra de sigilo, busca e apreensão de equipamentos. Eu tinha a caneta na mão e a minha responsabilidade era impedir que no dia seguinte acontecesse uma tragédia numa escola. E eu vou confessar aos senhores que eu não conseguiria dormir e viver e continuar sendo juíza se eu tivesse errado. Não tenho ilusão de que eu já errei muito na minha vida profissional, mas se eu tivesse errado e por falha minha acontecesse de crianças morrerem, de acontecer uma tragédia numa escola, e felizmente isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro depois que eu comecei a trabalhar nessa área. Mas eu lidei com dezenas de adolescentes que se envolveram em planejamento de ataques,
E o que eu descobri, novamente, conversando com cada um deles, é que há uma trajetória, há um percurso de violência extrema que eles percorrem, que eles caminham ao longo da sua vida, que começa lá na infância ainda, numa invisibilidade, ainda na escola, e eu não vou falar sobre tudo porque não temos tempo suficiente, mas eles estão invisíveis na escola, sofrendo bullying, em famílias disfuncionais, que não fazem seu papel de ser pai e mãe, de dar limite, contorno, de serem os adultos dentro de casa, e então eles vão para o lugar mais perigoso onde uma criança e onde um adolescente podem estar sozinhos hoje em dia. Eles vão para a internet, sem supervisão dos adultos, e aí eu não posso deixar de falar aqui, parabenizá-lo pelo ECA Digital, que entra em vigor semana que vem e que está sendo falado no mundo inteiro como a legislação mais vanguardista, mais moderna e que mais protege crianças e adolescentes no ambiente digital. Eu tenho muito orgulho, né, de alguma forma ter contribuído para que chegássemos a esse ponto. E o que acontece é que esse jovem que está fragilizado emocionalmente pela falta daquilo que mais fortalece o ser humano, que são os bons relacionamentos, a conexão com outro ser humano, ele não tem amigos, ele não é visto, os pais não dão atenção, ele vai para comunidades de radicalização online, de violência extrema, principalmente numa determinada plataforma chamada Discord, que inclusive hoje o Discord soltou uma nota dizendo que vai se adequar ao ECA Digital e vai passar a fazer verificação etária, porque a idade mínima para usar o Discord é 18 anos. O Discord é uma plataforma onde acontece hoje em dia tudo o que acontecia há 5 anos atrás na Dark e na Deep Web. Eu tenho processos de adolescentes que foram apreendidos com vídeos de bebês sendo estuprados ao vivo no Discord. Cerca de 30 cães e gatos são torturados e mortos por noite no Discord. Meninas de 10, 11, 12 anos são coagidas e feitas de vítimas e são obrigadas a se automutilar, a fazer sexo em frente às câmeras, muitas vezes com seus animais domésticos, a torturar e matar seu gato, seu cachorro, seu passarinho. Muitas são levadas, inclusive, ao suicídio na frente das câmeras. Enquanto isso, meninos ficam liderando essas verdadeiras sessões de tortura, como se estivéssemos num coliseu virtual. E eles têm um discurso ali de que as mulheres são as culpadas pelo sofrimento deles, pela exclusão. Esses jovens de 12, 13, 14 anos estão sendo radicalizados online. E muitas vezes já chegam para a gente com um quadro indicativo de transtorno de conduta, ou seja, não tem empatia, não tem remorso, não tem arrependimento e não se sensibilizam sobre a dor do outro. Quando eu perguntei para um menino que tinha torturado um gato durante 3 horas o que ele sentiu quando ele arrancou a pele do gato vivo, ele falou: eu não sinto nada. 14 anos de idade. Não sinto nada, não sinto prazer, mas também não sinto pena. Está havendo um fenômeno psíquico chamado dessensibilização em relação à violência. Crianças e adolescentes passam as noites nessas plataformas assistindo atrocidades que nenhum de nós suportaria ver por muito tempo. E o cérebro delas vai se tornando insensível em relação a essa violência, né? E nesse ponto, assim, mais uma vez, a gente tem hoje uma legislação que já vai entrar em vigor que responsabiliza as Big Techs por tornarem esse ambiente mais seguro, mais protegido para crianças e adolescentes. E tem um outro fator também que eu acredito também que vai melhorar com a entrada em vigor da nova lei, que é a pornografia industrial. O acesso à pornografia industrial. Há pesquisas que mostram que no Brasil uma criança tem o primeiro contato com sexo explícito pornográfico produzido industrialmente aos 9 anos de idade, sem procurar. Quando a criança busca, por exemplo, informações sobre educação sexual, ela em 2, 3 cliques ela abre uma página de um site de pornografia. E a pornografia industrial quase sempre ela é misógina, violenta contra a mulher e degradante. E aí os meninos, e muitas vezes as próprias meninas, que ainda não têm nenhuma experiência sexual na vida real, estão aprendendo que aquilo é sexo de verdade, que é assim que devem se relacionar. Eu não posso comentar o caso do estupro coletivo, porque eu sou a juíza que vou julgar o adolescente envolvido.
então não posso manifestar sobre o processo em andamento sob pena de ter arguído a minha suspeição, mas não é o primeiro, nem o 10º, nem o 20º caso de estupro coletivo entre adolescentes da mesma escola, de escolas tradicionais de classe média, que eu recebo na minha vara. E tem algo que me chama a atenção nesses casos, em todos eles, porque os senhores sabem que quase sempre os fatos são filmados e a gente vê o vídeo do ato infracional, da violência sexual. É que claramente esses meninos estão reproduzindo uma cena que eles viram num filme, num vídeo de sexo explícito pornográfico. Então, há uma repetição de um comportamento, de algo que eles não deveriam nem estar tendo acesso. E aí a gente tem esse aumento assustador. Tem uma pesquisa de uma universidade inglesa que mostra que hoje, em 2025, que foi feita ano passado, a faixa etária com o maior número de homens misóginos e com ódio de mulheres é na adolescência. Tem mais adolescentes misóginos do que homens adultos e homens idosos. E isso é principalmente provocado por causa do acesso precoce à pornografia. Senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade. Doutora Vanessa, novamente uma contribuição enorme que a senhora dá aqui para o Congresso Nacional, para o Brasil. Parabéns, Rogério, pelo convite. Acho que a audiência é muito oportuna para que a gente comece a ter um norte com relação a identificar quais são nossos problemas e quais são as soluções verdadeiras. A agressividade só nas redes não resolve nada. Obrigado. Antes de conceder a palavra ao senador Mourão, eu só queria fazer aqui... Eu não sou o autor do requerimento? Perfeito. Sou eu primeiro? A ordem aqui é o relator, o vice-presidente e o autor do requerimento. Eu cedo minha vez ao... Perfeito. Então, a gente vai fazer... Eu só vou fazer meu amigo Rogério. Perfeito. Eu só queria fazer uma ponderação à doutora Vanessa com relação ao projeto, porque é de minha autoria. E eu sou um entusiasta da defesa das políticas públicas para que haja efetivamente a retirada dos jovens, do adolescente, para que ele não seja efetivamente cooptado por milícias, ou por facções, ou por tráfico. Eu quero deixar isso muito claro. Mas quando eu apresentei esse projeto de lei, isso foi em 2019, eu tinha acabado de ser eleito senador. Porque eu trabalhei na vara eu trabalhei tanto na vara de execução penal com os maiores, e quando a senhora relata o comparecimento que vai lá e assina um papel, isso é reproduzido com o maior também. Por exemplo, quando ele recebe a concessão do Instituto do Livramento Condicional, previsto no artigo 83 do Código Penal. Então, essa é uma reprodução que fala que, infelizmente, retrata que o caráter de readaptação ao convívio sociofamiliar, ela não está se cumprindo. Então, esse projeto, ele simplesmente faz o seguinte: eu peguei o G20, dentro do G20, o Brasil é o mais permissivo com relação ao tratamento de medida de internação para adolescente em conflito com a lei. E ali nós fizemos um recorte. Praticou com violência, grave ameaça ou equiparada hedionda. Excepcionalmente, o magistrado, por decisão fundamentada, ele poderá, sim, elevar esse período de internação para até 10 anos de internação, dependendo do contexto, e podendo chegar, nas demais hipóteses, até 5 anos. Eu falo até porque continua o poder discricionário. É óbvio que na vida profissional da senhora, 10 anos nessa vara titular da infância e juventude, há alguns casos, mesmo no homicídio, que a senhora podia aplicar 3 anos de internação, dependendo do contexto, muito provavelmente teria aplicado 1 ano, 2 anos, e não aplicou o período máximo. Então, por isso que eu defendo esse aumento do período de internação. Veja que eu sou radicalmente contra quando se fala em redução da maioridade penal por um impeditivo constitucional também, e além do processo de formação biopsicológica do caráter e do processo cognitivo daquela pessoa. Mas aumentar o período de internação, para mim, eu acho que é uma medida urgente que o Brasil tem que enfrentar, porque senão a gente vai ficar aí achando, banalizando. Eu não posso achar razoável que um rapaz de 17 anos que pratica um latrocínio, que é um roubo qualificado pelo resultado morte, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. Eu não posso achar razoável que um rapaz que pratica um estupro, ele tendo 16, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. De um homicídio qualificado, que seria 12 a 30 anos, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. Do rapaz que lá em Aracruz entra com 2 armas do pai, que era policial militar, todo uniformizado, com uma indumentária militarizada, ele entra com 2 armas e mata 4
entre crianças, professores, e deixa dezenas de feridos, e já saiu. Ele já saiu do período de internação, porque foi 3 anos de internação. Então, eu fico aqui, é claro, defendendo as políticas públicas, defendendo as medidas para que ele não entre. Nós temos que ter oportunidade, efetivamente, para que ele entre no mercado de trabalho, para que tenha a possibilidade de que ele não tenha essa adesão, infelizmente, às organizações criminosas. Só queria fazer essas ponderações, porque eu sou o autor e esse projeto foi aprovado aqui com quase que a unanimidade, está na Câmara dos Deputados, e eu peço aí ao colega para sempre empreender, porque essa também seria uma resposta da sociedade, não porque eu tenha sido o autor, mas para dar uma resposta efetivamente no âmbito da segurança pública, da gente dar um tratamento diferenciado. E aí depois vai vendo se vai estar funcionando, se tem que fazer o equilíbrio ou equacionamento dessas medidas, mas eu acho que isso é urgente na aprovação desse projeto de lei. E então eu concedo a palavra ao autor do requerimento, senador Rogério Carvalho. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer ao senador Mourão, que cedeu. Eu não sabia que essa era a sequência, peço desculpas e agradeço a gentileza. Na minha vida como profissional de saúde, tem ficado pior tratar de questões tão relevantes como, por exemplo, o planejamento familiar. Como, por exemplo, a educação sexual nas escolas. Qualquer iniciativa de educação sexual tem sido vista e tem sido criminalizada ou tem virado palco de disputa despolitizada e desonesta no âmbito escolar, que acaba colocando em risco a vida de adolescentes, de crianças e de adolescentes. Não porque elas vão imediatamente entrar no crime, mas porque a falta de informação, de compreensão, de autoconhecimento leva... 10h15 em Brasília, nós interrompemos aí a reunião da CPI do crime organizado, porque nesse momento começou a reunião da Comissão de Relações Exteriores. E em razão de um ato da mesa diretora do Senado que dá prioridade às comissões permanentes da Casa na hora da transmissão pela TV Senado, nós temos que começar então a transmitir esta atividade. Mas a CPI do crime organizado continua a ser transmitida pelo nosso canal na internet, youtube.com/TV Senado. A partir de agora, vamos acompanhar a reunião da Comissão de Relações Exteriores, que hoje delibera sobre acordos internacionais assinados pelo Brasil. Acompanhe. Aprova o acordo de cooperação em ciência, tecnologia e inovação com a Tunísia. Acordo do Mercosul com o direito aplicável em matéria de contratos internacionais de consumo, item 2. Já o item 3, acordo de serviços aéreos com o Catar, assinado em 2019. Tá. Vamos ao primeiro item. Eu vou. O relator é o senador astronauta Marcos Pontes. Eu vou avocar a minha relatoria para a gente dar seguimento e não perder tempo. Aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Tunisiana de cooperação em ciência, tecnologia e inovação. O relatório é pela aprovação. Vou direto à análise. Permita-me o plenário a que eu possa fazer isso. Do ponto de vista formal, o instrumento observa-se a estrutura e a técnica jurídica própria dos acordos de cooperação internacional, não se identificando vícios de constitucionalidade ou incompatibilidades com o ordenamento jurídico nacional. No mérito, o acordo insere-se na tradição diplomática brasileira de promoção da cooperação Sul-Sul e de fortalecimento de parcerias com países africanos e mediterrâneos, ampliando o diálogo com a Tunísia em área estratégica. A cooperação em ciência, tecnologia e inovação é vetor de inserção
internacional qualificada, contribuindo para a internacionalização de universidades e centros de pesquisas brasileiros, para a formação de recursos humanos e para o estímulo à inovação. Não se deve inaugurar o potencial impacto econômico dessa iniciativa. O texto do acordo estabelece que a cooperação deverá basear-se em responsabilidade compartilhada e benefícios equitativos, prevendo mecanismos usuais como intercâmbio de pesquisadores e especialistas, troca de informações científicas e realização de seminários e programas conjuntos de trabalho. No tocante aos aspectos financeiros, o acordo não cria obrigações automáticas de dispenso, estabelecendo como regra geral que cada parte arcará com custos dos seus respectivos participantes, salvo ajuste diverso formalizado por escrito. Eventuais programas específicos dependerão de instrumentos posteriores e da observância da legislação orçamentária interna. O mecanismo da solução de controvérsias limita-se à via diplomática por meio de consultas e negociações diretas, o que preserva a soberania das partes. O instrumento também admite emendas por consenso e pode ser denunciado a qualquer tempo, que lhe confere flexibilidade ao arranjo jurídico. Desse modo, a aprovação contribuirá para o fortalecimento das relações bilaterais e para a ampliação das oportunidades de desenvolvimento conjunto em áreas de interesse comum. Por essas razões, afigura-se recomendável a aprovação da matéria por essa comissão. O voto. Diante do exposto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacional, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do Decreto Legislativo 380 de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer favorável à comissão do projeto. Vai à Secretaria-Geral na mesa para prosseguimento da tramitação. Item 2. PDL 170 de 2022. Aprova o texto do Acordo Mercosul sobre o direito aplicável em matéria de contratos internacionais de consumo, aprovado pela decisão do Conselho do Mercado Comum, CMC, de 36 de 17, assinado em Brasília, 21 de dezembro de 2017. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senadora Tereza Cristina. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra à senadora Tereza Cristina para proferir seu relatório. Pode ir direto à análise, senadora. Bom dia, presidente Nelsinho, meus queridos colegas, senador Amin, senador Laércio. Eu vou então, o senhor já me adiantou, vou direto à análise. Nos termos do artigo 103, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pronunciar-me sobre proposições relativas a atos e relações internacionais. O acordo em exame está em conformidade com o parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal, que estabelece como princípio das relações internacionais do Brasil a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com vistas à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Do ponto de vista jurídico e regimental, não há óbices à sua aprovação. Em 2010, a decisão número 64 de 2010 do Conselho do Mercado Comum determinou que os Estados-partes avançassem na construção de um marco ampliado de direito dos cidadãos do Mercosul, iniciativa que resultou, anos depois, no Estatuto da Cidadania do Mercosul, adotado em 2021. No âmbito específico da proteção do consumidor mercosulino, essa mesma diretriz estabeleceu a necessidade de estruturar um sistema de defesa do consumidor no bloco, do qual deveria fazer parte uma norma voltada ao tratamento jurídico dos contratos internacionais de consumo. Foi nesse contexto que se chegou ao instrumento de proteção ao consumidor do Mercosul que ora examinamos. Esse acordo, portanto, insere-se no movimento de modernização e harmonização do ambiente regulatório do bloco, especialmente no que se refere à circulação de bens, serviços e informações no espaço econômico regional. A adoção de regras comuns sobre o direito aplicável aos contratos internacionais de consumo contribui diretamente para a construção de um mercado mais integrado, previsível e seguro, criando condições para o fortalecimento do comércio eletrônico, do turismo intra-regional
e das novas modalidades de serviços digitais. Para o Brasil, a consolidação deste marco normativo representa passo essencial para ampliar a sua participação nas cadeias regionais de consumo. O voto, diante do exposto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 170 de 2022. Esse é o voto, presidente. Agradeço a senadora Tereza Cristina. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai à CGM para prosseguimento da tramitação. Nós temos um último item e depois temos um assunto a compartilhar com Vossas Excelências de uma reunião que a gente teve com os embaixadores do Golfo Pérsico, dos países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Kuwait e Oman. Logo após esse terceiro item, eu vou reportar às Vossas Excelências o que foi essa reunião. Projeto de Decreto Legislativo 163 de 2023. Aprova o texto do Acordo Bilateral sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Estado do Catar, assinado em Doha em 28 de outubro de 2019. Relatoria, senador astronauta Marcos Pontes, pela aprovação. Designe o senador Esperidião Amin para a leitura do relatório ad hoc. Vossa Excelência pode ir direto à análise. Presidente, eu acho que o assunto está bem oportuno, né? E sei que, inclusive, alguma coisa me diz que o senhor vai tratar sobre esse assunto, da proteção à infraestrutura, ou seja, aos aeroportos, toda a instrumentação para a navegação aérea, particularmente no Golfo Pérsico e no Oriente Médio, onde estamos vivendo uma situação excepcional. Mas eu deixo isso para aquilo que eu acho que o senhor vai falar depois. Neste momento, eu agradeço a designação e faço minhas as palavras já proferidas e escritas pelo senador Marcos Pontes, que é um conhecedor do assunto. O acordo bilateral digamos, uma reciprocidade que se globaliza, porque ainda que feito entre dois países, ele significa uma regra geral de conduta e de anuência, de concordância com o procedimento, visando a segurança de algo fundamental na civilização, que é o transporte aéreo de passageiros e de cargas. De forma que, fazendo o texto que o senador astronauta Marcos Pontes apresentou, eu sou pela aprovação do projeto de Decreto Legislativo número 163 de 2023. É o relatório e o voto, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação. Os senhores senadores e a senhora senadora que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à CGM para prosseguimento da tramitação. Senhores senadores e senhoras senadoras, desde o início do atual conflito no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, temos acompanhado com grande apreensão a escalada das hostilidades. Estamos especialmente preocupados com os impactos do conflito para as populações e infraestruturas civis, que já resultaram em milhares de mortos e feridos e centenas de milhares de deslocados internos e refugiados. Temos também peculiar preocupação com a disseminação dos ataques militares para diversos países do Oriente Médio, causando grave desestabilização regional. A esse respeito, não poderíamos deixar de manifestar nossa particular inquietude com a situação no Líbano, país com que temos fortes laços históricos e humanos e onde vive milhares de brasileiros.
Para além das implicações humanitárias deploráveis, aspecto adicional de inquietação são os impactos do conflito para o comércio internacional de petróleo e de outros produtos que utilizam rotas na região, como diesel, gás natural, fertilizantes, com potenciais de efeito negativo de amplo alcance, inclusive no Brasil. No dia 4 de março, reuni-me, a pedido dos interessados, com embaixadores dos seguintes países: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã. Em nome dos demais, o embaixador do Bahrein relatou os acontecimentos a partir das perspectivas das nações do Golfo. Condenou fortemente os ataques iranianos a seus países. Ressaltou que tais ataques não têm restringido as instalações militares dos Estados Unidos, atingindo infraestruturas civis, com edifícios comerciais e residenciais, hotéis, aeroportos, portos e refinaria. Além disso, os destroços decorrentes de interceptações de drones e mísseis caem indiscriminadamente nas cidades, causando caos e pânico nas populações de seus países. Sublinhou que estão apenas se defendendo dos ataques por meio dessas interceptações e não estão atacando ninguém, quanto mais o Irã. Alertou para os impactos dos ataques para o comércio internacional de petróleo e outros produtos e para o turismo regional. Manifestou grande preocupação com as consequências humanitárias e instabilidade da região. Da nossa parte, agradeci aos embaixadores pelo relato e informações franqueadas. Comprometi-me a compartilhá-las com essa comissão e manter esse canal de diálogo. Afirmei que, em coordenação com Vossas Excelências, continuaríamos acompanhando a situação com máxima atenção. A segurança dos brasileiros será sempre nossa prioridade. A busca do cessar-fogo da paz também. Temos mantido contato permanente com o governo brasileiro, em especial com Itamaraty e nossas embaixadas na região, para verificar quais medidas têm sido adotadas para proteger os milhares de brasileiros que vivem ou estejam atualmente em trânsito no Oriente Médio. Conforme nos foi informado pelo Itamaraty, por meio de sua área consular das embaixadas e na região e do escritório de representação em Ramallah, o Ministério mantém contato permanente com as comunidades brasileiras a fim de mapear a localização de nacionais e prestar a atenção necessária. O governo brasileiro também permanece em contato com as autoridades locais para monitorar a situação de segurança e acompanhar a reabertura dos espaços aéreos de modo a facilitar a remarcação de voo. Já recebi, colegas, dezenas de manifestações de brasileiros que estão ilhados em um desses países sem conseguir retornar ao Brasil. Situação desesperadora, com gente debaixo de bunker para poder se proteger dos ataques. De acordo com o mais recente alerta consular do Itamaraty, os espaços aéreos da Arábia Saudita, Jordânia, Omã e do Líbano permanecem abertos, ainda que parcialmente. Nos Emirados Árabes Unidos, observa-se a retomada gradual das operações aéreas. O voo comercial EK261, que opera a rota Dubai-São Paulo, foi restabelecido em 4 de março e tem funcionado regularmente desde então, até outra situação agravar. As partidas são diárias, a capacidade de 500 passageiros. Após gestões do ministro Mauro Vieira junto à sua contraparte emirática, nesse sentido, o voo EK247, que realiza o trajeto Dubai-Rio de Janeiro-Buenos Aires, voltou a operar dia 8 de março com capacidade de 350 passageiros. O Qatar anunciou em 6 de março a reabertura parcial do seu espaço aéreo no país. A Qatar Airways opera em 5 de março em um número limitado de voos a partir do Omã e da Arábia Saudita e em 7 de março partir os primeiros voos de Doha para as capitais europeias com vários brasileiros a bordo. As rotas estão sendo retomadas de forma progressiva. Inicialmente a empresa vinha operando 3 voos internacionais por dia, mas a partir de 9 de março a previsão de 10 voos saindo de Doha. O ministro Mauro Vieira também tem realizado gestões diretas junto ao chanceler qatariano para a retomada da rota Doha-São Paulo.
O Itamaraty está negociando com as autoridades do Catar e da Arábia Saudita a providência de transporte terrestre seguro de brasileiros de Doha ao Aeroporto Internacional de Riad, para posterior embarque em voos comerciais. Para os brasileiros no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes e no Kuwait, que desejam considerar rotas alternativas por via terrestre em direção à Arábia Saudita ou Omã, o Itamaraty alerta para os riscos de segurança na travessia. Essas orientações estão sendo atualizadas com muita frequência. É importante que os brasileiros acompanhem os alertas consulares do Itamaraty e dos nossos postos no Oriente Médio. O certo é que, dessa reunião, eles solicitaram uma manifestação da Comissão de Relações Exteriores no sentido de condenar esses ataques. Eu disse aos embaixadores que eu iria compartilhar essa situação com Vossas Excelências, a quem, nesse momento, assim o faço. Coloco em apreciação essa questão. Senadores que quiserem se inscrever, está às ordens. Senador Amin. O assunto, como Vossa Excelência relatou, é um assunto delicado e complexo. Delicado porque envolve pessoas que estão sofrendo. Algumas porque moram num lugar que entrou num conflito. Eu nem posso dizer que elas escolheram isso. Estavam, ou moram, ou são residentes, domiciliados. E outros que são passageiros. Estão lá por qualquer razão que não seja a sua posição natural. E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem o dever, como Vossa Excelência está com a nossa participação cumprindo, nós temos o dever de conhecer o assunto e interceder junto às autoridades nacionais. Mas é impossível não fazer uma avaliação do cenário mundial. Nós estamos vendo a lei do mais forte ser usada como regulação de relações internacionais de maneira reiterada e repetitiva. O conflito da Ucrânia passou está mais de 4 anos com mais de 4 anos de duração. A crise na Palestina, né, envolvendo faixa de Gaza e o Oriente Médio, não teve nenhuma evolução, nem mesmo de pacificação. O Líbano, país com o qual nós dois temos uma relação pessoal, mas o Brasil tem uma relação de cordialidade, de fraternidade. A maior população do Líbano está no Brasil. Então, isso acho que sintetiza o que este país representa. O Líbano entrou na fogueira também. E as ações de Israel e dos Estados Unidos no Irã, independente do mérito da questão, não tem prazo para terminar. Com todos os efeitos de retaliação, também não vou entrar no mérito da retaliação. Mas então é uma coisa, um conflito muito complexo, e a última coisa que nós devemos fazer aqui é tomar partido. Não é a posição do Brasil tomar partido. A posição do Brasil, como a do Papa no último domingo, é pedir que parem de brigar. Voltem para o leito das negociações. Independente do estágio de destruição que já aconteceu. Mas a omissão é que não é cabível. Então eu creio que o mais prudente que essa comissão pode fazer é convidar
um representante do Itamaraty para relatar, primeiro, como é que estão os brasileiros nesta conflagração multilateral. Acho que o Itamaraty poderia ser convidado, para vir aqui nos dizer o que está acontecendo com os brasileiros que estão por lá, ou que têm família, ou que têm relações. Segundo, que nos informe sobre como é que está sendo conduzida a política externa do Brasil. A nossa atribuição não é criar a política externa. A política externa é, pela Constituição, uma atribuição do Executivo Nacional. Eu posso ter uma opinião, senadora Tereza Cristina, Laércio, nosso presidente, podemos ter opiniões, mas a posição do Brasil tem que ser respeitada por nós. Se não for respeitada pelo parlamento, vai ser respeitada por quem? Então, a minha sugestão, para que não haja uma precipitação de juízo de valor, seria aprovarmos aqui um convite ao Ministério de Relações Exteriores para vir aqui e nos descreva a situação e nos indique qual é a perspectiva que o Itamaraty vislumbra e recomenda, o que eles enxergam e o que eles acham. Porque o que eles acham é o que instrui o Executivo a tomar uma política externa. Não tem nenhum cabimento nós temos uma dissidência em relação à política externa, por mais emoção que possamos sentir com essa destruição, essa barbárie, né? Isso é uma burrice humana, não tem limite, né? Infelizmente, parece que essa frase é do Carlos Lacerda. Deus não estabeleceu uma proporção, né? Há limites para a sabedoria, para a inteligência, para a beleza, e não há limites. E nós estamos vendo isso através de escândalos financeiros também, que não existe limite para a safadeza, para a maldade e para a crueldade, infelizmente. E para a burrice. Ou para o oportunismo, não sei, não quero entrar no mérito. Há várias... cada um de nós já teve instruções e leitura a respeito do assunto, mas eu repito, tomar partido deve ser uma coisa pessoal, opinião pessoal. Agora, é uma comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e Vossa Excelência tem conduzido com muita sabedoria isso. Eu recomendo, por prudência, o convite ao Ministério de Relações Exteriores para que tenhamos uma aula que, me perdoa a expressão, uma aula para nos amestrar, né? Não vou dizer domesticar, mas amestrar. Olha, não vale a pena dizer isso, porque não vai ter consequência e vai ser considerado hostil. Enfim, sobre a oportunidade de uma observação e manifestação nossa. Obrigado. Agradeço, senador Esperidião Amin. Senadora Tereza Cristina. Obrigado, presidente. Com a palavra. Presidente Nelsinho. Eu endosso aqui a posição do senador Amin e também endosso o convite que deve ser feito ao chanceler para que ele venha aqui, senador Amin, nos contar exatamente o que é que o governo está vendo, qual é a posição do governo brasileiro, que para mim ainda não está muito clara, é muito tímida, né? Mas deve ter um motivo. E a gente quer saber, eu acho que o Congresso tem esse dever, e essa comissão mais ainda. Então, nada melhor do que o nosso chanceler, eu sei que ele anda muito ocupado, né, com tanta confusão pelo mundo, mas eu acho que era muito importante ele tirar um tempo para vir a essa comissão, nos dar um depoimento, enfim, nos dar uma perspectiva do que o Itamaraty está pensando sobre todos esses conflitos, todas essas conflagrações que a gente tem visto pelo mundo. E eu tenho uma preocupação, né, também prática, senadores Amin e Laércio.
que é com a parte econômica, porque com a continuidade dessa guerra, e a gente viu que o barril de petróleo saiu de 63 dólares e foi para 120, né? E agora deu uma recuadinha quando houve aí uma fala do presidente americano dizendo que a guerra não vai demorar mais tanto tempo. Mas o que é demorar tanto tempo? E aí, muito bem colocado, a guerra da Rússia com a Ucrânia no início era dito uma guerra rápida, né? E a guerra rápida nós já temos aí 4 anos. Então, eu queria dizer que com a escalada militar aí envolvendo Israel e Irã, Estados Unidos, reacendem uma preocupação que vai muito além da dimensão geopolítica do conflito. Estamos diante de um episódio que pode produzir efeitos relevantes sobre a economia global e, em particular, sobre o agronegócio brasileiro. O Oriente Médio não é apenas uma região distante em termos geográficos. Para o Brasil, trata-se de um parceiro comercial importante e de um elo relevante em cadeias estratégicas da economia internacional. Em 25, o Brasil exportou 12,4 bilhões em produtos agrícolas para os países do Oriente Médio, o equivalente a 7,4% das nossas exportações. Mais importante do que o valor agregado é a natureza dessas relações comerciais. Em várias cadeias produtivas, a região é um destino estruturante para a produção brasileira. Quase 30% das exportações brasileiras de carne e de frango. Tanto é que em alguns países, como na Arábia Saudita, o frango chama sádia, né? Que é referente à antiga sadia. Kuwait também. Porque o frango brasileiro lá é tão importante que virou sádia e não frango, né? E tem como destino 30% dessas nossas exportações é o Oriente Médio. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne halal. E a nossa produção atende a rigorosos padrões exigidos por consumidores islâmicos, e esse mercado é fundamental para milhares de produtores e empresas brasileiras. No caso do milho, a dependência também é significativa. O Irã foi o principal destino do milho brasileiro em 25 e responde por 22% de todo o volume exportado pelo país. Embora o consumo doméstico absorva a maior parte da nossa produção, o mercado externo é cada vez mais importante para o equilíbrio de preços. Por isso, uma eventual disrupção prolongada no comércio na região poderia gerar impactos comerciais relevantes para determinadas cadeias agrícolas. Mas os efeitos potenciais do conflito não se limitam a comércio direto. 2 pontos estratégicos do comércio internacional concentram hoje grande parte das preocupações dos analistas: o Estreito de Hormuz e o Estreito de Bab el-Mandeb. O Estreito de Hormuz responde por 20% do fluxo mundial de petróleo e gás natural. Já o Bab el-Mandeb é uma passagem fundamental para o acesso ao Canal de Suez e para o transporte marítimo entre a Ásia e a Europa. Instabilidade nessas rotas pode provocar aumento de custos no frete, elevação dos prêmios de seguro marítimo e atrasos logísticos, com impacto direto sobre o comércio global. Hoje, a gente já vê no Rio Grande do Sul, no meu estado do Mato Grosso do Sul, produtores reclamando que restrição de óleo diesel para colheita. Eu não sei se estão segurando porque acham que o preço vai subir ou porque nós já temos uma pequena falta aí de oferta no mercado brasileiro. Para o agronegócio brasileiro, um dos canais mais sensíveis de transmissão desse choque é o mercado de fertilizantes, senador Nelsinho, que o Brasil é grande importador e temos uma dependência enorme, mais de 90% de ureia e potássio. A região do Golfo Pérsico é central para a produção e circulação de fertilizantes nitrogenados. Hoje, cerca de 45% das exportações globais de ureia transitam por rotas associadas a essa região. O Brasil, como sabemos, é fortemente dependente da importação de fertilizantes. Em 25, cerca de 15,6% dos fertilizantes nitrogenados importados pelo país tiveram origem no Oriente Médio. Qualquer perturbação nessas cadeias pode pressionar custos de produção agrícola. Além disso, conflitos na região costumam produzir um prêmio de risco no preço internacional do petróleo.
Esse efeito repercute diretamente nos custos de combustível, no transporte de cargas e na própria produção de fertilizantes, que depende intensamente de gás natural. Em outras palavras, trata-se de um choque que pode se propagar por diversas camadas da economia agrícola. É importante lembrar que esses riscos surgem em um momento em que muitos produtores brasileiros já enfrentam margens apertadas, custos elevados e restrição de financiamento. Colegas, o agronegócio brasileiro tem demonstrado ao longo das últimas décadas uma extraordinária capacidade de adaptação. Diversificamos mercados, ampliamos produtividade e consolidamos nossa posição como um dos grandes fornecedores de alimentos do planeta. Mas episódios como o que estamos observando no Oriente Médio nos lembram de algo fundamental. Segurança alimentar global e estabilidade geopolítica estão profundamente interligados. A evolução desse conflito precisará ser acompanhada com muita atenção, não apenas pelos seus desdobramentos políticos, mas pelos efeitos sobre energia, logística e cadeias produtivas globais. Preservar rotas marítimas abertas, mercados estáveis e fluxos comerciais previsíveis é uma condição essencial para o funcionamento da economia internacional e para a segurança alimentar de bilhões de pessoas no mundo. O Brasil, como grande produtor agrícola e ator responsável no cenário internacional, tem todo o interesse na estabilidade dessas cadeias e na preservação de um sistema internacional aberto e previsível. Muito obrigada. Muito bem. Agradeço à senadora Tereza Cristina pela excelente contribuição. De pronto, o senador Laércio. Presidente Nelsinho Trade, meus colegas senadora Tereza Cristina, senador Espírito Amin, todos que participam aqui da nossa comissão. Primeiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente Nelsinho, por essa iniciativa, por cumprir a nossa pauta aqui e trazer, aliás, minha primeira participação aqui na Comissão de Relações Exteriores. E eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo acolhimento do meu nome aqui para fazer parte da Comissão de Relações Exteriores, mas eu quero iniciar agradecendo e cumprimentando Vossa Excelência por trazer esse tema aqui para uma conversa na comissão. Foi cumprida a pauta e de pronto o senhor trouxe um tema tão importante. E a provocação de Vossa Excelência foi exatamente isso, que é que, atendendo ao pedido dos embaixadores dos países do Oriente Médio envolvidos nesse conflito, qual é a posição da Comissão de Relações Exteriores, e o senhor traz para nos ouvir e tentar construir alguma coisa. Veja, presidente Nelsinho, na minha opinião, não há inteligência em iniciar uma guerra. Eu não consigo entender aonde se quer chegar quando se falta inteligência suficiente e se deflagra uma guerra, com consequências que muitas vezes se começa e não sabe o alcance das consequências de uma guerra. E, claro, se o senhor ouvir cada um dos membros dessa comissão, todos, pela nossa natureza, pelo nosso espírito pacífico, claro que todos nós aqui opinaremos por fazer um manifesto em torno da paz. Mas eu também quero me somar às palavras da senadora Tereza e do senador Amin no convite para o Ministério de Relações Exteriores, através de um dos seus representantes, vir aqui na nossa comissão fazer uma exposição mais clara, além daquela que o senhor já trouxe na conversa com os embaixadores, do que está acontecendo, fundamentar um pouco mais as consequências disso e tentar entender que caminho nós tomaremos a partir de uma posição como foi pedida da Comissão de Relações Exteriores. Fazendo uma avaliação aqui sobre as consequências disso, são terríveis, mas a gente tem efeitos dramáticos em várias áreas.
mas eu vou pegar aqui só uma fala da senadora Tereza, quando ela se refere aos fertilizantes. E eu quero dizer que eu ouvi uma vez a senadora Tereza na condição de ministra da Agricultura, e a senhora fez um dos discursos que eu ouvi seu, a senhora disse que o Brasil é um case de sucesso absoluto no agronegócio, mas o Brasil precisa dos fertilizantes para alcançar esses resultados. Claro, não foram com essas palavras, mas a senhora colocou com muita firmeza isso. Eu apresentei um projeto aqui no Senado Federal sobre fertilizantes, que o Brasil instalasse uma política nacional de fertilizantes. Nós tramitamos esse projeto, a relatora foi a senadora Tereza Cristina, esse projeto foi aprovado aqui, seguiu para a Câmara dos Deputados, repousa lá em alguma das comissões ou na mesa diretora para votação. Nós já fizemos algumas incursões junto ao governo federal para que colocasse esse projeto em pauta pela importância que ele tem para o Brasil, para tirar a dependência que o Brasil tem de fertilizantes, como disse a senadora Tereza, mais de 90%. Isso é inconcebível. Isso traz uma insegurança agrícola terrível para o país e a gente não pode deixar de olhar para os produtores e entender que eles precisam de um olhar diferenciado do governo para que não falte fertilizantes. Eu recebi um artigo hoje de manhã que eu estava lendo e o artigo diz exatamente isso. Quem comercializa fertilizantes no mundo afora não quer vender para os compradores, os importadores, além da cota que já está definida. Por quê? Por vários motivos. Pela perspectiva de escassez, pelo câmbio que passa a se usar diferente de uma rotina normal, e isso não é saudável. Além do mais, o Brasil é um país que tem todas as condições de produzir fertilizantes, principalmente na expectativa das novas descobertas de gás. Perfeito, perfeito. Eu estou fazendo aqui o comercial para chegar lá, né? Então, são 3 descobertas de gás no país que colocam no mercado quase 60 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Um dos componentes indispensáveis para o gás, ou seja, a gente tem a solução dentro do país, mas o projeto não anda. Então, eu queria só trazer, senador Nelson Trade, essa reflexão, cumprimentar Vossa Excelência, certamente teremos mais trabalhos ainda para avançar dentro desse quesito, mas era essa a contribuição que eu queria trazer aqui. Senador Esperidião, a mim pede a palavra novamente. É um aditamento de 3 tópicos, tão breves quanto possível. Primeiro, quero trazer aqui a palavra do senador Mourão, que está participando da CPI, fez questão de, por meu intermédio, endossar e reforçar o convite para que o ministro das Relações Exteriores venha aqui nos trazendo, portanto, essa visão panorâmica e profunda que é importante para que a comissão acompanhe. Segundo, eu quero fazer aqui o registro de uma trajetória de decisões coerentes que nós tomamos aqui sob a sua liderança. Bom, eu acabo de anunciar, não com o brilho das suas palavras, mas falei bem sobre o reforço da sua palavra em relação ao convite ao ministro das Relações Exteriores. Quanto ao segundo tópico, veja bem, há 7 meses, quando da edição do tarifaço, esta comissão tomou uma decisão corajosa, criticada por alguns, mas necessária para o Brasil. E, tanto pelo que nós apuramos lá, em termos de apoio dos empresários americanos, convergindo com os interesses brasileiros, e também diante da já aparente fragilidade da base jurídica das decisões do governo norte-americano,
O resultado é que a Suprema Corte considerou aquela tarifação uma agressão a um dos princípios matrizes do Parlamento Mundial. O Parlamento Mundial, querida senadora Tereza Cristina, nasceu da chamada Magna Carta, 1215, em que, nós diríamos, a elite britânica disse ao rei: você não pode aumentar imposto sem autorização do que seria hoje o parlamento. E foi assim que nasceu o parlamento na Inglaterra, que é a primeira versão do que são os parlamentos nas democracias representativas do mundo. A nossa atuação foi diligente, a nossa relatora e a pessoa que interpretou as nossas ações cumpriu com o seu dever juntamente conosco, e o Brasil hoje tem, a respeito desse assunto, uma posição muito mais serena. E aqueles que pagaram o 40% de sobretaxa fizeram uma poupança. Fizeram uma poupança que está avaliada entre 150 e 200 bilhões de dólares. Ou seja, nós fomos um país lotérico para os nossos fregueses, como diriam os nossos ancestrais, né? Os nossos fregueses foram beneficiados pela qualidade e, acima de tudo, receberam um crédito pela sobretarifação que pagaram e que foi desmontada por esta razão. E, finalmente, eu gostaria de reiterar aqui meus cumprimentos à senadora Tereza Cristina, que trouxe esse panorama com as nossas fragilidades também, né? Especialmente na questão dos fertilizantes, em que a nossa dependência, já vários planos foram debatidos em outras comissões, mas que também representam uma vulnerabilidade no nosso comércio internacional, produzida sem qualquer culpa ou ingerência nossa. Nós estamos pagando o preço pelas confusões, repito, sem entrar no mérito, mas que, pela nossa tradição, seriam resolvidas diplomaticamente. Daí a razão do convite inicialmente aprovado aqui por nós e pelo senador Mourão, que agora pode fazê-lo pessoalmente. Muito obrigado. Agradeço, senador Espiridião Amin. Eu só queria prestar uma homenagem. A senadora Tereza Cristina falou em rito halal. Alguém já assistiu? Fora ela? Eu quero dizer que eu assisti a primeira vez a uma apresentação de rito halal na cidade de Videira. E estão presentes aqui, por coincidência, o vereador Jonatas e o presidente da Câmara de Vereadores de Videira, que era a sede da Perdigão. E foi lá que eu vi o primeiro o emir presente, fiscalizando o abate halal, cumprindo, portanto, o rito exigido pelo comprador. O freguês tem sempre razão, e nesse caso ele tinha razão, e eu assisti no frigorífico Perdigão, na época, depois fez fusão com a Sadia, a aplicação do rito halal em Videira. Eu não vou dizer quanto tempo que faz, mas faz mais de 40 anos. Junto com o meu saudoso amigo e ex-senador e ex-governador, Wilson Kleinubin. Nós assistimos ao cumprimento da pré-condição do rito halal do frigorífico da Perdigão, que tem hoje aqui 2 representantes que eu peço licença para registrar a presença. Muito obrigado. Agradeço, senador Espiridião Amin. Será feito o encaminhamento do registro de presença do vereador Jonatas e do presidente da Câmara, conforme Vossa Excelência solicitou. Com a palavra, general Mourão, nosso senador. Presidente,
caros colegas aqui presentes, senadora Tereza Cristina, senador Laércio, senador Amin. Em relação a essa convocação do ministro Mauro Vieira, eu considero extremamente importante. E eu ressalto aqui, presidente, colegas, né? Nós temos hoje 2 guerras regionais em curso e com o risco de haver uma terceira que pode depois fomentar uma terceira guerra mundial. O que eu falo de 2 guerras regionais? Uma guerra regional europeia, que está no seu 5º ano, a guerra regional do Oriente Médio, que não termina nunca, ela vai e vem, e uma terceira guerra regional que pode ocorrer na região do Indo-Pacífico, caso a China resolva efetivamente avançar em cima de Taiwan. Então, o Brasil tem que saber se posicionar nessa questão toda. Nós temos interesse em todas essas regiões. Eu sempre costumo citar um aforisma que é atribuído ao grande filósofo pós-moderno Mike Tyson, que diz que todo mundo tem uma estratégia até levar um soco no nariz, né? Então, cada vez que acontece um fato dessa natureza e que nos traz prejuízo na área de comércio internacional, além de o aumento da inflação, a questão do combustível, etc. e tal, né, nós temos que saber mudar a nossa estratégia. E o que a gente vê é o atual governo que representa o Estado brasileiro tem uma dificuldade enorme e entender que o Brasil é um país do hemisfério ocidental e, como tal, tem que se comportar. Não se comporta dessa forma e termina por nos prejudicar, né? Então, é importante que o ministro venha aqui e que a gente, né, e aqui essa comissão é uma comissão educada, a gente debate com ele de forma educadamente, né, mas a gente sente, minha visão aqui, não sei se os colegas comungam com essa visão, é que o ministro Mauro Vieira é limitado pela atuação do Celso Amorim, né? Ele está limitado, ele tem até onde ele pode ir, mas quem traça as grandes linhas mestras e quem dá a palavra é o Celso Amorim, e o Celso Amorim tem uma visão de quem caiu de um caminhão de mudança de Woodstock e não se deu conta que nós já estamos no século XXI. Só isso, presidente. Temos as manifestações dos colegas senadores. Já está registrado o requerimento do convite ao chanceler Mauro Vieira para o próximo dia 18 de março, às 10 horas da manhã, numa sessão que vai ter única e exclusiva pauta a participação do chanceler Mauro Vieira no dia 18 de março, através desse convite. Antes de encerrar, eu gostaria de comunicar aos senhores senadores que o presidente Davi Alcolumbre pediu para compartilhar com vossas excelências que no dia 17/3, de hoje a 7 dias, terça-feira que vem, às 15h30, vai ser feita a promulgação no plenário do Senado do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Contamos com a participação e a presença de vossas excelências. E no dia seguinte, dia 18, conforme o requerimento já registrado, o convite ao chanceler Mauro Vieira. Os senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, nada mais havendo a tratar, declaro, cumprindo a finalidade da reunião, declaro encerrada a presente sessão. Às 11h06 em Brasília, você acompanhou aí a reunião da Comissão de Relações Exteriores. A comissão hoje analisou, votou e aprovou decretos legislativos que tratam sobre acordos internacionais assinados pelo Brasil com outras nações. E a partir de agora nós vamos passar a transmitir a reunião da Comissão de Direitos Humanos. É a CDH que hoje faz um debate sobre a Estação Ecológica Terra do Meio, localizada no Pará. Acompanhe a partir de agora. Bom demais. Então, a gente emociona um pouco, né? Porque é difícil, não é fácil. Para a gente estar aqui hoje, como o Marcelo falou, foi uma luta e tanto. A gente lutou muito, mas graças a Deus deu certo, está dando certo.
né? E a gente espera que toda a nossa luta que a gente veio até aqui, queremos os nossos direitos, exigir os nossos direitos, e eu espero que a gente seja ouvido, que a gente tenha os nossos direitos, que nós precisamos e merece ter, entendeu? Então, eles criaram lá em cima de nós, criaram essa reserva lá para nós e colocaram um termo de compromisso esse que nós cumprimos a nossa parte, já o governo não cumpre com a parte dele, que nós cumprimos a nossa parte, agora deles, que eles prometem lá, não são cumpridas, entenderam? Que nós cuidamos daquilo ali, preserva, não faz nada que vá nos prejudicar e nem prejudicar o meio ambiente, né? A gente vive ali preservando e cuidando. Somos funcionários do governo sem salário, né? Para melhor dizer, é isso aí. Satisfeita já? Valmira, obrigado. Valmira, obrigado pelo seu depoimento. É muito importante o seu depoimento aqui. Só para vocês entenderem, uma audiência pública dessa, uma comissão de direitos humanos, isso fica para a história do Brasil. Fica registrado aqui para sempre. Teu depoimento, o que o Marcelo nos explicou, o senador Zequinha. Então isso aqui fica para a história. E através disso a gente consegue dar algum encaminhamento, que depois eu vou conversar com o senador Zequinha, não sei se é um projeto de decreto legislativo para tentar cancelar a ação do governo federal, se é uma ação civil pública, aí tem várias ferramentas que aí o senador Zequinha e a sua equipe vão nos orientar, mas contem conosco aqui para trabalhar por vocês, porque eu sofro a mesma coisa lá no meu estado. Vocês por questão de área de proteção ambiental, lá no meu estado por criação de área indígena, né? Então, nós entendemos isso, estamos aqui para ajudá-los. E de forma nenhuma nós queremos sair de lá, né? A gente quer continuar, ficarmos lá, morar lá, que lá é o nosso lugar. Não adianta vir dizer que vai, porque a gente vai colocar para sair, não. Sair de forma nenhuma. Lá que a gente quer ficar, lá que nós quer continuar. Né? Nasci e me criei naquele lugar, então é lá. Então eu espero que eles ajudem a gente. A gente está ajudando eles, mas ele tem que ajudar nós também, entendeu? Porque a gente foi impactado também pelo Belo Monte, isso aí passa por nós, vai lá na área indígena, e nós? Como que ele pula de nós e passa para os outros? Né? Então... Nós tivemos aqui a CPI das ONGs, e eu vou te falar, os indígenas de lá não estão melhores que vocês, não. Só usam o nome dos indígenas, tratam ele igual animais. É assim que fazem. Só para roubar dinheiro de governo, para pegar dinheiro de fundo da Amazônia, da Alemanha, da Noruega. E nós vimos aqui o depoimento dos indígenas, nessa mesa aqui. Foi nessa sala aqui, a CPI das ONGs. Uma vergonha. Senador Plínio Valério, senador Márcio Bittar, Plínio Valério da Amazônia, Márcio Bittar do Acre, que tocaram aquela CPI. Uma vergonha. Uma vergonha. Obrigado mais uma vez, Valmira. Com a palavra, o senhor Edson Pereira de Souza, que é ribeirinho, extrativista e morador da Estação Ecológica da Terra do Meio e também membro do Conselho Gestor da Estação Ecológica da Terra do Meio. Senhor Edson, o senhor tem 10 minutos para dar seu depoimento. Bom dia a todos. Muito obrigado por estar aqui no Senado. A gente fica um pouco emocionado porque se sabe que o nosso lugar é um pouco diferente, né? Para chegar aqui de repente, para estar presente com todo mundo, fica um pouco emocionado. Pude observar a Valmira um pouco emocionada, depois lá na frente ela vai lembrar de algo que deveria ter falado e que esqueceu. A emoção toma de conta. Tudo bem, mas isso é como o Marcelo estava explicando direitinho, a gente acompanha, seguindo uma situação só. Somos ribeirinhos ali do Iriri, e a qual a gente vê a calamidade daquela população, que foi tirado os seus direitos quando foram colocados a reserva em cima de todo mundo, e os seus direitos foram tirados, e todo mundo passa por uma situação muito difícil, porque nem todo mundo é igual, às vezes tem uns melhores que outros, mas a gente tem que contar com todos mundo iguais, porque somos uma comunidade, e a gente vê a dificuldade de cada um, a gente se sente emocionado quando olha para alguns que às vezes estão pior do que a gente não tem situação para ajudar.
a gente fica emocionado. Por isso, traz a gente de vir até aqui para trazer uma palavra, para que tenha uma solução para aquela população ribeirinha que necessita, que a qual foi coberto por essa reserva, e tiraram os direitos de todos eles, que o ribeirinho tinha o direito de pescar, de vender o seu pescado e manter a sua vida naquele lugar. Hoje foi tirado tudo isso e algo mais, vivendo da castanha. A castanha é o seguinte, não é todo ano que a castanha dá castanha, um ano ela dá bom, outro ano já não dá. E o ano que ela não dá uma castanha que dá para substituir a vida de cada um ribeirinho, como ele passa? É uma dificuldade terrível, é tremendo, entendeu? Então a gente observa isso aí, a calamidade de cada um. Cesta base que vem do governo a gente não tem, entendeu? Não temos benefício nenhum do governo, entendeu? A escola de cada um que existe dentro da população está pecuária, as casas caindo em cima dos alunos, entendeu? Banheiro, água potável não tem. Então é uma calamidade, é tremendo o que tem, é só olhando para ver a situação. A gente não reclama do ICMBio, que é um órgão de fiscalização, tudo bem. Nós estamos ali na reserva, acolhemos as normas que eles nos deram, que não podia derrubar, desmatar, acolhemos isso, estamos lá fazendo segunda ordem que nos demos, entendeu? Agora, nós queremos que eles cumprem também com os compromissos do termo de compromisso que levaram para que a gente pudesse assinar, assinemos o termo de compromisso, para que eles mantenham a forma que tem no termo de compromisso, de manter a nossa estrada de forma adequada que a gente pode passar, correr atrás de um socorro. O ribeirinho, a população não tem um barco de socorro para levar alguém quando tiver um momento crítico para uma solução, não temos nada disso, entendeu? Porque não temos ajuda do governo, a classe ribeirinha não tem condição de comprar uma embarcação para socorrer o momento necessário, não tem um carro para socorro, entendeu? Então é uma calamidade. A calamidade é grande. É só olhando para ver a calamidade da situação da população ribeirinha daquele lugar. Temos também o direito do impacto da Belo Monte, que não chegaram até nós, chega até os outros, mas até nós não. Acima de nós, 100 quilômetros acima de nós, foram impactados os índios e nosso meio não foram impactados. Não sei como é que acontece, que 100 quilômetros acima há uma impactação e o meio do rio não é impactado. Então, surgiram as consonantes da Belo Monte, também ficamos de fora. Então, gente, nós precisamos, aquela comunidade ribeirinha, precisa dos benefícios do governo, precisa que o governo olhe para essa população que está necessitando da ajuda do governo. Então, é uma calamidade. Então, estamos pedindo aqui no Senado para que isso fique registrado e que há uma solução para aquela comunidade ribeirinha que necessita. Estamos precisando de fazer uma sede da associação. Então a calamidade também até agora não foram ordenados nem liberados para que a gente pudesse fazer uma sede da associação, entendeu? Para aquela comunidade, para que possa haver uma forma melhor para os ribeirinhos se ajuntarem e nascer dali algo da associação, porque sabemos que hoje tudo vai através da associação. Então a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda para que possa ajudar aquela comunidade ribeirinha no Iriri, viu, gente? Então, como eu estou falando, a gente tem uma associação que é a ARPRE, que batalha para ver se consegue fazer o ribeirinho ter uma vida melhor, ter uma vida mais digna, e está uma calamidade. Se a gente não tiver ajuda do Senado, do governo do Estado, olhar para a gente, é uma calamidade de ficar ali. Porque já que fomos aceitos pelo Ministério Público de estarmos ali, eu acho que nós precisamos de cumprir com os nossos direitos para que a gente possa ter uma vida mais digna naquele lugar. Entendeu? Então, é muito difícil. É só olhando, observando direitinho para poder saber a verdade que nós estamos falando. Por isso nós estamos aqui no Senado trazendo essas palavras, para que aqui possamos recolher a ajuda do governo e que o governo possa mandar alguém para observar, para ver a situação que está naquele lugar, entendeu? Temos 3 colégios dentro da população, esses colégios estão uma calamidade.
Uma calamidade. Banheiro não tem as casas em tempo de cair em cima das população, que nós mesmos improvisamos para poder ter o colégio, entendeu? Então a gente pede um colégio, postinho de saúde, para que possa cuidar da saúde de cada um. Pessoas doentes naquela beira de rio, precisando de tratar, não tem como tratar, porque ninguém tem condição de tratar, entendeu? Então é uma calamidade. Às vezes, alguma pessoa que leva um remedinho para tratar de uma malária, para tratar de uma gripe, uma coisa assim, não é um tratamento que alguém precisa de ir no hospital fazer um check-up, porque tem doenças piores que está precisando de ir no hospital para fazer um tratamento, entendeu? E ninguém tem condição de fazer isso. Estamos ali presos, sem saber o que faz. Quando dá bastante castanha, a gente colhe, dá para substituir um pouquinho. Quando o ano que não dá, aí a calamidade aperta para todo mundo. Não pode vender o seu pescado, porque foi tirado o pescado que vende, que às vezes substituía um pouquinho para ajudar a vida de cada um, entendeu? Então a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Estou aqui pedindo ajuda para a população ribeirinha no Iriri, viu? Que vocês do Senado observem, os senadores, ajudem a população ribeirinha do Rio Iriri, viu? Que está necessitando de ajuda. Obrigado, seu Edson, pela participação do senhor. É importantíssimo aqui o depoimento não só de um de vocês, mas primeiramente ali do Marcelo, agora a Valmira, e o senhor complementando as informações. Ela acabou de me mostrar aqui, pessoal, um vídeo de como é que é o banheiro e a escola lá da comunidade. É uma vergonha. É uma vergonha. Vergonha completa. Mas por isso nós estamos aqui. Eu passo a palavra imediatamente para o senhor Vilmar Joaquim da Silva, que tem até 10 minutos para a sua exposição. Senhor Vilmar, seja muito bem-vindo. Palavra do senhor. Só aperta ali o botãozinho para ligar o microfone. Já está ligado? Vai lá. Bom dia, eu agradeço a todos pela presença aqui. Chamo Vilmar Joaquim da Silva, sou morador da Vicinal do Leão. Estou aqui para reivindicar os nossos direitos de todos que estão lá, que nem eu e outros moradores, meu amigo meu que está lá, que nós estamos vivendo uma vida lá, senador, de calamidade. O CEMBio decretou uma base lá, está fechando 3 anos agora, mês de junho, se não me engano, e até hoje melhora para ninguém trouxe, a não ser complicar a situação de quem estava lá e tirando o nosso direito de viver. Hoje lá você não tinha nada se não ser passado por eles, e ainda quando eles aceitam o nosso pedido, é passado fora de hora. Entendeu? Então nós chegamos lá, eu sou morador lá há 22 anos, lá dentro, o nosso amigo branco, que ele não está aqui, o Reginaldo ali. Quando eles chegaram lá, eles chegaram botando terror. Cortando cerca, sem saber de quem era, rasgando saco de saldo se colocar pingado, carregando até a internet, que está ali, o dono da internet, entendeu? Acho que para tirar a comunicação. Então eles chegaram botando terror. Eu mesmo fui um que eu vi aquela situação lá, eu fiquei triste. Entendeu? Porque foi quase os primeiros que vi a situação dele lá. E desse tempo para cá continuou a perseguição. Em cima de nós, todo mundo lá, não é só de mim não, em cima de todos que está lá. Hoje lá você não passa com um porco, numa base lá. Você não passa com uma galinha, que eles não querem deixarem. Entendeu? Serviço lá não tem mais, que eles não deixam. Se você for tirar uma árvore para fazer uma cerca, você tem que ir lá, tirar a foto daquela árvore, gastar um dia de viagem para ir lá, mostrar que a foto para ele. Ele fala que não pode, que vai ter que mandar uma autorização vir de Altamira para derrubar aquela árvore, que nós está lá. Para fazer qualquer pedacinho de serviço, tem que ir lá tirar a foto daquele lugar e assim por diante. Entendeu? Hoje nós está lá, preso, sem a maior melhoria de ninguém, que não tem melhoria. Lá só está piorando, só ferrando, para não dizer outras palavras, a vida do produtor. Eles não estão lá para fazer outra coisa a não ser ferrar a vida de todo mundo. Não é só a minha, não. É de todo mundo. Então eu estou aqui hoje representando a associação, a Primiba, a Vicinal do Leão. Nós queremos um recurso logo, não é para amanhã, não é para ontem, não é para hoje. Entendeu?
porque nós temos nossos compromissos. Nós vive lá da agricultura e não tira nada. Entendeu? Nós temos um gadinho, um pouquinho. Lá. Eu tenho financiamento do Banco do Basa. A minha mulher tem, o branco tem. Entendeu? E não pode fazer, não pode trabalhar. Entendeu? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos comprar o gado, que o governo deu o dinheiro, né? Nós vamos comprar o gado que é de casa, que não pode fazer nada na roça, na terra. Então, hoje lá, eles decretaram uma base lá, uma base lá para poder tirar o gado. Entendeu? Você vai lá, faz o seu pedido do GTA, não sei se você sabe o que é o GTA. Faz um pedido do GTA. Entendeu? Isso. Faz que não pode tirar. Sem esse documento não pode tirar, não. Mas se eles ir lá e prender seu gado, eles podem tirar. Entendeu? Se não é o documento. Eles podem chegar lá e tirar. Agora nós somos donos, que suamos para adquirir. Esse não pode, não. Tem que ter o documento, tem que mandar o figurino bonitinho. Entendeu? Quando você vai lá e pede aquilo, ele não faz. Você chega lá e espera, não, tal dia vem. Mas não faz. Quando chega lá, cadê o meu documento que eu preciso tirar o gado? Eu tenho uns compromissos. Minha mulher é hipertensa. Do branco ali, a mulher dele chegou até falecer. Por causa de quê? Ele não tinha condição de tirar a mulher dele doente. Ia lá, cobrava e nada. Quando veio cuidar, quando veio apagar o fogo, ele tinha derramado. Tarde demais. O que aconteceu? Perdeu a família dele. Né? Então, a minha mulher pertence, a minha mulher depende de remédio. Entendeu? Se for esperar por eles, morre todo mundo. E que mundo que nós vive? Entendeu? Chega na minha casa, lá 2, 3 caminhonetes. Entendeu? Do CMBio. Lá chega 2, 3 caminhonetes. Lá. Entendeu? Chega 2 caminhonetes lá em casa, fica 2, 3 policiais da Força Nacional, lá de fora, com coisa que tá chegando na casa de um bandido. Gente, eu tenho meu irmão calejado, né? De pegar no além dele trabalhar. Entendeu? Eu não dependo. Entendeu? É do meu trabalho que eu vivo. Eu não tenho a renda lá, senador, de um salário mínimo, não. Entendeu? Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho, não. Eles tiraram o nosso modo de viver. Entendeu? Então é isso que eu quero, que todo mundo aqui da Força Maior, que tem o poder nas mãos, que faça alguma coisa pela gente lá. E que libere também o nosso modo de viver. Que nós podemos vender um gado, nós podemos vender um porco, nós podemos vender uma galinha, nós podemos vender um ovo. E isso aí não deixa ninguém fazer isso lá dentro. Eles não deixam. Entendeu? Ó, para ter uma base, eles me exigiram lá um GTA de porco. Aonde você se viu no mundo? A deparar tirar um GTA de porco para você passar um porco para você vender? Um GTA de porco. Eu nunca nem vi falar isso, estou com 50 anos de idade. Eu nunca vi falar que precisa de um GTA de porco para tirar um porco. Em que mundo é que nós vive? Me responde, que mundo é que isso nós vive? Isso é uma humilhação, porque está lá dentro. Eu acredito que muitas leis que eles colocam lá, que querem nós vigir lá, não vem daqui não. Eu acho que eles querem formar isso lá dentro mesmo. Claro que é. É lá dentro mesmo. Entendeu? E quer que a gente prevalece, quer que a gente siga aquela lei. A gente está vendo que é um absurdo uma coisa dessa. E não é só eu não, rapaz, vou passar um pintinho. Lá, o Mastras tem um vídeo, eu não tenho não, mas eu acho que o Mastras tem um vídeo. Eles não deixaram. Devia ter trazido pra gente publicar. Tem aí, eles não deixaram o rapaz passar um franguinho. E o outro deu para quando ele tinha o puleiro lá, é alto. Aí o galo que é do terreiro lá, de tanto descer de manhã cedo, ele trupiou os pés, não estava quase andando. Aí ele foi lá na vila, lá, o rapaz, não, moço, vou dar um franguinho para você. Não passou. Agora me fala, o que um frango afeta a Amazônia, que a pessoa não pode criar um frango no terreiro? É uma humilhação. Nós é humilhado lá. Então nós queremos um recurso, nós queremos que libere, que solta o nosso modo de viver. Entendeu? Para a gente possa entrar e sair a qualquer momento. Se você chegar lá disfarçado que nem eu estou aqui, você não passa não. Você pensa que você passa? Você não passa não. Porque eles não aceitam. Eles não aceitam não. Agora se for de gravata bonitinho que nem tá aí sim você passa, né? Que tá aí para conhecer o senhor, né? Mas se for disfarçado, que nem nós, para onde você vai? Como é o seu nome? Você vai fazer o quê? Que hora você vem? Entendeu? É que nem eu, lá dentro. Eu já cansei de falar, gente, eu passei aqui, não tem uma hora, eu passei aqui.
Ela vai ter que pegar meu nome de novo. Por observação. Observação de quê? Uma humilhação. É uma humilhação, doutor. Entendeu? Então é um caso que a gente precisa. A gente precisa. Que as coisas melhorem para a gente lá dentro. Entendeu? Porque do jeito que está não dá. Não tem como a gente viver num país tropical que nem o nosso Brasil, viver humilhado daquele jeito não. Sem ter a sede de chegar e sair. Então é um momento muito difícil para a gente lá. Entendeu? Então eu quero que, nesse momento aqui, pedir também socorro. Também que nem o nosso amigo Edson aqui falou também. Que ajude nós. Entendeu? Que libera nós, que faça alguma coisa. A gente é meio rude, não tem a expressão muito para falar, mas que você é mais inteligente, a gente dá a entender, né? O nosso sofrimento, né? E a nossa praia, então por isso nós estamos aqui. Em nome de todos que ficam lá, estou aqui representando o nome de todos lá, e nós não somos só eu, somos muitos lá dentro, entendeu? E a mulher também doente, não foi só dele, tem vizinho meu lá também, que tem o mesmo problema seríssimo, que foi daquela vacina da Covid, entendeu? Ela teve um problema sério, também lá, que depende de tratamento, que depende de recursos. 60 segundos. E não tem. Então eu agradeço a oportunidade. Seu Vamar, obrigado eu pela oportunidade. E é até estranho ouvir essas coisas. O senhor vive tutelado pelo Estado. Eu que vivo, esse não é história. O senhor... Não é eu que vivo ela e todos nós vivemos. O senhor é tutelado pelo Estado, o senhor é escravizado por um órgão do governo federal. Vocês não podem vender o pescado, vocês não podem ter um bicho, vocês não têm o direito constitucional de ir e vir. Não tem. Esse é o governo que nos governa. Estamos violentados com isso lá. Eu vou solicitar aqui a comissão para propor à senadora Damares uma diligência lá no lugar. Nós precisamos ir lá. Nós precisamos ir lá conversar com esse pessoal. Que autoridade é essa? Ou seja, não recebem indenização de Belo Monte, não pode pescar, não pode fazer turismo, não pode plantar, não pode colher, não pode levar um bicho, não pode construir uma cerca. Não pode receber visita. Rapaz... É melhor ser um presidiário aqui dentro dentro da papuda. Vive melhor do que vocês. Então isso a gente precisa ver em loco. Precisa abrir vocês não abrem uma sindicância contra os servidores do CMBio? Tem que abrir. Denunciem ao Ministério Público. Façam um PAD contra eles. Porque... se vocês não fazem nada, eles se sentem dono de vocês, eles já fazem na crueldade. Tem servidor do ICMBio aqui, eu não estou generalizando. Mas tem gente boa e gente ruim em tudo que é canto. Tem médico bom, tem médico ruim, tem professor bom, tem professor ruim, tem político bom, tem político ruim. Tem servidor público bom, tem servidor público ruim. Os ruins não podem ficar impunes. Se vocês se calam... quando eles tutelam vocês, quando maltratam vocês, quando humilham vocês, quando começa a inventar coisa para botar vocês na coleira como se fossem animais, tem que procurar o Ministério Público, tem que procurar a sede do CMBio. O Marcelo, que parece ser um homem mais estudado, entra hoje num site, no celular, e faz a denúncia. Faz a denúncia aqui para a Comissão de Direitos Humanos, faz a denúncia no Ministério Público, faz a denúncia no CMBio, porque para eles está tranquilo. Pisam no pescoço de vocês não fazem nada. Aí eles começam a ter prazer, a doença é tão grande que eles têm prazer em humilhar. São como ditadorzinhos. É que nós somos lá humilhados, estamos humilhados. Entendeu, Marcelo? Não pode ter medo, Marcelo. Porque quando os bons se calam, o mal triunfa. Se um cara desse, deve ter lá não sei quantos servidores de qual órgão for, CMBio, IBAMA. Se um cara começa a fazer isso e os outros estão vendo que nada acontece com ele, os outros criam asa também. Aí vira o modus operandi de massacrar as pessoas.
O nome disso é síndrome do pequeno poder. O cara lê o território dele, aí ele pega os pequenininhos, pessoas mais simples, para humilhar. Eles são servidores públicos. Tem medo de perder o emprego. Tem instabilidade, mas tem PAD. Processo Administrativo Disciplinar. Se vocês não denunciarem, eles vão continuar fazendo isso contra vocês. Se vocês precisarem de ajuda, procura o gabinete do Zequinha, procura o gabinete do senador Jorge Seif. Eu faço questão. Me dê os nomes. Nós vamos atrás. Eles não são bons em humilhar vocês? Não são bons em humilhar pequeno? Em maltratar, em destruir? Em pisar na cabeça? Vamos ver o que ele vai fazer comigo, com o Damares, com o senador Zequinha. Nós vamos abrir aqui na matriz. Pode levantar os nomes desses caras que estão fazendo isso com vocês. Traz a prova, me manda vídeo, manda para nós. Notícia, não quero mentira, não quero prejudicar ninguém. Agora, se vocês estão falando aqui para o Brasil está enxergando vocês e vendo o depoimento de vocês. Vocês devem ter prova. E hoje em dia, com o celular na mão, vocês gravam tudo. Gravem. Gravem. Eles têm que ter medo de vocês. Medo não. Eles têm que ter respeito pelos humanos que vocês são. Se não há respeito, ninguém faz nada, eles só crescem e vai cada dia ficar pior. Nós temos vários problemas nessa mesa de discussão. Nós temos o problema da indenização de Belo Monte, nós temos o problema que não pode mais se pescar para ganhar um dinheirinho, nós temos o problema da escola, nós temos o problema da humilhação de servidores que ficam inventando regra para tutelar vocês, nós temos o problema de ir e vir, nós temos um problema de criação. Se vocês são pequenos agricultores, o que agricultor faz? No meu dicionário, agricultor trabalha com terra, com bicho, não é isso? Mas não pode. Então nós temos vários problemas nessa mesa. E os problemas têm que ser tratados individualmente. O problema de humilhação, o nome disso na lei é abuso de autoridade. Tem que ser denunciado. Não tenham medo, não. O vídeo do Franco da escola nós temos aí, já tá. Se quiser depois mostrar. Vamos lá que a gente tem mais coisa para fazer hoje. Passo a palavra. Obrigado, seu Vilmar, pelo seu depoimento. Passo a palavra para o senhor Adevaldo Castro Alcântara, que é agricultor familiar, membro da Associação Aprimiba, morador da Vicinal Leão, na Estação Ecológica da Terra do Meio. A palavra é do senhor por 10 minutos. Bom dia. Eu sou Adevaldo, estou aqui representando o nosso povo tradicional lá de Área do Meio, onde eu resido lá. Apresentando também os nossos idosos, nossas crianças que ficou lá, pedindo a Deus que para tudo se resolva, com respeito, com seriedade. Sou um produtor rural, planto cacau, crio gado. Aliás, criava, né, deputado? Criava, que me tirava todos os meus direitos. Chegou o CNBio, com a Força Nacional na minha casa, 9 horas da manhã, eu limpando a minha estrada para escoar os meus alimentos que eu produzi, para poder gerar renda para mim viver. Chegou o documento, 8 rapaz da Força Nacional, tudo armado. Está aqui um documento que você tem que sair dessa área, sem direito a nada. Me empurraram de lá, eu estou fora de lá. Não tenho nem direito de ir lá. Eu vou porque eu sou teimoso, sou duro. Vou lá. Visitar meus amigos, está aí ele aqui, os outros mais que estão lá. Então, para nós é muito bom estar aqui, para nós mostrar a nossa realidade, para as autoridades competentes que se reside aqui, que pode ver a nossa situação. Que nós estamos pedindo socorro. Eu tinha uma casa, eu tinha criação, plantio de cacau, lavoura para me sobreviver, minha roça de arroz para me sobreviver, meu pilão de pisar meu arroz. Hoje eu não tenho, eu moro debaixo de uma lona, trabalhando para os outros, para me sobreviver, e eu e demais que foi notificado para sair, deputado, senador. Nós estamos, como se diz, num beco sem saída, se nós não tivermos uma ajuda de uma competência que trabalha com seriedade, para nos ajudar. Estamos pedindo socorro, porque nós não aguentamos mais.
Lá tem meus amigos que falam que eu sou um homem corajoso, porque quando eu vou falar, meus olhos tremem. Lá no CNBio mesmo, eu já bati muito com eles, porque não vale a pena bater, mas eu já bati muito com eles, porque os nossos direitos são violados, nós não temos direito de ir vir. Olha o nome que eles colocou lá na base, mata burro mesmo. É mata burro, porque não pode entrar com frango. Como é que o seu Vilmar mora lá, não pode levar um frango para tirar uma criação, porque o gado dele morreu, a galinha dele não vai botar aqui, galinha. Para botar tem que ter o sêmen do galo, como que vai? Como que vai viver lá, seu Vilmar? Como que vai viver? E eu que não estou lá mais, que me tiraram meus direitos, a violarem tudo, me amarrarem, eu, irmão Reginaldo, Atacídio. Então nós estamos aqui com muito sofrimento, só para nós chegar aqui, o irmão calejado de trabalhar diário para poder pagar o ônibus, pagar o hotel, pagar o calçado, a roupa para a gente vir. Com a ajuda de toda a comunidade que está lá, que é dessa associação, a Primiba, que a gente vem lutando, através do Marcelo ajudando nós, e Deus em primeiro lugar, e segundo ele. Então nós estamos aqui para nós pedir socorro, estamos pedindo socorro. E que seja visto logo, porque a gente não está mais aguentando. A gente não está mais aguentando. Nós temos nosso direito. Tem um documento lá que fala que nós temos nossos direitos, como produtor rural, que nós gera emprego, gera alimento. E hoje nós estamos morando, senador, eu estou morando debaixo de uma lona na terra alheia, de abrigo, sendo que eu tinha tudo. Amanhecia o dia, eu amanhecia feliz em cuidar das minhas criações, dos meus plantios, da minha lavoura. E hoje eu não posso. Eu não posso comer um ovo se eu não comprar, porque eu tinha para dar para o meu vizinho. Aí, vizinho, leva um frango, leva um pouco para você comer, matar a vaca, aí uma carne para você comer, vizinho, que é assim que a gente vive lá na Amazônia. É trabalhando com seriedade. Mas nossos direitos, cadê? Nossos direitos de ir e vir, tá lá na ponte do Rio Bala, aonde atravessa, uma base do CNBio. Você vai para onde? Você volta que hora? Como é seu nome? Ó, e meu nome tá aí, ó, já tem 3 anos que você está aí fazendo isso comigo, vocês nem me conhecem. O que é que vocês estão fazendo aí, que vocês nem conhecem uma pessoa que entra e sai daqui? Né? Mas aí não adianta, porque nossos argumentos com eles lá são impugnados. A gente vive humilhado, como os ribeirinhos, aí, segundo a Valmira falando, isso é inaceitável. Isso não pode continuar assim. Senão, onde é que vai parar a nossa descendência, das nossas famílias que estão lá, nossas crianças? E os nossos idosos que estão lá, hora dessa, orando, pedindo a Deus para que dê certo, para que entre uma pessoa que resolva nossos problemas, porque como é que vive? Como é que uma mãe compra um livro para o filho estudar, uma roupa, um transporte? A gente precisa disso. A gente mora lá na roça, a gente precisa de um transporte, de uma estrada. Segundo o Vilmar falou aqui, que para fazer uma cerca tem que tirar a foto da madeira, é verdade. E eu, que já me tiraram da minha terra, nem isso eu posso fazer mais, que eu não posso nem ir lá mais, eu, seu Otacídio, o irmão Reginaldo ali, a esposa dele, que estão lá amarra a gente, que tem as propriedades também. Por isso a gente está aqui pedindo socorro para vocês, que resolva, por onde que seja para resolver, que seja resolvido, senador, deputado Caveira, que todo mundo lá na Amazônia gosta muito de você, fala de você. Então, ajeita para nós, consegue, que seja rápido. A oportunidade da gente estar aqui é uma coisa muito difícil. Então é um motivo da gente estar aqui para falar a nossa dor, o que está matando nós. Olha aí, perdeu a família, por quê? Porque tinha um gado, mas não podia vender, estava preso. Como é que vai vender o gado? Tem que ter o GTA do gado, mas como? O CNBio nunca arrumou. Passou 1 ano, passou 2, nos 3 foi arrumar. Mas aí a doença já afetou. Uma mulher que está lá com 25 anos, estava, né, que Deus levou, agora ele está lá. Sem a esposa dele, sofrendo, né? E está preso, o que tem lá está preso, não pode vender nada. Quer dizer, até um pouco tem que tirar o GTA para vender. Aonde? Como a gente vai viver? Vai roubar? Acho que se roubar, eu falo para o meu povo lá, se eu ir roubar, eu sou um ladrão. E forte, porque eu sou brabo, valente. Porque quando a gente quer uma coisa, deputado, a gente vai lá e lutar. E pedir a Deus que dá certo e lutar que dá certo. Mas na hora que começa a dar certo, vem de lá, derruba, entendeu? Não tem direito de nada, você tem que ir embora daqui, você não pode mais entrar aqui. Como? Que pode acontecer, como se diz, uma desgraça dessa. Isso aí é uma coisa inaceitável para nós que vivemos lá na Amazônia sofrendo, trabalhando, gerando emprego, renda, alimento.
Pode chegar na casa de qualquer um dos que está lá, se não tem um alimento, para quem chegar 10 pessoas. A gente vem no ônibus aí, a gente vem observando, deputado. Uma refeiçãozinha aí é 70 conto, 60 conto. Na casa dos meus vizinhos você come à vontade, toma leite, come queijo, come rapadura, come doce de leite. Tem laranja, tem tudo na nossa área, que nós viemos dali. Então nós plantamos, nós cuidamos, para nós cuidar um do outro. Aí, por isso que a gente ainda vem conseguindo sobreviver. Porque nós temos uma grande amizade, uma grande união. Por isso a gente está vencendo. E a gente vai vencer, porque vocês estão aqui no Senado é para ajudar nós. Porque nós temos nossos direitos. Nós temos nossos direitos e já foi. Quer dizer, nós já foi os nossos direitos se não tiver um órgão competente que pode falar por nós, ajudar nós agora. Tem que ser hoje. Porque o negócio está ruim. Está ruim. Porque eu não tenho condição de comprar nem um barraquinho para me morar. Porque lá na Vila Canópolis, que é onde é a nossa vila, um lote é 60 mil, 40 mil, aonde que eu vou ter condição de comprar um lote e depois ainda ter a condição de construir um barraquinho para me morar. Então eu arrumei emprego na fazenda, fiz um barraco de lona, estou lá de baixo, estou pertinho para mim não sair do foco, que para você matar a cobra você tem que estar perto dela, focado no olho dela e meter o pau na cabeça dela. E é isso que a gente está fazendo. Então, Deus colocou o Marcelo para estar dando a força, dando apoio, buscando os órgãos competentes para estar nos ajudando. Está nos ajudando, porque está difícil. A gente não dorme, a gente não tem saúde. Eu estou aqui, mas eu tomei 4 injeções para poder aguentar a coluna no ônibus. Isso é doloroso. Isso não é fácil. Só vence quem tem força e fé e coragem para vencer. Porque a situação que deixou eu, o seu Atacídio, os outros moradores que estão lá, aqui, irmão Vilmar, é uma coisa muito... 60 segundos. É muito difícil. Então nós estamos aqui pedindo, agradecer por nós estar aqui e ter essa oportunidade de estar falando com vocês, que seja revogado nossos direitos. Nossos direitos. Porque nós não estamos mais aguentando. Gente já se matou. Tem gente que anda com sacola de remédio de pressão e não sabe nem qual é o que bebe, para ver se consegue dormir um pouco. Porque tinha lá seu alimento, suas criações, sua casa. E hoje não tem mais. O CNBio queimou minha casa 2 vezes. Quer dizer, meu barraquinho. Lá na roça é um barraquinho. A Taubinha queimou 2 vezes. Chegou e tacou fogo, eu fazendo 5 mil mudas de cacau para me plantar, comendo meu arrozinho lá de qualquer jeito, para mim começar a minha vida, e chegou e me queimou, e não tá nem aí com nada. Queimou, tacou fogo, cortou de motosserra, e os outros tocando fogo, que tinha levarem, e acabou. E eu fiquei lá, quem me deu uma força foi o irmão Branco aí, que me deu uma botina e uma rede para mim dormir. Eu agradeço muito ele por isso, e Deus que tocou no coração dele, que eu precisava de ajuda, e outros demais que me ajudou. Porque é complicado. Não é fácil. Então é isso. Eu agradeço a oportunidade. Seu Adevaldo. Eu agradeço o esforço do senhor, mesmo doente, o senhor está com problema de coluna, e todos aqui, porque uma coisa é você refutar uma pessoa. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 5 testemunhas aqui do que vocês estão vivendo. Isso fortalece a causa de vocês. Isso nos faz entender o que está acontecendo. O Caveira é um representante do Estado do Pará, assim como o Zequinha Marinho. Então é muito importante que não é uma pessoa só falando, são várias. Importantíssimo. E também, logicamente, precisamos da oportunidade de falar agora. Convido por videoconferência o Dr. Bruno Rafael Miranda, coordenador técnico territorial de Santarém, que é representante do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade CMBio. Doutor Bruno, a palavra está com o senhor por 10 minutos. Bom dia, todos me ouvem bem? Positivo, estamos lhe ouvindo. Conseguem visualizar a apresentação? Por enquanto não, doutor Bruno.
Agora sim. Pode começar a apresentação que nós estamos visualizando aqui. Positivo. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Saudar as autoridades, a mesa na pessoa do senador Josi Seif e especialmente aos moradores da ESEC da Terra do Meio, né, que são o público-alvo ali do ICMBio. No sentido do atendimento, a gente tem contato mais próximo com eles. Queria agradecer em nome do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a oportunidade de trazer informações e prestar esclarecimentos a essa comissão. Mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Bruno Matos, eu sou servidor público federal efetivo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eu faço parte da carreira de especialista em meio ambiente, sou servidor estável, né? E atualmente nós estamos ocupando a função de coordenador técnico territorial de Santarém, vinculado à Gerência Regional Norte aqui do Brasil, do ICMBio. Passar aqui o slide. Eu acho que o Marcelo Norquei, ele fez uma boa contextualização da ESEC, no que tange a localização dela, mas eu acho que cabe a gente reforçar. Aqui no mapa, vocês podem visualizar o círculo amarelo, onde está localizada a ESEC da Terra do Meio, ela está no Pará. Parte dos municípios de Altamira e de São Félix do Xingu sobrepõe essa unidade. Ela tem, como o Marcelo disse, mais de 3 milhões de hectares, né, o que equivale aí mais ou menos quase 6 vezes o tamanho do Distrito Federal. E ela está inserida no médio rio Xingu. Daí vem o nome Terra do Meio. Mas ela é uma só das unidades que compõem todo esse bloco de áreas protegidas dessa região. Essa unidade, apesar dela ter sido criada em 2005, fevereiro de 2005, ela, na realidade, foi uma resposta governamental a uma séria crise, né, socioambiental que estava se instalando na região. E essa crise ela começou por volta da década de 70, principalmente motivada pela abertura da rodovia Transamazônica e também pela realização de mineração industrial de cassiterita, isso na década de 70. Essa crise socioambiental ela foi se agravando ao longo das décadas, né? E na década de 80, além dos fatores da Transamazônica e da mineração de cassiterita, se somou a exploração de madeira, agricultura especulativa e garimpagem, né? Aquela garimpo mais tradicional, né? Mais simples. Na década de 90 aumentou mais esses conflitos socioambientais na região em virtude já da colonização agrícola que foi capitaneada, como o Marcelo disse, pelos municípios limítrofes, né? Como São Félix do Xingu, Orilândia do Norte, que começaram a trazer gente para essa região. E essa colonização ela gerou no início da década de 2000 um ápice, né? Então começou a haver muito conflito entre essa nova colonização e as populações originalmente ocupantes do território, que eram descendentes dos ocupantes originários ali, fruto de miscigenação também. Então, essa criação da unidade ela veio em resposta à tentativa de frear, né, essa ocupação desordenada, a forte presença de grilagem na região, que gerava conflitos e violência direcionada às populações tradicionais do território, em especial indígenas, ribeirinhos e até mesmo aos colonos, né, os agricultores familiares que se instalaram nessa região. Os grandes produtores grileiros, ou melhor, grileiros, forçavam a saída dos pequenos agricultores familiares das suas áreas para se apropriar das áreas deles. E isso foi muito intenso no início de 2000. Então, em 2005, essa unidade foi criada, né, para fazer frente a essa situação. E aí, basicamente, após a criação da unidade, né, hoje em dia, se a gente for falar resumidamente, a gente tem, e é importante contextualizar, basicamente a gente tem dois grupos, né, de moradores da unidade, moradores e usuários. Um grupo
tem subgrupos, né, mas são de populações tradicionais, e basicamente são os ribeirinhos. E hoje a gente tem mapeados 32 famílias distribuídas entre o Rio Iriri, Xingu e Rio Novo. Inclusive, essas 32 famílias, né, com representantes aí na mesa da comissão presentes, né, que tem termo de compromisso assinado com o ICMBio que permite a moradia e o uso deles nesse território. Então, assim, eles, como população tradicional, estão tendo os seus direitos respeitados por meio desse instrumento que é o termo de compromisso, que mais adiante eu vou detalhar. Além dos moradores ribeirinhos, a gente tem também populações tradicionais, mas que são usuários, que vêm de outros territórios limítrofes à unidade, como os indígenas das terras indígenas Curuaia, Chipaia, Cachoeira Seca, mais ao norte, mas também outros ribeirinhos e extrativistas de outras unidades de conservação, como a Resex do rio Iriri e do rio Xingu. Então, basicamente, esse é o grupo de populações tradicionais do território da ESEC, a Estação Ecológica da Terra do Meio, né? A sigla ESEC. E temos também as populações não tradicionais, que aí sim a gente se refere aos colonos ou fazendeiros, que ocupam parte do território. Até 2004, após a gente terminar um levantamento completo na unidade, de todo o território, a gente levantou 200 ocupações que têm esse perfil de colono ou fazendeiro, né, a depender do porte das áreas e da produção. Só voltando, esse mapa mostra mais ou menos a distribuição dessas populações do território da ESEC. Então, em vermelho, né, os pontinhos vermelhos são populações tradicionais e em verde seriam os colonos. Então, vocês veem uma concentração aqui nesse centro aqui da ESEC, de colonos. Aqui, eu trago para vocês visualizarem a publicação no Diário Oficial da União de extratos dos termos de compromisso desses 32 núcleos familiares, né, de ribeirinhos da ESEC, né, onde o ICMBio vem desde 2018. 2018 foi a assinatura, mas desde lá a gente vem renovando esses termos de compromisso para permitir, né, que ribeirinhos, né, que inclusive estão também aí na comissão, possam, né, morar na unidade, fazer usufruto dela, mas obviamente com regras dentro da legalidade. Então, assim, eu estou trazendo só que a materialidade, né, a formalização desses extratos. Vocês veem aqui que é de 25 de janeiro de 2024, a gente teve renovações de termos de compromisso, só pode ser apurado, verificado no Diário Oficial. Só destacar que dos 32 totais termos de compromisso assinados, a gente só conseguiu renovar agora em 2024, 21, principalmente em função de não se encontrar esses ribeirinhos. Mas, assim, à medida que a gente conseguir encontrá-los, a gente vai renovando também os demais termos. E, atualmente, esses termos estão válidos até 2028. Então, os ribeirinhos têm os direitos deles, né, de moradia, uso, produção, circulação, preservados por esse instrumento legal firmado entre o ICMBio e eles. Então, aqui eu estou trazendo o corpo algumas cláusulas, né, para vocês verificarem do termo de compromisso com os ribeirinhos. Então, assim, algumas declarações foram feitas aqui na audiência. 60 segundos. Mas elas não estão bem de acordo com a realidade, né? Assim, a gente tem um instrumento que permite aqui a produção, abertura de área, produção de roça, extração de produtos não madeireiros aqui. A gente tem também regras que permitem a reforma, ampliação de estruturas físicas, então para escolas, para postos de saúde ou sedes de associações. Lógico, tem que haver um projeto, né, apresentado, projeto não, mas um pedido simples para poder a gente avaliar a localização e as regras com base no plano de manejo da unidade, mas é totalmente possível, basta que haja a formalização. De 2023 para cá, a gente não teve nenhum pedido formal nesse sentido, de construção de estruturas. Então, a gente nem negou porque não recebeu demanda. Tem também permissões e regramentos para pesca, então é possível eles pescarem, mas obviamente com foco mais na alimentação. E também tráfico de embarcações, tanto dos ribeirinhos como dos usuários que entram no território para fazer coleta de castanha e outros produtos não madeireiros.
Então, assim, até mesmo manutenção da estrada para acesso diverso pessoal ou para assistência, estrutura de educação, saúde é permitido. Inclusive, recentemente, a gente deu autorizações para manutenções na estrada. Obviamente que a gente tem que destacar que a construção de escolas, a alocação de professores, ou mesmo construção de postos de saúde e alocação de médicos e profissionais de saúde, é responsabilidade, né, também de outras instituições, né? Então, a gente tem que lembrar que o Estado do Pará e também os municípios sobrepostos à unidade têm competências e responsabilidades no território, que legalmente falando são deles. O ICMBio atua como um articulador, um fomentador para trazer essas políticas públicas para o território. Inclusive, até com os usuários eu já falei que eles têm direito a fazer uso, logicamente regrado, para não sobrepor ao dos ribeirinhos, que são prioritários, né, para usar a ESEC. E aí cabe destacar o perfil, né? A gente, para começar, para andar na conversa, a gente tem que lembrar aqui, deixar claro para vocês que não estão ali no território, que a gente tem vários perfis de ocupantes ali nessa categoria de colonos fazendeiros. Então, a gente tem áreas aqui, como por exemplo na Vicinal do Jabá, que essa fazenda ela tem 3.278 hectares. Inclusive, ela está acima dos limites constitucionais ali para passar para o individual sem passar pelo Congresso. Então, essa aqui é uma grande propriedade rural. A gente tem médias propriedades rurais aqui na Vicinal do Jabá, com área de 875 hectares. Então, vocês veem a imagem aqui, olha a dimensão aqui, para vocês terem noção do tamanho da área, a casa aqui e o tamanho da área. Nem pega na foto inteira. E temos também pequenas propriedades, né, de 60 segundos. 91 hectares, né? E aí sim são colonos de um porte menor, mais vinculado à agricultura familiar. Então, 2023, 2024, nós fizemos levantamento completo na unidade em todos os setores, nunca antes feito na história da ESEC. A gente foi em toda a unidade de conservação levantar os ocupantes, o que totalizou 204 processos de regularização. E a partir daí, a gente atualizou a nossa malha fundiária e pôde, com base nisso, né, iniciar as instruções dos processos de regularização dessas pessoas. Priorizamos as vicinais, a instrução dos processos das vicinais da Transiriri e Leão, justamente porque se trata de um público mais voltado à agricultura familiar. E, além disso, foi reforçado esse nosso critério de priorização com base na recomendação conjunta do Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União de maio de 2024, que reforçou esse critério para a gente priorizar essas áreas da vicinal da Transiriri e Leão e também indicou para a gente renovar instrumento de compatibilização de direito com os colonos. Então, assim, resumindo, né, a gente está fazendo a instrução dos processos de regularização, a gente comunicou à Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Social da Prefeitura de Altamira, encaminhando a lista de pessoas que a gente verificou a possibilidade de indício de vulnerabilidade social, para eles tomarem procedimento no sentido de trazer políticas públicas para assistirem essas pessoas. A gente continua fazendo a instrução desses processos por meio de mutirões e temos planejamento anual para isso. E, à medida que a gente conseguir instruir os processos, todos os processos na vicinagem do Leão e Transiriri, conseguimos ter a lista de moradores antigos, mas de boa fé, a gente vai passar a elaborar um instrumento de compatibilização de direito com eles, que permita transitoriamente eles morarem e usarem a unidade até que a gente consiga indenizá-los e reassentá-los. E isso está planejado de curto prazo. Então, só que a gente tem que lembrar também que, à medida que a gente tiver essa lista, a gente vai encaminhar ela também para o INCRA e para o Instituto de Terras do Pará, com vistas a poder eles verificarem o reassentamento dessas pessoas, que não é competência legal do ICMBio, mas a gente vai encaminhar a lista para fins de priorização. E também efetivar no campo mesmo esse reassentamento é responsabilidade do INCRA e do ITERPA. Simultaneamente, a gente está fazendo articulações junto ao INCRA e TERPA para fazer transferências das terras públicas que estão sobrepostas na ESEC. Agora, aqui é o importante que eu queria destacar. O ICMBio criou 2 instrumentos inovadores, nunca antes feitos na história da unidade, voltado para os colonos, ou seja, os produtores rurais da unidade, permitindo que eles mantenham a moradia deles e o uso, inclusive pudessem retirar o gado 60 segundos. De forma legalizada, porque cabe destacar que
quase 90% dos ocupantes da unidade, antes da gente levantar eles em campo, eles não tinham cadastro na ADEPARÁ, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Então, o gado que eles tinham dentro da unidade era o gado irregular, que inclusive poderia causar prejuízo, inclusive a questão sanitária do rebanho do Estado do Pará por meio da possibilidade de febre aftosa. Então, a gente fez esse levantamento, criou esses instrumentos, permitindo a saída de gado de forma voluntária, permitiu a saída de 6.400 cabeças de gado até outubro de 2023. E a gente fez com que articulou com a ADEPARÁ para essas pessoas serem cadastradas na ADEPARÁ, o gado vacinado, ou seja, a gente conseguiu que esse gado saído voluntariamente, ele viesse por circuito regular, não prestasse risco à questão sanitária do Estado do Pará e o gado pudesse ser monitorado, ou seja, a gente trouxe esse gado para a legalidade. Então, a gente trouxe dignidade para esses colonos. Queria só mostrar aqui para vocês, já finalizando minha apresentação, que a recomendação do Ministério Público conjunta, né, do Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, onde eles reforçam as atividades que o ICMBio vem fazendo no sentido de priorizar a instrução de processo de regulação fundiária desses colonos menores, de a gente renovar esses instrumentos que eu falei há pouco, que é o Plano Específico Emergencial e Plano Emergencial da saída do gado. E aqui a gente tem o próprio plano, né? Aqui, em diário oficial, aqui para vocês verem que tudo isso que eu estou falando aqui é oficial e pode ser consultado. Mas o ICMBio vem fazendo outras atividades também, né? Como sinalização, fiscalização, de pesca ilegal também, de garimpo. A gente vem combatendo incêndio nessa região das vicinais. A gente apoia as prefeituras na distribuição de cesta básica e também a gente fez entrega de cestas básicas para as famílias ali do Rio Iriri, que estavam isolados por causa da estiagem nos últimos anos, além de ser base de apoio para esse levantamento que eu falei. Aqui, recentemente, a gente deu apoio à saúde do município lá para dentro das vicinais por questões de malária que estavam ocorrendo, então a gente levou a equipe da prefeitura para fazer um trabalho lá. Aqui algumas fotos para registro aqui da distribuição de cestas do período de estiagem lá no Rio Iriri, que o parceiro é o Ministério do Desenvolvimento Social. Mas tudo isso também, essa presença no território, possibilitou a redução do desmatamento, drástica entre 2022, caindo muito para 2023 e 2024. Por fim, eu queria mostrar a evolução da gestão na ESEC em 2023 para cá. 60 segundos. Ter sido criada há 20 anos, nos últimos 3 anos, 4 anos, quase 4 anos, a gente avançou muito, coisa que a gente não avançou em todo esse período. A unidade foi criada em 2005, em 2012 o conselho foi formado, em 2015 o plano de manejo foi elaborado. Em 2018 a gente assinou termos de compromisso com essas 32 famílias de extrativistas. Em 2023, nós criamos o plano específico emergencial permitindo a saída de gado, pequenas quantidades desses colonos aqui que estão presentes também. Em 2024, nós finalizamos o levantamento de todos os moradores da ESEC. Em 2025, nós criamos outro instrumento para a saída de gado da unidade, agora a quantidade livre. Eles podiam tirar a quantidade que quisesse e a gente regularizaria e traria regularidade também sanitária. 2026, próximos passos. A gente quer, nesse ano, concluir as instruções dos processos de regularização, sempre priorizando as vicinais de Transiriri e Leão. E, se tudo der certo, em 2007, a gente já construiu um instrumento de compatibilização de direito com os moradores antigos de boa-fé dessas vicinais. Então, esse aí é o panorama, o quanto que a gente avançou. E, por fim, só mostrar para vocês aqui que a gente tem 2 sentenças judiciais, né? Uma que foi impetrada, um mandado de segurança que foi impetrado pela Associação Pecuária de Produtores da Terra do Meio contra essas ações do ICMBio do Plano Específico Emergencial, e que a Justiça extinguiu o processo, né? Entendeu que não havia direitos fundamentais sendo suprimidos dessas comunidades, que os instrumentos visavam, inclusive, garantir esses direitos, obviamente também conciliando com os direitos coletivos, né, da sociedade, que é do meio ambiente equilibrado. Aqui a gente tem, no site do próprio Ministério Público, manifestação do Ministério Público em defesa das ações do ICMBio na Terra do Meio, e aqui mais uma decisão judicial
de outro mandado de segurança agora da Associação Agropecuária dos Produtores da Terra do Meio, onde o juiz, né, o juiz federal, também extinguiu o processo, basicamente tendo a mesma conclusão do primeiros autos, né, do outro processo judicial. Enfim, gente, é isso, é muito corrido, é muita informação para passar. Aqui nosso contato aqui da Gerência Regional Norte, a gente está à disposição. Dizer que o ICMBio tem muito cuidado, muita seriedade no trato dos direitos fundamentais das pessoas que ocupam as unidades de conservação. Inclusive, essa é a missão institucional do ICMBio, é cuidar da natureza com pessoas. Então, obrigado, eu passo a palavra e agradeço, senador. Obrigado. Doutor Bruno, eu agradeço a participação do senhor. Diante dos depoimentos que nós tivemos aqui, nessa bancada da Comissão de Direitos Humanos, e já saúdo e agradeço a presença da nossa presidente, senadora Damares Alves, que deu essa honra para nós presidirmos essa sessão hoje. Pudemos observar o trabalho que o ICMBio está fazendo. No entanto, eu confesso para o senhor que o que nós ouvimos aqui hoje nessa mesa, que todo o Brasil viu e ouviu, logicamente, tem parte boa, vimos ali o trabalho, vimos ali que inclusive foi judicializado sem sucesso para os impetrantes, mas as questões que eles relataram de violação de direitos humanos, violação de uso da terra, violação do direito de ir e vir, violações inclusive de sobreviver com pesca, com pecuária, com plantação, são questões muito sérias que nós precisamos apurar. Logicamente, sem dar razão e sem ter partidarismos da vida dos produtores ou do ICMBio, nós precisamos apurar, porque foram muito graves as acusações que hoje nós ouvimos aqui na Comissão de Direitos Humanos, que é realmente a comissão ideal para se fazer esse tipo de debate, doutor Bruno. E eu quero contar com o senhor, porque talvez até mesmo o senhor, trabalhando aí, pode não chegar aos seus ouvidos, ao seu conhecimento, os depoimentos que aqui foram dados. Eu acredito que o senhor está nos acompanhando desde o início da audiência e nós não ouvimos uma pessoa, ouvimos aqui 5 e tinham mais 3 aqui que poderiam falar. Nosso tempo é exíguo, mas eu peço uma atenção especial para o senhor e já, como dito antes, vou sugerir à senadora Damares como presidente, ao senador Zequinha Marinho como proponente. Nós precisamos fazer uma diligência, precisamos ouvir mais pessoas, fazer uma audiência pública não em Brasília, onde nós estamos distantes da realidade do Pará, mas fazer uma audiência pública ali na comunidade, na presença dos senhores, convidando o Ministério Público Federal, porque são condições análogas à escravidão, a abuso de poder, a humilhação, a violação de direitos humanos. Nós não podemos aceitar, de forma nenhuma. Mas eu agradeço ao senhor, doutor Bruno, pela sua participação e quero deixar aqui facultada, consignada, a fala da senadora Damares e a fala do deputado Caveira, a senadora enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o deputado Caveira como representante da população do Pará. Senadora, a senhora quer fazer o uso da palavra? Com a palavra, a nossa presidente, senadora Damares Alves. Presidente, obrigada. Eu quero cumprimentar pela forma como o senhor conduziu a reunião, cumprimentar todos os presentes, deputado Caveira, que está agoniado com essa história. Meu Deus, não dormiu essa noite direito. O senador Zequinha, o autor do requerimento. E eu estava acompanhando à distância, eu não pude estar logo no começo, mas estava acompanhando. E aí, senador Seife, quando a gente fala de desintrusão, tirar as pessoas da área, se vende uma ideia de que grandes madeireiros estão lá destruindo tudo, que são bandidos, e agora falam que são todos ligados ao narcotráfico. Aí eu entro aqui nessa sala e vejo as pessoas na mesa. Eu estou vendo trabalhadores, eu estou vendo pessoas simples,
estou vendo aqui no auditório, se a gente pegar na mão desses homens, mãos calejadas. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, eu conversei com a Valmira ontem. É uma mulher guerreira, que dedicou a vida toda ao terreno dela, ao lote, ao pedacinho de terra dela. Não é grande latifundiária, não. Não estou falando de uma mulher que invadiu uma área para tirar madeira, ficar milionária e fazer festa nos castelos da Itália, não. Estou falando de uma mulher que sustenta a família. E eu quero trazer aqui um aspecto, senador Seife, que isso aconteceu muito com este povo nos últimos anos. E eles se sentiam acuados, recebiam as decisões, brigavam até onde podiam e iam embora. Às vezes com um saco nas costas, não é nem uma mala, é um saco. E deixava a casinha humilde lá e ia embora, chorando, e é isso mesmo. A vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. Direitos, eles existem para serem respeitados. E estou vendo esse movimento deste povo crescendo no Brasil, buscando direitos humanos, buscando a garantia de seus direitos enquanto pessoa. Direito à casa, direito à família. Deixa eu dizer uma coisa, a gente tem todas as questões ambientais, mas aqui na mesa está um dos mais sagrados direitos humanos, senador Seife, que é o direito à família. E isso não pode ser desrespeitado. Proteção da criança. Imagine as crianças dessas famílias, os traumas, o medo de dormir toda noite vendo o pai e a mãe chorando sem saber o que vai acontecer no outro dia. Agora imagine uma família dessa com uma pessoa com deficiência. Então aí eu tenho a criança, aí eu tenho a pessoa com deficiência. Eu fui em áreas como esta, pessoas com deficiência, senador, que não pode nem transitar com uma cadeira de roda, porque o chão não passa uma cadeira de roda. Pessoas com deficiência se arrastando em seus lotes. São essas pessoas que estão sendo tiradas dessas áreas. Idosos. Eu estive na última diligência que essa comissão esteve, que um idoso que estava no lote há 60 anos, sendo tirado da sua terra. Então, assim, eu quero o meio ambiente preservado, mas o ser mais precioso que está inserido no meio ambiente é o ser humano. São eles. Que a vida... Olha esses homens que estão aqui, senador. Olha o cabelo branco, olha o rosto queimado do sol, olha a pele queimada do sol. Como é que agora eu vou dizer para este povo aí, sai que vocês são violadores do meio ambiente, vocês são bandidos, vão para uma lista negra agora? Então, assim, senador, eu acho que a gente deu voz, essa comissão é para isto, e acho que os órgãos de governo precisam se falar entre si. Inclusive, senador, eles são considerados povos tradicionais. Nós temos uma portaria, não é isso, Ezequiel? Uma portaria que classifica, a 6.040, que os classifica como povo tradicional. Nós temos 38 povos tradicionais reconhecidos como povos tradicionais, oficialmente. E nós temos um Ministério dos Povos Tradicionais. Esse ministério tem que vir para a mesa. O Ministério da Igualdade Racial tem que estar aqui com a gente, porque é esse ministério que cuida dos povos tradicionais. E eles fazem parte deste grupo, e o direito deles, enquanto povo tradicional... Então, eu estou falando aqui de trabalhador, de mulher, de criança, de idoso, pessoa com deficiência, de direito da mulher, no meio da mulher, mas eu quero também reivindicar o direito do povo tradicional. Então, nós vamos ter que fazer um encaminhamento dessa audiência, de todos os debates que aconteceram aqui, ao Ministério da Igualdade Racial, inclusive se antes deles irem embora, a gente tentar conseguir, senador Seife, assessoria do Zequinha Caveira, uma reunião deles com o Ministério da Igualdade Racial ainda hoje,
No mínimo, a assessoria parlamentar do Ministério deveria recebê-los e ouvi-los. E depois a gente faz um documento da comissão. Nenhuma audiência que acontece sem um encaminhamento. O primeiro encaminhamento que eu já vou pedir para a nossa secretaria é que o que foi apresentado aqui hoje seja encaminhado à ministra da Igualdade Racial. E o segundo encaminhamento que eu quero propor, presidente, dentro do CNJ tem uma Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, dentro do CNJ. E a gente também encaminhar o pleito deles para o CNJ. Porque no judiciário, eles vão brigar, vão gastar dinheiro com advogados, aí vão para a defensoria, corre. Mas se a gente tem uma comissão para soluções fundiárias, e o que nós precisamos aqui é de uma solução de uma crise, vamos cortar o caminho, vamos encaminhar. Nós temos hoje homens extraordinários e mulheres extraordinárias do CNJ. Nós dois estamos todo ano aqui mandando gente para o CNJ. A gente faz a sabatina deles, a gente conversa. Tem se mostrado os novos conselheiros do CNJ muito comprometidos com o direito, com a verdade. Então, a gente, por meio da comissão, junto com eles, também encaminhar este caso específico para o Conselho Nacional de Justiça, a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias. Então, eu trago aqui 2 encaminhamentos como comissão e quero agradecer aos senhores que vieram, que acreditaram na comissão, que talvez alguns pudessem dizer, não, lá não vai dar certo, a gente não aguenta mais. Mas eu quero agradecer por ter confiado nessa comissão. O parlamento está aqui para isso, é obrigação nossa. Imagine vocês, é um senador de Santa Catarina sentado na mesa, dirigindo uma audiência de vocês. Vocês estão entendendo? E porque o Zequinha não pôde estar aqui. E porque os outros estão online hoje. Que se todo mundo estivesse na casa, nós teríamos mais senadores sentados aqui hoje. Então, parabéns pela coragem de vocês. Não desanime. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai dar a vitória para vocês. Mas eu estou dizendo aqui que nós vamos acompanhar o que está acontecendo e trabalhando um aspecto. Eu não conheço os argumentos do ICMBio, eles sempre têm argumentos para tudo, tá? Eles sempre têm números, dados, estatísticas e gráficos. Ou se tem um órgão que tem gráfico e imagem aérea, é o ICMBio. Nossa, eles têm técnicos para isso. Mas eu tenho um outro argumento aqui. Eu tenho direitos humanos sendo violados. Então, eu vou trabalhar em cima, nossa comissão vai trabalhar em cima desse aspecto, dos direitos de cada um dos senhores. Voltem para casa, pelo menos com a esperança de que nós fomos ouvidos. E vou dizer uma coisa, como está tudo parado no Senado, vocês ficaram ao vivo na TV Senado, o Brasil inteiro ouviu vocês. Não tem quem não se emocionou com a história de vocês hoje. Então, parabéns pela forma como o senhor conduziu. Deputado Caveira, fico à sua disposição, à disposição de toda a bancada do Pará, a bancada aqui no Senado, na Câmara, para a gente fazer junto esses 2 encaminhamentos. Mas se ainda hoje eles puderem ser recebidos pelo Ministério, eu acho que seria um passo bem positivo. Obrigada, presidente. Senadora Damares, como sempre, maravilhosa, fazendo importantes contribuições, Caveira, já dando dois encaminhamentos e também, mais cedo, nós pedimos mais um encaminhamento. Gostaria de passar a palavra, em respeito à Câmara dos Deputados e ao representante do Estado do Pará, o delegado Caveira, para suas contribuições, para nós finalizarmos a nossa audiência pública de hoje. A palavra está com o senhor. Muito honrado em estar participando desta reunião, eterna ministra Damares Alves, nossa presidente da Comissão dos Direitos Humanos, senhor senador Jorge Seife, que de forma espetacular assumiu momentaneamente esta comissão. Quero agradecer também o senador Zequinha Marinho, que vem fazendo um trabalho com muita determinação
no tocante a essas criações de reservas ambientais no Pará, bem como a Ptereua e a Terra do Meio. Agradecer a presença de cada um dos depoentes, testemunhas que viajaram de muito, muito longe para estarem aqui e emocionar todo o Brasil. Eu percebo o senhor senador Jorge Seife, senadora Damares, que nós estamos à beira do abismo no Brasil. O país está de cabeça para baixo, mas a esperança existe. A senhora trouxe palavras de esperança a esse povo. Não existe noite eterna. As trevas é combatida com a luz, e eu não tenho dúvidas de que a partir deste ano de 2026, muita coisa tende a mudar, porque desmascarado está o maior ladrão da República Federativa do Brasil, que ele fala em alto e bom tom que o agro, o produtor rural, seja grande, pequeno, minúsculo produtor rural, é fascista. E ele quer achatar e dificultar a vida de cada um dos senhores. O senhor, ex-presidiário e condenado em todas as instâncias, Luiz Inácio Lula da Silva, juntando ele, Marina também Silva e o Capô Bianco, para mim, excelência, não passam de demônios que estão a todo momento querendo prejudicar alguém. Quando a bacia leiteira estava, de alguma forma, ganhando dinheiro, o que fizeram? Importaram o leite. Após, os cacaueiros, inclusive do estado do Pará, tiveram uma pressão muito grande, que esses demônios permitiram que cacau viesse da Costa do Marfim, cacau com diversas pragas, que afetou diretamente o preço. Então ele não quer que ninguém produza e ganhe nada com as próprias mãos. Eu até cito que esse ex-presidiário, ele faz a espécie do Hitler. Ele pega uma galinha, ele arranca todas as penas dessa galinha e solta num quintal. Ela sai sangrando, correndo. E depois ele joga um grão de milho a cada tempo e essa galinha volta a comer nos pés deste ditador e comunista que quer destruir o Brasil de todas as formas, tirando toda a possibilidade de produzir e de ter a sua própria subsistência. Ele quer manter as pessoas com bolsa isso, bolsa aquilo, que vale lá para a favela e morros do Rio de Janeiro. Mas isso não chega sequer à Terra do Meio. Lá não tem nenhum tipo de bolsa, nada. Enquanto nas favelas eles invadem, eles recebem todo e qualquer tipo de assistencialismo. E na Terra do Meio são tidos como bandidos, são tratados de qualquer forma. Fico muito triste, senhor presidente, do Ministério Público Federal, aquele que acusou o Bolsonaro em todas as instâncias, a todo momento, de forma muito diligente. Não está presente nesta audiência, não é o fiscal da lei, o Ministério Público Federal. Diversas denúncias de violação de direitos humanos foram feitas aqui. Cadê o Ministério Público Federal? Quero deixar minha nota de repúdio aqui, diretamente da Câmara dos Deputados Federais. Eles deveriam estar aqui sim. Eu sei que essas criações de reservas, elas são feitas, geralmente, onde passam aquele sonar. E eles detectam toda a tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica em alguns locais. E lá é um local muito rico e que tem todos os tipos de minérios e terras raras, diamantes, nióbio, grafeno, tudo que imaginar tem nessa Terra do Meio. O interesse desses capetas, demônios aí,
eu não tenho dúvida, é trabalhar para as ONGs, agendas ambientais, para preservar o subsolo. Não estão preocupados com a Amazônia, não estão preocupados com o índio, não estão preocupados com floresta, não estão preocupados com nada. Querem vender as nossas terras para outros países. Esse é o objetivo de quererem retirar a Dona Zefa, que está lá há mais de 50 anos, imagino, naquela região, onde criou 14 filhos, inclusive uma delas é a Valmira, que aqui está presente e deu um depoimento. Eles são parte daquele local. Se de fato existe algum motivo para retirá-los de lá, devem sim receber uma indenização prévia e justa, antecipada, realocar cada um dos senhores que trabalharam e viveram ali 20, 30, 40 anos, que existia há algum tempo atrás, do presidente Médici, para que as pessoas ocupassem a Amazônia. Entregar não era a palavra, era integrar para não entregar. E vários foram de todos os lugares do Brasil para receberem os seus lotes, inclusive com documentos do INCRA. E hoje está acontecendo o que aconteceu na Aptereua, onde tinha escola, igreja, supermercado, vilas que eles passaram um correntão e destruíram tudo. E, de forma muito humilhante, retiraram todas as pessoas daquele local sem indenização, só com mentiras deste governo, esse desgoverno e ex-presidiário que aí está, que só sabe maltratar as pessoas. É um comunista que não respeitam as pessoas e muito menos os direitos humanos. Eu fiquei muito emocionado com alguns depoimentos e sei que todos eles são verdadeiros. As pessoas que lá estão, senhor ministro e senhora ministra e senadores, eles vivem de forma sustentável. Nenhum deles são madeireiros que estão destruindo a floresta. Nenhum deles são bandidos que fazem parte de nenhum grupo terrorista ou de narcotraficantes. Estão lá apenas para manter a sua subsistência. E é muito importante os encaminhamentos que serão feitos, inclusive, para o Ministério dos Povos Indígenas, que foi muito bem colocado aqui pela nossa senadora Damares Alves. Eu acho que já passou do tempo, apesar da esperança, a meu ver, está acontecendo a partir das próximas eleições. Nós estamos aqui lutando diuturnamente com os maiores bandidos da República Federativa do Brasil. Já quebraram os Correios, Petrobras e INSS estão roubando idosos e aposentados. E agora esse maior escândalo de todos, maior do que 50 Lava-Jato, que envolve quase toda a República. E ministros do STF, inclusive o ditador da toga, que a mulher dele recebe ou está recebendo 129 milhões de reais para não fazer nada. Eu acho que está sendo, inclusive, senador, sendo comprado o apoio do ministro para tentar calar a população de um desvio trilhardário no nosso país. Nós precisamos lutar, combatê-los. É difícil, tem senadores fazendo parte dessa trama, essa roubalheira, essa corrupção, deputados federais que aqui nessa comissão vêm exclusivamente para defender esses bandidos, estão aqui a todo momento defendendo, e aí o Brasil não anda, o Brasil patina.
enquanto a corrupção está a todo vapor em nosso país. Muita coisa há de melhorar. Precisamos ter fé, caminhar, e vocês podem contar comigo no Congresso Nacional. Nós não vamos desviar 1 milímetro das nossas obrigações, dos nossos deveres. Muito obrigado, senador, muito obrigado, senadora Damares, por ter nos recebido, Marcelo Norquey, por ter trazido todas essas testemunhas aqui, e se preciso for, e eu acho que precisa, iremos também nessa diligência no local. Que Deus abençoe nossa nação. Obrigado. Obrigado, delegado Caveira. Nós vamos encaminhar para o fim. Senadora Damares, só fazer um resumo do que nós ouvimos aqui, que o Brasil ouviu e o que o Brasil viu nessa mesa. Comentava antes da senhora chegar que existem bons professores e maus professores, bons médicos e maus médicos, bons advogados e maus advogados, bom político, mau político. E também, logicamente, bons servidores públicos e maus servidores públicos. Não podemos fazer nenhum tipo de generalização, não podemos fazer nenhum tipo de juízo. Nosso papel aqui é ouvir depoimentos e testemunhos do que está ocorrendo nessa região. Pelo que nós ouvimos, desde as 10 horas da manhã, senadora Damares, a senhora que é especialista nessa área, nós ouvimos dessas pessoas que aqui estão, que hoje ocorre abuso de autoridade, abuso de poder, impedimento do direito de ir e vir, violação da dignidade humana, violação da ancestralidade, desintrusão truculenta e violenta, violação de propriedade privada, falta de reparação e compensação pelo uso da hidrelétrica Belo Monte, violação territorial, impedimento de uso da própria terra e, por fim, lamentamos e repudiamos a ausência do Ministério Público Federal nessa audiência pública. Dessa forma, o que eu vou pedir, vou sugerir à senhora enquanto presidente e ao senador Zequinha como proponente, que façamos uma diligência lá. Já fizemos tantas. Já fizemos Santa Catarina, já fizemos aqui no DF. A senhora fez quantas incursões no Pará, quantas incursões no Maranhão, para nós ouvirmos não só 5 pessoas, mas vermos ao vivo e a cores o que está acontecendo lá, inclusive com a presença de servidores do órgão que mais hoje eles lamentaram e denunciaram o que estão vivendo lá no dia a dia. E agradecer a presença aqui dos expositores, do senhor Marcelo, da senhora Valmira, do Edson, do Vilmar, do Adevaldo e, acima de tudo, senadora Damares. Obrigado pela presença da senhora, que abrilhanta essa audiência pública. Pode ligar o microfone e falar aí, por gentileza. Tem aí um botãozinho aí que liga ali, ó. Pois não. Aí um pedido que a gente faz lá dentro, tem vezes que vai 90, 120 dias, 6 meses, 3 anos para resolver. Isso aí tem que ter uma pressa para nós também, né? A gente tem um pedido que a gente está precisando, né? Tá certo. Senadora, quer comentar algo mais? Eu acho que a gente pode hoje também, senador, encaminhar tudo isso para a 6ª Câmara do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, porque a Câmara é responsável pelos direitos humanos. Então, vamos provocá-los também, o Ministério Público, tentar falar com o PGR, mas já mandar também para a 6ª Câmara. E dizer o seguinte, todos esses encaminhamentos que eu falei, a gente vai fazer hoje, tá? Então, assim, a gente não vai ter respostas hoje para vocês, mas a gente não vai esperar amanhã. Nós já vamos, a nossa equipe já vai parar ali um pouquinho para almoçar, que eles merecem almoçar, né? Esse time maravilhoso. Mas quero, Seif, mostrar o carinho com que esse time cuidou dessa audiência. Você viu? Olha que coisa linda. Olha o encarte, né? Olha o respeito.
o respeito que a secretaria deu a essa demanda, né, assim, com tanto carinho, detalhou o que cada um vai falar direitinho, recebeu eles com carinho ontem, o que mostra que nós estamos realmente respeitando os senhores como pessoas detentoras de direitos, e vocês, para nós aqui, têm o mesmo valor que uma autoridade famosa. Essa comissão é de vocês. Ainda hoje, a gente vai cuidar dos encaminhamentos. A diligência, a gente vai precisar muito conversar com o senador Zequinha, porque ele quer ir, ele está enfermo. Então, a gente se organizar com o gabinete dele, o gabinete do Caveira, mas a gente já vai começar a trabalhar hoje, tá bom? Muito obrigado, senadora Damares. Nada mais havendo a tratar, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a nossa comissão pelo carinho, pelo respeito, pela condução, pelo apoio, agradecer a nossa assessoria, a assessoria do senador Zequinha, do senador Zequinha também, um nosso forte abraço e estima de melhora de sua saúde, delegado Caveira, senadora Damares, mas acima de tudo, os moradores daquela região que vieram de tão longe, 3 horas e meia de barco, 3 dias no lugar, ônibus, não sei mais o quê, para eles estarem aqui, senadora Damares. Foi duríssimo. E eles vieram aqui como um pedido de socorro. E esse Senado não vai se furtar, essa comissão não vai se furtar em ajudá-los. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Olá, você que acompanha a programação da TV Senado. Hoje a Comissão de Relações Exteriores fez uma reunião deliberativa. Aprovou acordos internacionais que foram assinados pelo Brasil, por exemplo, com países como a Turquia e o Catar. E também, no final da reunião da Comissão de Relações Exteriores, o presidente do colegiado, senador Nelsinho Trade, comentou sobre a promulgação do acordo Mercosul-União Europeia, que vai ocorrer no próximo dia 17 de março, e também falou sobre os impactos da guerra existente entre os Estados Unidos e o Irã, que pode também afetar o Brasil. Vamos ver o que falou o senador Nelsinho Trade. Aqui para o Congresso Nacional. O colegiado da Comissão de Relações Exteriores entende que se faz necessário a vinda do chanceler Mauro Vieira para que, perante a essa comissão, venha dar a posição do Brasil em função do conflito que está sendo travado entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. Os países do Golfo estão solicitando uma condenação aos ataques que estão sendo sujeitos, dizendo que eles não têm nada a ver com essa guerra, e a gente quer, ao entrar nesse assunto, ter a posição oficial do governo brasileiro a respeito dessa situação. Um dia antes, no dia 17, às 15h30, será promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no plenário, o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Então, são 2 agendas importantes que nós vamos ter na semana que vem. Dia 17, a promulgação do acordo Mercosul-União Europeia, e dia 18, a vinda do chanceler Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores. O que a gente pode esperar dessa convocação dele aqui para prestar algum esclarecimento? O que a gente pode entender sobre isso? A posição do governo brasileiro em função das demandas que nós temos recebido. Não só de brasileiros que estão lá, que estão retidos sem conseguir voltar para o país, mas também em relação a esse conflito que está se estendendo para o lado econômico, onde o preço do barril de petróleo já disparou, isso vai refletir no aumento de gasolina, de óleo diesel, de gás, de fertilizantes, e isso é preocupante para a sociedade brasileira. Então nós precisamos deixar isso de uma forma bem transparente, a posição do governo nessa questão. Agora uma outra notícia, o senador Alessandro Vieira protocolou nessa segunda-feira à noite um pedido de CPI para investigar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e também Dias Toffoli, no caso Banco Master. Ao todo, 35 senadores assinaram esse pedido, que foi protocolado e será autuado.
Agora vamos conferir a agenda das atividades aqui no Senado para esta tarde. Começando a partir das 2 horas da tarde, haverá a sessão plenária. Na pauta da sessão plenária de hoje, então, há um projeto que inclui a imunoterapia na rede pública aos pacientes com câncer. E às 2h30 da tarde, o grupo de trabalho sobre regulamentação da mineração em terras indígenas vai fazer uma audiência pública para discutir a participação dos povos indígenas nessa lavra. E daqui a pouco, a partir das 1h30 da tarde, nós voltamos ao vivo com mais informações sobre o Senado. Acompanhe a nossa programação, fique com a gente. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelos de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nós, digamos que nos estamos construindo dentro de toda esta limitação que existe nossa própria liberdade, nossa própria liberação. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho,
nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho na sua grande maioria, né? Então eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução para nós mulheres não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. É porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí eu diria, uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com um projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né, homens e mulheres. A nossa preocupação maior em relação a garantir a redução da jornada com relação às mulheres é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante de toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue ver, visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter,
né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz. Né? Então, a gente quer garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem e chamar atenção realmente à responsabilidade também, tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir, da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo e o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nas mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades, que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade de fazer justiça. Né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo, né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente ter esse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda. Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né? Eu não sei se é o que vai ser seguido. Eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né? Até pela a urgência que a gente tem, dá realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado, né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro, né? Já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ, então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia, e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar.
Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades, volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim, nós vamos fazer com que as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né, pela grande importância. A gente vai fazer mobilização, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né, e chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública, porém que isso não vá nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente, mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada sua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu suar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Declaro aberta a sessão solene
não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A evolução do diagnóstico por imagem, aliada à tecnologia de ponta na fabricação de novos instrumentos e as novas técnicas adotadas pelos cirurgiões, tem permitido notáveis avanços na cirurgia da coluna vertebral. Para falar desse conjunto de inovações que trazem alívio e esperança para um enorme contingente de pessoas, Cidadania recebe o neurocirurgião Luiz Márcio de Brito Marinho. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do programa Cidadania. Paulo, vai ser um prazer falar de um assunto tão importante para a sociedade. Doutor Luiz Márcio, problemas na coluna toda a humanidade tem e não vem de hoje. Né? No tempo dos faraós, 3.000 anos antes de Cristo, já se relatava alguma cirurgia de coluna. E a falta ao trabalho por motivo de dores na coluna, da cervical até a coluna, no segmento mais inferior, é a segunda causa maior de falta ao trabalho no mundo inteiro, atrás apenas da pressão arterial e hipertensão arterial. Fale um pouco sobre a história da cirurgia de coluna. Então, a cirurgia de coluna, como você bem exemplificou, ela tem início ainda antes de Cristo, tem históricos em pesquisas a respeito dessas descobertas de acesso à coluna, mas não tão moderno como estamos hoje. Já no século 300, 400 depois de Cristo, ali no terceiro, quarto século depois de Cristo, começou-se a se estudar mais a fundo e desde então criou-se, vem do grego, né, isquiáticos, né, o ciático, os termos relacionados às dores da coluna, né? Final de 1800 e alguma coisa, começou-se a aprofundar-se no acesso à coluna, porém de maneira muito mais invasiva, cortes grandes, muito sangramento, né? A morbimortalidade ainda era muito alta e somente em torno de 1920, 1919, que começou-se a aprimorar essas técnicas de maneira a que o paciente tivesse uma sobrevida maior e uma melhor qualidade de vida. Na década de 70, já no século passado, foi que a microcirurgia adentrou a cirurgia de coluna, né, trazido pelo Dr. Yazar Gil, e as cirurgias começaram a se tornar mais complexas, com melhores resultados, e a hérnia de disco, que antes era tida como um tumor na medula, foi descoberta como um pedaço de uma cartilagem. Quais são os principais diagnósticos? Por que razão a cirurgia e quando a cirurgia deve ser a solução para os problemas de coluna? É muito interessante isso, porque muitos pacientes têm medo de ir ao consultório do neurocirurgião, visualizando uma mesa de cirurgia, né, já indo para a cirurgia. E não vem ao caso, na maioria das vezes, tendo em vista que apenas 10% dos pacientes com problema de coluna vão precisar ser submetidos a uma cirurgia. E essas cirurgias vão ser reservadas aos casos mais graves, onde os tratamentos conservadores, como fisioterapia, medicações, alongamentos, correção postural, perda de peso, não conseguiram solucionar a queixa do paciente. Bom, durante essa evolução, não só a técnica cirúrgica foi melhorando, foi se tornando mais precisa, como assim, os equipamentos de diagnóstico por imagem, ele foi evoluindo, né? Se tinha antigamente praticamente só o raio-x. Isso. Agora já se tem depois entramos com a tomografia computadorizada e com a ressonância magnética. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Inicialmente, com a radiografia, basicamente se viam os ossos da coluna, né? Então, eram muito válidas para casos de fraturas, né? Mais antigamente. Com a chegada da tomografia, já se pôde observar melhor as partes moles da coluna, né? Musculatura, disco, medula, mas mesmo assim numa qualidade um pouco menor.
Então, acaba que o raio-x e a tomografia, a gente reserva mais para o estudo ósseo da coluna ou algum achado mais característico que seja mais bem visto na tomografia. E no raio-x para medida de ângulos, para alinhamento do balanço da coluna, né, que a gente chama de balanço sagital, para ver como que está esse alinhamento. Já a ressonância, ela vai me mostrar com muito mais nitidez todas as estruturas, inclusive a parte de dentro da coluna, né, onde a gente vai ter nervos, medula, a gente vai ter os próprios discos, né, que são os principais causadores de dor na coluna na maioria da população. E ele me dá, a ressonância me dá com mais precisão e essa visualização, e com isso me permite abordar o paciente, seja indicando um tratamento conservador ou levando a cirurgia de uma maneira mais definitiva e com mais detalhes. A cirurgia de coluna vertebral, ela tem praticamente, são vários tipos de cirurgia de acordo com a região do organismo, desde a cervical, torácico, lombar, sacro. Qual é a patologia mais frequente em termos de indicação para a cirurgia? Hoje em dia, a parte da coluna que mais vai trazer o paciente ao meu consultório e aos consultórios dos neurocirurgiões que fazem cirurgia de coluna é a lombar. Então, a coluna lombar, não por coincidência, está mais abaixo, né? E ela é mais robusta, então ela suporta mais o peso do tronco, ela aguenta mais a sobrecarga e, com isso, ela se degenera e se desgasta com mais facilidade. Por isso, cerca de 70% a 80% dos pacientes que vão ao consultório por problemas de coluna vertebral, esse problema vai se localizar na coluna lombar. Em segundo lugar, a cervical, que é um grande fator de dor para muitos pacientes atualmente, tendo em vista a evolução da tecnologia, né? Os pacientes voltando-se muito. Antigamente leitura, hoje muito mais ainda com celular, tablet, computador, força-se muito a coluna cervical. E por último, bem mais raramente, a coluna torácica, ela vai precisar de algumas cirurgias em certas situações. Na lombar, a principal causa de dor é a dor mecânica. É aquele paciente que tem uma dor muscular, é um paciente que tem uma dor articular, postural, por sobrecarga de peso, mas não necessariamente ele vai apresentar uma patologia operável, né? Cirurgiável. Em segundo lugar, e entra como um grande ranqueador aí como causa de dor na coluna, a hérnia de disco. O disco, que é uma cartilagem robusta entre uma vértebra e outra, ele vai se desgastando, a degeneração vai gerando uma desidratação do disco, ele rompe e essa ruptura gera a formação da hérnia. Essa é a principal causa de dor na coluna vertebral como um todo, tendo em vista que a lombar é a mais prevalente, na população em geral. Nesse preparo, essa parte do estudo, do preparo do cirurgião para executar, o médico, do generalista ao cirurgião geral, entre aspas, porque eu acho que hoje em dia já quase não temos isso, né? Até um cirurgião neurológico, quantos anos de aprendizagem são necessários? Então, até chegar na cirurgia de coluna propriamente dita, são 6 anos de universidade de medicina, na sequência, 5 anos de formação na residência em neurocirurgia. Então, no mínimo 11 anos. Além disso, cursos de pós-graduação, fellowships, que são... troca de experiência. São troca de experiência em serviços maiores, de grande porte, onde você vai aprimorar o que você já conhece como neurocirurgião. Então, em torno de 11 a 12 anos, pelo menos, aí para você começar a ter uma habilidade, uma experiência para oferecer esse serviço de cirurgia de coluna aos pacientes. E, mais recentemente, a tecnologia vem avançando, né, com cirurgias menos invasivas, e acaba-se que a gente nunca para de estudar, e cursos e cursos mesmo depois desses 12 anos. O senhor cedeu gentilmente algumas imagens aqui de cirurgias, e a primeira delas é uma cirurgia aberta. Já tem alguns recursos de acesso a, enfim, recursos modernos, já tem uma observação através do monitoramento, mas eu vou pedir que coloquem aqui na projeção, a cirurgia é uma cirurgia aberta, né? O que está acontecendo ali? Perfeito, aí ilustra bem, né? Nós estamos operando através de um microscópio,
A microscopia, como eu bem falei antes, foi introduzida na década de 70 e lá estamos adentrando a coluna. Lá no fundo a gente já vê uma parte mais branca, que já seria o saco dural, né, onde dentro se encontra a medula. Ali o disco já havia sido removido. Nisso a gente consegue, através do microscópio, uma magnificação de pelo menos entre 200 e 300 vezes. Isso faz com que a gente enxergue com mais nitidez. Pequenos sangramentos que a gente vê no microscópio, para a gente parece muito, então isso faz com que a gente tenha essa sede de fazer algo cada vez com menos sangramento, mais agilidade. E essa é a cirurgia que havia-se de fazer num paciente com problema de coluna nas últimas décadas. Em alguns casos, a cirurgia através da via endoscópica não é possível. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, depois dessa imagem da cirurgia aberta, logicamente a cicatriz aí deve ser bastante maior do que numa cirurgia endoscópica, né? Isso. Embora haja casos onde a gente precise da cirurgia aberta, né, que é o que a gente chama de cirurgia aberta, a cirurgia onde não vai ser por endoscopia, a cicatriz acaba sendo um pouco maior. Aqui tem uma marcação para uma cirurgia endoscópica. Voltando um pouco aqui na narrativa, quando você vai colocar alguma prótese, alguma sustentação, evidentemente a cirurgia endoscópica nem sempre se aplica, né? Na maioria dos casos, acaba que a cirurgia aberta vai ser necessária para implantes na coluna, né? Como próteses de disco, parafusos. Porém, bem recentemente, eu diria que de menos de 3 anos para cá, através dessas pequenas incisões que vocês viram Vou pedir que você coloque de novo aí. Na marcação da cirurgia endoscópica, elas permitem a introdução de alguns materiais já pequenos através delas. Essas incisões... Nesse caso aqui, por exemplo, significa que na cirurgia onde não fosse possível a endoscopia, ficaria uma cicatriz quase que de todo o tamanho. Entre um ponto e outro das extremidades seria uma cicatriz só, às vezes até um pouco maior, para que a gente propicie um afastamento adequado para a visualização da coluna. E aí vocês estão vendo pequenas marcações, parecem muitas, mas foram abordados nesse paciente que cedeu as imagens, 3 níveis da coluna, né? 3 discos foram operados através desses pequenos cortes, que devem ter em torno de 1 centímetro cada no máximo. E, através desses pequenos cortes, já há materiais ultramodernos que a gente consegue introduzi-los no espaço discal através da própria endoscopia. Eu vou pedir o próximo vídeo aqui, por favor, para que o doutor Luiz Márcio comente, por gentileza. Pois não. Aqui é quanto a relação à monitoração, né? Isso. Então, aí a gente já introduziu os aparelhos da endoscopia. Na minha mão esquerda está a câmera, onde eu consigo transmitir as imagens para uma tela onde eu acompanho o que está acontecendo lá dentro. E na mão direita eu tenho outra via de acesso também no pequeno corte, onde entra todo o instrumental. A grande jogada da técnica de endoscopia biportal, que a gente fala, para acesso à coluna, que é algo bem recente, é justamente que através de um canal por onde está a câmera entra-se bastante soro, muito soro, a gente usa muito soro, é uma cirurgia que ocorre em meio líquido, então há soro durante todo o procedimento, e esse soro reflui e sai pelo outro portal, pela outra incisão, onde eu estou trabalhando com os demais instrumentais. Esse fluxo de soro é que me permite a visualização adequada lá dentro. Está aí, então, a definição de cirurgia biportal, né? Isso. Antigamente, nem tão antigamente assim, eu acho que há 15 anos no máximo, a endoscopia monoportal chegou ao Brasil, era um corte só, porém, através desse mesmo corte, eu passava câmera, iluminação, instrumental, então há uma certa dificuldade a gente trabalhar com as 2 mãos. Ainda é feito, é um procedimento que traz bastante resultado, porém, a endoscopia biportal, que a gente fala, o nome biportal já fala, são 2 portais, onde a gente vai ter uma mão trabalhando com o instrumental e outra me mostrando o que está acontecendo lá dentro e permitindo a entrada do soro. Isso me faz a cirurgia tornar muito mais parecida com a cirurgia microscópica. É como se eu estivesse vendo com um microscópio lá dentro e o campo de trabalho é muito maior, me dá mais liberdade de trabalhar na coluna do paciente. Eu vou pedir, então, que coloque o próximo vídeo, que isso vai ilustrar com bastante propriedade. Aí nós temos
que está acontecendo ali? Tá o acesso ainda ao local da cirurgia, Isso. né? Aí a gente já está lá na coluna do paciente, porém não adentramos no canal vertebral, onde estão os nervos, né? Sou eu aí trabalhando, vocês percebem, com as duas mãos. Essa é uma broca cortante, mas ao mesmo tempo não tão cortante, onde ela me permite drilar. A palavra drilar significa raspagem do osso. E o principal acesso à coluna lombar em casos como esse se dá pela drilagem da lâmina. A lâmina é uma parte da vértebra que protege a estrutura nervosa dentro do canal vertebral. Então, a gente aí vamos faz ter que essa definir raspagem. qual era o problema que esse paciente tinha, né? Isso. É um problema muito comum na terceira idade, embora possa ocorrer em qualquer idade, que se dá pelo desgaste da coluna, né? A partir do momento que a gente vai se utilizando da nossa própria coluna, né? Sobrecarga de peso, falta de fortalecimento muscular, má postura, até o próprio gasto da coluna naturalmente que se dá, né? O ser humano hoje, graças a Deus, vive muitos anos e a coluna vai se desgastando. Com esse desgaste, as estruturas do canal vertebral, né, estrutura óssea, ela vai formando o famoso bico de papagaio, que cientificamente são os osteófitos. O disco vai cedendo, o ligamento amarelo, que é um tendão, entre aspas, que está protegendo entre o osso e a medula. E toda essa estrutura degenerada, ela vai comprimindo o canal, e isso a gente chama de estenose vertebral, estenose de canal vertebral. Essa estenose, ela comprime os nervos e o paciente começa a ter sofrimento por conta dessa compressão. Em geral, dor lombar e queixa nas pernas. Podem ser queixas relacionadas a formigamentos, queimação, anestesia, fraqueza, né? Muitas vezes o paciente começa a andar, ou correr, ou caminhar e começa a sentir que a perna vai falhando, vai fraquejando, o paciente precisa sentar até a recuperação do nervo, e isso vai fazendo o que a gente chama de claudicação neurogênica. É o paciente que tem dificuldade de caminhar longas distâncias, né? Começa a mancar. E a solução é a gente ampliar esse canal, liberar esse nervo. Nesses casos, existe a necessidade de um monitoramento externo, além da imagem, porque precisa saber onde é que está mexendo ali dentro, né? Porque, afinal de contas, é aquilo que governa a possibilidade de toda a nossa locomoção, né? Então, eu queria que colocasse mais um vídeo aí para que o doutor analisasse. Perfeito. Aqui ainda é... O paciente está todo coberto, até para preservá-lo da imagem, mas por baixo desse campo azul que vocês estão vendo, o paciente está cheio de fios monitorizados, como o próprio Paulo falou. Essa monitorização me permite verificar como que está o funcionamento neural desse paciente, no nível onde eu estou operando e abaixo dele, para que, durante a manipulação, embora a magnificação permitida pela endoscopia seja fantástica, e a gente vê com muita nitidez para a gente ter essa cautela, a monitorização neurofisiológica me permite mais segurança. Muito mais segurança. Se eu aproximar do nervo, se eu me aproximar do nervo em algum instante, há um dispositivo que me mostra que eu estou próximo a esse nervo para que eu tenha mais cautela e assim evite mais ainda de submeter o paciente a qualquer risco. Foi uma cirurgia muito longa essa aí, né? Essa foi uma cirurgia, como foram 3 níveis operados, de aproximadamente 6 horas de cirurgia, 2 horas para cada nível em torno disso, 1h30 a 2 horas. Entretanto, a cirurgia, quando a gente fala de cirurgia, para a gente é só o ato, mas tem todo o pré, a anestesia e o pós de recuperação, de posicionar o paciente também. E isso tudo acaba levando aí a umas 8 horas de tempo de sala cirúrgica aproximadamente. Acredito que nós temos aí uma foto do que foi retirado lá de dentro da coluna vertebral, né? Aqui aí mais uma imagem de uma cirurgia endoscópica. Mais uma vez a gente está com aquela broquinha drilando, né, raspando o osso, você vê esse pozinho saindo ao osso. Ele não me atrapalha na visão, justamente por conta do fluxo de soro, como eu comentei, então a visão está sempre limpa. E você vê que o campo é amplo, eu consigo ver no meio aí a estrutura óssea, nas laterais, onde você já vê mais escuro, já é o canal um pouquinho mais exposto, por onde os nervos estão passando. E você vê que na sala de cirurgia tem bastante gente, né? Além de mim, vai um auxiliar, vai a instrumentadora, tem um anestesista, tem o pessoal da empresa que leva o material e o pessoal do próprio hospital. Agora vamos ver aí o que foi retirado aí. Que é isso aí, doutor? São os 3 ligamentos amarelos, não é à toa, dá para ver nitidamente que eles são amarelados.
que são aquele tendão, entre aspas, que eu falei, né, um ligamento mesmo, que está entre o osso da coluna, da parte de trás da coluna, e o canal onde passam todos os nervos, né, que é o saco dural, a dura mater. Esse ligamento ele vai se hipertrofiando com o passar do tempo e vai comprimindo esse canal por onde os nervos estão passando. E, com isso, é uma das principais causas, juntamente aos discos herniados, de estenose do canal vertebral. Qual foi a meta nesse paciente? Que a principal causa era a hipertrofia dos ligamentos. Abrir ali com a endoscopia e remover dos 3 níveis, está até identificado ali, né? 1º, 2º e 3º nível da coluna lombar, esse ligamento, e assim o canal foi ampliado e os nervos conseguiram ter passagem normalmente, devolvendo qualidade de vida. Eu queria que o senhor falasse sobre o preparo da equipe, prepare a sintonia da equipe cirúrgica, nesse caso. É essencial, a gente tem na nossa equipe uma instrumentadora que já está apta e já trabalha com a gente há muitos anos para ir passando o material que a gente for precisando durante a cirurgia, para que eu não tenha que desviar o olhar. Então, só de saber o passo a passo da cirurgia, colocando a mão, ela já me entrega o material. Já é um trabalho de conjunto perfeito ali. Tem um auxiliar, então, que vai me ajudar ali na colocação de campos, na sustentação do material, também me passando o material adequado. Às vezes eu preciso, além do material que eu estou trabalhando e da ótica, com a iluminação que está transmitindo a imagem, um terceiro material para afastar um nervo, alguma coisa nesse sentido. O auxiliar ajuda bastante. Então, no mínimo, quando a gente vai operar na nossa equipe, lá na Clínica Regenera, a gente vai ter um auxiliar, o cirurgião principal e a instrumentadora. Em casos maiores, às vezes até um segundo auxiliar. Os demais participantes da cirurgia geralmente fazem parte do corpo clínico do hospital e das empresas que fornecem o material. Essa expertise, esse conhecimento, quanto tempo leva para um cirurgião se especializar na endoscopia? Como é que é essa transição da cirurgia aberta para a endoscopia, para quem está aprendendo a fazer? Perfeito. Quase todo neurocirurgião, ele sai da residência fazendo cirurgia de coluna aberta. Como é algo mais moderno e o material não é barato, geralmente nos hospitais públicos não há essa disponibilidade, na grande maioria deles, pelo Brasil, e a formação, na maioria das vezes, se dá nesses hospitais. Então, após o término da residência, que é aquele período de 5 anos, cabe ao cirurgião que queira manter esse aprendizado e se dedicar à cirurgia de coluna, fazer cursos, aprimoramentos, fellowship, que é esse acompanhamento, como eu falei, cursos de pós-graduação e treinamentos que se dá muitas vezes em cadáveres, em bonecos, e atualmente, né, nossa equipe até disponibiliza 1 ou 2 vezes ao ano alguns cursos para cirurgiões que querem aprender, que tem sido feito em cadáver lab com porcos. Os porcos vivos são anestesiados por veterinários, tudo dentro da ética, e a gente consegue operar porque a coluna do porco é muito parecida com a nossa. Então, a gente consegue treinar ali e desenvolvendo essas habilidades. E, obviamente, no início desse aprendizado, geralmente a gente opera ajudado por um cirurgião mais habilidoso, que já tem mais experiência, para a gente ir adquirindo mais experiência. Em termos da recuperação, o pós-operatório, e voltar à plena atividade laboral, atividade esportiva, quais as vantagens da cirurgia endoscópica, quando ela pode ser indicada? A cirurgia endoscópica, né, como vocês viram, os cortes são mínimos, a gente praticamente não tem lesão da musculatura. Esse é um grande diferencial entre a cirurgia aberta e a endoscópica. Na cirurgia aberta, a gente precisa cortar e descolar muito músculo. E eu falo que os músculos das nossas costas, eles são nossa segunda coluna, eles que sustentam a coluna. Então, numa cirurgia aberta, onde eu danifico esses músculos, acaba que a recuperação ela é muito mais demorada. A cirurgia endoscópica me permite um acesso amplo, com pouca invasão do trajeto, né? Ela é pouco invasiva, menos dano a essas estruturas que sustentam a nossa coluna, menos dano ósseo, né? Em todo sentido, o risco acaba sendo baixo. Ela me permite, então, que o paciente, muitas vezes, até no próprio dia ou no dia seguinte, já tenha alta hospitalar. A recuperação é rápida, o paciente pode caminhar no mesmo dia que fez a cirurgia. A dor é menor, já que houve menos dano ali às estruturas teciduais.
E muitas vezes, com uma semana, 10 dias, um paciente que trabalha em home office ou sentado, que não precisa dirigir, a gente já libera até para voltar às atividades laborais. Claro, tem paciente que precisa exercitar, gosta de malhar, academia, um trabalho às vezes um pouco mais árduo, que pega peso, que força mais, fica muito tempo em pé. Esse paciente acaba ficando aí de 45 a 60 dias, tendo que evitar esforçar-se um pouco mais. Mas, em geral, a recuperação é bem rápida. Doutor, o que tem que estar na cabeça do médico, mesmo aquele que trabalha com o estado da arte, tecnologia de ponta, no trato com o paciente? Isso é importantíssimo. Isso eu levo para o meu dia a dia no consultório. Com a tecnologia, né, muito exame fácil, cirurgias modernas, né, o diagnóstico ele chega muito mais fácil a nós médicos hoje em dia do que antigamente. Muitos médicos têm perdido esse papel junto ao paciente, né, de ouvir, né? Então, a escuta ativa, trazer as queixas do paciente, dar atenção. Eu sempre acho que o que o paciente fala tem importância. A gente não pode achar que o exame é dono da razão, né? Eu falo que a gente não opera o exame, a gente opera o paciente. Então, eu tenho pacientes que às vezes você olha para a coluna e tá horrível, mas o paciente está ótimo. Então, a gente pode acompanhar esse paciente, né? Então, esse trato com o paciente, né? Você ser humano, isso a gente não pode perder no nosso dia a dia como médico de forma alguma. Doutor Luiz Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Volte. Eu que agradeço, foi uma honra. É sempre bom falar do que a gente gosta, do nosso dia a dia profissional. E vai ser um prazer aqui trazer conhecimento para os telespectadores. E mais uma vez, Paulo, agradeço o convite. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Boa tarde, em Brasília, 1h30. O Senado Notícias está no ar. A CPI do crime organizado ouviu hoje o depoimento da juíza Vanessa Cavalieri, responsável pela Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. A magistrada deu um panorama da atuação dos menores e da mudança no perfil dos infratores nos últimos anos. A juíza apontou o Estado brasileiro como grande responsável pelo envolvimento de menores no crime.
Para ela, a orientação de combate ao crime deveria começar ainda na infância. É muito mais fácil, infinitamente mais fácil, tirar um menino de 12, 13, 14 anos que está começando a trabalhar como vapor na boca de fumo, vendendo droga no varejo. Não sei se em todo o Brasil se chama assim, mas no Rio de Janeiro, o nome que a organização criminosa, tráfico de drogas, dá para aquele menino que vai vender droga na boca de fumo, no ponto de venda de drogas, é vapor. Então, quando ele começa a trabalhar como vapor, ou como eles chamam radinho, que é quem fica com rádio transmissor, fazendo o controle ali de quem chega, de quem sai, se a polícia entrou, o que precisa de droga para vender. É muito fácil fazer uma intervenção na vida desse menino e tirar ele do tráfico de drogas. Difícil é a gente prender o dono do morro. Difícil é tirar um Marcinho VP, um Fernandinho Beiramar do envolvimento com a facção criminosa. Os dados trazidos pela magistrada mostram que 78% dos menores infratores abandonaram a escola no 6º ano. Eles não sabem ler, escrever e fazer contas de matemática depois de ter permanecido 5, 6 anos na escola. Ele tem uma urgência. A urgência dele é profissionalizar-se, é trabalhar, é ter autonomia financeira, é ganhar dinheiro. E enquanto não há vaga de jovem aprendiz para esse jovem pobre, tem uma empresa onde nunca faltam vagas. Essa empresa é uma organização criminosa chamada de tráfico de drogas. Com relação a prazo de internação para adolescentes que praticam atos infracionais análogos a crimes violentos, homicidas, aqueles já faccionados que estão envolvidos em atos violentos, hoje nosso prazo máximo é de 3 anos. Que alternativas nós teríamos para isso? Eu compartilho dessa visão de que o prazo máximo de internação é de 3 anos, embora na maioria das vezes ele seja suficientemente adequado para atender aos objetivos socioeducativos, desde que a unidade tenha os recursos e a estrutura necessária. Eu compartilho da visão de que, em algumas situações, e especificamente nos atos infracionais análogos a homicídio, latrocínio e estupro, esse prazo é muito reduzido. Outro tipo de crime que acende alerta no Brasil são os crimes virtuais. A juíza explicou que desde 2019 o perfil dos menores infratores mudou e o número de adolescentes de classes sociais mais altas envolvidos com os crimes aumentou nos últimos anos. O que acontece é que esse jovem que está fragilizado emocionalmente pela falta daquilo que mais fortalece o ser humano, que são os bons relacionamentos, a conexão com outro ser humano, ele não tem amigos, ele não é visto, os pais não dão atenção, ele vai para comunidades de radicalização online, de violência extrema, principalmente numa determinada plataforma chamada Discord. Eu tenho processos de adolescentes que foram apreendidos com vídeos de bebês sendo estuprados ao vivo no Discord. Cerca de 30 cães e gatos são torturados e mortos por noite no Discord. Meninas de 10, 11, 12 anos são coagidas e feitas de vítimas e são obrigadas a se automutilar, a fazer sexo em frente às câmeras, muitas vezes com seus animais domésticos, a torturar e matar seu gato, seu cachorro, seu passarinho. Muitas são levadas, inclusive, ao suicídio na frente das câmeras. Enquanto isso, meninos ficam liderando essas verdadeiras sessões de tortura, como se estivéssemos num coliseu virtual. E eles têm um discurso ali de que as mulheres são as culpadas pelo sofrimento deles, pela exclusão. Esses jovens de 12, 13, 14 anos estão sendo radicalizados online. E a juíza fez um alerta. A desigualdade social não é a grande responsável pela violência entre os jovens. Durante décadas, todos nós escutamos dos especialistas, sociólogos, antropólogos que vão dar entrevista no horário nobre, de que a grande raiz da violência no Brasil é a desigualdade social. Mas o que a gente tem visto atualmente, depois do crescimento dos crimes digitais, é que os adolescentes que têm cometido os atos com maior violência, com maior crueldade, com maior atrocidade, são aqueles que estão no topo da pirâmide da desigualdade social. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, não concorda. Eu vejo a polícia tendo uma atuação muito mais incisiva com a população mais pobre. Eu não vejo a polícia dando baculejo aqui no plano piloto em Brasília, ou no Ipanema,
ou nos Jardins, em São Paulo, ou na Praia do Canto, que é um bairro nobre lá no Espírito Santo. Mas eu vejo isso sistematicamente nos bolsões de pobreza, onde, infelizmente, o Estado é ausente. A Comissão de Relações Exteriores aprovou 3 acordos na reunião que terminou agora há pouco. Um deles prevê cooperação em ciência, tecnologia e inovação entre o Brasil e a Tunísia. O outro é sobre serviços aéreos entre o Brasil e o Catar. O terceiro trata de regras para contratos de consumo celebrados entre os países do Mercosul. Depois da reunião, o senador Nelsinho Trade anunciou que a Comissão de Relações Exteriores terá 2 agendas importantes na próxima semana: a promulgação do acordo entre Mercosul e União Europeia e a participação do chanceler Mauro Vieira no colegiado para explicar a posição do Brasil sobre o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. A vinda do chanceler Mauro Vieira para que, perante a essa comissão, venha dar a posição do Brasil em função do conflito que está sendo travado entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. A posição do governo brasileiro em função das demandas que nós temos recebido, não só de brasileiros que estão lá, que estão retidos sem conseguir voltar para o país, mas também em relação a esse conflito que está se estendendo para o lado econômico, onde o preço do barril de petróleo já disparou. Isso vai refletir no aumento de gasolina, de óleo diesel, de gás, de fertilizantes, e isso é preocupante para a sociedade brasileira. Um dia antes, no dia 17, às 15h30, será promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no plenário, o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. E a Comissão de Educação aprovou na manhã de hoje o projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional. Outra proposta aprovada incentiva o empreendedorismo jovem na rede pública de ensino. Foram 2 projetos apresentados pelo senador Rogério Carvalho e que foram sintetizados em um texto substitutivo que já tinha sido aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O primeiro deles estabelece as atividades prioritárias para o incentivo, entre elas o desenvolvimento sustentável da escola ou da comunidade local e a gestão eficiente de recursos por meio da economia solidária. O segundo projeto altera o Estatuto da Juventude para determinar quais medidas devem ser adotadas pelo poder público no intuito de favorecer o empreendedorismo, entre elas a assistência técnica gratuita e a oferta de cursos de capacitação permanentes. Embora o empreendedorismo seja uma habilidade abordada na Base Nacional Comum Curricular e seu incentivo no meio escolar conste de outras proposições legislativas, inclusive aprovadas no Senado Federal, a temática constitui, de certa forma, uma lacuna na legislação educacional federal, sendo muitas vezes desenvolvida apenas nas normas curriculares complementares dos entes subnacionais e dos estabelecimentos de ensino. Eu fui relator há muitas décadas atrás já do Estatuto da Juventude e cumprimento o autor do presente projeto que altera o Estatuto para melhor e cumprimento a relatora também. Parabéns, relatora, pelo substitutivo. Na mesma reunião, a comissão aprovou um projeto que reconhece a atividade circense brasileira como manifestação de cultura e de arte popular em todo o território nacional. A aprovação do projeto de lei transmuta o picadeiro em marco jurídico de salvaguarda, cumprindo o dever constitucional de proteger uma arte que é pilar de identidade nacional e refúgio vital para a saúde e dignidade do povo brasileiro, para que a cidadania não oscile no vazio sob a corda bamba da negligência. Manifestamos o voto favorável, que acendam-se as luzes da justiça social e que o rufar dos tambores celebre este salto vitorioso para a cultura, garantindo que o espetáculo circense brasileiro, em sua resistência secular e magia transformadora, jamais tenha que parar. É algo essencial para a cultura nacional.
né? Quer dizer, atividade como referência na cultura nacional e tendo implicações em outras áreas fundamentais, terapêuticas. A gente pode imaginar como isso faz bem para a criança, para o jovem, a criança e o jovem poderem se expressar, serem independentes, mostrarem o talento, né, que pode desenvolver também o prazer que a atividade circense, só lembrança dessa atividade traz para todos nós, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Isso perpassa as idades todas também e, ao mesmo tempo, com reflexos pedagógicos muito importantes. Eu queria entrar na discussão lembrando o refrão de uma música chamada O Circo, que foi imortalizada na voz de Nara Leão. Eu não vou cantar, evidentemente. Mas pode declamar. Mas vou declamar, né? Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, picadeiro e qualidade. Salve Nara Leão. Salve Nara Leão. Aí vem o palhaço, vem o trapezista, vem tudo. Confira agora a agenda de atividades programadas para hoje de tarde aqui no Senado. Às 14h tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Os senadores vão analisar vários projetos, entre eles uma proposta que inclui imunoterapia na rede pública aos pacientes com câncer. E às 14h30, o grupo de trabalho sobre regulamentação da mineração em terras indígenas faz audiência pública sobre modelos de participação dos povos indígenas nos resultados da lavra. A CPMI do INSS remarcou os depoimentos que estavam previstos para hoje. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, anunciou que vai discutir no Supremo Tribunal Federal a concessão de habeas corpus para evitar que os depoentes deixem de comparecer. Os depoimentos previstos para esta segunda-feira na CPMI do INSS foram remarcados. O depoimento do presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, ficou para o dia 23 de março. A presidente do Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, deve ser ouvida na próxima segunda-feira. Um dos motivos alegados para a desistência é de que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, teria anulado todas as votações em bloco da CPMI, inclusive os requerimentos de convocação. No nosso entendimento, a decisão do ministro Dino, que, diga-se de passagem, não é clara, é uma decisão que não ficou totalmente com os detalhes esclarecidos, o que gera uma insegurança jurídica muito grande. A nosso ver, a decisão vale apenas para as quebras de sigilo. O próprio Supremo faz votações em bloco, todas as CPMIs fazem votação em bloco. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande e atrapalha. O presidente da CPMI também quer discutir junto ao ministro do STF, André Mendonça, os critérios para a concessão de habeas corpus. Temos uma audiência marcada com o ministro para a próxima quarta-feira, no final da tarde. Vou levar a ele, primeiramente, um diálogo, o nosso respeito institucional entre os poderes, mas os pedidos de revisão dos habeas corpus, das decisões que permitiram que as pessoas não viessem à CPMI. Isso, para nós, é fundamental para que a gente dê sequência. E eu espero, com toda tranquilidade, que ele ouça e que nos ajude a dar um resultado muito mais positivo nessa investigação que interessa a todo o Brasil. Foi protocolado hoje pelo Partido Novo um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A justificativa seria a suposta relação do ministro com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, foi protocolado nesta segunda-feira pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O motivo seria a suposta relação do ministro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O senador Eduardo Girão repercutiu o assunto no plenário do Senado. Estão todos aqui para dar entrada num pedido novo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por indícios de corrupção, por obstrução de investigação de organizações criminosas, tudo respaldado, que primeira vez que um governador tem a coragem de entrar com pedido de impeachment.
O Partido Novo também protocolou uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes. O senador Eduardo Girão também protocolou uma representação no Conselho de Ética para afastamento imediato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O motivo, de acordo com o senador, seria a omissão institucional e abuso da prerrogativa do seu poder de presidente. Nós precisamos fazer um chamamento às pessoas de bem, para de que forma ordeira, pacífica, participe desse processo, reivindicando aos seus parlamentares que se posicionem com relação ao que está acontecendo, porque é um silêncio ensurdecedor e injusto que acontece nessa casa. Eu espero que a partir dessa representação que nós faremos daqui a pouco no Conselho de Ética, outros partidos também entrem nessa. Outros senadores também se manifestem. Ou será que está tudo certo? Só uma correção, esse pedido de impeachment foi protocolado ontem pelo Partido Novo. E o senador Alessandro Vieira informou que protocolou nesta segunda-feira também um pedido para a abertura de uma CPI para investigar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no caso Master. Ao todo, 35 senadores assinaram o pedido de CPI. Produção da TV Senado, o documentário Quando Elas Se Movimentam foi exibido na sessão de cinema do Big Brother e na tela quente da TV Globo. A TV Senado invadiu a casa do Big Brother. O documentário Quando Elas Se Movimentam foi exibido nesta segunda-feira na sessão de cinema da casa. A produção original da TV Senado também passou na tela quente. Uma chamada pública aberta a canais e plataformas de streaming levou o documentário a ser licenciado pela Globoplay e TV Globo. A exibição do Quando Elas Se Movimentam no horário nobre de filmes da Rede Globo é um marco para o documentário brasileiro, é um marco para a TV pública brasileira e é um marco para a TV Senado, porque nós estamos chegando a pessoas que não estão acostumadas a nos ver e estamos provando que TV pública tem qualidade no mesmo nível da TV comercial, no sentido de oferecer os nossos temas com a qualidade técnica de linguagem da melhor possível. No documentário produzido pela TV Senado e dirigido pela documentarista Suzana Lira, as histórias de Antônia Faleiros, juíza e ex-empregada doméstica, Angélica da Silva Pinto, pedagoga, conselheira tutelar, quilombola, e Luana Xavier, atriz, ajudam a entender como leis aprovadas nos últimos 200 anos foram garantindo direitos que pareciam impossíveis. A história delas, assim, muito naturalmente se misturava à história do parlamento, né? Porque, se a gente pensar, é muito recente a conquista de algumas leis no Brasil, né? Como a PEC das domésticas, a Lei Maria da Penha. Se a gente pensar, a gente viveu depois da redemocratização um avanço ali e elas tanto estiveram dentro do Senado para falar em comissões ou para participar ou fora dela, ali na sua comunidade, né, nessa luta ali por direitos, nesse entendimento do que é ser uma mulher negra no Brasil. A gente trabalhou, né, nessa linha do tempo das leis que aparecem no filme e a gente vai citando isso, né, conforme as leis, conforme as personagens falam de ações ou impactos que algumas das leis tiveram na vida delas, essas leis são citadas, né, visualmente na tela. E a gente pôde também fazer depois um compilado dessas leis. Aí nos créditos a primeira coisa que aparece é subindo essas leis que são mencionadas no filme, né? 3 mulheres negras de diferentes regiões do país. 3 histórias de vida fortes e inspiradoras. Assim como milhares de brasileiras, cada uma do seu jeito, elas foram protagonistas na luta por justiça e igualdade no país. A gente acostumou a ver a mulher sempre nesse lugar de alguém que é vítima, né, dessa desigualdade. E é verdade. Mas esse filme, ele consegue trazer
o que eu acho que é o mais importante, elas são protagonistas, apesar de todo esse contexto que é ruim, que é perverso, que não é justo, elas fizeram trajetórias que mudaram a vida delas e de quem está ali ao redor. Então, é muito bom ver a história dessas mulheres negras ser contada de uma maneira que exalta essas conquistas. Hoje eu tenho a alegria de poder trazer para vocês estas cartilhas chamadas Constituição em miúdos. E isso é um sonho que eu tenho há muito tempo. Mas a ideia é que a cartilha fique ali na biblioteca, fique ali na sala de convivência. Este ano nós vamos lançar uma nova chamada pública para distribuir os nossos conteúdos com mais títulos, né, para a gente poder continuar com esse trabalho de chegar em todas as telas e chegar a todos os brasileiros. Não importa como ele está assistindo televisão, mídia, redes sociais, nós chegaremos a eles em todas as telas. O documentário Quando Elas Se Movimentam pode ser visto na página senado.leg.br/TV. Chegamos ao fim, mas você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e continue ligado aqui na TV Senado. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, né, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares.
tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais, permite que cada parlamentar seja acompanhado, né? Seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que de alguma forma se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né? As prioridades que são dadas ao povo brasileiro, e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelos de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe.
O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A situação do Banco Regional de Brasília, o BRB, continua gerando debate político e econômico aqui no Congresso Nacional. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto que autoriza a capitalização do banco por meio da transferência de imóveis do governo local. Aqui conosco no estúdio está o senador Exalci Lucas, que é do PL do Distrito Federal e vai falar conosco sobre esse tema. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, como que o senhor avalia essa decisão, essa aprovação dessa proposta pela Câmara Legislativa aqui do DF? Bem, nós estamos diante aí do maior escândalo financeiro do país, que é o Banco Master, e o maior escândalo financeiro do DF, que é a questão do BRB. Né? Então, a gente vem acompanhando já há algum tempo. Eu tive já no BRB, falando com o ex-presidente, agora com o presidente. Mas, na prática, o que a gente apurou é que houve realmente uma fraude de bilhões e bilhões, porque o BRB investiu bilhões. Eu até perguntei ao presidente como um banco pode investir 12, 14, 16 bilhões sem checar se tem garantia, se tem documentos, porque na prática foi isso, né? Só o fundo Thierry vendeu para o Master e o Master não pagou e não recebeu nada por 6 bilhões e 200, e esses 6 bilhões foi vendido para o BRB por 12,200. Então, quer dizer, só aí você vê. Agora, depois que eu perguntei isso, ele me disse que realmente o que eles faziam, eles fatiavam os investimentos, porque até um determinado valor não precisava ter autorização do Conselho, né, das auditorias, etc. Então, eles foram fatiando e virou uma pirâmide financeira. Na prática, o rombo é muito grande. Evidente Qual é o valor do rombo? Qual é o... Olha, no DF, aqui o BRB, vai ser no mínimo de 10 bilhões, pelo que a gente sabe agora, né? Agora, vai depender muito ainda de retirada de recursos, uma série de consequências que estão acontecendo. Uma forma que o presidente encontrou foi encaminhar para a Câmara, né, alguns imóveis do GDF, que na prática é da população de Brasília, para a constituição de um fundo imobiliário, mas dando autorização, se for necessário, à venda e tudo mais. Há uma série de inconsistências no projeto, inclusive tem uma norma técnica da própria Câmara que elenca vários problemas. Primeiro, os imóveis não foram avaliados individualmente. Então, quer dizer, está se aprovando um projeto de 6 bilhões e 600, sem saber exatamente quanto vale cada terreno individualmente. Segundo, você tem terrenos de utilidade pública, como o da CAESB e da SEB, que é a Companhia de Energia e de Água. Então, como você vai vender, né, esses terrenos que é de utilidade pública, né? Você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um valor para empréstimo.
Então, o valor desse projeto é superior ao percentual da lei de responsabilidade fiscal. Então, tem essa irregularidade. Segundo, né, teria que passar pelo Conselho de Administração da Terra Cap os terrenos da Terra Cap. Então, há uma série de irregularidades, né, contrariando a lei orgânica e também a legislação local, que realmente impediria a votação da forma como foi feito. Porque alguns dizem, inclusive, que esses imóveis valem muito mais do que 6, pode valer 20. E aí? Você está passando para o BRB uma carteira de 20 por 6. Então, é evidente que durante a votação teve algumas emendas e tal, mas não sei nem se isso vai resolver, porque o rombo é tão grande, porque a questão financeira não é simplesmente o valor que foi aplicado e perderam. Né? Quando você tem, por exemplo, hoje o ativo do Banco Master no BRB é mais de 20 bilhões. Então, o prejuízo é mais do que 11 bilhões. O banco tem que registrar isso no balanço como provisão de prejuízo. Isso aí compromete um monte de liquidez, credibilidade, uma série de coisas. Então, foi aprovado, 14-10, bem apertado, mas vamos ver se a expectativa do banco é criar o fundo imobiliário, porque o que tem que ser feito agora é integralização em dinheiro, não é imóvel. Né? Então, o Banco Central não vai aceitar imóvel para cobrir esse rombo. Então, eles vão ter que levantar recurso através de um fundo imobiliário, as pessoas vão ter que investir nisso, né, no BRB, para ele poder gerar recurso para integralizar o capital. Então, não sei também se o BRB, porque tem o prazo agora, ele tem que apresentar o balanço agora dia 31 de março. E eu não sei se é um tempo suficiente para criar o fundo e também as pessoas investirem no fundo com essa desconfiança toda que está aí. Se até essa data isso não for viável, não conseguir comprovar, há riscos do BRB ser liquidado e quais seriam os riscos? Se não tiver uma solução para isso, você tem duas opções, ou liquidação ou federalização, né, que o governo federal, em princípio, manifestou que não tem interesse. E é difícil mesmo, como é que você vai pegar uma Caixa Econômica, Banco do Brasil, para comprar uma instituição, né, com um rombo desse tamanho? Então, pode acontecer a liquidação se não for resolvido. Esse projeto que é aprovado ontem é uma tentativa de salvar o banco. E o mais grave, né, durante essa gestão, o BRB passou a ser o operador dos programas sociais. Então, tem mais de 35 programas do GDF que são operados pelo BRB, como, por exemplo, o cartão escolar, né, o Vale Transporte, aquele cartão do transporte, o Na Hora. Então, tem o Farmácia Popular, tudo isso, quem faz a gestão é o BRB. Então, na medida que ele não tem recurso, né, o recurso é insuficiente, não tem caixa, você acaba comprometendo toda uma estrutura do GDF. Então, a coisa é grave, né? A situação é muito grave. Por isso que eu digo que foi o maior escândalo financeiro e político, né, do que aconteceu no Distrito Federal. O que a bancada do Distrito Federal aqui no Congresso pode fazer? E, na sua opinião, o que deveria ser feito, além dessa medida da Câmara Legislativa, que o senhor considera, né, talvez não seja ideal? O que, na sua opinião, poderia ser feito e que a bancada do Distrito Federal poderia fazer aqui? A primeira coisa é pressionar, como eu fiz. Eu fiz uma carta para os deputados distritais exigindo, né, que eles cumpram a obrigação deles. O deputado distrital, ele tem o papel de legislar e fiscalizar. Então, não é uma liberação, uma liberdade, não. É uma obrigação do parlamentar de fiscalizar. Então, primeiro, eles autorizam. Sessão deliberativa ordinária semipresencial, dia 10/3/2026. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência.
A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei número 5.874 de 2025, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de Lei número 3.112 de 2023, da deputada Laura Carneiro. Projeto de Lei número 6.674 de 2025, da senadora Daniela Ribeiro. Projeto de Lei número 2.371 de 2021, do deputado Bibo Nunes. E projeto de resolução número 110 de 2023, da senadora Augusta Brito. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, a senadora Tereza Leitão não se encontra ainda. Passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, senadores e senadoras. Presidente, como é 10 minutos, eu vou direto ao meu tema de hoje. Eu quero fazer, na verdade, aqui da tribuna, uma homenagem, senhor presidente, ao constituinte Alceni Guerra, o verdadeiro pai da licença-paternidade. Senhor presidente, senhoras e senhores, quero hoje recordar um momento muito especial da história social do nosso país, ocorrido durante a Assembleia Nacional Constituinte, 87-88, eu estava lá, quando construímos juntos a Constituição Cidadã. Entre tantas conquistas que garantimos ao povo brasileiro, uma delas representou uma verdadeira revolução, verdadeira mudança de mentalidade na relação entre trabalho, família, responsabilidade compartilhada. A criação, então, da licença-paternidade. Faço questão de registrar, nesta tribuna, 40 anos depois, o papel decisivo do então deputado constituinte Alceni Guerra, hoje com cerca de 80 anos. Falei com ele antes de vir à tribuna. Alceni Guerra, colega da Constituinte, médico pediatra, autor da emenda que introduziu esse direito histórico no texto da Carta Maior. Tivemos grandes momentos naquele período, mas um em especial. Alceni Guerra foi incansável na defesa da licença-paternidade. Lembro bem quando ele subiu à tribuna para defender sua proposta. Muitos, mas muitos mesmos, riam, houve chacotas, ironias. Alguns chegaram ao cúmulo de ridicularizar a ideia que o pai deveria ter direito a acompanhar o nascimento da mãe e os primeiros dias da vida de um filho. Muitos diziam, será que ele está grávido? Mas Alceni Guerra não recuou. Falou com emoção, com convicção, com a autoridade de quem conhecia a realidade das famílias brasileiras. Como médico, relatou casos dramáticos que presenciou na vida real. Mostrou que o pai também tem responsabilidade, compromisso e amor na gestão, no parto e na criação dos filhos. Ao final do seu pronunciamento, aquela mesma Assembleia Nacional Constituinte, que antes havia rido, gargalhadas, levantou-se, não ficou um constituinte sentado para aplaudi-lo. Foi, sim, aplaudido de pé. Alceni Guerra, com seu discurso, fez o plenário da Assembleia Constituinte tremer, relatando o nascimento de sua filha, Ana Sofia, e as complicações do parto da sua esposa. Repito, foi um momento histórico. A aprovação da licença-paternidade representou, com certeza, uma enorme inovação no texto da Constituição de 88. Até então, nenhuma Constituição brasileira havia tratado desse tema pela primeira vez. Reconhecíamos, então, em nossa legislação maior,
que o nascimento de um filho é também um momento do pai e não só da mãe. Assim nasceu o direito escrito no artigo 7º da Constituição, garantindo a licença paternidade a todos os brasileiros. Hoje sabemos que esse direito avançou e tinha que avançar. O Senado aprovou na semana passada, com a relatoria da senadora Ana Paula Lobato, o projeto de lei 5811 de 2025, que aumenta a licença paternidade de 5 para 20 dias. Apresentada em 2007 pela então senadora Patrícia Saboia, que eu tive a alegria também de conviver com ela nesse plenário. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados com alterações e, por isso, teve que passar mais uma vez pelo Senado. A proposta cria, além, o salário paternidade como benefício previdenciário e altera tanto a CLT quanto leis da Seguridade Social para garantir tratamento mais coerente com a proteção garantida à maternidade, tanto de pai como da mãe. O projeto está na mesa do presidente, que conviveu também, porque ele também foi constituinte junto com todos nós. E deve ter chorado, porque 99% choraram quando ele terminou o pronunciamento. Senhor presidente, por isso, ao recordar esse episódio, faço questão de reconhecer publicamente o trabalho e a persistência daquele cidadão que solito foi à tribuna e fez a grande revolução no plenário. Foi sua sensibilidade humana, sua experiência como médico e pai, sua coragem de enfrentar o preconceito que abriu um caminho para esse direito. A história da licença paternidade nos ensina algo muito importante. Muitas vezes, as grandes conquistas sociais começam com uma ideia aparentemente simples, mas defendida com coragem, sensibilidade e compromisso com a dignidade humana, avança. Na Constituinte, lutamos para que o Brasil tivesse uma Constituição voltada para a vida real das pessoas. Licença paternidade é parte dessa construção, porque cuidar da família, apoiar a mãe e acompanhar os primeiros passos do filho, da filha, não é apenas um gesto de amor, é um gesto de dar a vida pela vida dos nossos filhos e filhas. É também um direito social, uma responsabilidade compartilhada, que essa conquista continue inspirando novas políticas públicas que fortaleçam as famílias brasileiras e reafirmem o valor da solidariedade, a igualdade entre homens e mulheres. Alceni Guerra teve coragem e ousadia de enfrentar o debate no plenário. Na minha visão, presidente Chico Rodrigues, a licença paternidade deveria se chamar Lei Alceni Guerra. Por fim, quero registrar que fique registrado nos anais do Senado o testemunho constituinte da licença paternidade da psicanalista e psicóloga Ana Sofia Guerra, filha de Alceni Guerra, que naquela oportunidade estava na barriga da mãe. O artigo foi publicado no portal Repórter Brasília, do jornalista Edgar Lisboa. Um pequeno trecho, senhor presidente, nesses últimos minutos. Em vez de um discurso raivoso, como o deputado escreve a filha, ele optou por fazer uma aposta. Falo então, palavras dele, falo como pai e pediatra, e dá, assim, um testemunho comovente, sua própria história, a história de famílias que acompanhou como médico. O plenário, até então ruidoso, ficou num silêncio comovido. Muitas vezes, o silêncio fala muito mais que as palavras. A licença é aprovada em nossa Constituição Federal. Ulisses Guimarães lhe fez um pedido público de desculpas. Tinha 36 anos depois.
essa conquista histórica ainda está incompleta. Senhor presidente, eu aqui nesse momento, que terminei o meu pronunciamento, só peço, senhor presidente, que seja colocado nos anais da casa, porque é um resumo do que está aqui, que eu falei, né? Testemunho constituinte da licença paternidade por Sofia Guerra. Foi um momento lindo, senhor presidente, em que eu convivi, vi, e a filha dele retrata com muito carinho, com muito respeito a todos os constituintes, esse trecho que eu aqui rapidamente tentei resumir. A história de paz, a importância de estar presente, pode ter efeito no maior vínculo das relações familiares, redução da desigualdade de gênero, mas engajamento no trabalho e maior senso de responsabilidade. Senhor presidente, esse artigo foi escrito por Ana Sofia Guerra, psicanalista, psicóloga, embaixadora da COPAI e filha da Alceni Guerra, autor da licença paternidade. Peço que fique nos anais da casa o artigo na íntegra da Sofia. Era isso, presidente. Muito obrigado. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, na verdade, faz aqui um breve relato do período da Constituinte Cidadã de 1988, que foi conduzida com a maestria invejável pelo saudoso Ulisses Guimarães, que foi nosso colega também, deputado federal, em 1991. Eu diria que a sensibilidade de Vossa Excelência, ela transcende, inclusive, o discurso, né? E o tema que foi estudado e gestado com tanta sabedoria pelo Alceni Guerra, constituinte, demonstra exatamente o sentimento do ser humano, em função e na motivação da importância da licença paternidade, com conquistas sociais, solidariedade e uma forma, na verdade, de inserção do ser humano, o homem e a mulher. Portanto, a licença paternidade tem realmente esse condão de mostrar direitos, mas, acima de tudo, deveres sobre a família, né? E Vossa Excelência, que teve a quatro mãos a oportunidade de, como constituinte, participar desta inclusão desse artigo, demonstra exatamente que, e até por uma questão de justiça, eu gostaria de dizer que a humildade de Vossa Excelência, na verdade, é admirável, né? Nos conquista, enfim. Quando Vossa Excelência, mesmo tendo participado, Vossa Excelência sugeria até que o nome da lei da licença paternidade fosse licença paternidade Alceni Guerra, né? No reconhecimento de um dos constituintes que, na verdade, teve essa grande inspiração, né? Então, quero parabenizar Vossa Excelência mais uma vez e dizer que certamente será inscrito nos anais da Casa esse artigo, testemunha constituinte sobre a licença paternidade da filha do autor, Ana Sofia Guerra, que ficará, na verdade, cravado nos anais do Senado da República. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelas duas iniciativas e, acima de tudo, pela humildade de propor o nome desta lei àquele que, na verdade, foi o seu autor, trabalhando ombreado com Vossa Excelência na Constituinte. Parabéns. Não, vou chamar ele logo. Vou convidar agora o senador Eduardo Girão, que está online. Senador Eduardo Girão, que está online, gostaria de passar a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muitíssimo obrigado, na verdade, irmão, senador. Com a palavra, Vossa Excelência. Chico Rodrigues, está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Pode falar, senador. Ai, que bom, que bom. Um abraço a todos
os colegas, todos os funcionários da nossa Casa Revisora da República, o brasileiro que está nos assistindo agora, especialmente pelo trabalho do Prodazem, né, que fez aí uma inovação durante aquele período da pandemia, e os técnicos muito competentes do Prodazem conseguiram efetivamente fazer um trabalho espetacular para que a gente pudesse deliberar, né, e também debater. Então, senhor presidente, eu vou ser muito rápido no meu pronunciamento dessa vez. O jornalista Franklin Martins, no último dia 6 de março, foi detido e deportado no Panamá quando fazia uma conexão para outro voo em direção à Guatemala. Depois de apresentar seus documentos, ele foi interrogado no próprio aeroporto por policiais que buscavam informações sobre a sua prisão durante o regime militar no Brasil. Em 2008, foi aprovada uma lei no Panamá impedindo a entrada ou conexão de estrangeiros com antecedentes relacionados aos crimes considerados graves. São medidas de segurança. O jornalista Franklin Martins foi líder estudantil na UFRJ. A partir de 1964, ele passou a integrar o MR8, uma organização de esquerda que defendia a luta armada para o enfrentamento do regime militar. Dentre várias ações do MR8, se destaca o sequestro. Olha aqui, eu peço a atenção dos colegas. Se destaca o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, que teve repercussão internacional. O sequestro aconteceu no dia 4 de setembro de 1969, enquanto o diplomata se deslocava em carro oficial e foi levado imediatamente para um cativeiro clandestino. O grupo exigia do governo a libertação de 15 presos políticos e a leitura em cadeia nacional de um manifesto contra o regime. O número 1 dessa lista era José Disseu, que depois da anistia de 1979, retornou ao Brasil e foi eleito deputado federal e, mais tarde, ministro da Casa Civil do primeiro governo do Lula, quando explodiu o primeiro grande escândalo de corrupção na República, o Mensalão. Franklin Martins também viveu na clandestinidade e no exílio em Cuba, Chile, onde eu estou agora, para a posse do novo presidente, que é de direita, conservador, e também viveu na França. Assim como José Disseu, também retornou ao Brasil depois da anistia de 1979. O Franklin ele fez carreira jornalista atuando em vários veículos de comunicação, como o Jornal do Brasil, o Estadão, o Globo, em rádios e TVs. Em 2007, no segundo mandato de Lula, assumiu a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, permanecendo no cargo até o final de 2010. Mas muitos devem estar se perguntando por que eu escolhi esse tipo de assunto para um pronunciamento de hoje. Sim, senhores, é para chamar a atenção mais uma vez sobre a brutal incoerência dos militantes do PT, quando fazem tanta oposição à aprovação da anistia e aos presos políticos do dia 8 de janeiro. A anistia ampla, geral e restrita de 1979 perdoou crimes muito mais graves, como sequestros e assaltos à mão armada, ou seja, crimes, porque o dia 8 de janeiro não foi crime, né? A gente sabe já que essas pessoas não tiveram direito à ampla defesa, o contraditório, a dupla jurisdição, seus advogados muitas vezes não tiveram acesso aos autos, e o juiz, o cara que condenou, o relator, que votou, se diz vítima, ou seja, rasgou o ordenamento jurídico do Brasil. E o Franklin Martins, que foi detido no Panamá, interessante, presidente, porque o governo do Panamá pediu desculpa a ele depois, ok, né? Boas relações com o Brasil, importante.
Mas o Franklin Martins pediu desculpa por ter participado desses movimentos violentos? Olha só, agora os próprios beneficiados, né, daqueles que tiveram anistia em 1979, eles são contra anistiar casos como a Débora Rodrigues, cabeleireira, a Débora do Batom, mãe de 2 crianças pequenas e cruelmente condenada a 17 anos de prisão, simplesmente por ter pichado com um batom a estátua de frente ao STF. Algo que você vai, passa água e sabão e tira em minutos ou segundos. Eu encerro, senhor presidente, devido a tanta hipocrisia, a tanta injustiça que nós estamos vivendo no Brasil ainda, com direito a milhares de presos políticos que não sequestraram embaixadores, que não assaltaram bancos, que não mataram ninguém. Eu encerro com esse profundo pensamento nos deixado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pacifista e humanista, considerado o mineiro do século. Olha só, presidente, abro aspas, somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe o senhor e a todos na sessão de hoje. Continuando o pequeno expediente, passa a palavra ao senador Espirinião Amin, do PP de Santa Catarina. Você dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Chico Rodrigues, senhoras e senhores senadores, eu estava compartilhando aqui com o nosso senador Jorge Seif uma terrível desilusão que vive e vai sentir, porque mal tomou conhecimento, o Estado de Santa Catarina, com a nota distribuída pelo Ministério dos Transportes e pela NTT, às 10h13 de hoje, sobre o insucesso das negociações, senador Jorge Seif, relacionadas aos melhoramentos não só inadiáveis, como um conjunto de problemas que chegou ao grau de serem insuportáveis em matéria de trânsito na BR-101 Norte. Leia-se, de Florianópolis até a divisa com o Paraná, sem esquecer o problema do Morro dos Cavalos. Trata-se, presidente, do trecho em pior situação de trânsito do Brasil. 40% dos acidentes que mais se repetem e envolvem mortes no Brasil ocorrem, 4 em cada 10 acidentes ocorrem nesta extensão que não chega a 300 quilômetros. Repito, 40% dos piores acidentes rodoviários e do maior atravancamento rodoviário do Brasil acontece nesse trecho, que é importante para o Mercosul, é importante para o Brasil, significa riqueza, significa transporte de pessoas, significa para Santa Catarina uma artéria tão essencial que o governo do Estado está se propondo a construir a via-mar. O fato é que, com a regulamentação que o ministro dos Transportes, Renan Filho, inaugurou em 2023, nós nos lançamos, nós os catarinenses, na tarefa de contribuir para chegar a este contrato de otimização que representaria prorrogar o atual contrato que vence em fevereiro de 2023, ou seja, tem mais 7 anos de vida, e você querer fazer obras com 7 anos para amortizá-las
é proibitivo. Então, você teria um adiamento de mais 15 anos e aí se poderiam incluir essas obras que, por não terem sido realizadas até aqui, significam esse atravancamento e essa exposição a acidentes que eu mencionei. Durante 2 anos, até o começo deste ano, a bancada federal de Santa Catarina, sob a coordenação inicial do deputado Cobalcini, depois do deputado Pedro Czai, agora do deputado Ismael, a bancada federal se lançou a essa missão, reuniões em associações comerciais, em sindicatos de trabalhadores, prefeitos, vereadores, Fiesc, deputados estaduais, enfim, a comunidade se lançou a essa tarefa com a nossa participação intensa, tanto em relação a 116, onde os problemas são menos dramáticos, quanto neste trecho, que é de uma dramaticidade terrível. Em janeiro de 2025, há um ano e 2 meses praticamente, nós relacionamos todas as obras com o apoio técnico da Fiesc, que nunca nos faltou, das associações como FACISC, Federação da Agricultura, Federação do Comércio, sindicatos, trabalhadores que correm riscos. Você imagina o transporte de carga intenso que acontece ali, com um estrangulamento terrível. Há pouco mais de um mês, assistimos a esta cena, um caminhão não freou e prensou um carro de pequeno porte e uma Kombi, que nem uma sanfona, ceifando a vida de 4 pessoas a mais. Isso na altura de Itajaí. Então, um drama, os acidentes no Morro dos Cavalos, com a incineração de 6 caminhões e 21 automóveis, graças a Deus, sem nenhuma morte. Todo este esforço, todo este sonho trabalhado está sendo decretado como nada feito por esta nota do Ministério dos Transportes e da ANTT. Ou seja, não valeu esse esforço de relacionar obras, de nos preocuparmos com o impacto tarifário, com a precificação dessas obras, com a insistência na adoção do free flow para reduzir o impacto das tarifas. Tudo isto, hoje, passa a ser um monte de cinzas, porque esta experiência, ainda que tenha sido acumulada, temos muitas informações, foi considerada frustrada pelo não acordo entre as partes. Leia-se a ANTT, Ministério dos Transportes, concessionária, a mesma Artéres, que atrasou durante 12 anos o contorno viário da Grande Florianópolis, que foi tirado a tapa, como se diz na gíria, e foi transformado em realidade a MUC. Ou seja, não se pode dizer que tenha sido uma surpresa, mas foi realmente uma condução desastrosa. E esta condução, eu tenho que dizer aqui, é da responsabilidade do governo federal. Nós não nos omitimos. Você que acreditou, catarinense, como eu acreditei também, o senador Seif deve ter acreditado, olha, temos uma luz, estamos fazendo uma relação responsável de obras para desafogar minimamente aqueles pontos de travamento terríveis que nós vivemos na 101, norte especialmente. Bom, isso foi desmanchado por esta nota. Agora eu quero dizer publicamente ao nosso colega de Senado, que eu sempre respeitei e respeito, senador Renan Filho, isso aqui não serve, isso aqui não presta.
O serviço público não permite isso. Olha, pessoal, comunico que não deu certo. O sonho que eu propus, quem propôs este sonho para nós foi este governo. Foi este governo que criou o mecanismo da prorrogação do contrato sob a forma de otimização e o Tribunal de Contas aceitou. E o Congresso não rejeitou. Esta iniciativa foi deste governo. Foi sua, ministro Renan Filho. E nós estamos aqui para aceitar o enterro desta alternativa que foi criada por este governo. Mas não vamos enterrar o sonho e o direito de Santa Catarina de ter uma solução para essa vergonheira que é a gestão da BR-101, especialmente no seu trecho norte. Portanto, eu não venho aqui como carpideira para chorar. Perdemos. Fomos enganados. Fomos tratados com deslealdade. Porque se era para não aceitar o que nós já tínhamos apresentado em janeiro do ano passado, que dissessem. Teríamos perdido 1 ano e 2 meses a menos. Mas não, fomos embalados até a data final da prorrogação do segundo tempo. Eram 90 dias mais 30. E no 30º dia, depois, na prorrogação do jogo, somos informados com este papel. Olha, pessoal, aquele conto não era veraz. Não deu certo. Não deu certo e só foi percebido depois que não deu certo. Então, isso é um erro de gestão lastimável. Nós fomos enganados, o Estado de Santa Catarina está sendo desrespeitado. Nós já tínhamos um certo pressentimento, por isso eu já tinha proposto, junto com o senador Bagatoli, o convite à NTT para nos explicar por que esse assunto não desembuchava. Agora, eu quero pedir a Vossa Excelência, eu quero pedir uma sessão temática aqui no plenário. Uma sessão temática para saber quantos mais serão enganados. Nós fomos até aqui, mas não seremos enganados daqui para frente. Vou propor uma sessão de debates temáticos sobre este conto que para nós foi uma grande desilusão. Vamos esconder, nem vamos enterrar os nossos sonhos, as nossas aspirações e o nosso direito como um Estado federado que ajuda o governo, que ajuda o país, que dá bons exemplos. Nós temos o direito de protestar. E como dizia o padre Vieira, não venho pedir pedindo, senão protestando, pois este é o direito e o dever de quem não pede favor, pede justiça. É esta frase do padre Vieira que eu quero deixar aqui para levantar a bandeira de exigir, a partir de uma sessão de debates temáticos sobre este tema e sobre este caso, de exigir para Santa Catarina o mínimo de respeito e a justiça possível. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu queria uma parte. Concedido uma parte a Vossa Excelência, senador Jorge. Senador Amin, eu quero... Senador Amin, eu quero parabenizar o senhor pelo pronunciamento. Quero reiterar, assinar embaixo cada uma de suas palavras e também da sessão de debates temáticos. A sensação que nos dá, nós temos uma sociedade para dar conta do nosso mandato. Nós temos um Estado que é maravilhoso em tudo e que está pelo menos há 10 anos com sua infraestrutura comprometida. Não cresce mais por infraestrutura, não por incompetência do Estado, mas por incompetência do governo federal, do de plantão e dos demais. Não podemos isentar os anteriores. Senador Chico Rodrigues, o que fizeram com Santa Catarina com essa nota
Essa nota é obscena. O que o ministro Renan e falo aqui em nome dos 19 parlamentares do Estado de Santa Catarina, fizemos dezenas de reuniões sobre a infraestrutura, especialmente a coluna vertebral do nosso Estado, que é a BR-101. E a Artéres já passou mais de 500 cheques sem fundo para o Estado de Santa Catarina, com descumprimento de mais de 500 vezes o seu compromisso. Não tem credibilidade nenhuma. E o ministro Renan Filho, nosso colega aqui, que está licenciado para ministro, já tinha ouvido isso de mim, do Amin, de todo mundo. Eles não têm moral para se comprometer. E a resposta, e o pior, é o engano depois de 2 anos, a gente agora chegar no nosso Estado e falar, eles não aceitaram a negociação. Então nos levaram no cabresto, nos levaram na coleira, nos levaram na falsa esperança, nos levaram na falsidade, na mentira, no engano, até o limite do seu prazo. E isso dói, porque o nosso Estado não é só desenvolvimento, está morrendo gente. Está morrendo gente pela irresponsabilidade desse ministério e desse governo, que nunca teve compromisso com Santa Catarina, nunca teve. Nem as enchentes lá atrás que eles sobrevoaram, fizeram graça lá, até hoje não terminaram de pagar. Nada. Não tem compromisso. Ministra Simone Tebet esteve aqui na CDR, falava um monte de coisa, mentira pura, eu desmenti cada informação dela, porque eles não têm compromisso com Santa Catarina. E Santa Catarina sabe disso e vai dar resposta no próximo outubro. Obrigado. Obrigado, presidente. Nós ouvimos aqui atentamente o pronunciamento e a indignação do senador Esperidião Amin, o legítimo representante de Santa Catarina, e vemos, inclusive, senador Esperidião Amin, no sentido longitudinal norte, essa BR-101, que tem os municípios de Brusque, Joinville, Jaraguá do Sul, tudo nesse eixo central, onde são cidades industriais, com tráfego enorme, né? Então, na medida em que é negado esse direito ao Estado de Santa Catarina, para evitar, inclusive, que 40% dos acidentes do país aconteçam nesse trecho de 300 quilômetros, não existe uma explicação que possa, na verdade, pelo menos, mitigar esse erro que nós consideramos um erro estratégico nessa decisão que Vossa Excelência ora fala. E tenho certeza que esta sessão temática que foi proposta aqui, ela talvez não resolva o problema temporariamente, mas ela, na verdade, serve de um grande alerta e uma cobrança para o governo, porque Santa Catarina é uma espécie de vitrine da administração brasileira, da industrialização brasileira, da economia brasileira. Portanto, entendo perfeitamente e temos que nos alinhar, Vossa Excelência, o senador Jorge Steiff, pela indignação que ora apresenta aqui nesta sessão. Parabéns, Vossa Excelência. Continuando o pequeno expediente, passo agora a palavra ao senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Vossa Excelência, que é um senador atuante, permanente em todas as sessões desta casa. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente, senador Chico Rodrigues, voz querida da nossa Roraima. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, compareço à tribuna neste 10 de março de 2026 para defender a urgente elaboração de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. Proposta esta, feita há algum tempo pelo presidente da Corte, Edson Fachin, merecedor de meu respeito, e que se tornou ainda mais indispensável depois que veio à tona o escandaloso caso Master. Sabemos que dentro do STF existem resistências, algo absolutamente inexplicável. A liquidação do Banco Master pelo Banco Central,
As investigações da Polícia Federal sobre a maior fraude financeira da história do país e a prisão de Daniel Vorcaro vem abalando a confiança dos brasileiros nas instituições, entre elas o STF. O trabalho investigativo da Polícia Federal, os vazamentos, as suspeitas de relações impróprias e os questionamentos públicos acabaram respingando em integrantes do Supremo, com foco nos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A imagem da corte foi atingida, e quando ministros do Supremo passam a ser associados, ainda que indiretamente, a escândalos financeiros ou a relações controversas com agentes econômicos investigados, o problema deixa de ser individual e passa a ser institucional, o que torna urgente a proposta de um código de ética do Supremo Tribunal Federal. Se normas claras já existissem, regulando encontros com empresários, transparência de agendas, conflitos de interesse, participação em eventos patrocinados e relacionamento com partes potencialmente interessadas em decisões judiciais, muito provavelmente ministros hoje expostos ao desgaste público não estariam enfrentando as vicissitudes políticas e institucionais decorrentes do caso Master. O fato, contudo, é que a Suprema Corte brasileira foi arrastada para um debate que enfraquece sua autoridade moral. E ela não pode tentar se resguardar pelo silêncio. Instituições se protegem pela transparência e pela autorregulação. Nas democracias contemporâneas, instituições maduras estabelecem limites para si mesmas. Um código de ética para o Supremo poderia estabelecer, por exemplo, critérios de transparência na agenda dos ministros, regras claras sobre relacionamento com advogados, empresários e investigados, limites para a participação em eventos patrocinados, parâmetros sobre manifestações públicas em temas sensíveis, mecanismos de declaração e prevenção de conflitos de interesse. E nada disso enfraqueceria o STF, ao contrário. Há que se lamentar o tempo perdido, porque diante do desgaste institucional, cresce aqui no Congresso Nacional, a pressão por investigações, CPIs e até processos de impeachment contra ministros da Corte. Um contexto político muito tenso que requer equilíbrio e muita responsabilidade, e do qual se pode extrair uma lição. Qual? Instituição que não se regula internamente amplia o risco de ser regulada de fora para dentro. E a interferência externa quase sempre é traumática. Se o Supremo quiser preservar sua autonomia, essencial para o equilíbrio entre os poderes, a melhor estratégia é assumir o protagonismo da agenda que se impõe, criar um código de ética. Isso não significa fraqueza. A meu ver, é um gesto de responsabilidade institucional, demonstração de que a Corte compreende o momento que estamos vivendo, um período em que a sociedade exige cada vez mais integridade, transparência e coerência de quem exerce poder. Exigências que valem para todas as instituições e ainda mais para o Supremo Tribunal Federal, símbolo da Constituição. Com a confiança deteriorada,
quem perde não é um ou outro ministro, mas a instituição. Quem perde é o Estado de Direito. Que o Supremo Tribunal Federal avance rapidamente na elaboração do seu Código de Ética e que ele sirva como instrumento para recuperar algo que nenhuma instituição pode se dar ao luxo de perder, qual seja a confiança da sociedade. O Brasil precisa de um STF forte, mas que exerça seu poder como autoridade moral, construída com exemplo, transparência e responsabilidade. Agradecidíssimo, Deus e saúde, Brasil, e a toda a nossa casa, especialmente o maior patrimônio dela, os seus funcionários, em todos os segmentos da nossa Casa Alta, Senado Federal. Obrigado, presidente e senador Chico Rodrigues. Convido o senador Plínio Valério para me substituir, porque fiz uma permuta com a senadora Damares e o senador Fernando Eire. Senador Chico Rodrigues, ocupando a tribuna por 10 minutos, nosso companheiro de Roraima. Senhor presidente Plínio Valério, colegas senadores e senadoras, senador Fernando Eire, senadora Damares Alves, agradeço a gentileza de Vossa Excelência nessa permuta, que sabem como é a nossa vida corrida e em audiências pré-determinadas. Eu quero apresentar esse nosso pronunciamento de hoje sobre o Mercosul, integração regional e o futuro da Venezuela. Na última semana, esta Casa aprovou a ratificação do acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Foi um passo importante para a integração econômica internacional do nosso bloco e para a ampliação das oportunidades comerciais para o Brasil. O acordo representa a aproximação entre dois grandes mercados e reafirma a vocação do Mercosul para dialogar com o mundo, construir pontes e fortalecer a cooperação econômica em um cenário internacional cada vez mais instável. Entretanto, ao celebrarmos essa conquista, também é necessário refletir sobre o próprio futuro do Mercosul. A integração regional não se constrói apenas com acordos comerciais externos. Ela depende também da coesão interna do bloco e da capacidade de reintegrar plenamente os países que fazem parte da nossa história comum. Nesse contexto, torna-se inevitável tratar da situação da República Bolivariana da Venezuela, no Mercosul. Como é sabido, a Venezuela encontra-se suspensa do bloco desde 2016, situação reafirmada em 2017, quando os países membros aplicaram cláusula democrática prevista no protocolo de Ushuaia, diante da ruptura da ordem institucional daquele país. A suspensão não significou expulsão, mas uma medida política destinada a estimular o restabelecimento da normalidade democrática na Venezuela. Passados vários anos desde aquela decisão, o cenário político venezuelano atravessa um novo momento, uma nova transformação. O país vive hoje uma fase de transição política e institucional, ainda incerta, mas que reacende o debate regional sobre a reintegração da Venezuela aos mecanismos de administração e cooperação sul-americanos. O Mercosul não pode ignorar esse novo contexto. Ao contrário, pode contribuir para que a Venezuela retorne gradualmente à normalidade institucional e ao convívio pleno com os seus vizinhos. Como representante do bloco do Brasil no Parlamento Mercosul, o Parlasul, acompanho de perto esse debate sobre o futuro da integração regional e o papel da Venezuela nesse processo. Trata-se
de um gesto de responsabilidade regional e de confiança na capacidade da América do Sul de encontrar caminhos de cooperação, desenvolvimento e estabilidade por meio de suas próprias instituições. Importa destacar que defender essa aproximação não significa, em hipótese alguma, fazer uma defesa automática de governo ou de regimes. O que se expressa aqui é uma torcida sincera pela recuperação institucional, econômica e democrática da Venezuela. Trata-se de desejar que aquele país volte a ocupar o papel relevante que já teve na economia regional e que reencontre a estabilidade política suficiente para restabelecer relações produtivas e benéficas para todos os envolvidos. E essa é a missão da presidente Delcy Rodrigues no quadro atual de administração da Venezuela. Esse passo é importante para o Brasil e, particularmente, para o estado de Roraima, que eu, com tanto amor, represento. Nossa relação com a Venezuela não é apenas diplomática, ela é histórica, econômica, humana. São, na verdade, 1.000 quilômetros de fronteiras entre a República Bolivariana da Venezuela e o meu estado de Roraima. Durante décadas, Roraima manteve intensas relações comerciais com cidades venezuelanas da região de Bolívia, o estado Bolívia, estado fronteiriço. Produtos brasileiros cruzavam diariamente a fronteira, enquanto empresas e trabalhadores circulavam entre os dois países, promovendo o desenvolvimento econômico para ambos os lados. O mercado venezuelano possui importância estratégica para a economia de Roraima e tem se consolidado ao longo dos anos como o principal parceiro comercial internacional do nosso estado de Roraima. Apenas em 2024, cerca de 149,9 milhões de dólares, aproximadamente 800 milhões de reais, em produtos exportados por Roraima tiveram como destino a Venezuela, o que representa cerca de 42% de todas as exportações do estado. Em alguns períodos mais recentes, essa dependência comercial foi ainda mais expressiva, com estimativas apontando que até 70% das exportações roraimenses tiveram como destino o país vizinho, sobretudo no fornecimento de alimentos e produtos básicos que abastecem o mercado venezuelano, senadora Damares, mostrando exatamente essa sinergia que existe entre Roraima, a Amazônia e aquele país com 30 milhões de habitantes que não pode ser desprezado. Os produtos exportados por Roraima para a Venezuela são, em sua maioria, bens essenciais para o abastecimento alimentar, como açúcar, margarina, derivados de soja, preparações alimentícias, carnes e outros itens da cesta básica. Dados da Secretaria de Planejamento do Estado indicam que cerca de 77% das exportações roraimenses destinadas à Venezuela na última década são alimentos, o que revela não apenas a importância econômica desta relação, mas também seu caráter de complementariedade produtiva. Em outras palavras, Roraima se tornou um dos principais corredores de abastecimento para a população venezuelana, ao mesmo tempo em que este comércio sustenta empresas, transportadores, produtores e trabalhadores brasileiros. Essa parceria comercial demonstrou grande resiliência ao atravessar períodos extremos e adversos. Mesmo durante a pandemia da Covid-19 e ao longo dos anos de instabilidade política que marcaram o período de instabilidade política vivido pela Venezuela, nesses últimos anos, o fluxo comercial nunca deixou de existir. Ao contrário, manteve-se como um fluxo comercial, importante válvula econômica para ambos os lados da fronteira. Essa continuidade demonstra que, para além das divergências políticas, existe uma realidade econômica concreta que conecta as duas regiões e que interessa diretamente ao desenvolvimento do estado de Roraima. Há também um componente energético que demonstra a profundidade dessa integração. Durante muitos anos, o estado de Roraima recebeu energia proveniente da usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela, por meio da chamada linha de Guri, que abasteceu Boa Vista e parte do estado antes da interligação do Sistema Interligado Nacional, SIM.
ocorrida o ano passado com a interligação de Roraima com o Sistema Energético Nacional através do Leão de Tucuruí, abastecendo a nossa capital, Boa Vista, e todo o Estado, além da interligação do nosso sistema, como já disse, fechando o circuito nacional. Este histórico evidencia o quanto nossas economias estão conectadas ao longo do tempo. Além disso, Roraima tem sido o principal porta de entrada da migração venezuelana para o Brasil nos últimos anos. A operação acolhida, conduzida pelas Forças Armadas brasileiras, com apoio de diversos órgãos civis e organismos internacionais, tornou-se referência internacional da política humanitária ao receber, abrigar e interiorizar centenas de milhares de venezuelanos que buscam ainda o refúgio no Brasil. Ou seja, o povo roraimense conhece de perto tanto os desafios quanto a dimensão humana dessa relação com esse país vizinho. Nesse contexto, a eventual reintegração da Venezuela ao Mercosul pode representar um novo capítulo nesta relação econômica. Ao retornar ao bloco, a Venezuela passaria novamente a operar dentro de um arcabouço institucional que favorece a previsibilidade jurídica, a redução de barreiras comerciais e a ampliação de investimentos regionais de toda a natureza. Isso poderia fortalecer ainda mais o fluxo de comércio já existente, ampliando oportunidades de negócios e atraindo empresas e consolidando Roraima como um importante corredor logístico entre o norte do Brasil, o Caribe e o Atlântico Norte. A reinclusão da Venezuela no Mercosul pode representar um gesto político e institucional do bloco no sentido de auxiliar aquele país em seu processo de reconstrução democrática e econômica, oferecendo-lhe uma oportunidade de voltar a atuar como parceiro relevante na integração sul-americana. O fortalecimento dessas relações comerciais sobre a estrutura institucional do Mercosul pode impulsionar o desenvolvimento de ambos os lados da fronteira, estimulando a criação de novas empresas, a geração de empregos e o aumento da circulação de investimentos, valores e riquezas entre os dois países, Brasil e Venezuela. Para Roraima, em particular, isso significa oportunidades concretas de crescimento econômico, expansão do comércio e maior dinamização da economia regional. O Mercosul nasceu como um projeto de integração, desenvolvimento e paz entre os povos da América do Sul. Fortalecer nossas parcerias externas, como fizemos ao aprovar o acordo com a União Europeia, é fundamental. Mas reconstruir pontes dentro do próprio continente é igualmente necessário para que o bloco alcance o seu potencial. Portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Ontem, participando de uma reunião virtual com os membros do Parlamento Latino-Americano, do qual fazemos parte, eu, inclusive, o presidente Humberto Costa, como membro da mesa do Parlamento, nós fizemos a solicitação de reincluir a Venezuela no Mercosul, porque nós entendemos que nesse momento de dificuldades em que vive a humanidade, a questão, na verdade, das guerras, o elemento que deflagra qualquer processo internacional, como nós temos visto no mundo ultimamente, os conflitos, eles referem exclusivamente o quê? Ao domínio do petróleo. E a Venezuela, gente, tem a maior reserva de petróleo do planeta. São 303 bilhões de barris de petróleo já identificados, onde a cobiça internacional não precisa chegar a um padrão de detalhamento aqui. Maior, inclusive, a sua reserva do que a da Arábia Saudita, que tem 295 bilhões de barris de reserva. Portanto, a Venezuela, pela localização geopolítica, pela localização geoestratégica, minha querida senadora Damares Alves, mostra exatamente nesse enclave da América do Sul, pela sua localização e a potencialidade dessa exploração, que nós, que estamos ali no norte, numa fronteira de 1.000 quilômetros com a Venezuela, temos sim o dever de defender essa reinclusão no Mercosul, porque são economias complementares. Poxa, a nação que tem a maior reserva de petróleo do planeta, que tem a maior refinaria do planeta, inativa, sim, por questões políticas internacionais, que é Paraguaná, maior refinaria de petróleo do planeta, agora sendo
Para concluir, senhor presidente, agora sendo retomada em função dos interesses internacionais, do governo americano, enfim, mas mostra exatamente que nós estamos numa localização política da América do Sul, da América Central, da América do Norte e da Europa inquestionável. Então, por isso que foi o motivo de fazer realmente o pedido de reinserção da Venezuela no Mercosul. É esse meu pronunciamento, senhor presidente, e gostaria que Vossa Excelência mandasse incluir nos veículos de comunicação, de todos os veículos de comunicação desta casa, pela relevância e a importância que representa nesse momento, nessa quadra da humanidade. Obrigado. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Próximo orador inscrito, a senadora Tereza Leitão, por 10 minutos. Não consegui, pô, liguei. Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, todas as pessoas que nos acompanham pelos canais institucionais e redes do Senado Federal. Estive na última semana, nesta tribuna, me indignando com os dados atinentes às violências contra as mulheres e aos feminicídios. E volto para tratar de um tema que tangenciei, apenas o citei, e que é central para o presente e para o futuro do Brasil. O fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres, especialmente no que diz respeito à proteção contra a violência, à promoção da autonomia econômica e à garantia da igualdade de direitos. A mensagem presidencial ao Congresso Nacional deste ano de 2026, encaminhada pelo presidente Lula, destaca entre as prioridades do governo do Brasil a necessária conexão entre políticas de proteção e atenção às mulheres. É preciso articular grandes eixos: o combate à violência contra as mulheres, a autonomia econômica e inclusão produtiva, a igualdade no mundo do trabalho e salarial e ainda a participação política e institucional das mulheres. Tal articulação reflete uma compreensão cada vez mais consolidada de que não é possível falar em desenvolvimento social e econômico sem enfrentar as desigualdades estruturais que ainda penalizam milhões de brasileiras. A desigualdade salarial, a sobrecarga de trabalho, por isso é tão especial a discussão para superarmos a escala 6x1. E, sobretudo, a violência dos homens contra as mulheres, que continuam sendo obstáculos concretos à cidadania integral e plena das nossas mulheres. Nesse contexto, o governo do Brasil tem buscado fortalecer e ampliar políticas públicas voltadas à proteção e à promoção de direitos. Um exemplo fundamental é a expansão da Casa da Mulher Brasileira, iniciativa que reúne em um único espaço serviços essenciais de acolhimento às mulheres em situação de violência, como atendimento psicossocial, orientação jurídica, apoio policial e encaminhamentos para redes de proteção. São quase 400 milhões investidos em 31 unidades em implementação e obras, 11 unidades em funcionamento e 440 mil atendimentos em 2024. Outra iniciativa relevante é o fortalecimento do programa Mulher Viver Sem Violência, que articula ações de diferentes órgãos governamentais para ampliar o atendimento às vítimas, integrar políticas públicas e melhorar os mecanismos de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Temos ainda a criação de delegacias especializadas, dos centros de referência e das casas-abrigo, o fortalecimento do Disque 180, a campanha Brasil Sem Misoginia e o recente Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Aqui ressalto o balanço das operações Mulher Segura e Alerta Lilás, que integram o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública na última sexta-feira apontam para a prisão de 5.238 pessoas e o cumprimento de 302 mandados relacionados a crime de violência contra a mulher.
Em Pernambuco, meu estado, foram presas 313 pessoas. Trata-se da maior operação da história do governo no Brasil contra o feminicídio. Também merece destaque o esforço do governo em promover a autonomia econômica das mulheres por meio de políticas de inclusão produtiva, acesso ao crédito, capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo feminino. As mulheres representam, por exemplo, quase 70% das pessoas beneficiadas pelo programa de microcrédito Acredita no Primeiro Passo, lançado para apoiar pequenos empreendimentos e estimular a geração de renda. Também avançamos na participação feminina na produção científica. Cerca de 53,4% das bolsas de pesquisa e formação do CNPq são concedidas a pesquisadoras. Não é diferente com o ProUni, em que a maioria das bolsas é ocupada por mulheres. Os dados do nosso governo também confirmam, elas representam 84,38% de titulares do Bolsa Família e são 63,65% das beneficiárias do Bolsa Verde, programa que articula transferência de renda e conservação ambiental, além da prioridade de titularidade da moradia para as mulheres no Minha Casa Minha Vida. A autonomia financeira é um elemento fundamental para romper ciclos de violência e garantir às mulheres condições reais de exercer sua liberdade e seus direitos. Sociedades mais iguais geram mais crescimento, mais inovação e mais oportunidades. Por isso, precisamos avançar na efetiva implementação da Lei da Igualdade Salarial, que tive a honra de relatar em uma das comissões aqui do Senado. A agenda do governo do Brasil, senhoras e senhores, deve dialogar, como não raras vezes ocorre, com o papel do Parlamento brasileiro, pois cabe a esta Casa aprimorar o arcabouço legislativo, fortalecer políticas públicas e garantir que as conquistas legais se traduzam em mudanças concretas na vida das pessoas. Nesse momento e neste sentido, é importante registrar que a agenda legislativa desta semana no Senado inclui, como não pode ser diferente, em razão do quadro aterrador que mencionei, a análise de projetos relevantes para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Entre as propostas em discussão está a iniciativa que busca impedir que vítimas de violência doméstica sejam pressionadas a desistir da denúncia contra seus agressores. E também está em pauta o projeto que cria o programa Antes que Aconteça, voltado à prevenção da violência de gênero e à ampliação das redes de apoio e acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Outra proposta relevante trata da ampliação do atendimento integral às vítimas de violência doméstica, incluindo acesso prioritário a acompanhamento psicológico, assistência social e procedimentos de cirurgias reparadoras no sistema de saúde, reconhecendo que a violência deixa marcas físicas e emocionais profundas que exigem respostas integradas do Estado. Essas iniciativas sinalizam que o Congresso tem buscado aperfeiçoar instrumentos legais e fortalecer a rede de proteção às mulheres. Mas faço esse justo reconhecimento para, sobretudo, realçar que a violência de gênero não pode ser enfrentada apenas com medidas repressivas. Elas são necessárias, como também é necessário avançar em políticas estruturantes que promovam igualdade de oportunidades, acesso ao trabalho digno, educação e autonomia econômica. Neste ponto, as ações do nosso governo e as iniciativas do Parlamento devem caminhar de forma complementar.
O governo implementa políticas, o legislativo aprimora as leis, cria novos instrumentos de garantia de direitos. Tenho convicção de que os avanços mais significativos na proteção do direito das mulheres ocorrem quando Estado e sociedade se mobilizam e trabalham juntos, a exemplo da criação da Lei Maria da Penha. Senhoras e senhores, no primeiro governo do presidente Lula, avançamos na estrutura institucional com a Lei Maria da Penha e com programas sociais com impacto para mulheres. Com a presidenta Dilma, buscamos integrar redes de proteção. Criamos a Casa da Mulher Brasileira e o programa Viver Sem Violência. Neste terceiro mandato do presidente Lula, retomamos e ampliamos políticas. Recriamos o Ministério da Mulher, a Lei da Igualdade Salarial, estabelecemos nossos pactos nacionais de prevenção à proteção das mulheres. Já me encaminhando para o fim, senhor presidente, quero destacar que, por tudo isso, é importante, é imperativo fortalecer políticas de proteção, ampliar oportunidades econômicas e garantir igualdade de direitos, o que não é apenas uma pauta das mulheres. É uma pauta que deve ser de toda a sociedade e para muito além do mês de março e do agosto lilás. Tem que ser todo dia e tem que ser toda hora. Que esta Casa continue contribuindo para o avanço dessa agenda em diálogo com as iniciativas do governo do Brasil e com as demandas por uma sociedade mais justa, protegida e segura para todas as mulheres. Nós nos queremos vivas, vivendo sem violência, andando sem medo pelo país, trabalhando, sendo ator e atriz importante na política e estando onde nós quisermos estar, atuando de maneira livre, senador, com todo o respeito à igualdade entre homens e mulheres. Mas se nós não ousarmos levantar a nossa voz, quem falará por nós? Os homens que falam por nós são todos muito bem-vindos, mas é preciso que tenhamos a centralidade das nossas ações nessas políticas que aqui eu li e que, felizmente, o governo do presidente Lula é um parceiro sensível à nossa causa, mas nós precisamos ser o centro desse processo de debate e de protagonismo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Tereza Leitão. Próximo inscrito, senador Fernando Dueire. 10 minutos para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a democracia brasileira é fruto de uma conquista histórica. Foi construída com luta, com esperança e com a firme crença de que o Estado de Direito seria capaz de garantir liberdade, justiça e desenvolvimento para o nosso povo. No entanto, ao longo das últimas décadas, essa mesma democracia tem sido submetida a sucessivos sobressaltos éticos que desafiam sua credibilidade e colocam em risco a confiança da sociedade nas instituições. A história recente do Brasil revela um padrão preocupante. A corrupção deixou de ser percebida apenas como um desvio ocasional e passou muitas vezes a ser utilizada como instrumento de poder e de governabilidade. Esse fenômeno não é episódico, ele assume contornos estruturais, atravessando governos, partidos e diferentes esferas de Estado. Recordemos alguns momentos que marcaram profundamente a consciência nacional. Nos anos 90, o país assistiu ao escândalo que levou ao impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello.
em meio às denúncias envolvendo seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias. Aquele episódio representou o primeiro grande teste da jovem democracia da nova República. O Brasil demonstrou que possuía mecanismos institucionais para reagir, mas também evidenciou o quanto nossas estruturas políticas ainda estavam vulneráveis ao patrimonialismo. Anos depois, outro episódio abalou a República, o chamado escândalo do Mensalão. Um esquema de compra de apoio de parlamentares que atingiu diretamente o coração do Congresso Nacional. O que deveria ser espaço do debate democrático e da representação popular foi transformado, naquele momento, em palco de negociações incompatíveis com os valores republicanos. Mais adiante, o país foi confrontado com um dos maiores escândalos de corrupção de sua história, o escândalo do Lava Jato. As investigações revelaram um sofisticado esquema de desvio de recursos envolvendo empreiteiras, agentes públicos, partidos políticos, tendo como epicentro a estatal Petrobras. O impacto foi devastador. Bilhões de reais drenados, uma crise política profunda e graves consequências para a economia nacional. Naquele momento, muitos acreditaram que o país estava diante de um ponto de inflexão, de oportunidade histórica para fortalecer os mecanismos de controle e consolidar uma nova cultura de integridade pública. Entretanto, os anos seguintes mostraram que o caminho seria mais complexo. Decisões judiciais, revisões processuais, disputas institucionais acabaram produzindo um cenário de incertezas e que enfraqueceu a percepção de que a corrupção seria combatida de forma firme e definitiva. Hoje, senhor presidente, os desafios assumem novas formas, mais silenciosas, mais sofisticadas e, por isso mesmo, mais perigosas. As recentes controvérsias envolvendo o Banco Master levantam questionamentos sobre uma possível nova fronteira de influência. A tentativa de captura de setores estratégicos do Estado brasileiro por interesses financeiros. Não se trata apenas de desvio direto de recursos públicos, mas da possibilidade de influência indevida sobre decisões judiciais, estruturas regulatórias e centros de poder institucional. Quando a moeda de troca passa a ser a decisão judicial, quando interesses econômicos buscam acesso privilegiado aos bastidores do poder, o risco deixa de ser apenas administrativo e passa a ser sistêmico. Porque neste cenário, o que se ameaça não é apenas o erário público, mas a própria confiança do cidadão na justiça e nas instituições da República. E sem confiança, senhoras e senhores, nenhuma democracia se sustenta. O Brasil vive hoje um paradoxo inquietante. À superfície, nossas instituições continuam funcionando. Eleições ocorrem regularmente. O parlamento debate, o judiciário decide, os órgãos de controle atuam. Mas em sua estrutura interna, persiste uma corrosão silenciosa, alimentada pela falta de transparência, pela impunidade e pela infiltração de interesses ilegítimos nas engrenagens do Estado. A corrupção endêmica não destrói a democracia de uma só vez. Ela enfraquece lentamente, por meio de sucessivos abalos éticos que minam a confiança popular, desacreditam a política e travam o desenvolvimento nacional. E quem paga essa conta não são os poderosos. Quem paga essa conta é o cidadão comum, trabalhador, o pequeno empreendedor, o jovem que sonha com oportunidades, a família que depende do serviço público de qualidade. Por isso, este parlamento não pode se omitir. O combate à corrupção não pode ser seletivo, nem circunstancial, nem subordinado a disputas políticas momentâneas. Ele precisa ser permanentemente institucional e republicano. O Brasil precisa avançar em reformas profundas que fortaleçam a transparência, projetem os órgãos de controle,
ampliem a integridade do setor público e garantam punição efetiva para aqueles que traem a confiança da sociedade. A democracia brasileira já demonstrou em momentos decisivos que possui capacidade de reagir e, sobretudo, de se reinventar. Mas para isso é necessário coragem política, compromisso institucional e, sobretudo, respeito absoluto ao interesse público. Que este Senado esteja à altura dessa responsabilidade histórica. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Fernando Doeire. Presidente. Com a palavra, o senador Laércio. Onde está aqui? Presidente. Pela ordem. Desculpe, senador. Presidente Humberto, eu queria, cumprimentando Vossa Excelência, eu queria aproveitar esse momento aqui, com muita honra, e fazer aqui um registro importantíssimo para o Brasil, principalmente para os contadores de todo o Brasil. A gente recebe aqui nesse plenário na tarde de hoje, na companhia e sob o comando do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Joaquim Bezerra, a gente recebe a delegação de organismos internacionais de contabilidade, que estão visitando o nosso país, presidente Humberto, e vieram aqui para participar amanhã da posse do presidente Joaquim Bezerra na direção do Conselho Federal de Contabilidade. Nós já conversamos um pouco lá no plenário da CCJ, juntamente com o senador Isalci Lucas, que é contador também, como Vossa Excelência sabe, e eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que os representantes dessa delegação, eles estão aqui representando seus países, e eu faço questão de nominá-los: Austrália, Canadá, Estados Unidos, Peru, República Dominicana, El Salvador, Argentina, Equador, Angola, Moçambique, Macau, Colômbia, México, Portugal e Nicarágua. Portanto, eles estão ali. Eu tive, com a sua concordância, eu fiz questão de trazê-los aqui ao plenário do nosso Congresso Nacional para que eles conhecessem a nossa casa. E eu quero, com a sua permissão, quero conceder a palavra a Isalci para fazer os cumprimentos também. Desde já agradeço demais, Humberto. Obrigado. Presidente, estivemos há pouco na sala da CCJ recebendo realmente os nossos colegas contadores de vários países, onde a gente teve a oportunidade de dizer aqui da importância do contador para a economia brasileira, apesar de críticas que foram feitas recentemente pelo ministro da Fazenda, dizendo que com a reforma tributária não vai precisar mais de contador, viu, senador Plínio? E, na prática, os contadores, há anos, são escravos do governo. Todas as informações fiscais, tributárias, fornecidas ao governo, eram feitas pelos contadores. Os contadores recebem alguma remuneração por isso? Não, nunca receberam, muito pelo contrário, recebem muitas multas de vez em quando. Então, a gente precisa respeitar um pouco mais os nossos contadores. Eu falo sempre aqui, eu estou senador, mas eu sou contador e sei da importância da contabilidade para o país. Portanto, quero aqui endossar as palavras do meu colega Laércio, porque, de fato, a gente precisa participar mais, ser mais ativo aqui nessa casa. Nós aprendemos, eu aprendi particularmente aqui, nada de nós sem nós. Durante muito tempo, nós aprovamos diversas leis sem ouvir os contadores. Na reforma tributária agora nós conseguimos, de certa forma, o nosso contador Aécio, que está deixando agora o Conselho Federal de Contabilidade, participou de todas as audiências, foram 22 audiências públicas, e a gente conseguiu realmente ouvir os contadores. Não aprovamos tudo que gostaríamos, mas melhoramos demais o texto, né? Então, dou boas-vindas a todos eles aqui. Amanhã, inclusive, estão todos os senadores convidados aqui no Centro de Convenções para a posse do novo presidente do Conselho Federal, o Joaquim, que está tomando posse do Piauí, né? O Aécio é de Sergipe, está deixando, e o Joaquim. Então, estão todos convidados. Eu estarei lá, com certeza. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, senadores Laércio Oliveira e também o nosso senador. Quem foi que falou? Laércio senador Isalci Lucas. Com a palavra agora, senador, a senadora Damares Alves. Sou eu, Damares? Não, é a senadora Damares. Estava cumprimentando Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Eu vim à tribuna hoje com 2 temas diferentes. O primeiro, claro, não posso deixar de falar da violência contra a mulher. Em pleno mês de março, o que nós estamos vendo no Brasil é de assustar. Quero cumprimentar todos os convidados que estão na galeria. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Colegas, ontem, aqui no meu Distrito Federal, nós tivemos um dos episódios mais tristes que eu pude presenciar nos últimos anos. Um assassino covarde esteve casado com uma mulher por 20 anos, uma mulher jovem de 41 anos, eles tiveram filhos. Ele não se conformou com a separação, chamou ela para conversar dentro do carro, e dentro do carro dele, senador Humberto, com uma faca de açougue, ele matou a ex-companheira. E sabe o que ele fez depois que ele matou? Ele pegou o corpo dela e levou para a delegacia. Não é só mais nos matar, é exibir o troféu, é mostrar o que fez. Essa semana, em todos os lugares do Brasil, nós nos surpreendemos com as imagens mais terríveis. Matam, fazem vídeo, mostram para a família da vítima que estão matando. Nós não aguentamos mais tanta violência contra a mulher. Eu, claro, sou oposição deste governo, mas cumprimento pelo pacto, pelo fim do feminicídio, que está reunindo todos os 3 poderes, mas a gente vai precisar rever muita coisa no Legislativo, no Judiciário, no Poder Executivo. Nós não estamos dando conta. SEIF, nós temos Delegacia da Mulher, nós temos Vara de Violência Doméstica, nós temos Patrulha Maria da Penha, nós temos programas específicos na Polícia Militar, nós temos promotoria, nós temos Defensoria Pública, nós temos Casa da Mulher Brasileira, nós temos OPM, que é o Organismo de Proteção de Mulher em todos os municípios, temos Secretaria da Mulher nos municípios, temos Secretarias Estaduais de Mulheres, temos Ministério da Mulher, nós temos tudo e temos uma legislação extraordinária. A Lei Maria da Penha já é considerada uma das melhores, na verdade era a 3ª melhor, já está indo para a 1ª melhor lei de proteção de mulher do mundo. Nós temos mecanismo de defesa, proteção, e nós não estamos dando conta. O que está acontecendo? Nós vamos ter que parar tudo, gente. E a gente vai ter que rever a violência contra a mulher no Brasil. Eu fui ministra da Mulher, e eu dizia assim, quando eu chegar lá agora, eu acabo. Eu me esforcei, SEIF. Olha que eu trabalhei. Aí eu disse, quando eu voltar, quando for senadora, aí eu acabo com isso. Nós vamos aprovar todas as leis. Estamos aprovando toda semana. Toda semana a gente delibera, não é isso, Zenaide? Ou em comissões ou aqui em plenário a gente está deliberando uma matéria em defesa da mulher. E a gente não está dando conta. É uma epidemia. E agora, as brincadeiras de internet, os desafios de internet. Estava conversando com o Zenaide sobre isso. Esse último desafio, ensinando os meninos como matar caso a menina diga não. Absurdo. E agora a gente tem um grupo no Brasil, que esse grupo já vem de anos aí, que é o Red Pill. Já ouviu falar de Red Pill? Vocês já ouviram falar de Red Pill? Vão atrás, leiam, assistam. Homens que pregam ódio a mulheres. E alguns desses homens, pasmem, são candidatos a deputados federais. Ah, mas eu vou para as redes dar um nome.
de homens que estão pregando violência e ódio contra mulheres no Brasil. Nós vamos precisar nos reencontrar. Mas agora eu vou falar um outro tema delicado e eu não quero que nenhum colega concorde comigo, nem manifeste, nem faça um gesto com o rosto, porque vocês não podem assumir uma fala muito difícil que eu vou fazer agora e que é responsabilidade minha. O que eu quero falar, eu sou mulher, eu nasci mulher, e o espaço de mulher, nós não vamos deixar ninguém usurpar. Nós temos no Brasil pessoas trans que são seres humanos com defeitos e valores, seres humanos incríveis. Eu conheço muitos seres humanos trans e que essa casa precisa fazer a defesa deles, mas o meu espaço de mulher é meu espaço de mulher. Eu não posso permitir que um movimento no Brasil queira me tirar, inclusive, o direito de eu falar na tribuna que eu sou mulher. Eu sou mulher, eu nasci mulher e ninguém vai tirar o meu direito de falar que eu sou mulher. Talvez essa confusão não esteja nos ajudando a enfrentar de verdade a violência contra a mulher no Brasil. Eles têm o espaço deles, precisam ser protegidos, mas o meu espaço de mulher, meus direitos como mulher, eu não vou permitir nenhum passo atrás. E, nesse sentido, eu manifesto a minha posição pessoal, que me parece que a semana que vem a Secretaria de Mulheres da Câmara dos Deputados será ocupada por uma mulher trans. Que a Câmara dos Deputados crie uma Secretaria de Diversidade. Mas esses nossos espaços que nós conquistamos por ano ainda precisam ser ocupados por nós, mulheres. Nós temos muita coisa para fazer ainda na pauta feminina. Não é uma fala homofóbica, preconceituosa, é uma fala com muita... Eu subi aqui com muito cuidado para falar isso. Muitos colegas, ninguém se envolva nesse debate. Essa é uma briga minha. Eu não quero que os colegas comprem essa briga. E é com amor que eu faço. Há espaço para todos nós neste planeta, mas o espaço da mulher, que tanto lutamos para ser nosso, nós vamos ter que lutar por esse espaço e pelo direito de ser chamadas de mulher e não pessoa que menstrua e pessoa que gesta. Sou mulher. Vou para um outro tema agora delicado, presidente, ocupando meus 3 minutos ainda e um pouquinho da sua tolerância, que é com relação à corrupção e tudo que está acontecendo no Brasil com relação ao Banco Master. E aí, presidente, eu quero trazer uma meia-culpa aqui para a tribuna. O nosso papel de órgão fiscalizador como Congresso Nacional, aonde nós erramos como fiscalizador, que deixamos chegar onde nós chegamos com relação ao Banco Master. A responsabilidade nossa como parlamentar. E aí eu quero fazer aqui um comunicado de como o Senado não tem cumprido como deveria cumprir o seu papel. Presidente, o artigo 50 da Constituição me garante, a mim, senadora eleita, que eu posso fazer pedidos de informações por meio de requerimentos de informações ao Executivo e o chefe da pasta, o gestor, segundo o artigo 50 da Constituição, tem 50 dias para me responder sob pena de crime de responsabilidade, sob pena, inclusive, de prisão. A Constituição me garante isso, eu fui eleita para isso. Ok. Desde 2023, eu tenho 196 requerimentos meus de informações protocolados nessa casa, parados na comissão diretora da mesa. Senador Humberto, eu preciso fazer um apelo. Eu tenho direito e a atribuição e obrigação de fiscalizar o Executivo. E o instrumento mais poderoso que eu tenho é o requerimento de informação.
Meus requerimentos e de todos os senhores estão parados nessa casa, porque a comissão diretora não encaminha o nosso requerimento. Veja só, Seife, eu entro com requerimento como senadora. Como eu sei que não vai sair do Senado, eu também entro com uma LAI. Eu recebo a resposta da LAI e meu requerimento está parado. Eu entro com requerimento de informação, aí um menino lá no interior do Amazonas, ele entra com uma LAI, ele recebe a informação lá no interior do Amazonas, eu, como senadora, não recebo a informação. Para que senador, então? Para que a gente está sendo eleito? O Brasil gastando tanto com os nossos gabinetes, nossos assessores, em o requerimento de informação para fiscalizar o executivo, eu consigo encaminhar. A imprensa tem mais informações que eu, senadora. Apresentei, senador Humberto, presidente, em 2023, um projeto de resolução para a gente mudar a tramitação dos requerimentos de informações e meu projeto também está parado. Parece que a casa não quer fiscalizar, mas é nossa obrigação fiscalizar tudo o que está acontecendo. Meus requerimentos estão perdendo o objeto, não consigo fiscalizar, porque requerimentos de informações, instrumento que me é garantido no artigo 50 da Constituição, os meus estão no arquivo, nesta casa, desde 2023. E eu já vi requerimentos de colegas parados aqui há mais de 6 anos. Ou o Senado cumpre seu papel, ou o Senado cumpre seu papel, ou então o Brasil não precisa mais de um Senado federal. Obrigada, presidente. Hamilton Mourão. Qual é a sequência? Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores que nos acompanham pelas mídias, povo do meu Rio Grande do Sul. O mundo está em guerra. Para alguns, já na Terceira Guerra Mundial, ou pelo menos uma terceira guerra em pedaços, como advertiu o Papa Francisco. A invasão da Ucrânia pela Rússia desfez a aparência de uma ordem internacional que vinha se deteriorando há tempos, trazendo a guerra de volta à Europa. E a chacina de 7 de outubro de 2023, seguida da reação israelense, desencadeou uma guerra que ameaça engolfar todo o Oriente Médio. 2 conflitos regionais interligados pela aliança de Rússia e Irã, com potencial de envolver a Europa em ambos, a antessala do conflito geral. E no Extremo Oriente, uma tensão permanente, que um erro de cálculo pode desencadear a Terceira Guerra Regional, o pedaço que falta à Terceira Guerra Mundial. Inteira ou aos pedaços, ela está aí, rondando a nossa realidade, com seus primeiros rumores já se fazendo sentir entre nós, na forma de pressões e cobranças. Com a posse de Donald Trump, a conjuntura internacional, já seriamente tensionada, tornou-se mais imprevisível e volátil, com os Estados Unidos respondendo pela força o desafio de seus rivais e assumindo uma atitude isolacionista que lhe garanta liberdade de manobra em todos os quadrantes, particularmente na América, o único continente integralmente situado no hemisfério ocidental, e chama atenção aqui, no qual estão
3 dos 5 maiores países do mundo, de norte a sul, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Como há mais de 80 anos, por ocasião do início da Segunda Guerra Mundial, diante das ameaças extracontinentais à sua hegemonia regional, os Estados Unidos cerram a defesa do que entendem por hemisfério ocidental e o fazem agora, sem os cuidados da política de boa vizinhança de Franklin Delano Roosevelt com a América Latina. Se a história mostra que o Brasil, pelo tamanho, posição e riqueza, não deixa de ser atingido pelos grandes conflitos mundiais, e a Segunda Guerra e os acontecimentos recentes mostram que o país vive uma ilusão perigosa em não se preparar na velocidade e na dimensão necessárias para enfrentar a ameaça que se acumula no horizonte. Imaginar que o Brasil não será diretamente atingido pelo conflito mundial em gestação é a suprema irresponsabilidade que o Estado brasileiro pode cometer contra a nação e que poderá ter as mais graves consequências da nossa história. O Brasil não é mais o monocultor Jeca Tatu que deixou-lhe subtrair em reservas minerais estratégicas e riquezas naturais. Ele detém vastíssimos recursos hídricos e minerais. Desenvolveu uma agroindústria que o fez um dos maiores, se não o maior produtor de alimentos do mundo, e não está mais à margem dos grandes fluxos comerciais e financeiros internacionais. É grande, tem peso específico e está no tabuleiro internacional. É alvo num conflito mundial. Por outro lado, a guerra deixou de ser uma questão de grandes esquadras, desembarques e monumentais batalhas. Antecipando-as ou até dispensando-as, existe hoje uma pletora de formas de agressão à soberania e à integridade territorial de um país. Na atual conjuntura, o Estado tem que ser mais presente e atuante do que nunca no espaço do seu território e nas suas áreas de interesse, para dissuadir ameaças e constrangimento, sendo as Forças Armadas peça vital do exercício de sua soberania. E ele deve ser eficaz na mobilização de meios, recursos e vontade nacional para enfrentá-los. O Brasil, não obstante sua importância na economia mundial, tem pouca influência política internacional, como resultado de uma longa abstinência em assuntos de segurança. E, mais recentemente, por equívocos da nossa política externa, que redundaram em desconfianças por parte de vizinhos e aliados, levando-nos a um quase isolamento na América do Sul. Perdemos muito da nossa capacidade de esvaziar conflitos em nosso entorno e de nele prevenir o transbordamento de outros extra-regionais. Haja vista a passividade da nossa diplomacia ante as reiteradas ameaças de invasão da Guiana pela Venezuela, enquanto o Exército Brasileiro teve que executar uma de suas maiores operações de deslocamento estratégico com a movimentação de artilharia e blindados de várias regiões do país, desde o Rio Grande do Sul até Roraima. Deixamos de ser proativos na primeira linha de defesa, que é a democracia. Que é a diplomacia, perdão. Portanto, na presente conjuntura, pouco podemos contribuir para a paz mundial e mesmo regional, restando-nos concentrar esforços na preparação da própria defesa. Mas se essa guerra nos for imposta, como outras nos foram no passado, é importante lembrar que nela temos lado. Somos uma democracia, para a qual pode nos faltar consciência cívica, mas aqui não faltam profundas raízes. Votamos nos municípios desde o século XVIII. Somos uma federação pela geografia, pela história e, acima de tudo, pela solidariedade.
antes de constituída pela política. Instituímos, desde a independência, um sistema parlamentar de governo constitucional, responsável, democrático e estável na América Latina. E ao longo de nossa evolução política, nas sístoles e diástoles do exercício do poder central, mantivemos sempre o compromisso com a democracia, reiterando mesmo nas excepcionalidades. Estivemos do lado certo da história nos grandes momentos de decisão do século XX e não praticamos e nem permitimos guerras de conquista e agressão a outros povos. Possuímos as credenciais de uma das maiores e mais antigas democracias do mundo, nascida de um processo histórico peculiar e cultural. Ser de esquerda ou direita nada tem a ver com alinhamento ou apoio a autocracias e ditaduras. Existem escolhas e consensos mais profundos. No mundo pós-guerra, governos democráticos, independentemente de suas tendências, têm em comum a defesa do direito internacional, dos povos e dos direitos humanos em todas as expressões. Atualmente, todos os partidos políticos no Brasil se regem e atuam em conformidade com a Carta Constitucional, que é de meridiana clareza quanto à posição do país nesses aspectos. A democracia que desejamos continuar a aperfeiçoar deve refletir o que defendemos que seja no mundo. A história está para os países como o caráter para as pessoas. Não vou detalhar aqui as ações urgentes e prioridades para a defesa nacional, a saber, investimentos sustentados em material moderno, previsibilidade orçamentária, integração civil-militar, recuperação da base industrial militar e robustecimento da estatura político-estratégica da nação. Vou tratar do que é preciso para que isso aconteça. Antes de tudo, responsabilidade e coerência. Por vezes tem-se a impressão de que coisas importantes estão sendo esquecidas. O Brasil integra a estrutura de segurança e defesa do continente americano, por meio de tratados e acordos. Se ele quer mais autonomia no concerto dessa segurança coletiva, conforme recomenda a situação internacional e exige a soberania e o interesse nacional, será com suas forças armadas. Não há alternativa. Temos que respeitar as armadas. Como a Europa está descobrindo, para garantir a própria defesa, não basta dispor de tecnologia, recursos e capacidade industrial. Temos que produzir modernos equipamentos militares, mas principalmente quadros profissionais, bem formados, disciplinados, isnos e impregnados do verdadeiro ethos militar. Material a gente compra. Força Armada não se prepara da noite para o dia. Que se comece agora o que já devia ter sido feito há muito tempo e que não se desfaça aos poucos o que exigiu tempo, esforço e sacrifícios para ser exigido. Precisamos de uma marinha capaz de ter meios que permitam a proteção do nosso extenso litoral, de uma força aérea capaz de garantir a superioridade aérea, capaz de proporcionar defesa antiaérea e uma artilharia com condições de impedir que uma potência externa atue dentro do nosso país. São necessidades repetidas aqui e acolá. E em relação a isso, o Brasil precisa não de um projeto, mas de um plano de ação imediato e eficaz, e que tem que nascer neste Congresso. E concitando a ação que conclua minhas palavras. Vivemos uma grave crise moral, política e institucional. E é preciso agir, fazer face a uma situação mundial que se deteriora dia a dia e cujos desdobramentos são imprevisíveis. Mas os efeitos atingirão o país imediatamente, sem tempo para improvisações. Que Deus proteja o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, senador Mourão. Agora com a palavra o senador Plínio Valério, por 10 minutos.
Presidente, saudando o pessoal da Anfip, que está aí presente, falei há pouco com os deles. Carlos Castro será o novo presidente. Sejam bem-vindos, auditores fiscais da Receita Federal. Tem um projeto de interesse que certamente vai ser aprovado, fiquem tranquilos. Senadoras, senadores, o meu primeiro projeto nesta casa, cheguei aqui em 2019, foi tornando lei a lei complementar de número 179, de 24 de fevereiro de 2021, a que garantia a autonomia do Banco Central. E existe um consenso nos meios econômicos sobre isso. Não fosse essa autonomia, o valor da moeda brasileira iria para o espaço e a inflação estaria de volta, dada a política do atual governo. Percebe-se que esse princípio vale até hoje, assim como em seu retorno há 3 anos, o único programa do presidente para a sua reeleição é aumentar gastos. Em resumo, existe uma dualidade. Enquanto a oposição e analistas econômicos apontam para a falta de controle de gastos, foi o que aumentou a dívida pública para o patamar de recorde de 7,8 trilhões de reais. O governo busca justificar os gastos como fundamentais para a economia e a sociedade, ao mesmo tempo que precisa realizar cortes para atender o novo arcabouço fiscal. Fosse esse um dos motivos pelos quais foi o grande motivo pelo qual eu assumi a relatoria da PEC 65, que proporciona ao Banco Central também autonomia financeira e administrativa. Justifica-se, além de ter desempenhado excelente trabalho como única instância a, enfim, intervir no pornográfico Banco Master e a impedir um descalabro inflacionário, o Banco Central desenvolveu o projeto de peso como o PIX, hoje incorporado à vida financeira de 75 milhões de brasileiros. No entanto, a imagem que costumo usar é de que o nosso Banco Central, mesmo autônomo do ponto de vista operacional, é um Boeing com o orçamento e um motor de teco-teco. Tal a sua carência de recursos. Basta dizer que apenas 3 dezenas, para ser mais exato, 32 servidores administram o gigante Pix. Repito, 75 milhões de brasileiros todos os dias, gerido por 32 servidores apenas. Portanto, agora é seguir em frente para ajudar o BC a cumprir o seu papel, dando a ele um orçamento digno de uma instituição que é modelo mundial. Costumo dizer que um Boeing não pode voar com o combustível de um monomotor. Por isso, o meu empenho em trazer logo para a CCJ a PEC 65, o relatório está pronto. O economista Marco Lisboa, um dos maiores expertos brasileiros, em artigo na Folha de São Paulo, afirmou que, abre aspas, o número de funcionários do Banco Central foi reduzido em cerca de 40% nas últimas 3 décadas. Faltam recursos para a área de tecnologia. A rota para o desastre foi reforçada pelas dificuldades na supervisão bancária pelo BC. Mais empresas a serem avaliadas, menos gente para supervisionar, fecha aspas. Ou seja, muito perigo. Há 2 décadas, o departamento que acompanha as empresas tinha X servidores para fiscalizar 300 empresas. Hoje tem meio X para fiscalizar 3.000 empresas. Daí o perigo de escândalo master veio a se repetir. Graças à autonomia que o Banco Central goza hoje, esse furacão pôde ser, pelo menos, anunciado, se não interrompido de vez. Presidente, senadoras, senadores, a relatoria da PEC não vem se revelando a missão fácil. Isso pode ser comprovado pelas dezenas de emendas apresentadas. Muitas delas aperfeiçoaram o texto, outras, porém, eram estranhas ao texto, chamado jabutis, e várias criavam armadilhas financeiras, como a que tentava salvar o Banco Master, transferindo o custo do seu monumental rombo para a sociedade por meio do Fundo Garantidor de Crédito. Examinei pessoalmente todas essas emendas, uma a uma, com minha assessoria técnica, e assumi pessoalmente a responsabilidade por rejeitar o que era prejudicial, com essa emenda que beneficiaria diretamente o Master. Temos hoje um texto estruturado que aproveita, inclusive, a importante contribuição da Advocacia Geral da União. Nos termos dessa proposta, mantivemos o Banco Central como autarquia pública, embora com autonomia financeira,
embora com autonomia financeira. Garantimos o papel do Conselho Monetário Nacional nos termos habituais, assim como previmos a fiscalização do Senado sobre suas contas. O Banco Central vai dizer o que precisa de orçamento, o Conselho Monetário Nacional aprova e remete para o Senado, que referenda ou não. Na relatoria, a partir de 3 postulados: o reforço dos quadros do banco a ser permitido pela autonomia financeira, a garantia de que não haveria prejuízo salarial para os funcionários, inclusive os aposentados, e a preservação do PIX, que é uma conquista nacional. E aí eu pude, sim, apresentar na PEC um artigo que garante o PIX ser do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar de forma alguma e jamais cobrará taxa de pessoas individuais, de pessoas, CPF. Não pode taxar o brasileiro. Não vai taxar, embora comentários aí digam que o PIX será taxado. Não vai. Isso nós vamos garantir na lei. Estou ciente de que existe turbulência, na maior parte provocadas por fatos que nada têm a ver com a autonomia do Banco Central. Cito a provável saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ocorreria na semana que vem para cumprir missão eleitoral. No entanto, ainda existem razões para procrastinar a autonomia financeira do Banco Central, pois o parecer garante os avanços que citei e as propostas do governo foram devidamente atendidas sem maiores problemas. Fica, finalmente, o registro de que o Banco Central, com equipe técnica reforçada, contribuirá de forma decisiva para a melhoria da fiscalização do mercado financeiro. Não vou me esquecer que foi o Banco Central que detectou, que interceptou esse golpe que o Banco Master daria ainda maior aos brasileiros e às brasileiras. Por isso que eu estou empenhado há 2 anos e meio, há quase 3 anos em aprovar esse relatório, discutindo, ouvindo, aproveitando emendas, rejeitando também outras emendas. É preciso, sim, é preciso dotar o Banco Central de um orçamento digno do tamanho, da função, da missão que o Banco Central desempenha. Não dá mais para ignorar. Tem que se aproveitar esse caso, o furacão Banco Master, que está trucidando, que está eliminando e vai eliminar ainda muita gente, romper e varrer do cenário nacional. Não dá mais para deixar para depois. É agora ou nunca. Assim como é agora ou nunca a minha PEC, que fixa, que limita o mandato de ministro do Supremo em 8 anos. É o melhor momento para que nós possamos trazer de volta, votar e aprovar a PEC, a lei que vai colocar os ministros do Supremo Tribunal Federal em seus devidos lugares. Mostrar que eles não são semideuses. Isso tem que começar fixando o mandato. Ele entra, tem 8 anos para sair, ou 10 ou 12 que seja, mas não só aos 75 anos. Isso fará com que muitos deles, outros que virão, não sigam o exemplo desses que se julgam semideuses. É preciso mostrar ao Supremo, sem retaliação, sem revanchismo, posto que não vale para os que estão. É preciso mostrar que eles não são mais que nós, que eu e que você. São seres humanos, são pessoas que foram guindadas a ministros para interpretar a Constituição. Eles não estão acima da lei. Eles podem muito, mas não podem mais que a lei. E um bom começo é fixando o mandato desses ministros. Obrigado, presidente. Ainda tem 1 minuto e 13 para saudar novamente e garantir aos fiscais que o item me parece que é o primeiro que será votado e que será aprovado. Portanto, um pouquinho de paciência, que daqui a pouco começamos a nossa ordem do dia. Obrigado, presidente. Convido agora o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Enquanto eu falo desta tribuna, 14 mulheres estão sendo agredidas no Brasil a socos e pontapés, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E até que eu termine este pronunciamento neste plenário do Senado Federal, cerca de 140 mulheres
terão sido vítimas de violência em nosso país. Nós estamos falando de números não abstratos, de números concretos. Estamos falando de vidas, de histórias interrompidas, de mulheres que carregam no corpo e na alma as marcas de uma violência que persiste em nossa sociedade. Quando estendemos isso à violência sexual e à psicológica, o cenário é ainda mais alarmante. 18.600.000 mulheres foram alvos de violência em 2022, o que representa quase 30% da população feminina do país. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada aqui pelo nosso Data Senado, revelou que 3.700.000 brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O levantamento, que completa 20 anos e se tornou a mais longa série histórica do país sobre o tema, ouviu mais de 21.000 mulheres no ano passado. Esses números mostram que a violência contra as mulheres não é um problema isolado. Trata-se de um fenômeno estrutural, profundamente enraizado nas desigualdades de gênero que ainda marcam a sociedade brasileira. Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil registrou recordes de feminicídio em 2024 e 2025, com 1.458 e 1.518 mulheres assassinadas, respectivamente. Cada um desses números representa uma vida interrompida, uma família devastada e uma sociedade que falhou em proteger suas cidadãs. A violência também produz medo coletivo. Pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva, mostra que 82% das mulheres brasileiras têm muito medo de serem vítimas de estupro. Em 2020, esse índice era de 78%, ou seja, além de a violência crescer, cresce também a sensação de insegurança que atravessa o cotidiano das mulheres. Outro dado igualmente chocante revela que 88% das mulheres já sofreram violência psicológica, muitas vezes na presença de crianças, perpetuando um ciclo de violência que atravessa gerações. Não por acaso, as denúncias à Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, aumentaram 33% em 2025. Os números do Judiciário confirmam a escalada. O Conselho Nacional de Justiça registrou 947 novos processos de feminicídio apenas em janeiro de 2026, número superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Em 5 anos, o volume de processos quase triplicou, passando de 4.210 em 2020 para mais de 12.000 em 2025. Essas estatísticas, por si só, já seriam suficientes para exigir indignação e mobilização. Mas, infelizmente, a realidade nos apresenta episódios ainda mais brutais. Recentemente, o país foi novamente chocado por um lamentável caso de estupro coletivo, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. Um crime praticado outras vezes pelos mesmos autores, o que revela o grau extremo de violência e desumanização que muitas mulheres ainda enfrentam. Casos como esse não são localizados, são sintomas de uma cultura que durante muito tempo
normalizou a violência de gênero e relativizou a dignidade, a vontade e a palavra das mulheres. E esse cenário se agrava diante do crescimento de movimentos misóginos na internet, como as chamadas comunidades Red Pill, que difundem discursos de ódio, desumanização e inferiorização das mulheres. Esses grupos não apenas reproduzem estereótipos machistas, mas incentivam comportamentos violentos e legitimam a agressão como forma de afirmação masculina. A violência contra as mulheres não começa apenas no ato físico. Ela começa na palavra, na desinformação, no discurso de ódio e na cultura que naturaliza a desigualdade. Por isso, enfrentar esse problema exige mais do que punição, exige políticas públicas consistentes, educação para a igualdade de gênero, responsabilização dos agressores e combate firme à disseminação de discursos misóginos, especialmente nas redes sociais. Nesses dias, um novo caso chamou a atenção. Vídeos virais postados no TikTok exibem jovens simulando chutes, socos e esfaqueando manequins que representam a figura feminina. Na tela é exibida uma mensagem com recomendações explícitas para casos de negativas de relacionamento, beijos ou casamento. Abre aspas, treinando caso ela diga não, diz um dos textos. Essa apologia à violência contra a vida e a integridade física de mulheres é algo absurdo e inimaginável, que merece ser punido com severidade. E a Advocacia Geral da União, do nosso governo, já apresentou uma notícia-crime à Polícia Federal sobre esse caso para que ele seja apurado e os envolvidos respondam pelo crime. Paralelamente, pedi à minha equipe legislativa que discuta com a consultoria deste Senado a elaboração de uma normativa legal que aprimore a nossa atual legislação no sentido de ampliar os mecanismos de responsabilização desses criminosos e fortalecer a proteção às mulheres. É importante destacar também que o governo federal, sob a liderança do presidente Lula, tem enfrentado esse problema de forma direta. Recentemente, encabeçou um movimento inédito na história do país. Os 3 poderes da República assinaram no Palácio do Planalto o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, uma iniciativa inovadora que busca articular uma ampla frente nacional de combate aos crimes contra a mulher que crescem a cada ano. Além disso, uma força-tarefa do governo federal resultou na prisão de 5.238 pessoas suspeitas de crimes relacionados à violência contra meninas, adolescentes e mulheres nas últimas semanas. Hoje dirijo-me não apenas às mulheres que sofrem com essa realidade, mas também aos homens brasileiros. Já passou da hora de enfrentarmos esse debate com seriedade, de nos aliarmos a essa causa e de não sermos coniventes com qualquer forma de violência ou discriminação. Vou concluir. Cada estatística que citamos aqui não é um número frio. Representa uma mulher real, com história, sonhos e direitos. Por isso, não podemos tratar esse tema como algo distante ou secundário. Combater a violência contra a mulher, garantir igualdade de direitos e promover uma cultura de respeito é um dever de todos nós. Somente quando homens e mulheres estiverem lado a lado nessa luta,
poderemos construir um país verdadeiramente justo, onde nenhuma mulher precise viver com medo e onde todas possam exercer plenamente sua liberdade, seus direitos, sua dignidade e sua cidadania. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Convido o senador Jorge Seife para fazer uso da palavra. Senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores presentes, senadores e senadoras, todos que nos acompanham através da rede social, YouTube, TV, Rádio Senado, e a todos que nos visitam aqui na galeria, muito bem-vindos. O Dia da Mulher, senhor presidente, não pode ser apenas uma data de flores, enquanto os números forem de guerra. Os dados são alarmantes. No último ano, 3.700.000 brasileiras sofreram violência dentro de casa. Registramos uma média covarde de 187 estupros por dia e o maior número de feminicídio da nossa história, quase 1.500 vidas perdidas. E isso, senhor presidente, não é apenas estatística. É sintoma de um país onde a impunidade ainda impera e o criminoso se sente seguro para ameaçar. Hoje, estima-se que 17 milhões de mulheres vivam sob ameaça direta de morte, número inaceitável para uma sociedade que se diz pacífica. A conscientização de cada um das senhoras e senhores é urgente, mas a tolerância tem que ser zero. É inegociável. Leis implacáveis e punição exemplar para quem atenta contra a vida. A omissão mata tanto quanto o agressor. E, passado dia 8 de março, o foco precisa sair das homenagens e ir para a segurança das mulheres. Porque o maior direito da mulher não é o elogio, não é um presente, mas sim viver com dignidade, sem violência, sem opressão, sem medo, sem coação, sem hematoma. Precisamos sempre lutar pela vida, pela segurança e pela liberdade das nossas mulheres. Senhor presidente, propus no ano passado uma lei, um PL, e peço o apoio de todos os colegas senadores aqui. Um PL que torna o crime de violência contra a mulher inafiançável. Porque a história, a psicologia, já mostra como funciona a violência contra a mulher. O cara primeiro dá um empurrão, depois dá um tapa, depois dá um soco, depois chuta, depois começa a espancar, até que isso vai evoluindo, essa violência vai evoluindo até a morte da mulher. Se esses covardes, que ao invés de enfrentar outro homem, bate em mulher, e muitas vezes sua filha, muitas vezes sua esposa, muitas vezes sua namorada, covardes, se ele for denunciado e já encana, um monte de vida de mulheres brasileiras serão preservadas. Esses covardes são tão audaciosos que mesmo com tornozeleira, mesmo com medida protetiva e restritiva, eles desrespeitam, vão lá e matam, por ciúme, porque perderam o relacionamento. É inaceitável. 2026, já tem inteligência artificial, carro está voando, tem um monte de coisa acontecendo maravilhosa, ninguém mais vai a banco, usa o celular, paga a conta, está tudo super moderno, e mulheres morrendo, como nunca no Brasil. É inaceitável. Senhor presidente, um segundo tema que trago hoje à nossa tribuna, eu quero trazer um dado preocupante
que foi objeto de debate nacional recentemente. Segundo os números oficiais, inclusive um levantamento do jornal O Estadão, o Brasil tem hoje cerca de 20 milhões de famílias recebendo Bolsa Família. 20 milhões de famílias que representam 55 milhões de brasileiros. Nós temos uma média de 200 milhões de habitantes. 55 milhões recebendo Bolsa Família, atendidos por programa social. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, o país possui cerca de 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. Prestem atenção nesse número. Tem 55 milhões de brasileiros vivendo de Bolsa Família e 39 milhões de brasileiros trabalhando. Tem como esse país dar certo? Tem coisa errada. Os números, senhor presidente, por si só, já deveriam provocar uma reflexão profunda de cada um de nós sobre o rumo dessa nação. Porque nenhum país forte, senhor presidente, se sustenta quando cresce mais rápido o número de dependentes de programas sociais do que o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho. Como que esse país vai dar certo? Quando que vamos baixar imposto? Nunca! Tem mais gente sendo beneficiada por programa social do que gente trabalhando. E eu quero deixar claro, senhor presidente, ajudar quem precisa é obrigação moral de qualquer sociedade, faz parte. Agora, o problema não é o auxílio emergencial, o problema é transformar o auxílio em modelo permanente de governo. O governo Lula, desde que assumiu, praticamente dobrou o programa social, só que ele não faz bondade com o dinheiro dele, não. Ele está dobrando, triplicando. O ministro da Fazenda atual, que tem por nome Fernando Haddad, é conhecido na população como Taxade, porque nunca se aumentou tanto imposto nessa nação. Então eles fazem graça, começa a dar Bolsa Luz, Bolsa Gás, Bolsa Família. Hoje eu descobri que existe Bolsa Presidiário e Bolsa Floresta. Mas quem paga não é o governo não produz nada. Quem produz somos nós brasileiros. Bolsa Floresta, vocês sabiam que existia isso? Eu sou senador da República e não sabia. Bolsa Floresta. Daqui a pouco vão inventar Bolsa Cachaça. Então, quando o governo passa a governar baseado na expansão contínua de benefícios, em vez da expansão do emprego, ele corre o risco de criar algo muito perigoso, a economia da dependência, e nós já vivemos esses dias no nosso Brasil, infelizmente. Hoje, senhor presidente, empresários em todo o Brasil relatam dificuldades para preencher vaga nas empresas. Restaurantes, comércio, construção civil, serviços, há vagas. O Brasil está em pleno emprego de verdade, no meu estado de Santa Catarina principalmente, mas não tem mão de obra, porque o cara que recebe Bolsa Família ou Auxílio Floresta, seja lá o que for, ele não quer trabalhar, ele fica encostado. Se ele começa a trabalhar, ele perde Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, cresce o sistema onde milhões de pessoas ficam presas a uma lógica que, se ganharem um pouco mais, perdem o benefício. E isso, senhor presidente, cria uma armadilha social. Essa armadilha tem um custo enorme para o país, porque cada real que o governo precisa gastar sai de algum lugar, sai de imposto, de dívida pública, de juros mais altos. E quem paga essa conta é o trabalhador brasileiro. O Brasil precisa decidir, senhor presidente, que tipo de país que quer. Um país onde o governo administra a pobreza ou um país que cria riqueza, gera emprego e liberta as pessoas da dependência do Estado. Sabe por quê, senhor presidente? O maior programa social que existe não se chama Bolsa Família. O melhor e maior programa social se chama emprego, e esse
é o Brasil que nós precisamos construir. Muito obrigado. Senador Seif, peço a Vossa Excelência para assumir aqui para que eu possa fazer também meu pronunciamento. Com a palavra, senador Exalci Lucas, do Distrito Federal. Presidente, quero cumprimentar os nossos senadores e senadoras, nossa galeria aí, cumprimentando o pessoal da educação, os médicos que estão recebendo esse projeto aí no primeiro item da pauta. Sejam bem-vindos a essa casa. Presidente, eu quero começar a minha fala usando uma única palavra: corrupção. Pode parecer repetitivo para quem está nos ouvindo ou assistindo, já que esse é o tema que as pessoas têm mais preocupação no Brasil. Não estou falando de roubo dos aposentados. Esse tema já conseguimos avançar bastante na CPMI do INSS, mostrando que existiam pessoas ligadas ao PT, ao presidente Lula e toda a corja envolvida. É importante, presidente, deixar claro: isso não é narrativa, não, é constatação. Nos últimos meses, mais um escândalo de corrupção veio à tona: a compra do Banco Master pelo BRB. No início parecia uma ideia boa, uma expansão do banco aqui, dos brasilienses, mas o que vimos foi um esquema estruturado, com pessoas de todas as esferas do poder, como o Supremo Tribunal Federal, o governo do Distrito Federal, o Palácio do Planalto, o Banco Central e o Congresso. Sim, o que parecia ser um ótimo negócio se transformou no maior esquema do mercado financeiro da história do Brasil. Agora, eu vou abordar o que mais interessa aqui para a população do DF. Quero fazer alguns questionamentos para que as pessoas que estão em casa pensem em quem é o culpado de tudo isso. Existem histórias, existem provas e existem também questionamentos. Vamos lá. A primeira questão que eu quero colocar é: quem pediu para o GDF comprar o Banco Master? Precisamos saber. A segunda questão: mesmo tudo apontando que os títulos do Banco Master estava vendendo eram podres, quem pediu para o GDF comprar esses títulos? A terceira questão: o GDF tentou comprar o Banco Master para salvar algumas pessoas ou teve algum tipo de acordo para beneficiar quem governa o DF? Eu estou colocando esses questionamentos, presidente, porque tenho me feito eles constantemente. Toda essa situação me deixou muito indignado, com raiva mesmo. O banco que demorou anos para se consolidar no mercado e ficou perto de ser liquidado pelo Banco Central. Falando sobre isso, olha como as coisas estão nem um pouco corretas no caso. Você compra um banco, sabendo que os títulos são podres, você fica com um rombo dessa compra de entre 6 a 10 bilhões. E a solução que o GDF encontrou foi colocar os terrenos para cobrir. Sinceramente, não faz sentido. Os terrenos da saúde, da CAESB, da SEB, a área de proteção ambiental. Eu aproveito essa parte do meu discurso, eu quero deixar claro aqui uma coisa: a Câmara Legislativa do DF deu um cheque em branco para comprar o Banco Master, e agora deu outro cheque em branco para salvar o BRB. O que me deixa feliz é que alguns deputados distritais do PL perceberam o que aconteceu e votaram contra o PL do governo aqui do Distrito Federal. Quero deixar aqui meus parabéns aos deputados, principalmente o deputado Thiago Manzoni. Nada pode tirar a nossa hombridade. Hoje, parece-me que os outros dois também assinaram a CPI do BRB na Câmara Legislativa. E eu espero que os parlamentares de lá
coloque na pauta a CPI, porque isso é obrigação do parlamentar, é obrigação do deputado distrital fiscalizar, é uma atribuição da sua função. E se não bastasse todas essas ligações do Vorcaro com o Supremo Tribunal Federal, com parlamentares, com o governo federal e com o governo do Distrito Federal, se tudo isso já não fosse um absurdo bastante, ainda surge absurdos. Foi revelado também que o escritório de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fez negócios, ouça bem, 38 milhões de reais com a REAG. Isso fica parecendo propina para facilitar esse esquema. Por isso, é importante que o governador explique. Está aqui na coluna hoje, 38 milhões de precatórios cobrados de honorário da REAG, que é aquela vinculada ao PCC, ao narcotráfico, e que já foi liquidado, inclusive. A REAG, para quem não sabe, é o Fundo Banco Master investigado por desvio de recursos e considera a estrutura central deste esquema de fraude. E o pior disso é que este negócio não é de agora, foi feito em 2024, justamente na mesma época em que o Ibanez usou o BRB para comprar parte podre do Master. Se você acha que isso tudo é coincidência, então espere que tenha ainda mais coincidência nesse caso. Em março de 2025, o mesmo diretor da REAG, que fechou o contrato com o Ibanez, também foi o mesmo representante do grupo que participou e votou nas assembleias de acionista do BRB como representante do Bornel, outro fundo investigado pela Polícia Federal por ligação de fraude junto ao Banco Master. A REAG pode ter sido usada para comprar 25% do controle do BRB. Alguém precisa explicar essas coincidências, porque coincidência demais deixa de parecer coincidência e começa a parecer método. O que fica parecendo é que eles queriam, de fato, salvar um banco privado falido, usando um banco estatal do povo do Distrito Federal. Indicaram um governador que topasse, acharam um Ibanez para chamar de seu, pagaram para que ele facilitar o esquema e ainda agiram para ter gente envolvida com esse crime em todas as etapas e dentro até mesmo do próprio BRB. Eles precisam explicar. E não é só para mim, não. É para esse Congresso. Eles precisam explicar para todos nós brasilienses que somos os donos do Banco de Brasília. Então, o governador deve muita explicação. E também a vice-governadora. A vice-governadora esteve na Câmara Legislativa também conversando com os parlamentares para aprovar o cheque em branco, tanto da compra como agora da alienação dos terrenos. Então, ela precisa explicar isso. Ela precisa explicar e precisa tomar providências. Vamos fazer lá realmente a CPI, vamos fazer o impeachment desse governador, que não é só esse que eu coloquei aqui não, tem outros escândalos que serão anunciados logo, logo, está sendo apurados, mas é muito maior. Para Vossa Excelência ter ideia, presidente, eu já falei isso aqui, houve uma reunião com Alexandre de Moraes, com Vorcaro, e chamaram o presidente do BRB, o homem está aqui, o homem era Alexandre de Moraes. Na sequência, logo na semana seguinte, começa o processo de compra do BRB, o Master. E, coincidentemente, mais à frente, o governador Ibanez é retirado do 8 de janeiro do processo. Na condenação do Anderson Torres, está escrito lá na sentença, Alexandre de Moraes colocou, dizendo que pior do que a situação do Anderson Torres, que foi condenado a 24 anos, só o governador Ibanez. Ele colocou na sentença isso. E aí, de repente, tira o Ibanez e manda arquivar o processo dele. É muita coincidência. Lembrando que nós temos aí um contrato, não é? De 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Será? Qual o motivo? Porque lá não diz no contrato qual é o trabalho específico. Provavelmente, um dos itens que comprova realmente a prestação de serviço
é a tentativa da compra do BRB, do Banco Master, que foi provavelmente uma pressão do ministro Alexandre de Moraes. Isso tem que ser apurado. E vou dizer mais, esses ministros envolvidos, Alexandre de Moraes, Toffoli, tinham que renunciar. Nós não podemos aceitar um Supremo Tribunal Federal ficar desmoralizado. Nós não podemos sacrificar uma instituição em detrimento de 2, 3 ministros. Nós precisamos realmente... Eu sei que aqui a gente não tem quórum para fazer um impeachment de ministro, mas, no caso, o caminho é a renúncia. Renuncie, Alexandre de Moraes e Toffoli, para o bem da nação e para manter a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Parabéns, senador Isalci. Obrigado pelo seu pronunciamento. Convido para a tribuna a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, quero aqui registrar a presença de vários servidores públicos federais, auditores fiscais que estão aqui aguardando que essa casa aprove o PL 5874 de 2025. Senhoras e senhores senadores, e todos que estão aqui nos assistindo pela TV Senado, Rádio Senado, nesta semana celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data para reconhecer a força da mulher brasileira, a coragem de quem trabalha, cuida, estuda, sustenta famílias, enfrenta preconceitos e, mesmo diante de tantas dificuldades, segue abrindo caminhos e transformando a sociedade. As mulheres estão em todos os lugares, na ciência, na educação, na saúde, no comércio, na agricultura, nas universidades, nas comunidades e nas casas deste país. São mulheres que produzem, que cuidam, que educam e que constroem o Brasil todos os dias. Mas todos nós sabemos que o 8 de março nunca foi apenas um dia de celebração. Desde a sua origem, é um dia de memória e de luta, uma data que nasceu da reivindicação por dignidade, por direitos e por igualdades. Nós sabemos que as nossas conquistas não foram gratuitas. Foi a luta de milhares de mulheres que nos antecederam, em situações mais precárias do que a que a gente tem hoje. Infelizmente, senhoras e senhores, essa luta ainda é muito necessária. O Brasil ainda convive com números alarmantes de violência contra as mulheres. Nos últimos anos, o país tem registrado mais de 1.400 feminicídios por ano, o que significa que, em média, 4 mulheres brasileiras são assassinadas por dia, simplesmente por ser mulheres. E isso chama atenção e dói na gente, porque a gente, além dessa violência, as mulheres têm a violência normal que tem para os homens. A violência na rua, que não é diferente. E ainda temos essa violência só pelo fato de ser mulher. Mas a violência contra a mulher não se resume só ao feminicídio. A violência sexual também é uma realidade brutal no nosso país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 74 mil estupros são registrados por ano no Brasil. Isso significa que uma mulher ou menina, que a grande maioria dos estupros são crianças menores de 14 anos, ou meninas, são registrados por ano no Brasil, que uma mulher, uma menina é estuprada a cada 7 minutos, safe, no nosso país. Isso é indignante, isso é repugnante,
Isso é cruel. E tem gente fazendo isso e ainda dizendo que é cristão. Às vezes até falando em nome de Cristo e de Deus. E quando analisamos esses dados mais de perto, a situação é ainda mais alarmante. Mais da metade das vítimas tem menos de 14 anos de idade. Por quê? 14 anos de idade. São meninas, gente. São crianças. Meninas que deveriam estar vivendo a infância, estudando, brincando, construindo sonhos. E aqui eu faço questão de lembrar algo que sempre digo. Criança e adolescente não têm capacidade de consentimento. Violência sexual contra menores é crime, sim, é brutalidade e é algo que a sociedade brasileira precisa enfrentar com toda a firmeza. Eu costumo dizer que precisamos dos poderes, mas precisamos de toda a sociedade dar as mãos, porque isso é assustador, isso deixa muitas pessoas desanimadas, mas não é o caso da gente aqui. Mas diante dessa realidade, uma palavra que precisa ser repetida sempre: denunciar. Denunciar. Denunciar é inegociável. Mulheres brasileiras, ou denuncia, ou de um simples empurrão, como foi falado aqui, termina em óbito. Não existe negociação com a violência, gente. Não existe silêncio que proteja nenhuma vítima. Denunciar salva vidas, sim. Denunciar rompe ciclos de agressão que muitas vezes duram anos dentro de suas casas, dentro das famílias e dentro das relações. Mas a desigualdade contra as mulheres não aparece apenas na violência. Ela também aparece no mercado de trabalho. Mesmo estudando mais e sendo a maioria nas universidades brasileiras, as mulheres ainda recebem, em média, cerca de 20% menos do que os homens, mesmo executando a mesma atividade. Trabalham mais, muitas vezes acumulando jornada profissional e trabalho doméstico, e ainda assim recebem menos. E isso não é justo e muito menos aceitável. E quando olhamos para os espaços de poder, o cenário também revela uma desigualdade assustadora. As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas ainda são minoria nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos estaduais e nas instâncias de decisão. Isso é uma realidade que assusta. E não é por falta de capacidade. Apesar de não fazer nem 100 anos que nos deram o direito de votar e ser votado, aprender a estudar, aprender a ler e a escrever, nós avançamos. Não podemos não registrar isso, mas estamos muito longe. Eu digo assim que Alzira Soriano, norte-riograndense, que em 1928 foi eleita a primeira prefeita eleita no Rio Grande do Norte, do Brasil e da América Latina. Ela deve estar dizendo: mulheres brasileiras, precisamos avançar, porque se os avanços só vier a cada século, nossos descendentes não vão conhecer nossas mulheres que lutaram tanto, que vieram antes da gente. E é por isso que eu sempre faço um chamado muito claro às mulheres brasileiras: participem da política. Se a gente não participar da política, nós vamos enxugar gelo. Por quê? Disputem, vamos disputar os espaços. Faça as vozes serão ouvidas. Por quê? Quando eu vejo, eu sou médica de formação, doutora Zenaide, tenho nada a ver com a política. Como nós, mulheres, que somos mais de 50% da população, não temos nada a ver com política? Se quem decide os nossos salários está aqui na política, quantas horas vamos trabalhar está aqui sendo decidido. Com que idade vamos nos aposentar?
Decisão aqui, mulheres. As senhoras acham que a gente tivesse aqui 50% do parlamento, tinha aumentado mais 7 anos de trabalho para as mulheres trabalhadoras brasileiras? Claro que não. Porque eu posso ser senadora, mas eu sou mãe, sou avó, cuido da minha casa. Então, todas as mulheres têm, no mínimo, 3 expedientes. É na política que se decide o investimento na saúde, na educação, na segurança pública. Se as mulheres não estiverem nesse espaço, tem muita gente decidindo por a gente. Senhoras e senhores, o Dia Internacional da Mulher é, sim, um dia de celebração. Celebramos as conquistas das mulheres que vieram antes de nós e abriram caminhos, mas reafirmamos que ainda temos muito que avançar. O dia em que nenhuma mulher tiver medo de viver, o dia em que nenhuma mulher ganhar menos só por ser mulher, o dia em que nossas vidas forem plenamente respeitadas, o dia em que estivermos presentes e representadas em igualdade em todas as esferas de poder e decisão desse país. Esse sim será, de fato, um verdadeiro dia feliz para as mulheres brasileiras. Mas até lá não vamos desistir, porque somos mulheres brasileiras que têm força de insistir, persistir e continuar lutando por dias melhores. Muito obrigada a todos. Parabéns, senadora Zenaide. Obrigado pelo seu pronunciamento tão importante para as mulheres, que são maioria dos brasileiros são mulheres. Gostaria de convidar para o seu pronunciamento o senador Cleitinho Azevedo, do grande estado de Minas Gerais. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à população que acompanha a gente aqui no Senado. Sejam bem-vindos. Contem com o meu apoio. Boa tarde a todos os senadores e senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado e a todos os servidores dessa casa. Conseguiu bloquear? Até agora o ministro Moraes não soube explicar e responder o que é isso que o Vorcaro disse para ele, conseguiu bloquear. E eu acredito que todos os 80 senadores como eu aqui têm que se posicionar, porque a maior prerrogativa que tem de senadores é a fiscalização em cima do STF, e não é a lei Magnitsky, não é o Trump, vai ser os senadores que têm o poder de impeachment os ministros do STF. E num país sério, esse ministro já estava impeachmentado e até lá preso. Então, eu queria só chamar a atenção aqui, que fique claro para cada um de vocês, que agora saiu também o seguinte, não é eu que estou falando, não, foi o Poder 360 que mostrou aqui, viu, presidente? Degustação de 3 milhões reuniu Moraes, Toffoli, PGR, no encontro em Londres, foi bancado pelo Vorcaro. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, gente, que ó, que beleza. O Vorcaro bancou, o uísque até de 600 mil reais. Deus, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não acha ruim como é que você ganha o dinheiro, não. Deus quer saber como é que você ganhou o dinheiro e como é que você gasta. Aí eu faço uma pergunta para vocês que estão vendo meu pronunciamento, que está me acompanhando agora. Você tem coragem de gastar 10 milhões, 100 milhões em uma festa? É claro que não. Porque o seu dinheiro é suado, você paga imposto para isso, você ganha esse dinheiro honestamente. Mas quem não ganha honestamente tem coragem de gastar 100 milhões numa festa. Tem coragem de bancar para vossas excelências aí o uísque de 600 mil reais. Porque não é dele. Sabe de quem que é esse dinheiro? Do povo. Então cabe a nós aqui, senadores, cabe a nós, senadores do Brasil, os 81 senadores, essa casa, que é a casa alta do Legislativo, vamos tomar atitude, senadores. É um momento histórico que a população brasileira, tanto de esquerda e tanto de direita, quer resposta. A gente pode fazer história aqui no Brasil, aqui, de impeachment ao ministro, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho rabo preso. Eu não tenho nada para dever lá no STF. Eu devo para o povo brasileiro que quer resposta. E eu espero que todos os senadores da República, inclusive o presidente Davi Alcolumbre, que não está aqui nesse momento, que eu queria falar para ele, tome a atitude de pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E vamos fazer o seguinte, oposição. A gente é oposição, não é? A gente não é oposição ao Brasil, mas a gente é oposição à coisa errada. Vamos obstruir tudo. Se não tiver aqui agora a maior importância que tem, a maior pauta do Brasil de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, não passa nada aqui.
A não ser para o povo. Se for algo que é a favor do povo, conte comigo. Agora, for para aumentar imposto e projeto que não tem relevância nenhuma para o Brasil, não contem comigo. Porque o maior projeto do Brasil hoje, sabe o que é? Moralizar o Brasil. Ou o STF vai continuar desmoralizando o Brasil para o mundo inteiro. Então eu espero que, como eu aqui está subindo nessa tribuna, que não tenha medo, suba cada senador aqui e fala, vamos impeachment o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. O momento é agora e o Brasil merece resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho, por seu pronunciamento. Convido a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, para seu pronunciamento. Meu querido presidente Jorge Seife, na verdade, eu não quero fazer minha fala agora. Eu quero fazer quando colocar o item 4, que é o item da minha relatoria, para poder fazer o discurso. Muito grata pela atenção. Obrigado. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! O filme Bicho de Sete Cabeças chocou o país 25 anos atrás ao escancarar as engrenagens do sistema manicomial brasileiro, mostrando que o cinema pode ser muito mais do que entretenimento, pode ser um espelho social e uma ferramenta de sensibilização e mudança política. Hoje, o cinema do Brasil interessa o mundo. Recebe os mais importantes prêmios internacionais, tem uma indústria que gera milhares de empregos e move a economia criativa. Nossa convidada é a cineasta, roteirista e produtora Laís Bodansky. Porque saber como as telas brasileiras traduzem a nossa identidade e as políticas culturais moldam a nossa imagem pode nos ajudar a entender que Brasil é este. No meio do caminho tinha uma pedra. Declaro vaga a presidência da República. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Trabalhadores do Brasil. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Fica criado o cruzeiro, que substitui o cruzado novo. Vocês não estão entendendo nada! Independência ou morte! Laís Bodansky, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O cinema brasileiro está passando por uma fase de reconhecimento internacional muito especial, né? Que Brasil é este que o cinema brasileiro está mostrando agora? Na verdade, o Brasil é enorme, né? Várias expressões culturais. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, já começo. Prazer enorme estar aqui, tendo essa conversa, estar com vocês e falando do cinema brasileiro, que eu tanto me orgulho, né? Assim, uma história linda que a gente tem, mas que agora, o cinema que sempre foi popular, agora ele está mais do que popular, ele está na mídia, as pessoas estão torcendo, né? Acho que ganhou um carinho que a gente estava sentindo falta, quem faz cinema estava sentindo um pouco de falta dessa torcida. Eu acho que com essa... o Ainda Estou Aqui, que foi para o Oscar, a Fernanda, todo mundo aí agora, né? O Agente Secreto, o brasileiro adora se ver nas telas, mas a curiosidade é que agora o mundo também está gostando de ver o Brasil nas telas, né? E o que não falta é história para contar. Eu acho que o Brasil que o cinema hoje revela é um Brasil que muitas vezes não fez parte da história oficial, ficou escondido, né? Então, acho que a arte, de uma certa forma, ela tem essa função também de mostrar o que está no submundo, o que está no nosso inconsciente coletivo também, e transformar isso em histórias, tornar ele palpável. O cinema ele lembra muito a experiência do sonho, né? Então, quando a gente assiste um filme, é como se a gente estivesse tendo um sonho coletivo. Eu acho que o cinema brasileiro, os cineastas hoje, que a gente tem uma sorte de ter várias expressões de audiovisual pelo Brasil, então a gente está descobrindo, na verdade, o nosso país pelo audiovisual. Não que a gente não conhecesse, mas através de histórias do audiovisual, acho que não, porque de uma certa forma as narrativas, a gente sempre assistiu muita novela e que faz parte do nosso repertório e que é legal,
mas nunca deu conta da imensidão desse país. E agora, quando a gente tem um cinema local, independente sendo feito, é muito surpreendente, porque são narrativas que não é o outro que vai contar a história daquele local. São as próprias pessoas que moram ali narrando com intimidade a sua história. Eu acho essa que é a grande surpresa do audiovisual brasileiro hoje em dia, pelo menos para mim. Assim, a gente tem, por exemplo, um audiovisual feito por diretores e diretoras indígenas, né? Assim, é muito surpreendente. A gente já tem hoje um repertório imenso de filmes feitos em várias comunidades indígenas. Então, assim, por eles, né? Não alguém que vem e diz como eles são eles, com a narrativa deles, com a linguagem deles, escolhendo o que deve ser, de fato, registrado nessa memória coletiva do audiovisual. E já verificando o quórum regimental, declaro aberta a 4ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data em formato híbrido. Já vejo na tela o senador Flávio Arnes, a quem eu cumprimento, como também aos demais senadores aqui presentes. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 3ª reunião, realizada em 3 de março. Quem concorda, permaneça como está. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos: moção de repúdio das câmaras municipais de Itapira, São Paulo, Venceslau, São Paulo, Palmito, Santa Catarina, Quaraí, Rio Grande do Sul, São José do Rio Pardo, São Paulo, Nova Odessa, São Paulo, Iguaraçu do Tietê, São Paulo, Içara, Santa Catarina, Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Pedreira, São Paulo, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Vacaria, Rio Grande do Sul, Itupeva, São Paulo, Arroio Grande, Rio Grande do Sul, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Cianorte, Paraná, Sabino, São Paulo, Avaré, São Paulo, Bela Vista do Paraíso, Paraná. Referentes ao decreto 12.686 de 2025. As moções, embora recebidas recentemente por essa comissão, são anteriores à alteração do texto do decreto, para esclarecimento dos pontos que estavam sendo debatidos. Moção de apoio do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, CONSUP, em defesa da carreira dos técnicos administrativos em educação, diante da tramitação do PL número 6170. Creio que vai à pauta do plenário hoje. Ofício da professora Alessandra Savazini dos Reis, do Campus Vitória, do Instituto Federal do Espírito Santo, em apoio ao PL 2709 de 2022, que altera a LDB para incluir o exercício pelos professores de funções de caráter predominantemente pedagógico no órgão gestor da rede de ensino e considerar como continuidade do exercício de função do magistério o afastamento para qualificação em programas de formação. Nos termos do artigo 66B do Regimento Interno do Senado Federal, as comissões permanentes selecionarão, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas, observando os impactos dessas políticas e as atividades meio que suportam sua execução. Isso é um procedimento anual, né, que cada comissão faz. Os trabalhos para a seleção e avaliação de políticas públicas da Comissão de Educação serão conduzidos da seguinte forma. 1. Está aberto o prazo para que os senadores e senadoras, membros da Comissão de Educação, apresentem sugestões de políticas públicas a serem avaliadas ao longo do corrente exercício. 2. As sugestões devem ser encaminhadas na forma de requerimento à Secretaria da Comissão. O prazo se encerrará no dia 31 de março, às 18 horas.
3. Serão escolhidas sugestões entre as apresentadas em reunião deliberativa desta comissão a realizar-se no mês de abril. 4. O relator ou relatora designado para avaliação selecionada terá prazo até o dia 30 de novembro para a conclusão dos trabalhos e a apresentação dos relatórios. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos. Ocorre de modo semipresencial. As inscrições para uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta. Para os senadores que participam remotamente, creio que apenas o senador Flávio Arnes. Se houver discordância do plenário, votaremos em bloco os itens terminativos que dependem de votação nominal. Apenas essas informações e sem mais delongas, vamos ao item 1 da pauta. Projeto de lei número 4269 de 2021, que tramita em conjunto com o PL 4437 de 2021. Eu recebi a relatoria ainda no ano passado, já solicito ao senador Paulo Paim que possa assumir a presidência transitoriamente. O projeto dispõe sobre o incentivo ao empreendedorismo jovens nas redes públicas de ensino. A autoria é do senador Rogério Carvalho. O relatório é pela aprovação do PL 4269 da emenda número 1 da CAI, substitutivo, com 2 subemendas que apresenta pela prejudicialidade do PL 4437 de 2021. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos com parecer favorável ao PL 4269 nos termos da emenda e nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado. Se for aprovado o substitutivo, ele será submetido a turno suplementar. Passo a palavra ao senador Paulo Paim para assumir a presidência durante a relatoria. Muito bem, presidenta Tereza Leitão. É com satisfação que assumo nesse momento a presidência para que Vossa Excelência possa fazer os comentários e apresentar o seu relatório. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Peço a Vossa Excelência para ir diretamente à análise. Ok. De acordo com o artigo 102, incisos 1 a 6 do Regimento Interno do Senado, compete à Comissão de Educação opinar sobre... Está encerrado o período de expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Pela ordem, senador Exalci Lucas. Presidente, gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência. No dia 3 de março, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, concedeu aos terceirizados da Câmara um reajuste de 12% e também aumentou um pouco o ticket alimentação dos servidores da Câmara. Eu queria que Vossa Excelência pudesse estudar a possibilidade também no Senado, para que todos os terceirizados tenham o mesmo tratamento, porque os que mais precisam ganham menos. Querido senador Exalci Lucas, eu consultei a doutora Sabrina. Nós vamos reunir a Secretaria-Geral da Mesa e a Diretoria-Geral do Senado para avaliar, para que o Senado possa seguir o mesmo caminho tomado pela Câmara dos Deputados em relação à melhoria da atividade dos nossos servidores terceirizados do Senado Federal. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senadora doutora Eudócia. Senhor presidente, por gentileza, eu solicito a Vossa Excelência a inversão de pauta para que nós apreciemos o item 4, projeto de lei 2371 de 2021, que foi aprovado na CAS, e eu sou relatora e queria
que, se possível, o senhor invertesse, que trata da inclusão da imunoterapia nos protocolos clínicos. Obrigada. Querida senadora doutora Eudócia, me permita fazer apenas uma ponderação a Vossa Excelência. É porque o primeiro item da pauta, o relator está presente para fazer o seu relatório. Mas se os relatores das outras matérias não chegarem a tempo, nós fazemos a inversão de pauta solicitada por Vossa Excelência, para nós não tirarmos, já que o relator está preparado para fazer a leitura do relatório do primeiro item, tá bom? Antes de nós iniciarmos a deliberação do primeiro item da pauta, eu queria dar conhecimento ao Senado Federal que participamos ainda há pouco de uma reunião, senador Jorge Cajuru, meu querido líder, irmão, no gabinete, até foi o motivo do nosso atraso, senadora Margarete, aqui na abertura da ordem do dia dos trabalhos da sessão deliberativa da tarde de hoje. Nós recepcionamos, em nome dos senadores, senador Nelsinho, senador Paulo Paim, senador presidente Hamilton Mourão, senadora Daniela Ribeiro, senador Randolph. Nós recepcionamos uma audiência que foi solicitada pelo líder do PSD na Câmara, deputado federal Antônio Brito, e também pela deputada Laura Carneiro, que levou um conjunto de lideranças nacionais para tratarmos da proposta de emenda constitucional número 14 de 2021, senador Moro, e também avaliarmos a deliberação do PLP 185 de 2024, que o Senado já deliberou e encaminhou à Câmara dos Deputados. É uma matéria que trata sobre os agentes comunitários de saúde do Brasil. Nós ficamos por quase uma hora conversando na presença da senadora Daniela Ribeiro, que é nossa secretária da mesa do Senado Federal. O senador Eduardo Braga, líder do MDB, participou da reunião também. O senador Laércio, que é secretário e participou na reunião, Laércio Oliveira, representando a bancada do Progressistas, e o senador Messias de Jesus, que também participou da reunião, representando a bancada do Republicanos. E foram feitas algumas ponderações pela categoria de várias entidades que estão juntas e unidas em torno da solicitação para que nós pudéssemos tramitar a proposta de emenda constitucional número 14 de 2021. Pois bem, foi feito um relato do que trata a proposta de emenda constitucional, foi feito, assim como o relator da matéria na Câmara dos Deputados, o deputado federal Antônio Brito, uma comparação em relação ao PLP que nós deliberamos no Senado Federal ainda no ano passado, e nós tomamos a decisão, assim com um conjunto de líderes, e fizemos um compromisso que eu queria comunicar aqui no plenário do Senado Federal. Nós vamos encaminhar da Secretaria-Geral da Mesa esta proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. Havia também uma solicitação do presidente da CCJ, senador Otto Alencar, que nós pudéssemos despachar, doutora Sabrina, da mesa, essa proposta para que ela pudesse tramitar na CCJ. E diante de todas as ponderações que foram feitas, dos esclarecimentos necessários e adequados, senador Marcelo, que foram feitos por todos da categoria, por todas as lideranças que representaram na reunião os mais de 400 mil agentes comunitários de saúde do Brasil, nós vamos, na próxima quinta-feira, encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça para que lá na CCJ esta matéria possa ser deliberada, discutida, votada, e fizemos um compromisso de que assim que ela concluir a sua deliberação na CCJ, nós incluiríamos na pauta para a sua deliberação. Então, eu queria dar essa informação, porque essa matéria estava parada na mesa e houve algumas cobranças aqui de alguns parlamentares. Eu fiz uma manifestação em relação a algumas críticas em relação ao impacto desta matéria, inclusive que são frutos também das críticas que o Senado sofreu quando votamos o PLP 185, relatado pelo senador veneziano Vital do Rego, e eu tomei a decisão de encaminhar para
o debate, a matéria na CCJ. Era a informação que eu gostaria de passar às senadoras e aos senadores. E passamos ao item 1, projeto de lei número 5.874 de 2025, de iniciativa da Presidência da República, que institui o reconhecimento de saberes e competências para o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, reajusta a remuneração de diversos cargos do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Perante a mesa foram apresentadas as emendas de número 1 a número 88, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas para sua publicação. A emenda número 39 foi retirada pelo próprio autor. A matéria tramita em regime de urgência constitucional, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, combinado com o artigo 375 do Regimento Interno do Senado Federal. Foi apresentado o requerimento número 175 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários, que solicitaram a urgência para a apreciação e deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. Informo ao plenário do Senado Federal que a matéria depende de parecer. Faço a designação do querido líder, senador Randolfo Rodrigues, para que ele possa proferir o seu parecer em plenário. Com a palavra, o relator da matéria. Presidente Davi Alcolumbre, muitíssimo obrigado. Obrigado também pela honra de estar relatando essa matéria, que eu diria, presidente, que é o maior plano de reestruturação e valorização das carreiras do serviço público da história do país. Para o senhor ter ideia, presidente, são 270 mil servidores públicos que serão diretamente beneficiados. Entre esses servidores públicos, presidente, eu quero lhe agradecer, em especial pela sua recomendação, porque nesse projeto de lei, nós, juntos, eu e o senhor, estamos, junto com o governo do presidente Lula, reabrindo o prazo para os amapaenses que entre 5 de outubro de 1988 e 5 de outubro de 1993 tiveram ou têm o direito de passar para o quadro da União na chamada transposição, possam, aqueles que perderam o prazo, novamente apresentar os seus documentos. Então, além de beneficiar mais de 270 mil servidores públicos no país, 21 categorias têm relação direta com o nosso Amapá, presidente. Este projeto 5874, entre outras coisas, ele cria mais de 13 mil vagas de professores para expansão dos institutos federais de educação por todo o país, e em especial para a interiorização desses professores. São professores que serão lotados, por exemplo, presidente, no Instituto Federal de Educação de Tartarugalzinho, lá no Amapá, que suas obras foram iniciadas agora no governo do presidente Lula. Serão servidores que serão lotados, por exemplo, no primeiro campus fluvial de um Instituto Federal de Educação, que será vinculado ao Instituto Federal de Educação do Amapá. Este projeto, presidente, amplia as funções de amplia as funções de gratificação por indenização de fronteira para uma série de categorias que não tinham esses direitos, de diferentes instituições, diferentes órgãos e autarquias da administração pública. Esse projeto, presidente, também faz uma justiça histórica com os servidores anistiados no início dos anos 90, durante o governo do presidente Fernando Collor, fazendo o reposicionamento desses servidores na carreira. Ainda sobre a transposição, presidente, com muita honra que destaco que o governo do presidente Lula já possibilitou
que 5.400 famílias amapaenses tivessem um membro de sua família transposto para o quadro da União. É enorme o paralelo com o governo anterior, onde só ocorreu a transposição de 800 servidores. Nesse projeto, presidente, nós atendemos uma reivindicação histórica, e aqui minha saudação à minha querida Bianca, presidente da União Nacional dos Estudantes, e minha saudação também à Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, a FASUBRA, a Andifes e a todas as entidades. Minha saudação a todas as entidades, porque é uma reivindicação há muito lutada pelas entidades da comunidade universitária e que deveria ser lógica há muito tempo, que era o direito da comunidade universitária, ao escolher os seus reitores, eleger aquele que foi mais votado. A existência da lista tríplice, que no passado chegou a ser uma conquista da comunidade universitária, lamentavelmente se virou contra as universidades e contra as eleições democráticas nas universidades durante o governo passado. Não uma, mas várias vezes, eu diria até como regra, não era o mais votado nas universidades, pela comunidade universitária, que era designado reitor das universidades. Então, minha saudação à União Nacional dos Estudantes, a Andes, Andifes, FASUBRA e todas as entidades por essa conquista nesse projeto de lei. Me permita, querido senador, todos são muito bem-vindos aqui, mas eu queria pedir a Vossas Excelências que a gente pudesse fazer uma manifestação positiva silenciosa. Presidente, então, dando sequência à rápida e breve leitura que urge a aprovação dessa matéria aqui no Senado Federal para seguir para imediata sanção do senhor presidente da República. Eu sei, presidente, no decorrer do dia de ontem para hoje, um setor do serviço público, uma categoria ou outra, sempre gostaria de ter mais um dispositivo para que fosse incluído no projeto de lei. É legítimo. Para algumas dessas categorias, eu inclusive me coloquei à disposição para nós tentarmos dialogar no âmbito de medida provisória que está tramitando aqui no Congresso Nacional. Mas urge votar essa matéria no dia de hoje aqui no Senado e ela seguir para a sanção do senhor presidente da República, porque, caso isso não ocorresse, presidente, em decorrência do fechamento da folha de pagamento do serviço público, não seria possível incluir os benefícios que aqui tem. E, não sendo possível nesse mês, a partir do próximo 4 de abril vindouro, já entraríamos no defesa eleitoral, prejudicando, então, como eu já disse, mais de 270 mil servidores públicos e prejudicando, entre outras conquistas, essa histórica conquista da comunidade universitária. Por isso, o meu relatório, em respeito a quaisquer emendas, respeitando todas, mas o relatório vai pela aprovação imediata, célere, para que o presidente da República possa sancionar. Presto aqui minhas homenagens ao governo do presidente Lula por possibilitar a construção desse projeto de lei, que, entre outras coisas, eu digo, garante que a comunidade universitária eleja o seu reitor e garanta a posse do seu reitor, e, entre outras coisas, faz o maior plano de reestruturação e valorização do serviço público da história do país. Me honra muito ser líder deste governo e vai aqui as saudações à ministra Esther Dweck e ao presidente Lula por encaminhar esse projeto de lei número 5874. Passando direto ao relatório, presidente. Chega ao plenário do Senado Federal o projeto de lei 5874 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que apresenta o objeto aqui já destacado e aqui já detalhado. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados inclui alterações pontuais, que, segundo o relator de lá, visaram atender aos acordos firmados entre categorias de servidores e o Poder Executivo, sem trazer aumento de despesas, além do previsto nos textos originais. Além disso, foi incluído um capítulo com a definição de requisitos para nomeação de dirigentes de instituições federais de ensino superior. De forma resumida, as disposições previstas no texto proposto podem ser descritas na forma que se segue.
A criação do Programa de Reconhecimento de Saberes e Competências para o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação visa valorizar os conhecimentos não institucionais adquiridos pelos servidores ao longo de sua atividade profissional nas áreas de ensino, pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino. O projeto fixa nova tabela de remuneração para os cargos de médico e médico veterinário do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação. Outra inovação da proposta é a criação da carreira de analista técnico do Poder Executivo Federal, composta pelo cargo de analista técnico executivo de nível superior, com as atribuições de atuação técnica administrativa e de suporte especializado no âmbito dos órgãos e das entidades de administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, de acordo com as especialidades selecionadas. Há a previsão do enquadramento de diversos ocupantes de cargos de nível superior de diferentes carreiras e especialidades no cargo de ATE, promovendo a unificação das carreiras e simplificando a gestão. A seguir, a proposição altera o Plano Especial de Cargos da Cultura, transformando os atuais cargos de nível superior e médio, respectivamente, em analista em atividades culturais e assistente técnico-administrativo, também com a intenção de valorizar as carreiras e tornar mais eficiente a gestão. São criadas novas tabelas de remuneração para a carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil e para a carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho, com vigência a partir de abril de 2026. Há também a previsão de reorganização da carreira de Perito Federal Territorial, que passará a ser supervisionado pelo MGI, com a possibilidade de exercício descentralizado em órgãos e entidades definidas pelo supervisor. O projeto institui a gratificação temporária de execução e apoio a atividades técnicas e administrativas, que poderá ser concedida a servidores titulares de cargos regidos pela Lei 812, de 11 de dezembro de 1990. No que se refere a plano de carreiras e cargos de fundação, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, propõe a criação com a transformação de 68 cargos de técnico em planejamento. Em adequação às demandas de planejamento, de contenção, resposta e mitigação a desastres naturais, está sendo incluída a previsão de possibilidade de realização de trabalho em regime especial de turnos ou escalas na Secretaria Nacional de Defesa Civil. O projeto amplia a possibilidade de direito à indenização por exercício em unidades de fronteiras internacionais para incluir servidores do Serviço Florestal Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Agência Brasileira de Inteligência. Destaco, presidente, que isso tem referência em especial também ao Amapá, devido à instituição deste benefício para os servidores federais que lá em nosso estado estão. Outro aperfeiçoamento proposto é a aplicação das normas referentes à consignação em folha de pagamento, previsto na Lei 14.519, de 27 de dezembro de 2022, aos empregados públicos da Administração Federal, direta, autárquica e fundacional, e das empresas estatais federais dependentes. Também com caráter modernizador, prevê-se a possibilidade de que os servidores regidos pela Lei 812 possam ser aplicadas jornadas de trabalho em regime de plantão e turnos alternados, assim como a realização de exames médicos periciais por telemedicina ou análise documental. O projeto prevê a reabertura de prazo para que os servidores dos ex-territórios federais possam optar pela inclusão em quadro de extinção da União por 180 dias, a contar da data do ato que vier a regulamentar esse procedimento. Outra medida de ajuste na organização das carreiras do Poder Executivo é a colocação em quadro suplementar em extinção dos cargos de analista de sistema, analista de processamento de dados e analista de suporte de sistema, sob supervisão do MGI. Para os servidores anistiados nos termos da Lei 8878, de 11 de maio de 1994, o texto prevê novas formas de enquadramento para efeitos remuneratórios, assim como institui o Programa de Desligamento Incentivado. O projeto também prevê a criação do Plano Especial de Cargos do Ministério da Educação, composto dos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos, que trata a Lei número 5645, de 10 de dezembro de 1970. O projeto, em sua parte final, estabelece critérios e procedimentos para eleição direta de dirigentes de estabelecimentos de ensino superior pela comunidade acadêmica, admitida a participação da sociedade civil, para mandato de 4 anos. Por fim, propõe-se, e aqui saúdo o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, por incluir esse dispositivo aqui no projeto de lei,
O projeto propõe a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, mediante desmembramento do Instituto Federal da Paraíba. Senhor presidente, foram oferecidas diversas emendas em plenário ao projeto, que trata de temas relacionados à estruturação de carreiras, reajustes remuneratórios, enquadramentos e demais assuntos pertinentes à gestão de pessoas e ao regime jurídico dos servidores públicos. O projeto de lei cumpre os pré-requisitos, presidente, de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. As matérias veiculadas são de autoria do Poder Executivo, atendendo à previsão de iniciativa reservada. As exposições de motivos encaminhadas pelo autor apresentam as estimativas de despesas, conforme pressupõe o PPA, Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. O mérito, presidente, é inquestionável. O projeto apresenta uma série de medidas de reorganização de carreiras públicas. Como disse, senhor presidente, é o maior plano de reorganização e valorização dos servidores públicos desse país que já se teve. Me perguntaram, presidente, ainda há pouco, se tinha alguma coisa, se não seria uma contradição em relação aos penduricalhos que o nosso governo tanto enfrenta e combate. Não há nenhum tipo de similaridade. Penduricalho é estar acima do teto do funcionalismo público. E isso essa casa se dedica, o governo se manifesta e o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou. Valorização do serviço público e valorização dos servidores é um compromisso a ser cumprido por um governo que é leal à democracia e que compreende a necessidade de fortalecimento do Estado brasileiro como instituição de todos os brasileiros. Só se valoriza o papel do Estado quando se valoriza os seus servidores. E é isso que o governo do presidente Lula, com esse dispositivo, com esse projeto de lei, está fazendo. Reitero, é o maior projeto de recuperação do serviço público da história de nosso país. Ao mesmo tempo, o projeto também se fortalece a estruturação de carreiras transversais sobre a supervisão do MGI. Assim sendo, entendemos que o presente projeto persegue o princípio da eficiência da administração pública. Quantas emendas, presidente? Muitas, quase todas meritórias, nosso parecer é pela rejeição. A razão não é pelo mérito das emendas. Apesar de todas meritórias, a grande maioria das emendas esbarra em problema de vedação constitucional e implicaria o retorno dessa matéria para a Câmara dos Deputados, o que, por conseguinte, impediria a inclusão na folha de pagamento desses servidores já nesse mês, sem ter a possibilidade sequer para o mês seguinte, visto que a partir do dia 4 de abril, por conta da lei do defeso eleitoral, é impossível qualquer tipo de projeto dessa natureza tramitar no Congresso Nacional e muito menos ser sancionado pelo presidente da República. Por conta disso, presidente, é que nós rejeitamos as emendas, opinamos pela aprovação da matéria em benefício de 270 mil servidores, para garantir aos amapaenses a reabertura do prazo de transposição, para garantir à comunidade universitária o direito de que o mais votado nas eleições universitárias sempre será designado por força de lei reitor da universidade. Diante do exposto, entendemos que o projeto de lei 5874/2025 atende os requisitos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa. No mérito, manifestamos pela sua aprovação. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer apresentado pelo relator é favorável ao projeto e é contrário às emendas apresentadas de plenário. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Primeira senadora inscrita para discutir a matéria, a nossa querida senadora Tereza Leitão. Com a palavra, Vossa Excelência, para discutir. Muito obrigada, senhor presidente. Relator Randolfo Rodrigues.
Eu até dialoguei com o presidente Randolph, quando eu vi que esse projeto estava colocado na pauta de hoje, achando que ele iria passar pela Comissão de Educação. Até perguntei, presidente, quem da Comissão de Educação Vossa Excelência vai designar para relatar? Mas depois eu soube aonde ele tinha caído e parabenizei o presidente pela escolha, evidentemente, porque dá um corpo político à relatoria, presidente, porque não é um senador, não é um senador como nós, mas é um senador que é líder do governo no Congresso. Então, isso dá uma carga importante e revela a importância que o governo está dando a esse projeto, e Vossa Excelência foi sensível o suficiente para designar um relator nesta dimensão. Eu fui uma das autoras das mais de 40 emendas que foram rejeitadas, e a justificativa foi dada logo no início, não é? Continuando, eu fui uma das signatárias, né, de 13 emendas. Foi uma coincidência, uma feliz coincidência, mas foram 13, né, dentre as 40 que foram apresentadas. Assisti à justificativa já iniciada antes da leitura do próprio relatório, de que as emendas não seriam acatadas. E compreendo, apesar de algumas das emendas serem de mais fácil absorção, algumas eram emendas muito simples, mas compreendo a urgência, compreendo que a relação com a Câmara está dada pela aprovação tal qual veio da Câmara, tudo isso eu compreendo. Acho que o relatório, ele destaca algumas coisas que o projeto destaca, como concepção de gestão, senador Randolph. Eu acho que esse projeto é uma expressão da concepção de gestão pública que considera os servidores e as servidoras como sujeitos responsáveis para a implementação das políticas públicas em seus respectivos ministérios. Mas quero ressaltar com isto um aspecto importante desse projeto. Esse projeto, apesar de ter sido apresentado por um governo que preza o diálogo, por um governo que preza a democracia, esse projeto é fruto também da luta dos servidores e das servidoras. Esse é um projeto negociado durante uma greve. Eu sou servidora pública, hoje aposentada. Coordenei muitas greves no meu estado, da minha categoria. Fui presidenta do sindicato, o maior sindicato da rede pública estadual de Pernambuco, dos servidores de Pernambuco, que é o SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Sei por experiência própria das tensões que envolvem uma greve, sei por experiência própria de uma pauta de negociação negociada, uma pauta de reivindicação negociada sob esse clima, e se o interlocutor, de um lado, não for um gestor comprometido com a causa pública, comprometido com a valorização dos servidores. Do outro lado, não for um movimento sindical responsável, consciente, que não está fazendo greve pelo simples prazer de fazer greve, mas sim em defesa, ao fim e ao cabo, do serviço público, porque não se entende serviço público sem servidores valorizados. Quero destacar isso porque isso foi um aspecto e é um aspecto importante que também compõe esse projeto de lei, a capacidade de negociação. Isso é importante, uma negociação respeitosa, uma negociação que não atendeu
nesse projeto 100% das reivindicações, tanto é que as emendas que apresentamos foram trazidas pelo sindicato, mas atendeu o que é essencial. E uma lei, ela é uma coisa dada. A lei é um fato dado, mas não é um fato consumado. Se ela hoje não está contribuindo, amanhã ela pode ser reformada. Então, eu digo para os servidores e para os sindicatos que aqui estão, que acatemos esse projeto, senador Randolph, como um projeto importantíssimo. O relatório de Vossa Excelência valida muito isso, pela posição que Vossa Excelência ocupa como líder do governo no Congresso, pelo conteúdo do relatório e que, como a gente diz em fim de greve, a luta continua. E amanhã, quem sabe, a gente chega com proposições que possam reformular essa lei. Muito obrigada. A gente perde consciente de que as emendas foram rejeitadas em um processo também amplo de reflexão e que pode ser reconstruído mais adiante. Parabéns, senador. Senadora Tereza, tenha certeza disso. Eu quero saudar a vossa compreensão, sobretudo pela identidade que Vossa Excelência tem com as conquistas que estão nesse projeto. Dos servidores públicos, e em especial essa, a senhora que também é da comunidade universitária, da possibilidade de que a partir de agora, do fato que, a partir de agora, o mais votado nas eleições universitárias serão sempre conduzidos à reitoria. E, presidente, se Vossa Excelência me permite, só para saudar o autor, criador do Instituto Federal do Sertão da Paraíba, o presidente Hugo Mota, que já estará aqui conosco, autor dessa iniciativa nesse projeto de lei que, ora, apreciamos. Eu queria cumprimentar a senadora Tereza Leitão. Vossa Excelência reproduziu o nosso diálogo na sua literalidade. Senadora, queria agradecer. Também eu percebi que era uma preocupação de Vossa Excelência de como nós trataríamos, querido líder Randolph Rodrigues, a tramitação desta matéria. Eu entendi perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência e Vossa Excelência relata aqui no plenário do Senado Federal, porque este projeto é de iniciativa do Poder Executivo, tratando de vários assuntos, mas com eixo central na questão da remuneração dos nossos servidores do Estado brasileiro. Então, foi apresentado o requerimento de urgência com apoiamento dos líderes partidários, com amparo regimental, e foi por isso, apenas por isso, querida presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, foi apenas por isso que nós trouxemos diretamente, pela importância e pelo significado dado também pelo governo, que decretou urgência regimental nesta matéria, que nós fizemos a designação do líder senador Randolph Rodrigues. Além de outros assuntos, também estamos conseguindo resolver um problema também dos servidores, ainda da transposição, que estão incluídos os servidores do Amapá, com uma janela de um prazo para que eles possam fazer a adequação dos seus vencimentos. Eu queria, senador Randolph Rodrigues, aproveitar esta oportunidade, senador Alessandro, querido senador líder Jacques Wagner, para agradecer, professora Dorinha, a presença no plenário do Senado Federal do presidente da Câmara dos Deputados, nosso colega congressista, deputado federal Hugo Mota, que se empenhou pessoalmente, eu quero fazer um registro, Hugo, me permita chamar assim Vossa Excelência, pelo carinho, pela amizade, pelo respeito que tenho, que se empenhou pessoalmente para que nós pudéssemos dar a celeridade necessária a esta matéria, porque esta matéria tramitou na Câmara dos Deputados, estava no Senado Federal, na Secretaria-Geral da Mesa, e quase que diariamente o presidente Hugo Mota fazia cobrança a mim sobre a possibilidade de nós tratarmos esta matéria com a devida urgência que a matéria merece. E, ao tempo, Hugo, cumprimentar a ministra Esther, que está aqui, a nossa querida ministra que conduz toda essa negociação no âmbito do governo federal,
também tratou pessoalmente no Congresso com os senadores, com as senadoras, com os deputados e com as deputadas. E cumprimentar você, Esther, pela tua luta. Não é fácil, e eu sei que a sua missão à frente desse ministério de organizar as carreiras do Estado brasileiro, ela é uma missão muito árdua, mas você tem se desobrigado com muita sabedoria, com muito equilíbrio. Então é uma fala da nossa relação de carinho e de amizade, mas sobretudo, Esther, de respeito a uma grande servidora do Estado brasileiro que está ajudando o nosso país. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns, Hugo, parabéns à Paraíba. Queria fazer um registro um empenho pessoal, à bancada da Paraíba no Senado Federal, a nossa secretária que está aqui, senadora Daniela, ao senador veneziano e ao senador Efraim. E queria fazer esse registro em nome da bancada da Paraíba no Senado Federal, em nome do presidente paraibano, deputado federal Hugo Mota, que trabalhou na Câmara, que fez com que o governo e o Congresso entendessem que era muito importante se criar a Universidade, o Instituto Federal do Sertão. Então foi uma luta sua também, Hugo, que nós estamos aqui no Senado referendando a partir do relatório apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, que são essas conquistas que fazem a diferença na vida das pessoas, de nós podermos descentralizar o ensino no Brasil, o ensino público de qualidade fundamental na vida das pessoas, especialmente numa região muito pobre do Brasil, que carecia deste olhar. Então é uma fala, Hugo, fraterna, de quem tem espírito público e compromisso verdadeiro com a educação pública de qualidade no Brasil. Parabéns, Hugo, pela tua construção. Parabéns à bancada da Paraíba, que está apoiando integralmente a construção deste relatório e a possibilidade de fazermos esse novo Instituto Federal, desmembrando do centro do Estado para o sertão da Paraíba. Queria conceder a palavra também para discutir a matéria ao senador líder, senador Jacques Wagner. Não, presidente, apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, cumprimentar nosso relator, o senador Randolfo, e cumprimentar e pedir permissão a Vossa Excelência que eu quero levar a ministra Esther Dweck para ir lhe cumprimentar. Eu acho que é um trabalho hercúleo, não é simples administrar praticamente 270 mil pessoas que estão sendo valorizadas nesse processo. Além do Instituto Federal da Paraíba, eu chamo a atenção para a perícia médica através da telemedicina em estados de tamanho continental como o da Bahia. Sem dúvida nenhuma, isso será uma facilitação incrível para a nossa gente poder ser atendida, ser periciada, sem ter que fazer um grande deslocamento. Eu sei que beneficia muitos funcionários de território do Amapá. Então, eu pessoalmente fico me regozijando, presidente, porque isso só é possível quando as pessoas acreditam que o diálogo prospera. É óbvio que sempre tem o estica e puxa, seguramente alguns acham que não foram atendidos como queriam, mas, na verdade, aquilo que foi produzido aqui, repito, beneficiando praticamente 270 mil funcionários na valorização de carreiras. Então, eu vou me permitir conduzir, não como mestre de cerimônia, mas conduzir a ministra Esther Dweck para ela ir aí lhe cumprimentar e ao presidente da Câmara, onde a matéria também foi aprovada. Parabéns ao relator, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado pelas suas considerações, líder Wagner. Será uma honra e um privilégio recepcionarmos a nossa ministra, que trabalhou tanto para que este dia chegasse. Continua em discussão a matéria. Eu concedo a palavra à senadora, nossa secretária da mesa, a senadora Daniela Ribeiro. Obrigada. Não, olha, Miss. Oi?
Oi. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo de forma muito especial, cumprimentar o nosso presidente paraibano, Hugo Mota, que também na sua jovialidade, assim como a sua, senador Davi, a experiência e a vivência de quem tem na política, na veia, né, na veia da política, a sua vocação. E aqui, hoje, deputado presidente Hugo, falávamos de forma antecipada numa reunião que houve com os agentes comunitários de saúde sobre a ligação que a nossa querida Francisca Mota, deputada, fez para você, parabenizando pelo seu posicionamento. Mas eu venho aqui para dizer da importância que o presidente Hugo Mota leva para também, dentre todos os contextos que tem dentro do projeto que tramita com reconhecimento de saberes e competências para o plano de carreira, né, dos cargos técnicos administrativos em educação, também reajustando a remuneração. E eu sou pedagoga, então, como pedagoga, eu digo que o salário mais bem pago que deveria ser no país deveria ser de professores e professoras que tanto se colocam à disposição e tanto lutam, assim como os cargos técnicos administrativos, obviamente, em educação. E através da educação que estamos na Paraíba, dentro das escolas, com esses gestores, com esses técnicos administrativos, trabalhando a questão da violência doméstica, junto com o governador João Azevedo, com o vice-governador Lucas Ribeiro, junto com toda a equipe da secretaria, através do nosso secretário Wilson Filho, e pioneiramente a Paraíba inicia esse momento. Mas eu quero também, falando sobre educação, falar sobre o Instituto Federal do Sertão Paraibano, lá em Patos, senadora, minha amiga Damares, o quanto da importância da gente interiorizar a educação, a saúde, né? Todas essas áreas que muitas vezes o cidadão com pouco recurso tem que sair para uma capital, para uma cidade maior, não que Patos não seja grande, e Deus me livre de dizer que não é uma das maiores cidades, nem deputado Hugo, presidente, onde tem uma história construída aí agora com a presença do prefeito Nabor Vanderlei, fazendo o seu trabalho, sempre muito comprometido com o sertão, com Patos, com a região e com a nossa Paraíba. Por fim, eu queria aproveitar a presença, presidente, aqui do nosso líder Jacques Wagner, da nossa ministra Esther Dweck, e dos nossos dois presidentes, nosso presidente também, Hugo Mota, para fazer um pedido. Na realidade, é um pedido também da Paraíba. Nós temos na Paraíba, presidente Davi, presidente Hugo Mota, gostaria que vocês dessem um minuto de atenção. Nós temos na Paraíba o Parque Tecnológico da Paraíba, que fica em Campina Grande, minha terra. Eu como parlamentar, meu primeiro ano de mandato, coloquei recursos para a expansão daquele parque. Dentro do Parque Tecnológico está a todo vapor a obra. Dentro do Parque Tecnológico nós temos o INPI, né, que faz todo sentido, que é sobre as patentes, faz todo sentido estar lá, porque faz 4 anos que Campina Grande é campeão de patentes no Brasil. Então, nós estamos sabendo, né, um passarinho e passarinhos nos contaram que vai haver uma mudança para que o INPI seja transformado em algo online. E ele ocupa ali, naquele espaço, uma importante ação e que precisa que seja física. E aqui eu queria pedir que o governo não retirasse da nossa Campina Grande, que trabalha, que tem o trabalho e que tem dentro da educação, as universidades,
e o nosso Parque Tecnológico Paraibano, esse instituto que mostra e que significa o tanto que a Paraíba é necessária nesse contexto, há 4 anos, inclusive tendo como doutores, aqui é importante para quem não sabe, mas se a gente faz uma analogia, né, numérica, nós somos a cidade que mais tem doutores no Brasil, por habitantes. Então, isso demonstra o quanto a nossa Campina Grande não é só sobre o São João, mas também vale a pena conhecer o São João, já faço o convite aqui, está lá no São João, mas é sobre educação, sobre o Instituto do Semiárido, que lá está em Campina Grande, que o governo fez e faz ações importantíssimas na área de ciência e tecnologia, dentro daquele instituto, e esse é o pedido. Fica aqui o pedido de uma mulher, de uma paraibana, né, a vocês do governo federal, nesse entendimento, para que a gente possa manter dentro do Parque Tecnológico da Paraíba o Instituto Nacional, né, de Patentes, e que a gente continue aí nessa caminhada vitoriosa de estar à frente no Brasil inteiro. Muito obrigada a todos, parabéns, presidente, parabéns, ministra, e parabéns a todos que contribuíram e estão contribuindo, obviamente, ao nosso relator, senador Randolfo Rodrigues. Muito obrigado, senadora Daniela. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Perdão, senador Irã, Vossa Excelência quer discutir? Presidente, eu quero fazer uma referência à aprovação desse PL 5.874, que reestrutura a carreira de mais de 270 mil servidores. E quero aqui, presidente, também fazer uma referência à ministra Esther Dweck, que está aqui presente. Eu estava numa reunião no meu gabinete, mas quando vi a senhora aqui, eu não podia deixar de fazer uma referência elogiosa ao seu trabalho, ao trabalho do Ministério e, principalmente, da comissão que faz a análise dos documentos oriundos dos ex-servidores dos ex-territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia. Agradeço a Vossa Excelência e à comissão que tem sido muito diligente na análise desses documentos para restaurar e para reconhecer aquela expectativa de direito daquelas pessoas que construíram os nossos estados. Quero aqui também agradecer ao presidente Davi e ao presidente querido amigo Hugo Mota pela sensibilidade de encaminhar a PEC 47, que também é um sonho dos servidores do Legislativo, do Executivo, das empresas públicas, dos nossos ex-territórios. Os 2 presidentes da Casa, num evento na semana passada, anunciaram para os nossos estados que estão encaminhando aquela PEC para a CCJ, para que logo em seguida nós possamos criar uma comissão especial. E eu pedi para o presidente Hugo Mota para que, ao nomear a comissão especial, nomeasse com um número de 24 membros. Por quê? Porque as nossas bancadas são muito pequenas e isso facilita a composição dessa comissão especial para que possamos tramitar com essa matéria, como é do compromisso do presidente Davi e do presidente Hugo, de podermos votar essa matéria ainda esse ano. E como vocês dois são homens de palavra, eu estou aqui para ajudar para que essa PEC, tão importante para reconhecer o trabalho desses servidores, que já estão com 60, 70 anos, muitos não estão mais aqui, mas que nós possamos, antes tarde do que nunca, reconhecer o trabalho que fizeram para construir aqueles rincões do nosso país. Muito obrigado, ministro Esther, e quero aqui pedir a Vossa Excelência que a gente possa voltar a publicar fazer as publicações dos novos servidores da União, porque houve a senhora já me prometeu, inclusive, que vai haver um esforço concentrado ainda no mês de março para que possamos aí satisfazer a ansiedade daqueles que estão esperando essas publicações lá nas pontas. Um grande abraço, parabéns à senhora e parabéns a todo o Ministério. Presidente, muito obrigado. Presidente Hugo, um grande abraço. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, senador Dr. Irã, pelas palavras de Vossa Excelência. Queria pedir atenção ao plenário. Nós temos o senador Jaime Campos, que está inscrito para discutir a matéria, e ele vai fazer a sua manifestação pelo sistema semipresencial. Vossa Excelência está com a palavra, senador Jaime Campos. Senhor presidente, querido amigo senador Davi Alcolumbre, senhor presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, senhora ministra, demais colegas, senadores e senadoras, serei muito rápido, senhor presidente. Mas o projeto de lei de número 5874, de 2025, encaminhado pelo Poder Executivo, busca reestruturar carreiras no âmbito da administração pública federal. Sou defensor do servidor público federal brasileiro e dos servidores estaduais e municipais em todas as áreas, da saúde, da educação, da segurança, principalmente homens e mulheres que sustentam no dia a dia o funcionamento do Estado brasileiro. Porém, diversas carreiras ficaram de fora desse processo de reestruturação, o que gera uma sensação de desigualdade. Entre essas carreiras, destaco os profissionais do INCRA, ou seja, trata-se de uma instituição estratégica para o desenvolvimento do Brasil, especialmente quando falamos do ordenamento jurídico fundiário, regularização de terras e promoção de justiça social no campo. Por isso, considero extremamente pertinente a emenda também do ilustre senador Beto Faro, que é a emenda número 48, apresentada pelo senador, que busca tornar as carreiras do INCRA mais competitivas e adequadas à realidade das funções desempenhadas por esses servidores. Esta emenda, é bom que se esclareça, não é um privilégio, é, na verdade, uma medida de justiça administrativa, de racionalidade na gestão pública. Por isso, eu entendo que precisamos valorizar nossos servidores públicos. E, particularmente, eu acho que quando o governo encaminha uma matéria como essa, tenho certeza absoluta é que dessa forma nós estaremos, melhor dizendo, valorizando o servidor público. Na minha visão, eu sei o devido valor, até porque eu tive a primazia de ser prefeito por 14 anos, ser governador do meu estado de Mato Grosso e 2 vezes senador da República. Sei o valor que tem, com certeza, os nossos servidores públicos, seja dos 3 poderes. Portanto, quero manifestar de mais nada já meu voto sim, por considerar que este projeto, o 5874, é um dos melhores projetos que eu tive a primazia também de votar de forma consciente, responsável, pensando com certeza de que nós estamos dando o devido valor àqueles que merecem. De maneira, parabéns, senador Davi, parabéns, senador Hugo, parabéns, Rodolfo, e parabéns, com certeza, também à ministra e ao Poder Executivo do nosso país. Um abraço, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime, cumprimento Vossa Excelência também. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Como não temos mais, está encerrada a discussão. Presidente, se Vossa Excelência me permite... Mas não é para discutir. Não, não é para discutir. É só fazer uma saudação, senhor presidente, só destacar e mais uma vez agradecer a presença do presidente Hugo Mota e da ministra Esther Dweck. O presidente Hugo Mota porque traz uma grande conquista para o sertão da Paraíba, com a constituição do Instituto Federal do Sertão. A ministra Esther, por ter equalizado a construção desse projeto. Eu disse aqui, ministra, antes de sua chegada, é o maior projeto de reestruturação e valorização do serviço público da história desse país. E isso, Vossa Excelência, com certeza, assinalará na vossa biografia e no governo do presidente Lula. Esse projeto beneficiará diretamente 270 mil servidores. Não há paralelo a uma matéria dessa natureza. Junto com isso, como já disse o presidente Davi, a senhora possibilita que os amapaenses que perderam o prazo da transposição possam ter um novo prazo e agora de 180 dias para optar para a União. Junto com isso, nós resolvemos, em definitivo, uma questão central da democracia universitária. A partir da sanção desse projeto pelo presidente da República,
qualquer reitor mais votado é o reitor que vai tomar posse à frente das universidades. Eu saúdo mais uma vez a União Nacional de Estudantes, a FASUBRA, a Andes, a Andifes e todas as entidades da comunidade universitária. Portanto, eu quero, por fim, agradecer ao presidente Davi por me dar a honra de ter relatado essa matéria tão importante para o nosso país e tão ressalvada e tão destacada para a história do serviço público no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Como disse ainda há pouco, nós não temos mais senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Informo ao plenário do Senado Federal que a presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto das emendas de turno único nos termos do parecer apresentado em plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senadora Mara Gabrilli, a senadora está ali, que é relatora. Queria agradecer o presidente Hugo Mota, já vai para os seus afazeres no plenário da Câmara dos Deputados. Obrigado. Parabéns, presidente, parabéns pela conquista. Muito obrigado, mesmo. Obrigado aí. Queria cumprimentar também, querido senador, líder Randolfo Rodrigues. Parabéns pelo relatório apresentado. Parabéns a nós, presidente. Pela correção dessas injustiças. Parabéns a nós, presidente. Ministra. Muito obrigado, senhor presidente. É um Beijo. prazer estar aqui. Parabéns. Uma honra. Obrigado. Vou fazer uma visita ao Instituto Federal do Sertão. Senta aqui, Dorinha. Você é a ministra, viu? Vamos lá. Queria agradecer a paciência da senadora Mara Gabrilli. Nós vamos deliberar agora o segundo item da pauta, que é um projeto de autoria da deputada federal Laura Carneiro, que é o projeto de lei número 3.112 de 2023, como disse, de autoria da deputada federal Laura Carneiro, que altera a lei Maria da Penha para estabelecer que a audiência de retratação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher somente seja realizada mediante manifestação expressa da vítima apresentada antes do recebimento da denúncia. Pareceres favoráveis de número 72 de 2025 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O relator da matéria foi o senador Flávio Arnes e o relator ad hoc foi o senador Paulo Paim. E também o parecer número 2 de 2026, este é da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e a relatora nesta comissão foi a nossa querida senadora Mara Gabrilli, que está participando da deliberação da tarde de hoje. Foi apresentado o requerimento número 1 de 2026, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando a urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento apresentado. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Perante a mesa foi apresentada a emenda de número 1, que já foi disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada para a publicação. A emenda, apenas a emenda, depende de parecer. Vou aproveitar a presença da senadora Mara, que foi a relatora desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e eu quero fazer imediatamente a designação da senadora Mara Gabrilli para que ela possa proferir o seu parecer em plenário. Apenas, senadora Mara, informando a Vossa Excelência, apenas e somente sob a emenda número 1. Com a palavra, como relatora, a senadora Mara Gabrilli. Obrigado, presidente.
Em seu nome, cumprimento todos os senadores. Vem ao exame dessa Casa as emendas de plenário ao projeto de lei número 3.112, de 2023, da nobre deputada Laura Carneiro, que altera a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, nossa Lei Maria da Penha, para estabelecer que a audiência de retratação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher somente seja realizada mediante manifestação expressa da vítima, apresentada antes do recebimento da denúncia. Em síntese, a proposta original altera o artigo 16 da Lei Maria da Penha para determinar que a audiência de retratação, ato em que a vítima desiste de apresentar queixa contra o agressor, só ocorra se a vítima manifestar expressamente esse desejo antes de o juiz aceitar a denúncia. E o mérito da matéria foi devidamente analisado pela Comissão de Direitos Humanos, a CDH, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nossa CCJ, sendo aprovada a proposição. Em plenário foi apresentada a emenda número 1, de redação, cuja análise se faz nessa oportunidade, em substituição às comissões, em razão da aprovação do requerimento de urgência, artigos 336, inciso 2º, e artigo 338, inciso 4º, do Regimento Interno do Senado Federal. Análise. A emenda em questão, de autoria da nossa querida Procuradora da Mulher do Senado Federal, a senadora Augusta Brito, visa tão somente aprimorar a técnica legislativa do projeto, de modo a evitar ideias redundantes nos parágrafos, com redação mais sintética e sistematicamente coesa. Não há qualquer alteração de mérito, portanto, que dispensará o retorno do projeto à Câmara dos Deputados. Veja-se que o texto proposto pela emenda consolida em um único parágrafo o mérito integral do projeto e assim preserva a delimitação da finalidade da audiência, confirmar a retratação, não a representação, e mantém a exigência de manifestação expressa da vítima, explícita que essa manifestação deve ocorrer antes do recebimento da denúncia, e conserva a possibilidade de ser apresentada por escrito ou oralmente perante o juiz, ainda mantendo o registro nos autos. Expressar todas essas previsões de forma clara na Lei Maria da Penha, como visto, é importante em razão de decisões judiciais que vêm contrariando o sentido normativo do artigo 16 da lei. E a redação legal atual do dispositivo, de fato, abre margem para interpretações que permitem a designação de ofício da audiência pelo juiz, o que viola a autonomia da vítima e ainda produz sua revitimização ao submetê-la a nova oitiva desnecessária. Assim, a aprovação do projeto é importantíssima, especialmente considerando estarmos no mês das mulheres nesse Senado Federal. A violência contra a mulher é um grave problema crônico em nosso país. O Brasil é o 5º país do mundo onde mais se mata mulheres. E esse ranking vergonhoso reflete a combinação de múltiplos fatores, além de uma sociedade ainda marcada pelo sexismo e que precisa evoluir significativamente, e já tivemos um pacto para o combate ao feminicídio lançado pelo governo federal em 2023. Nesse ano, o governo federal lançou mais um novo pacto envolvendo os 3 poderes. No entanto, estamos certas de que, para proteger efetivamente a vida de nossas mulheres e de nossas meninas, é fundamental oferecer ações concretas, realizar a fiscalização das ações propostas, como a avaliação que realizamos ano passado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que apontou a baixa execução orçamentária do plano de ação do pacto lançado em 2024. Precisamos, com urgência, priorizar o orçamento para o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio,
E no caso do PL Hora em Análise, reiteramos que a audiência de retratação deve cumprir seu verdadeiro propósito, garantir a segurança e a proteção da mulher sem expô-la a novas situações de riscos ou revitimização. E a emenda de redação, por sua vez, ela confere maior clareza à intenção do legislador. Notamos, porém, que é necessário um mínimo ajuste redacional na emenda para renomear o pretendido parágrafo 1º do artigo 16 da lei como seu parágrafo único, na medida em que se pretende a supressão do então parágrafo 2º. E antes de proceder à conclusão, registro meus cumprimentos à deputada Laura Carneiro, autora deste relevante projeto, dessa relevante iniciativa legislativa, e a parabenizo por mais esta valiosa contribuição para o aperfeiçoamento e fortalecimento desse arcabouço normativo de proteção às mulheres em nosso país. Indo ao voto, diante do exposto, senhor presidente, votamos pela aprovação do projeto de lei, o PL 3.112 de 2023, na forma da emenda número 1 de plenário, renomeando o parágrafo 1º do artigo 16 da lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, como parágrafo único. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, Mara. Ficamos todos muito felizes de te ver, de te encontrar, mesmo que seja virtualmente. O parecer é favorável à emenda número 1 apresentada de redação, com as adequações propostas pela relatora e apresentadas agora na leitura do seu voto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e da emenda com a adequação redacional em turno único nos termos dos pareceres apresentados pela relatora. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com a emenda número 1 de redação e a adequação redacional proposta. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão a redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a redação final. Parabéns aos senadores e às senadoras. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Passamos imediatamente ao terceiro item da pauta. Projeto de lei número 6.674, de 2025. Projeto de autoria e de iniciativa da primeira secretária da Mesa do Senado Federal, senadora Daniela Ribeiro, que institui o programa Antes que Aconteça. Requerimento de tramitação conjunta. Foi apresentado o requerimento número 144 de 2026, de autoria da senadora Daniela Ribeiro, que solicita a tramitação conjunta da presente matéria com os projetos de lei número 266 e 1234 de 2019, por se tratarem de matéria correlata. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. O projeto de lei número 6.674 de 2025 perde o caráter terminativo e passa a tramitar em conjunto com os projetos de lei número 226 e 1234 de 2019. Foi apresentado à mesa o requerimento número 146 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários, que solicita a urgência para os projetos.
Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Informo ao plenário que as matérias dependem de parecer. Faço a designação da senadora professora Dorinha Seabra para proferir o seu parecer imediatamente em plenário. Com a palavra, a relatora, senadora professora Dorinha. Senhor presidente, eu gostaria de começar dizendo da importância desse projeto que, na verdade, regulamenta um conjunto e um programa de atendimento, combate à violência, redução do feminicídio. Quero cumprimentar a nossa querida senadora Daniela Ribeiro, porque esse projeto, essa ideia nasceu na vossa presidência na Comissão de Orçamento. A preocupação com nós mulheres, a possibilidade de organizar uma previsão orçamentária para o orçamento do ano seguinte. E aqui nós vamos dar um passo no sentido de consolidação, ao tornar permanente e uma política que fará toda a diferença na garantia e no respeito a todas as mulheres do Brasil. Eu peço licença, vou direto à análise. O projeto é de conhecimento, né, de todos. Obviamente, seguindo de acordo com as nossas responsabilidades e previstos na Constituição, a constitucionalidade material e as prerrogativas. O mérito, passo direto para relatar o mérito. No que tange ao mérito, é imperativo reconhecer que a violência contra a mulher produz consequências devastadoras. O feminicídio representa a sua forma mais extrema. Nos últimos 5 anos, os casos de feminicídio cresceram 14,5% no país. Em 2021, foram registradas 1.347 vítimas. Em 2025, o número chegou a 1.568. Com certeza, todos esses números ainda têm uma subnotificação. Os dados expostos mostram que constam no relatório do retrato do feminicídio no Brasil. O estudo revela um dado especialmente preocupante. Embora tenha melhorado os indicadores gerais de morte de mulheres, sobretudo nos contextos típicos de violência urbana, como conflitos armados, disputas ligadas ao tráfico de drogas, vitimização difusa, aumentou a letalidade nos contextos doméstico, familiar e afetivo, o que é muito preocupante. As mulheres têm morrido menos em situações do cotidiano, mas quando, no lugar em que elas deveriam se sentir protegidas e cuidadas, é onde o número de tipificado feminicídio tem acontecido e ampliado de maneira bastante significativa. Segundo a publicação, quando faz todo o estudo em relação à violência letal, acompanha as transformações mais amplas na dinâmica criminal e social do país. Ao contrário da violência urbana, que costuma responder mais diretamente às políticas tradicionais de segurança pública, os casos de violência doméstica e familiar é marcado por fatores estruturais, como o controle coercitivo, a fragilidade da rede de proteção. O aumento da letalidade nesse contexto evidencia a dificuldade em interromper os ciclos de violência, muitas vezes já conhecidos pelas instituições estatais. É nesse contexto, portanto, que as proposições em análise mostram altamente meritórias. O PL 6.674, de 2025, de autoria da nobre senadora Daniela Ribeiro, e os PLs 226 e número 1.234, ambos de 2019, abordados no final dessa análise. O projeto 6.674 institui o programa Antes que Aconteça. Constitui uma proposta voltada à implementação de políticas públicas destinadas não apenas a responder à violência já consumada, mas, sobretudo, à sua prevenção, à interrupção dos ciclos de violência e ao fortalecimento do protagonismo feminino.
A proposição adota diretrizes relevantes para o enfrentamento da violência contra a mulher, especialmente no contexto doméstico e familiar. O estímulo, entre outros, entre outras medidas, à autonomia econômica por meio do empreendedorismo feminino, que pode ser decisivo para viabilizar o rompimento de dependência e, por vezes, que facilita a continuação do ciclo da violência, bem como busca fortalecer a capilaridade e a efetividade da rede de apoio e proteção às mulheres em situação de violência. Ademais, considerando a complexidade e as características próprias da violência doméstica e familiar, muitas vezes desenvolve relações contínuas de afeto, dependência e convivência. O PL também prevê o apoio à criação de grupos reflexivos voltado também aos agressores. A medida tem por objetivo enfrentar padrões culturais que alimentam a desigualdade e a violência de gênero, promover a responsabilização individual, incentivar a mudança de comportamento, estimular a construção de relações afetivas saudáveis e prevenir a reincidência. Aborda, portanto, a principal causa da violência contra a mulher, que identificamos na cultura de dominação machista. Outro aspecto digno de reconhecimento é que certamente contribuirá para ampliar a proteção das mulheres é a previsão de instrumentos concretos de acolhimento, como o caso da Sala Lilás, as casas de acolhimento e os serviços itinerantes, apta a articular a atuação do poder público no enfrentamento da violência contra a mulher. Diante do exposto, reiteramos o mérito das 3 matérias, que podem se constituir em instrumentos relevantes de aprimoramento das políticas públicas, em especial na constituição agora do programa Antes que Aconteça. O PL 226 de 2019 trata da divulgação ao público de códigos de acesso telefônico destinados ao recebimento de denúncias de violência contra a mulher, de violação dos direitos humanos. Já o PL 1234 institui o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher. Assim, em razão das especificidades técnicas, objeto dessas proposições, entendemos que elas devem seguir tramitação autônoma. Por fim, considerando o espírito de inovação e a necessidade de soluções que transcendam os motivos e modelos tradicionais de enfrentamento, propomos as emendas com o objetivo de aprimorar ainda mais a matéria. A primeira é inspirada, de autoria do senador Eduardo Braga, que cria o Programa Nacional de Monitoramento dos Agressores e com o uso da inteligência artificial. Diante do contexto tecnológico e geopolítico, é confortante saber que a inteligência artificial pode ser mobilizada para a proteção à vida, especialmente na vida de mulheres, e não para destruir e disseminar o horror ou ampliar a violência. Por essa razão, entendemos que o projeto de lei 6.674, de 2025, pode beneficiar dessa iniciativa inovadora para o aprimoramento do seu contexto normativo. Nesse sentido, destacamos em especial o artigo 8º da proposição, que trata do monitoramento eletrônico do agressor. A emenda apresentada busca incluir nesse dispositivo a previsão do uso da inteligência artificial e do monitoramento dos agressores. As demais emendas têm por finalizar: inciso 1º, atribuir ao caput do artigo 6º caráter exemplificativo, de modo a possibilitar a adoção de outras medidas necessárias ao acolhimento da mulher vítima de violência. Inciso 2, aprimorar o artigo 11, que também trata de conferir um teor exemplificativo quanto aos programas de recuperação e reeducação dos agressores, razão pelo qual suprimimos o parágrafo único desse artigo, uma vez que a metodologia de atendimento nos grupos reflexivos exigem flexibilidade para a atuação e adaptação. Os demais dispositivos, notadamente artigo 2º ao 5º, também foram aprimorados com o objetivo de enfatizar de forma mais precisa o acolhimento, o apoio e o atendimento especializado às mulheres e meninas em situação de violência de gênero. Buscamos reforçar, portanto,
a articulação permanente entre os serviços de saúde, segurança pública, assistência social, educação e justiça, bem como a capacitação contínua intersetorial dos profissionais responsáveis pelo atendimento humanizado, com registro adequado das ocorrências e o encaminhamento tempestivo das vítimas à rede de apoio e proteção. Como destacado pela senadora Daniela Ribeiro, o projeto de lei em análise inspira-se na cooperação técnica administrativa entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, as universidades, ambiente de pesquisa e inovação, entes federados e o setor privado. A matéria, portanto, também encontra respaldo em parcerias exitosas, já articuladas e em execução nos planos nacional e regional, como é o caso que eu gostaria de destacar, que vem sendo realizado no Rio de Janeiro, e o modelo hoje do programa Antes que Aconteça, que é desenvolvido no estado da Paraíba. Gostaríamos de parabenizar a iniciativa e o desenho assumido no estado da Paraíba sobre a liderança da nossa querida senadora Daniela Ribeiro. Nesse contexto, a aprovação do PL 6.674 de 2025 conferirá maior densidade normativa às ações de prevenção e combate à violência contra a mulher, além de assegurar maior integração institucional, capilaridade de todos os serviços. Desse modo, será possível ampliar o programa Antes que Aconteça, de modo a beneficiar um número cada vez maior de brasileiras. Nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 6.674, com as emendas apresentadas, e pelo desapensamento nos termos regimentais do projeto de lei 226 e 1.234, ambos de 2019. Eu já li durante o texto e está disponível as emendas que consolidam a melhoria e ajuste do texto proposto. O programa, a minha leitura, senhor presidente, nós tivemos no domingo o Dia Internacional da Mulher e várias matérias, várias reportagens, vídeos mostrando situações de total violência, feminicídio e abuso em relação às mulheres. O Congresso Nacional tem aprimorado muito a legislação em relação à proteção, combate à violência simbólica, psicológica, à violência física. E o programa aqui, ele tem um nome com um grande peso do qual é a nossa responsabilidade. Nós não queremos nos preocupar com as estatísticas e com os números só. O número de feminicídio, nós queremos impedir que aconteça. Por isso, o programa Antes que Aconteça precisa ter uma rede que funcione de maneira articulada, com responsabilização, para que as mulheres, antes que morram na mão de seus agressores que deveriam protegê-las, a defesa possa acontecer e a proteção. Não posso deixar de mencionar a senadora e ex-ministra Damares, também pelo seu esforço nesse rumo e nessa direção. O senador Eduardo Braga, que acabou de chegar, também acolheu uma emenda importante do projeto e a IA vindo como um instrumento de contribuição de redução da violência. Então, um grande orgulho de relatar esse texto. E eu quero fazer já um pedido, quero levar para o meu estado do Tocantins, antes que aconteça, que são números que, embora o Estado tenha ações concretas, mas aqui o que nós temos é uma rede de proteção articulada para cuidar das nossas meninas e mulheres. Muito obrigada. Queria cumprimentar a senadora professora Dorinha Seabra. O parecer é favorável ao projeto de lei número 6.674 de 2025, com as emendas de número 1 a 11 que apresenta, e pela continuidade da tramitação dos projetos de lei número 226 e 1.234 de 2019. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador líder do MDB, senador Eduardo Braga. Presidente Davi Alcolumbre, primeiro cumprimentar Vossa Excelência
porque compreendo que a pauta do dia de hoje é, acima de tudo, um reconhecimento da valorização e da garantia que precisamos dar, não apenas na proteção, não apenas no acolhimento, mas, de modo geral, às mulheres do nosso país. E as mulheres que estão à frente dessa luta de aumento da participação da mulher cada vez mais de forma relevante na economia brasileira, na política brasileira, na sociedade brasileira e que, lamentavelmente, temos visto um aumento do feminicídio, um aumento da violência contra a mulher. Nesse sentido, eu quero cumprimentar a autora do projeto, a senadora Daniela Ribeiro. Quero cumprimentar a nossa querida relatora, professora Dorinha, dizer que o projeto apresentado e relatado pela senadora Dorinha e apresentado pela senadora Daniela está em articulação com um outro projeto que vamos votar no dia de amanhã, que entrará em pauta, de minha autoria, que eu quero agradecer à senadora Dorinha, que inclusive faz menção e acolhe uma emenda que faz exatamente a articulação entre o acolhimento, a sala rosa, a questão da proteção à mulher, com a prevenção e com o monitoramento eletrônico. Porque, veja, via de regra, as mulheres procuram o acolhimento quando elas já foram agredidas. Portanto, nós temos que cuidar daquelas que foram agredidas, mas nós temos principalmente que zelar e cuidar para que elas não sejam agredidas. E, ao mesmo tempo, precisamos zelar e cuidar para que não haja reincidência, porque, lamentavelmente, o número de percentual de reincidência da violência contra a mulher pelo mesmo criminoso, pelo mesmo violentador, pelo mesmo agressor, é muito alto. E o projeto que nós vamos votar no dia de amanhã complementa o projeto apresentado pela senadora Daniela Ribeiro. Portanto, eu quero cumprimentar a todas as senadoras aqui presentes no plenário. Ainda há pouco eu passava pela senadora Damares, que está ali que nem uma leoa de prontidão para defender o projeto. E, ao mesmo tempo, cumprimentar a Vossa Excelência, senador Davi, porque, sem dúvida, nós estamos dando um passo articulado de uma política pública. Nós não estamos fazendo um projeto isolado, não. Nós estamos criando uma política pública de acolhimento, de proteção, não só nas repartições públicas, não apenas no Congresso Nacional, com a Sala Rosa, mas em toda a nação brasileira. E, ao mesmo tempo, amanhã, vamos votar um projeto que cuidará da prevenção, do monitoramento e, de uma forma tecnologicamente inovadora, de informar a mulher quando o agressor, que está monitorado por tornozeleira eletrônica, se aproxima para praticar novamente um ato de violência contra a mulher. Eu, que sou pai de 3 mulheres, avô de 2 netas, quero aqui agradecer à senadora Daniela, à senadora Dorinha, pelo trabalho que todos estamos fazendo em favor e a valorização e a proteção da mulher brasileira. Eu cumprimento Vossa Excelência, querido líder Eduardo Braga, pelas ponderações feitas por Vossa Excelência. Eu só quero fazer uma correção. Eu falei sala rosa, mas é sala lilás. Sala lilás. Lilás. Portanto, fazendo uma correção apropriada a tempo da cor. É sala lilás, não é sala rosa. A próxima senadora que está escrita para discutir é a senadora ministra Damares Alves. Mas me permita, ministra Damares, fazer apenas um registro aqui no plenário. Eu sempre, ao longo desses últimos meses, estou acompanhando a nossa querida ministra Cristiane Brito, lhe acompanhando como sua assessora, lhe assessorando. E é muito importante fazer esses registros aqui. Vossa Excelência, quando se licenciou do Ministério,
foi a ministra Cristiane que assumiu a agenda do Ministério das Mulheres do Brasil. E hoje é muito bom ver a ministra Cristiane lhe assessorando o seu mandato, por essa relação de ter uma profissional que conhece essa agenda, que teve a oportunidade de servir ao Brasil na condição de ministra de Estado. E eu queria fazer esse registro, que com muita honra hoje, como assessora do seu gabinete, está aqui no plenário acompanhando a votação desta matéria muito importante. Parabéns, Cristiane. Concedo a palavra à senadora Damares. Presidente, que bom esse reconhecimento com a Cristiane, que amiga de todas as senadoras, que parceira. Eu só quero, presidente, dizer da alegria desse programa. Dorinha, que voto extraordinário. Dani, que incrível. Presidente Alcolumbre, senador Eduardo Braga, eu falei mais cedo, na hora do expediente, nós estamos diante do horror, do horror, do horror. Ontem, enquanto eu estava na CPMI, um homem aqui em Brasília matou uma mulher dentro do carro, a ex-esposa, ficaram 20 anos casados, tem filhos, matou com uma faca de açougueiro. Depois que ele matou, presidente, ele tirou a foto do corpo, mandou para a família e levou ela morta para a delegacia. Não é só mais matar, Dorinha, é mostrar o troféu, olha o que eu fiz. Esse programa vai mudar a vida de muitas mulheres. E eu estou muito feliz. São 3 matérias que nós estamos entregando hoje. Parabéns. E a próxima, presidente, é a do laço branco, que a gente vai homenagear homens que nos protegem. E eu, inclusive, vou propor que a primeira grande homenagem seja aos nossos colegas senadores aqui. Essa legislatura, o que nós estamos contando com o apoio dos nossos colegas. Tem gente que pergunta como que é o seu tratamento. Gente, é carinho. Eu acho que nenhuma de nós, senadoras aqui, podemos... Eles servem água para nós. Eles nos abraçam. Nós temos um presidente que nos respeita de uma forma assim incrível. A gente se sente à vontade. É difícil chegar aqui. Mas essa legislatura, esses senadores estão tão parceiros, tão amigos, no momento que a gente mais precisa. 3 entregas hoje, porque os senadores homens nos ajudaram a chegar aqui. Senador Davi, mais uma vez, tu vai entrar para a história como o senador mais cor-de-rosa, o presidente mais cor-de-rosa da história. Parabéns, Dorinha. Essa política vai mudar a vida, mas vai mudar a próxima geração. Será a próxima geração que mais vai ser beneficiada com esse programa. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Obrigado, ministra Damares. Já que nós estamos fazendo confidências, me permita fazer mais uma aqui. No domingo, Damares, nós inauguramos no Amapá a Casa da Mulher Brasileira. E eu me lembro quando eu cheguei no ministério, que Vossa Excelência era ministra e a Cristiane lhe assessorava, quando a gente levou eu e a deputada Aline Gurgel a solicitação que nós pudéssemos ter no Amapá um prédio, uma obra física que pudesse acolher as mulheres nos momentos mais difíceis da vida delas. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu fiz um registro na inauguração, que esse sonho começou com Vossa Excelência, quando me recebeu em 2019 na condição de presidente do Senado Federal, e foi a primeira vez que o presidente do Congresso visitou o Ministério, e você tinha me dito isso naquele momento, há 6 anos atrás, Eduardo. E depois desse sonho, sonhado há quase 6 anos, nós conseguimos entregar não só um prédio para a defesa das mulheres do Amapá, como nós estamos fazendo pelas mulheres do Brasil, nós entregamos uma estrutura de acolhimento, de carinho, de atenção e, sobretudo, de amor, Damares. Então, não há, da minha parte, não tem condições, possibilidade de eu não registrar e reconhecer as pessoas que fizeram parte de uma conquista histórica como essa. Então, queria lhe agradecer também, Damares, a você e a Cristiane, que nós tivemos a oportunidade de fazer esse grande evento no dia 8 de março lá em Macapá, que foi sonhado alguns anos atrás e que vocês participaram ativamente para que isso se tornasse realidade. Hoje nós estamos Presidente, aqui... Vossa Excelência me permite? Claro. Primeiro,
prestar uma homenagem à nossa ministra aqui presente, mais uma vez a senadora Damares, e dizer que nós do Amazonas ficamos com muita inveja. Porque há 6 anos atrás nós destinamos uma emenda de bancada no valor de 12 milhões de reais para o governo do estado do Amazonas construir a Casa da Mulher Brasileira. Há 6 anos atrás, 12 milhões de reais. Imagine, senhor presidente, o Amapá já inaugurou a sua Casa Brasileira e a nossa não saiu nem do papel. Portanto, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência, quero parabenizar o governo do Amapá, porque transformou em realidade uma luta e um sonho da mulher brasileira e da mulher amapaense. E dizer da minha frustração e da frustração da bancada do Estado do Amazonas, que atendendo um pleito da secretária de Cidadania do Estado do Amazonas, a defensora Carol Braz, que era, àquela altura, secretária de Estado, mesmo com diferenças políticas, a nossa bancada entregou uma emenda de bancada no valor de 12 milhões de reais há 6 anos atrás. E, lamentavelmente, nós estamos parabenizando o Estado do Amapá e cobrando o Estado do Amazonas, porque até hoje não saiu do papel a Casa da Mulher Brasileira. Portanto, meus parabéns à ministra, meus parabéns à nossa querida senadora Damares e meus parabéns à Vossa Excelência e ao governo do Amapá, que tornou essa política pública realidade para as mulheres amapaenses. Muito obrigado, líder Eduardo Braga. As palavras de Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, são muito importantes, porque é o reconhecimento do trabalho árduo de homens e mulheres no Senado Federal e no Poder Central do Brasil que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Para discutir a matéria, concedo a palavra à senadora Tereza Leitão e, em seguida, a autora do projeto, nossa senadora Daniela Ribeiro. Com a palavra, Vossa Excelência, Tereza. Muito obrigada, senhor presidente. Vou dialogar inicialmente com o senador Eduardo Braga, muito rapidamente, depois eu me dirijo à relatora. Senador, nós mulheres somos muito identificadas com a cor rosa, não há problema. Mas desde que o movimento de mulheres começou a atuar de forma mais efetiva e mais organizada, nós escolhemos a cor lilás. Mesmo que se diga que a cor rosa é a cor das mulheres, nós dizemos que a cor lilás é a cor da luta das mulheres. O que se diz é que, na origem do Dia da Mulher, está uma crueldade que foi praticada com as mulheres que faziam uma greve em Nova York por melhores condições de trabalho e diminuição da jornada de trabalho. Eram tecelãs. E se diz que no momento em que a fábrica foi incendiada, fechada, com elas dentro, morreram todas queimadas, elas estavam tecendo uma manta lilás. Isso é o que se diz da nossa cor. E aí hoje já está totalmente incorporado. Nada contra a cor rosa, que nos identifica secularmente, não é? Mas aí a gente diz que a cor lilás é a cor da luta das mulheres. E digo a Vossa Excelência, peço uma Casa da Mulher Brasileira no Ministério das Mulheres do governo do presidente Lula. Hoje eu falei sobre isso, Vossa Excelência terá, o Estado de Amazonas terá. Hoje eu falei sobre isso, senadora Dorinha, e acho que o relatório de Vossa Excelência toca nesse ponto, porque o próprio projeto de lei tem esse foco. O feminicídio não é um crime de repente, de momento, não é? Ele é antecedido, por isso que o nome também é um nome bem sugestivo, antes que aconteça, porque ele é antecedido de várias formas de violência contra a mulher. Por isso que as políticas de prevenção, foi a elas que eu me dediquei hoje, precisam ser bem estimuladas em todos os níveis da administração. E fiz um relato hoje, semana passada, o meu pronunciamento foi da indignação, Damares, desses casos, senadora Damares, horripilantes de feminicídio. Enquanto a gente convivia com o estupro de um adolescente de 17 anos, um estupro coletivo, antes da gente se recuperar
da indignação, uma freira de 82 anos foi assassinada, antes disso estuprada, dentro de um convento. Né? A cada dia, o feminicídio vem aprimorando as suas formas de crueldade contra a mulher. E hoje eu falei justamente do que está sendo dito, de que esse projeto abarca as políticas de prevenção, o cuidado, a destinação orçamentária, que nós estamos debatendo também com a ministra das Mulheres, não se faz sem um orçamento digno, e o orçamento do Ministério precisa ser recauchutado, revisto nesse sentido, e tem proposta correndo na Câmara a esse respeito, e, ao mesmo tempo, as políticas de acolhimento, de abrigamento, as casas-abrigo, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que tem um atendimento multifacetado, interdisciplinar para as mulheres vítimas de violência. Eu quero parabenizar a senadora Daniela Ribeiro pela lei, que já é uma lei conhecida, porque ela já existe, né, no âmbito do estado da Paraíba, e passa agora a ter uma abrangência nacional. E parabenizar também o relatório da senadora Dorinha, nossa líder da bancada feminina, também muito bem escolhida, porque dá à bancada essa representatividade política na relatoria desse projeto. Muito obrigada, presidente. A senadora Daniela Ribeiro está inscrita e também, naturalmente, como autora do projeto, mas a relatora pediu rapidamente, Daniela, antes de passar para Vossa Excelência, queria conceder a palavra à relatora para algumas considerações. Não, senhor presidente, por justiça, eu gostaria de aumentar um pouquinho a inveja do senador Eduardo Braga, porque eu quero fazer um agradecimento à ministra Damares, ministra Cristiane, que nós inauguramos no ano passado a Casa da Mulher no Tocantins, que era um sonho de muitos anos, que havia sido destinado recurso e que infelizmente não saiu do papel, que quase perdemos, mas hoje é uma realidade e ela está funcionando em Palmas. E, a partir dessa experiência, o governo do estado criou agora a Casa da Mulher Tocantinense e está implantando em outros municípios de menor porte, com recurso do estado, em parceria com os municípios. Mas a Casa da Mulher Brasileira hoje é uma realidade e agradeço a disposição, a paciência e, acima de tudo, o foco que a equipe do Ministério teve conosco no Tocantins. Então, Tocantins também tem a Casa da Mulher Brasileira. Muito obrigada. Obrigada. Eu cedo a palavra à nossa querida senadora Daniela Ribeiro, autora do projeto de lei. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu queria aproveitar nessa tarde, presidente, quando todo mundo aqui cumprimentou a ex-ministra Cristiane, dizer, Cristiane, que eu te conheço através de Renata Oliveira, que fala muito sobre você, do teu trabalho, do teu carinho. Eu quero dar um abraço muito especial na tua vida. Realmente não tive a oportunidade antes, mas o meu carinho a você e a ministra, nossa ministra Damares, que realmente fez um trabalho espetacular e vocês fizeram dentro do Ministério das Mulheres. Eu quero também dizer, Dorinha, na linha de vocês, Campina Grande também teve o anúncio da Casa da Mulher Brasileira, através, inclusive, do senador veneziano, Vital do Rego, que sempre consegue, com o governo, as coisas, né, quando busca, quando vai atrás, mas, lamentavelmente, ficou só no discurso, ficou só na fala, e nos outdoors que saíram com relação a valores, e não chegou também a realizar. Mas o importante é a gente entender que agora, através das salas lilás, que é o papel que vai suprir a Casa da Mulher Brasileira, no sentido de estarem também implantadas em municípios que são longínquos, porque a sala lilás, ela é uma sala de acolhimento, onde tem espaço para a criança, onde tem espaço para a mãe que chega, né, naquela dor de ter que denunciar o seu marido, a pessoa que ela ama. Mas também dizer para vocês que eu acho que é muito importante.
Nós, na Paraíba, inauguramos a primeira sala Lilás do Brasil no âmbito do programa Antes que Aconteça. O programa ele já está funcionando, graças ao parlamento, e aqui eu preciso agradecer ao presidente Davi Alcolumbre. Sim, presidente, você é o presidente mais sensível, mais parceiro das mulheres que nós já tivemos, com todo respeito a todos os presidentes anteriores. Bom, eu passei 8 anos e não vi. Ok, Rodrigo, adoro você. Beijo, você é o segundo, mas Davi é o primeiro. Então, eu quero dizer que você sempre me emociona e qualquer conversa que eu tenho com Davi, de coração, desde quando cheguei aqui em 2019, quando compartilhei com ele que tinha vivido um processo de violência doméstica no segundo casamento, não com o pai dos meus filhos, e tive o apoio e o abraço dele, mas o apoio inteligente. Davi, Damares, ele me chamava, à época, junto com a Elisiane, com outras senadoras, e nos valorizava. Pegava e dizia assim, vamos ali na frente. Aí chegava na frente do presidente da época e dizia assim, essas aqui é que mandam em mim, viu? Quem manda em mim é aqui. Davi, você não sabe, presidente, o significado disso. São gestos que marcam a nossa alma, que marcam, eu quero lhe dizer, a minha alegria de ter vivido e vou vivenciar até o final do ano, porque eu não vou para a reeleição no meu estado, meu filho vai para a reeleição, vai assumir o governo do estado da Paraíba. Na Paraíba, tivemos todo o apoio para o Antes que Aconteça. Estamos dentro da escola. Lucas, como pré-candidato a governador e quando assumiu o governo, ele é filho de uma mãe que sofreu violência doméstica no segundo casamento e ele é casado e sua esposa perdeu sua mãe aos 10 anos de idade, vítima de feminicídio. Então, eu quero dizer o quanto Lucas tem compromisso, tem sensibilidade e sabe que a pauta, uma das pautas prioritárias para estar ali à frente, né, dessa gestão, quando ele assumir agora, dia 2 de abril. Presidente, nós temos a honra aqui também, e eu quero agradecer a cada um e a cada uma dos colegas. Independente dessa pauta, ela não pode ser pauta política partidária. Ela tem que ser pauta da sociedade. Ela tem que ser uma pauta, por exemplo, nós estamos ali exercendo junto com o Ministério da Justiça, além das salas Lilás, que já foram inauguradas, na Paraíba 52 serão, além da Casa de Acolhimento Silvia Maris, que é casa para 3 meses para a mulher passar, junto com qualquer criança. Inclusive, eu convido até, presidente, até acho que poderia a bancada feminina fazer uma visita à Paraíba para que a gente depois pudesse fazer e levar para os outros estados. Nós pudesse apresentar a vocês o que é hoje ter capacitado e entrar dentro de 600 escolas, não são 500, 600 escolas no estado da Paraíba, com mais de 200 mil alunos, tendo como tema transversal. Esse assunto eu levei para o ministro Camilo Santana há 2 anos. E aqui eu quero dizer que eu sou base, viu? E sou base do governo, mas aqui eu tenho que dizer as realidades. Levei há 2 anos porque nós temos uma lei aqui. Nós aprovamos uma lei onde eu fui relatora e o senador Plínio Valério foi autor, um homem, obrigando a que o Estado brasileiro ele transformasse esse tema em grade curricular transversal. Lamentavelmente, isso não aconteceu até o dia de hoje, não foi implantado. Mas nós, na Paraíba, através do governo do Estado, implantamos. E acho que deve ser assim, se buscar enquanto isso não é feito. E aí eu imagino que, óbvio, que o Ministério da Educação tem muitas atribuições, tem muitas ações, enfim. E naquele momento, passou. Mas eu nunca desisto. E Deus faz essas coisas, como a gente crê, de me levar para sentar numa cadeira em 2023, onde a gente pôde criar esse programa, que é um programa completamente voltado para a prevenção, para o cuidado, para o acolhimento, para o diálogo, porque são 5, gente, passa por 5 situações a mulher. A primeira é a Polícia Civil e Militar, a segunda tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem o Judiciário, então eles precisam conversar. E o programa Antes que Aconteça fez o quê? Em 2023, nós fizemos
junto com o CNJ, junto com o CNMP, fizemos todas as parcerias necessárias, inclusive a última agora com a OAB Federal, entendendo que todos esses entes e essas instituições deveriam dialogar, teriam que dialogar, junto com o Ministério da Justiça, ou seja, o governo federal, e dentro desse entendimento, trabalhar muito. E aí surgem os parceiros, obviamente, privados, que são muitos, e parceiros que são, que tem nome, a gente tem a excelência do programa, que não é de Daniela, que não é da deputada Soraya Santos, que nos ajudou muito, que não é da nossa querida conselheira Renata Gil, que foi, assim, uma parceira que eu não posso nem dizer o quanto de gratidão que eu tenho a ela, como Luciana Lócio, ex-ministra do TSE. Foram essas mulheres que, unidas, a nossa Nádia Oliveira, também diretora do Parque Tecnológico da Paraíba, essas mulheres unidas construíram como é que ia ser, como vai ser esse programa. E isso em 2023, quando a gente descobriu que só tinha, e aí não era questão do momento, que só existia só do momento. Anos e anos isso acontecia. Você deve ter vivido isso também em uma situação de quando a gente olha, assim, no primeiro momento, quando chega o orçamento, e que você diz, poxa, a gente precisa de recurso. E no recurso, 0,01% era nada. Então, escolher, ir à frente e ter parceiros homens, como aqui foi dito, como os próprios relatores na CMO, criamos a ação programática, fizemos toda a parte necessária. Tivemos muitos vales e montanhas para conseguir fazer com que os recursos chegassem. Se eu for contar uma história, se eu for escrever um livro sobre o Antes que Aconteça, tenha certeza que esse livro não vai ter menos de 200 páginas, não, porque só Deus sabe, né? A gente chega nesses momentos onde apresenta, onde chega para levar, a gente está indo quinta-feira para São Paulo para um evento enorme que eles estão buscando o programa, mas só Deus sabe quando o filho nasce, né? Quando o filho nasce, infelizmente, né? As pessoas que se levantam para tentar derrubar algo que dá certo, só porque não foi você que criou. E isso é lamentável. Eu quero agradecer a minhas parceiras aqui e meus parceiros por ver vocês se alegrando junto conosco. Como eu disse, não é programa de Daniela. Na hora que chegar no teu estado, senadora Eudócia, você que vai estar à frente, você que vai estar com as pessoas lá cuidando. É cada uma cuidando. Por quê? Porque a gente quer que isso seja transformado para o Brasil. Então, se em 2006, a Lei Maria da Penha, quando foi sancionada, tivesse entrado nas escolas, o tema, hoje nós teríamos jovens de 26 anos de idade com outra mentalidade. Mas já que não foi feito, que façamos agora, tendo a honra onde Deus nos colocou, porque eu creio, minha eleição, como diz, cada um sabe a sua, só Deus para me honrar dessa forma e me honrar ali na CMO, para que a gente possa ajudar quem precisa. É sobre o outro, é sobre o próximo. E, por fim, eu queria deixar que o presidente falasse, presidente, o maior orgulho que eu me imponho nesse momento, você não sabe mais por onde eu viajar agora e tiver a oportunidade de viajar agora ou depois do Senado, do meu período no Senado Federal, de saber que o único Senado, o único parlamento do mundo que tem uma sala lilás, com polícia legislativa, com equipe treinada e capacitada para receber, eu como primeira secretária, né, a brincadeira é a prefeita do Senado, né? Então, a gente sabe que são mais de 30 mil pessoas, senador Plínio Valério, que passam por aqui durante o mês. Essas mulheres, elas vão ter um lugar especial, porque o presidente Davi decidiu que isso ia acontecer. Claro que a ideia, claro que chegar junto dele, falar e ter aí o apoio da nossa querida Ilana Trompica, isso, sem dúvida alguma, era fundamental. Mas o gasto, dizer, vamos investir cuidando que seja no lugar certo, e eu vou deixar isso para ele, porque eu quero que ele diga e convide
para o dia de amanhã, que eu tenho certeza que vai ter muito choro. Quero lhe dizer que hoje de manhã, recebi às 10h30 da manhã, em café da manhã, uma representação enorme da imprensa aqui do Brasil, conhecendo o programa, conhecendo a sala, visitando, tomaram café conosco, e que foi assim, falei sobre isso, que se não fosse você, se não fosse, não vou dizer o Senhor, se não fosse você, esse jovem homem que aguenta as pancadas, aguenta essas coisas ridículas que existem no Brasil, de fazerem dessas coisas todas de politicagem, sabe, pequena, ao invés de olhar, e agora é hora de olhar. Não muda de assunto, presidente. O assunto é esse do momento, tá? Nós, parlamentares, o assunto é esse do momento. O assunto é o que o parlamento aqui está fazendo, enquanto ninguém faz. Toda mulher, engraçado isso, morre todo dia 4 mulheres. 4, não vamos falar números, 4 vidas são ceifadas. 4 famílias e olha o restante da célula familiar. Porque na hora que Camila perdeu a mãe, ela perdeu a família do pai inteira. Porque não tinha condição de convivência. E vocês sabem disso. E aí o parlamento decide colocar e fazer acontecer uma sala de acolhimento com toda a estrutura que amanhã, se Deus quiser, a maioria de nós, todos nós, e se puder todos, para conhecer e para falar onde quer que for. For da ONU, tem gente agora que está lá em Nova York, era para estar já dizendo, já era para estar abrindo a boca para dizer que o Parlamento Brasileiro inaugura amanhã a primeira sala de um parlamento no Brasil. E a violência é no mundo inteiro. É no Brasil, mas é no mundo inteiro. E, presidente, quando fui palestrar em Bruxelas, os exemplos que nós temos, nós já avançamos muito com relação, primeiro, que temos uma lei excelente, segundo, com as ações que nós estamos tratando. Mas eu quero dizer que esse parlamento foi fundamental para que esse programa, que hoje, com muita emoção, a gente vê, querida Dorinha, uma mulher como você, que nos orgulha, tanto trazendo sua bandeira da educação, quanto tantas outras bandeiras, e principalmente a defesa da mulher, que nos dá essa honra, instituindo hoje o programa Antes que Aconteça, que é para ser de Estado, não é política de governo, é para ser política de Estado. Mas, acima de tudo, eu tenho que dizer e tenho que fazer justiça. Se não fosse esse Congresso Nacional, porque nós sabemos, no dia da abertura do São João de Campina Grande, minha querida amiga senadora Tereza Leitão, a abertura do São João eu tive que voltar correndo, porque chegou um PLN para tirar o dinheiro de dentro do programa Antes que Aconteça. Se não fosse a minha carreira aqui, como diz na Paraíba, se eu não tivesse corrido e tivesse ido atrás do presidente Davi, do deputado Aguinaldo, do senador Randolfo ali, que correu conosco, para ajudar, para que o autor do PLN modificasse, e foi uma discussão, eu perdi a abertura do São João, mas nós não perdemos o Antes que Aconteça. Então, gente, eu quero dizer que o Antes que Aconteça é de todos, é do Brasil, é das mulheres, é das crianças, é dos jovens, é dos homens, que vamos trazer cada dia mais, não é luta de homem contra mulher, pelo amor de Deus, é essa discussão e essa coisa de, porque homem, porque vocês... Gente, tantos homens bons, tantos homens que educam seus filhos e suas filhas, e todos eles têm a ver com isso, porque dentro de uma casa sua próxima, tem alguém que está vivendo uma situação de violência, certamente, sem ele sonhar, sem ele saber. Minha gratidão, presidente, por ter colocado hoje esse tema aqui nessa casa, por ter tratado da forma que tratou. Minha gratidão, senadora Dorinha, pelo cuidado, pelo amor com o relatório. Me ligou, eu liguei para ela, estava no avião ainda, eu vou chegar, era de manhã ainda, não se preocupe que eu vou chegar aí tranquila, já fiz tudo organizado. Minha gratidão a todos os colegas parlamentares, e quero dizer para vocês, o Brasil vai mostrar a diferença para o mundo. Esse exemplo do programa Antes que Aconteça vai chegar no mundo, porque é assim que eu sonho, e é assim que eu sonhei desde o princípio. Tenho 3 filhos, mas nasceu o 4º. E o 4º está pequeno, nasceu, está pequenininho e está crescendo. E é com ele que eu vou continuar a minha luta, independente de estar na vida pública, como política, mas onde quer que eu esteja. Muito obrigada, senhor presidente, e que Vossa Excelência mesmo faça esse convite tão precioso e tão exemplar para um mundo
que precisa reconhecer o papel e a importância da mulher. Muito obrigada. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de lei número 6.674 de 2025 e das emendas em turno único, nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 6.674 de 2025, com as emendas de número 1 a 11. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. O projeto de lei número 6.674 de 2025 vai imediatamente à Câmara dos Deputados. Os projetos de lei número 226 e 1.234 de 2019 retornam sua tramitação autônoma e, apensados, retornam à CCT, seguindo posteriormente a CE e a CDH. Antes, me permita, senador Alan Rick, me permita fazer dois informes importantes nesse momento no plenário do Senado Federal. No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, gostaria de parabenizar a TV Senado, aos servidores da TV Senado e também a Secretaria de Comunicação Social pela divulgação do trabalho do Parlamento, especialmente na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da equidade racial. Ontem, senadora Daniela, a TV Globo exibiu no programa Tela Quente o documentário Quando Elas Se Movimentam, produzidos pela TV Senado e dirigido por Suzana Lira. A obra também foi exibida aos participantes do Big Brother Brasil. A Globo aderiu a uma chamada pública feita pela TV Senado para ampliar o alcance do documentário e levá-lo a um número ainda maior de brasileiras e brasileiros. Também aderiram à iniciativa o canal Futura, o Sesc TV e as emissoras da Rede Legislativa Brasileira. O filme conta a história de 3 mulheres negras, Antônia, Luana e Angélica, e mostra como suas trajetórias se conectam com os avanços sociais e conquistas de direitos impulsionados pelo Parlamento brasileiro. Parabenizo todos os servidores envolvidos neste projeto. Parabenizo a TV Senado pelos seus 30 anos de contribuição à comunicação pública brasileira. E, muito especialmente, a minha homenagem vai, a partir deste documentário, a todas as mulheres do nosso país. Senhor presidente, pela ordem. Senadora doutora o senhor ainda não terminou os Eudócia, informes. me permita rapidamente. Senhoras senadoras e senhores senadores, amanhã, como disse a senadora Daniela Ribeiro, será inaugurada a Sala Lilás do Senado Federal, no âmbito do programa Antes que Aconteça. Este é um momento histórico. Trata-se da primeira Sala Lilás instalada em um órgão do Poder Legislativo no Brasil e com repercussão que ultrapassa as nossas fronteiras. O Senado Federal assume um papel pioneiro e dá um exemplo
instituições públicas não podem se limitar a legislar sobre direitos. Precisam também contribuir para que esses direitos sejam exercidos com segurança e com efetividade. A inauguração da Sala de Laje é mais do que uma entrega de um espaço físico. É a afirmação clara de um compromisso, o de que nenhuma mulher e nenhuma menina deve se sentir sozinha diante da violência. É o reconhecimento e o acolhimento, quando feito com respeito, privacidade e preparo, pode representar o primeiro passo para romper o ciclo da agressão e reconstruir uma trajetória de segurança e dignidade. As salas de laje são espaços humanizados, reservados e acolhedores, criados para atender mulheres e meninas em situação de violência. E aqui no Senado Federal, esse compromisso se materializa com uma equipe capacitada e pronta para oferecer o apoio, orientação e os encaminhamentos necessários, inclusive para quem precisa registrar uma denúncia. O Senado abre suas portas não apenas como casa de leis, mas como casa de proteção. Vivemos um tempo em que a violência contra a mulher exige resposta firme, contínua e integrada. E essa resposta começa, muitas vezes, com algo que parece simples, mas é decisivo. Ser recebida com escuta, com cuidado, com sigilo, com o encaminhamento correto, é com certeza de que há uma rede disponível. O programa Antes que Aconteça carrega no próprio nome a essência da proteção. Ele nos convoca a agir cedo, a agir junto, a agir com seriedade. A Sala de Laje integra esta visão: prevenir, acolher, orientar e encaminhar para que a violência seja imediatamente interrompida, para que vidas sejam preservadas, para que histórias não sejam marcadas pelo silêncio. Assim, convido todas e todos para a inauguração da Sala de Laje no âmbito do programa Antes que Aconteça, a realizar-se no dia 11 de março de 2026, amanhã, quarta-feira, às 15 horas, aqui no Senado Federal, no Bloco 16, em frente ao Serviço Médico do Senado Federal. Estão todos e todas convidados. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra à senadora doutora Eudócia. Que a Vossa Excelência estipulasse um tempo para os oradores, porque o meu projeto de lei é o item 4, e eu tenho aqui várias presidentes de ONGs que querem acompanhar a minha fala. Eu lhe agradeço oportunamente. Eu já vou iniciar a votação do projeto de Vossa Excelência. É só um pela ordem para o senador Alan Rick. Eu vou conceder a palavra. Pela ordem, o senador Alan Rick, com a palavra. Senhor presidente, primeiramente, parabenizar a senadora Daniela Ribeiro, senadora professora Dorinha, todas as senadoras presentes no plenário, as senadoras da República do Brasil e as mulheres, por a tão importante matéria aprovada nesta casa, o programa Antes que Aconteça. O combate à violência contra a mulher não pode ser apenas discurso, flores ou felicitações do dia 8 de março. Tem que ser uma realidade do Brasil e um compromisso daqueles que são mandatários, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos, parlamentares em todas as esferas. O que vemos é discurso muitas vezes,
mas que não está coadunado com a prática e com o verdadeiro combate que a violência contra as mulheres merece. Dito isto, quero falar de outro tema importante. O Brasil passará por mais um processo eleitoral neste ano. E um dos temas mais importantes e que devemos estar atentos, e que a população, e eu conclamo todos os brasileiros, que cobrem dos candidatos a governador, candidatos a vice-governador, candidatos ao parlamento, seja o Senado, deputado federal, deputados estaduais, cobrem quais são os seus projetos para o saneamento básico no Brasil, para que nós saiamos da incômoda posição de apenas 65% da população ter acesso a 55% acesso a esgoto tratado e ainda temos 32 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. No norte, o quadro ainda é mais dramático, especialmente no estado do Acre, que represento, senador Randolfo Rodrigues. No estado do Amapá, o estado de Vossa Excelência iniciou um grande projeto de concessão baseado no novo Marco Legal do Saneamento, que hoje está universalizando água tratada e, em breve, esgoto tratado no Amapá, dando exemplo para demais estados da região norte. Infelizmente, quando este projeto foi apresentado em 2021, tanto para o Amapá quanto para o Acre, à época, então, o governador do Amapá, Valdez Góes, abraçou a causa, porque já vinha trabalhando em cima de uma estruturação do saneamento do Amapá. No entanto, o Acre ficou para trás. Não houve interesse do governo do estado, não houve interesse naquela época, naquele momento, de abraçar um projeto moderno, estruturado, que garantisse esgoto coletado e tratado e água potável, água tratada para os nossos 906 mil habitantes nos 22 municípios do estado do Acre. Esse tema é um tema do Brasil. Esse é um tema que nós devemos cobrar, e eu falo isso como cidadão e como representante do povo acreano neste parlamento. Saneamento básico garante uma série de medidas que permitem um controle de doenças. Cada R$1 que se investe em saneamento básico, se economiza R$5 em saúde pública. Mais de 400 mil brasileiros, todos os anos, são afetados por doenças que são oriundas da falta de saneamento básico, da falta do esgoto tratado e coletado, da falta de uma água potável, água limpa para beber. Enquanto todos nós que estamos aqui nesta sala, com banheiros adequados, aqui em Brasília, com tanta estrutura, milhões de brasileiros, notadamente no norte do Brasil, ainda não têm água potável. Senadora Damares, Vossa Excelência, que conhece muito bem essa realidade, lembro-me de um dos primeiros sistemas de abastecimento de água que nós entregamos no ano de 2017, na comunidade de Lindalvos, em Porto Walter, lá no Alto Rio Juruá, lá subindo o nosso estado do Acre. E, pasmem, todas essas comunidades que temos visitado clamam pelo básico, por água tratada, pelo saneamento, pela qualidade mínima de vida que podemos proporcionar. Então, veja, ao longo desses anos, já entregamos mais de 15 sistemas de abastecimento de água, apenas com os nossos mandatos, para comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, povos que moram na floresta, cidadãos da Amazônia brasileira, que não tinham acesso à água, uma torneira em casa e um chuveiro para tomar banho. Imagine o tamanho do desafio. Então, é um clamor que eu faço. Nós temos hoje um projeto estruturado de saneamento para o estado do Acre. Um projeto que prevê toda uma modelagem moderna e que nós podemos acessar hoje as estruturas de concessão, de parcerias público-privadas, modelos modernos que estão no novo Marco Legal de Saneamento, modelos de gestão, de atração de investimentos, mas que, infelizmente, por falta de vontade política, não acontecem.
por revanchismo político não acontece. Mas nós vamos virar esta página. E eu clamo aos acrianos e aos brasileiros que observem os discursos e os compromissos dos candidatos nas eleições em todo o Brasil sobre saneamento básico, sobre o princípio mais básico, o bem mais precioso, que é uma água tratada e limpa para cada cidadão e seus familiares. Senhor presidente, também quero aproveitar este momento, encerrando, parabenizar o senador Randolfo Rodrigues pela aprovação do PL 2697-2023, o qual tive a honra de ser o relator na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que trata de justiça tributária, de resolução de um grave problema para os estados que têm suas áreas de livre comércio que sofriam com uma interpretação equivocada dada pelo Superior Tribunal de Justiça em torno da matéria. Hoje, graças a essa medida, este projeto que eu tive a honra de relatar, senador Randolph, nós estamos estabelecendo uma justiça tributária e um tratamento isonômico às áreas de livre comércio da Amazônia. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço. Passamos ao item 4. Projeto de lei número 2371 de 2021. De autoria do deputado Bibo Nunes, que altera a Lei Orgânica da Saúde para incluir a imunoterapia nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do câncer. Pareceres da Comissão de Assuntos Sociais. Nesta comissão, a relatora foi a senadora doutora Eudócia. Parecer número 50 de 2025 foi favorável ao projeto e também o número 5 de 2026, favorável ao projeto e contrário à emenda número 1 de plenário. Passamos à discussão. Concedo a palavra à senadora doutora Eudócia como relatora da matéria. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero aqui começar minha fala cumprimentando e parabenizando a duas colegas que fizeram um trabalho incrível, que foi a Daniela Ribeiro e a professora Dorinha, uma autora, outra relatora do programa Antes que Aconteça. Vocês estão de parabéns, minhas amigas, e a partir de hoje eu creio que vai ser a diferença do antes e do depois desse programa, e quero lhe parabenizar, presidente, pela sala lilás que o senhor colocou aqui junto com a senadora Daniela Dorinha aqui no Senado Federal. Minha saudação a todas as servidoras e servidores desta casa, a imprensa que nos acompanha e a todos que nos assistem pela TV Senado, pela internet e pelas redes sociais. Deixo também um abraço especial ao meu povo de Alagoas, que acompanha o nosso trabalho com esperança e confiança. Eu quero aqui cumprimentar e agradecer a presença da minha querida Kazumi, do Movimento Escolhemos Viver. Kazumi, obrigada pela sua presença. Quero também cumprimentar a Érica, do Instituto Lado a Lado, por estar aqui junto conosco nessa luta contra o câncer. Quero cumprimentar a Maraísa, da Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer. Também cumprimentar a minha querida amiga Baby, da FEMAMA. Em seu nome, cumprimentar a todos, Baby, que fazem parte dessa ONG tão importante. Quero cumprimentar a Expedita, a Lussandra e a Clodoalda, do Movimento Vencedoras Unidas. Obrigada, minhas queridas amigas, por estarem aqui presentes e a gente poder unir forças nesse combate dessa doença que tanto mata. Vanessa, da Comissão de Doenças Raras da OAB, minha querida Vanessa, o meu abraço. Você que sempre está presente lá na CAIS, em todas essas lutas, para que a gente possa avançar nos tratamentos contra o câncer. Muito grata pela sua presença. E dizer a todos vocês que a luta da Dani Catunda não foi em vão. A Dani Catunda, para todos que não conhecem, ela foi uma moça
que teve um quadro de câncer grave, com metástase, se beneficiou da imunoterapia, começou a regredir as lesões, chegou até o momento sem ter lesão nenhuma, e aí houve um lapso temporal onde faltou a imunoterapia. E, infelizmente, como o câncer é tempo dependente, ela veio a óbito. Eu lamento muito pela morte da nossa querida Dani Catunda, que a gente não pode permitir que isso volte a acontecer. Não pode começar a imunoterapia para o paciente que tem indicação de imunoterapia e depois dizer que faltou. Isso não existe. Não existe. Nós temos que levantar essa bandeira todos juntos. Não só eu, como as presidentes das ONGs, mas como todos nós, colegas senadores e senadoras, que todos tiveram algum caso de doença oncológica na família, ou de algum ente querido, ou de parentes e de amigos. Então, a gente não pode virar as costas para essa doença, que hoje é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. Mas até 2030 será a primeira que irá matar. Então, a gente não pode virar as costas para essa doença tão grave. E gostaria também de agradecer todas as entidades que contribuíram para que o sonho se tornasse realidade, como o Hospital de Amor de Barretos, através do Dr. Luiz, Dr. Carlos e Dr. Henrique, meu muito obrigada pela parceria, o AC Camargo Cancer Center, por também estar acompanhando o nosso trabalho, a Associação Brasileira de Câncer do Sangue, a Abrale, quero aqui deixar meus cumprimentos, Instituto Vencer o Câncer, na pessoa do Dr. Fernando Maluf, meus cumprimentos, o movimento Todos Juntos contra o Câncer, e o Instituto Oncoguia, mostrando a todos vocês que essa parceria é muito importante e mostrando que eu não estou só nessa luta. Estamos todos juntos para que a gente possa avançar cada vez mais. E eu quero dizer que o nosso bom Deus ilumine a todos nós e possa tocar no coração de cada um dos senadores e senadoras para despertar para esse momento tão importante da luta contra o câncer. Senhor presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é a satisfação de ver avançar no Senado Federal uma legislação mais moderna e mais sensível às necessidades de quem enfrenta uma das doenças que mais desafiam a medicina, o câncer. Tenho a honra de ser a relatora do projeto de lei número 2371 de 2021, do deputado Bibo Nunes. Observem, 2021. Há 5 anos esse projeto estava parado. Há 5 anos. E através da CAS, que eu sou vice-presidente da CAS, eu resgatei esse projeto e aqui estou, defendendo esse projeto. Quero agradecer a Damares Alves, minha querida amiga senadora, que tem acompanhado os trabalhos da CAS Câncer e é membro da CAS Câncer, é membro da CAS e da CAS Câncer. E te cumprimento também nessa oportunidade, minha querida. Também o nosso querido senador Paulo Paim, que faz parte também da CAS Câncer. Quero agradecer o seu apoio, meu querido senador Paulo Paim, e a sua sensibilidade para as doenças oncológicas. E também quero colocar aqui que o nosso querido deputado Bibo Nunes, como eu já falei, ele inclui a imunoterapia nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas para o tratamento do câncer. Destaco desde já a importância e a qualidade da discussão acerca dessa matéria ocorrida na Comissão de Assuntos Sociais, como eu já falei, da qual sou vice-presidente, e agradeço a sensibilidade dos colegas senadores e senadoras daquele colegiado que votaram por sua aprovação na CAS. Quero agradecer a cada um colega que na CAS votaram favorável a esse projeto. E também quero agradecer a celeridade de ter chegado aqui no plenário do Senado Federal para a votação. Quero agradecer a minha querida presidente da bancada feminina, querida Dorinha, não sei se está aqui presente ainda, que deu celeridade e me ajudou a dar celeridade nesse projeto para que estamos votando nesse momento. A imunoterapia representa uma das mais importantes inovações da medicina moderna. Trata-se de um tratamento que estimula o próprio sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Por esse motivo, ela não lesa.
ela não lesa, senadora Margarete Busetti, ela não lesa as células normais, porque ela estimula o sistema imunológico a reconhecer as células cancerígenas como células doentes. E elas vão lá através dos checkpoints e bloqueia todo o sistema que a célula cancerígena tem de se multiplicar. E o tumor, ele morre. Então, o paciente, a imunoterapia veio para fazer a diferença entre a vida e a morte dos nossos queridos brasileiros e brasileiras. E nós temos que estar atentos para isso. E não vamos aqui falar em orçamento, quando muitas pessoas estão morrendo na fila do SUS esperando a imunoterapia. E muito menos temos que esperar a Conitec analisar, levando 180 dias e às vezes muito mais para liberar aquela imunoterapia. Tempo este que é o suficiente para o paciente oncológico via óbito. E nós não estamos falando de equações de matemática nem de orçamento. Nós estamos falando de vidas. Para cada um de vocês, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Então vamos pensar em parar de quantificar, de pegar vidas e colocar na máquina da calculadora. Vida é vida e custa caro. E a gente tem que se debruçar sobre as inovações que nós temos no mundo. E aqui eu trouxe alguns países que já avançaram muito, como o Reino Unido, como a China, como eu coloquei aqui também a Alemanha e outros mais. E a gente não pode ficar de fora, só porque nós somos um país que estamos um pouco mais aquém. Não, vamos transformar o Brasil andando lado a lado com os países que estão avançando no tratamento do câncer e não ficando para trás. Eu quero também colocar aqui que, no entanto, eu quero colocar para o senhor, presidente, que, no entanto, senhor presidente, ainda existe um grande desafio, que é o acesso às imunoterapias. O acesso, nós temos 3 imunoterapias que foram incorporadas no sistema SUS, mas o acesso a essas imunoterapias está muito difícil. E aqui eu tenho o testemunho de todas essas amigas que representam a cada instituição, a cada associação, a cada ONG, para combater o câncer. Existe, sim, 3 imunoterapias pelo SUS, mas o acesso é que é difícil. E isso a gente tem que ver de uma forma muito criteriosa, porque enquanto vocês que lutam contra o câncer, colegas, amigas e colegas, tem pacientes que estão morrendo a cada hora. Morrem em média no Brasil inteiro. Mais de 30 pessoas a cada hora. Mais de 30 pessoas por hora no nosso país. E isso dados científicos. E eu quero aqui me adiantar falando o seguinte, que como ocorre com muitos tratamentos mais modernos, a imunoterapia ainda está muito mais presente na rede privada, o que cria uma barreira para milhões de brasileiros e brasileiras que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E aqui eu coloco, na ANS, na rede suplementar, eles incorporaram 8 imunoterapias e todos têm acesso, todos. Por que que o SUS tem 3 imunoterapias incorporadas e nem todos têm acesso? E nós queremos muito mais. Nós não queremos só 3 imunoterapias, nós queremos as 8, as 7 imunoterapias. Por quê? Se o sistema suplementar tem as 7 imunoterapias, por que o SUS não tem direito também às 7 imunoterapias? Mais uma vez, repito, não estou falando de orçamento, não é sobre isso. Eu estou falando de vidas. E as vidas são muito preciosas. Sabe isso quem já passou, como a senadora Damares, quem já passou por um diagnóstico de doença oncológica, senadora. Você hoje, glórias a Deus, você teve condições de ter um bom plano de saúde e de você, em 15 dias, como você já mencionou, você ter o diagnóstico e começar o seu tratamento. Mas essa realidade não é para todos, não. Infelizmente. Mas, continuando,
Em meu relatório apresentado na Comissão de Assuntos Sociais, destaquei que o direito à saúde previsto na Constituição Federal deve ser garantido de forma plena, assegurando acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde. Isso inclui, naturalmente, o acesso aos tratamentos mais adequados, especialmente quando há comprovação científica de sua eficácia e quando não existem alternativas terapêuticas equivalentes. Eu estou falando aqui sobre o seguinte: a quimioterapia, ela trata os pacientes oncológicos, sim, mas chega uma hora que não resolve, que tem que ser imunoterapia, porque é mais avançada. E os colegas oncologistas vêm lutando. Eu citei o nome de vários hospitais que lutam lado a lado comigo e que agora estão me assistindo e nos assistindo aqui nesse momento. Então, quando o oncologista indica tem que iniciar a imunoterapia, quem somos nós para dizer que não? Que tem que continuar com quimioterapia e radioterapia em alguns casos. Quem somos nós para dizer, não, você vive, você morre. Você vive, você morre. Não, peraí, calma aí. Você é jovem, tem condições, tem uma vida, né, uma longevidade maior, você vive. Não, você, infelizmente, não tem imunoterapia para todo mundo. Isso, eu estou falando da realidade, porque eu ouvi dessas meninas que estão aqui na minha frente. Ouvi exatamente isso. Por isso a importância de vocês estarem aqui para confirmar minhas palavras. Quando a burocracia se sobrepõe à urgência da doença, quem sofre é o paciente. E em muitos casos estamos falando de tempo de vida, porque o câncer, mais uma vez repito, é tempo dependente. E aí eu me questiono e faço essa reflexão para vocês. Quanto vale uma vida? Tem como a gente calcular o valor de uma vida? Pois não, senadora Margarete Guzete. Presidente, por favor, uma parte. Senhor presidente, senadora Margarete. Uma parte, por favor, me concede. Pois não, senadora. Senadora Eudócia, eu tive câncer há muitos anos atrás. E o tratamento era outro, né? Eram outros tempos. E eu tinha que fazer uma vacina, eu não sei, não lembro o que era. Mas eu tinha que fazer de 15 em 15 dias, uma vez num braço, outra vez no outro, uma vez aqui numa nádega, outra vez na outra, porque eu tinha uma reação tão grande que viravam bolhas, né? Eu tinha febre, mas era o esperado para que meu organismo respondesse. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, é muito ruim. A vida da gente parece que some debaixo dos pés. E você pensa, será que eu vou conseguir? E aí aqui nós estamos falando de um sistema único de saúde que pode sim oferecer um tratamento digno. Sim. A quimioterapia, ela tem o seu papel fundamental. A imunoterapia vem auxiliar a quimioterapia num processo bem mais elevado, mais elaborado e necessário. Então, quem passou, né, Damares, estamos aqui nós duas, por um câncer na vida, sabe muito bem o que é receber um diagnóstico desse e ter um tratamento digno. Na época, eu fui tratada num hospital público, né? Fazem muitos anos eu fui tratada num hospital público com muita dignidade. E eu quero que todas as pessoas tenham esse mesmo tratamento que eu tive com dignidade, e a imunoterapia é necessária e nós precisamos, sim. Totalmente de apoio ao seu projeto, é necessário e nós estamos com você porque a gente sabe o que é passar por essa luta. Obrigada, presidente. Muito obrigada, senadora Margarete, pela sua parte, que vem enaltecer
aqui as minhas palavras e esse projeto de lei que a gente vai votar no dia de hoje. Muito grata. Continuando, eu quero dizer o seguinte, que alguns colegas defendem, alguns colegas parlamentares defendem a necessidade de passar pela Conitec, como eu já falei, antes de ser liberado para os pacientes. Presidente, eu só quero ressaltar... Eu queria dizer que eu acho que aqui, neste plenário e nesta noite, ninguém está reivindicando isso, senadora. Aqui todos nós defendemos a aprovação da imunoterapia como tratamento para o câncer. Portanto, acho que esse é um acordo que este plenário faz e um presente, quer dizer, um reconhecimento e um apoio a todos na defesa da vida. Então, vamos comemorar a vida e comemorar que todos estão a serviço da defesa da vida no dia de hoje. Muito obrigada pela sua parte, senador Rogério. É imprescindível a sua colocação. Entretanto, continuando, demoraria muito tempo, como eu já falei, e nós queremos avançar mais e mais para que, como você, senadora Margarete, foi tratada no hospital público e com dignidade, com tempo célere de tratamento. É isso que a gente quer também para todos os nossos pacientes brasileiros e brasileiras. E aqui eu queria só ressaltar que nos Estados Unidos, na Europa, como Alemanha, França, Espanha e Itália, já incorporaram essa terapia em seu sistema de saúde com a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. E só para consolidar e terminar aqui minha fala, eu queria dizer, senhor presidente, que tenho convicção de que esse projeto poderá beneficiar milhares de brasileiros e brasileiras, ampliando o acesso a tratamentos mais modernos, mais eficazes e menos agressivos. E eu quero colocar também que também precisamos olhar para o futuro. Porque, como você falou, Buzete, você falou em vacinas. Esse é o tratamento futuro, que a gente ainda estão em estudo as vacinas, especialmente as vacinas RNA mensageiro, que vêm aumentar mais ainda as chances de sobrevida do paciente oncológico. Mas isso é em outra oportunidade que a gente discute. O Brasil precisa estar conectado aos centros mais avançados do mundo, participando das pesquisas, que é muito importante, dos estudos clínicos e do desenvolvimento de novas tecnologias. A gente não pode parar, a gente tem que avançar como os países que estão bem mais além de nós nos estudos de biotecnologia, porque todos esses tratamentos é através da biotecnologia, e nós temos que andar lado a lado com esses países. E eu quero complementar dizendo que a imunoterapia nos mostra que a ciência pode mudar destinos, que aquilo que parecia impossível, hoje pode ser realidade, e que o poder público esteja à altura desse desafio, que nós possamos transformar esperança em política pública, não ficar só no papel, realmente acontecer efetivamente. E que a ciência em política pública, ciência e acesso e inovação em vida. Porque quando falamos de ciência, falamos de esperança. E quando falamos de acesso à saúde, falamos de vidas. E falando aqui de vidas, eu quero fazer um apelo para o senhor presidente da República, que uma vez passando aqui no plenário do Senado Federal e sendo aprovado esse projeto de lei, que ele não vete quando chegar no seu gabinete. Ao contrário, que ele coloque em primeiro lugar e já o aprove. Porque eu tenho certeza, eu conto com a sensibilidade do presidente da República. Deixo isso aqui registrado nos anais dessa casa. O meu apelo ao presidente, para que ele não vete, que ele possa aprovar. Porque ele aprovando, ele vai estar devolvendo a esperança e, com certeza, devolvendo a vida para os pacientes oncológicos que já estavam sem esperança. Então, vamos continuar nessa luta, queridas guerreiras, queridos diretores e presidentes de hospitais.
Obrigada, minhas amigas. Vamos continuar na luta. E eu quero dizer o seguinte para fechar a minha fala, que cada vida, senhor presidente, importa. Cada vida importa. Que a gente possa avançar mais e mais. E no segundo semestre eu estarei aqui falando sobre vacinas, que está em estudo, mas que está muito próximo dela ser colocada e ampliada para todos os pacientes com doença oncológica. Muito obrigada, senhor presidente, colegas, senadores e senadoras, e obrigada, queridas amigas que vieram aqui estar presente nessa luta, que representa cada ONG e a cada instituto, cada instituição. Meu grande abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Passamos à discussão da matéria. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Antes de concluir a votação, senadora Eudócia, me permita, com muito carinho, registrar a presença no plenário do Senado Federal do nosso querido deputado João Caldas. Seja muito bem-vindo, João. Você é uma figura extraordinária. Tem acompanhado a luta da senadora Eudócia na defesa desta agenda, no enfrentamento desta doença. E a senadora Eudócia tem viajado o mundo para buscar alternativas da cura desta doença. E que, com certeza absoluta, Eudócia, você tem sido uma referência nessa agenda no Senado e no Brasil. Muito obrigado. Você orgulha a bancada de Alagoas, mas, sobretudo, orgulha o Senado da República. Muito obrigada. Como médica de profissão, eu tenho a honra e o privilégio de conviver com Vossa Excelência, como tive de conviver com o JHC, que está cuidando da cidade de Maceió com muita maestria. E eu quero dizer para você que eu reconheço a sua trajetória, a sua luta nessa agenda de políticas públicas na defesa do bem mais precioso que todos nós temos, que é a vida do povo brasileiro. Parabéns, Eudócia. Muito obrigada. Minhas congratulações em nome do Senado Federal, em meu nome pessoal, do carinho, da fraternidade, da amizade que nós temos, e o meu reconhecimento público, e ao João, que tem acompanhado e ajudado muito para que essas lutas se tornem realidade, como a deliberação deste projeto no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão querido, meu amigo, deputado João Caldas. Muito obrigada, senhor presidente, pelas palavras. Me sinto lisonjeada. Muito grata. Passamos à apreciação da matéria. A presidência, diante do acordo construído pelos